Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A escala 6x1 vai acabar? A proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais chegou ao Senado e reacendeu o debate. Esse é o assunto de maior mobilização social em 2026, talvez dos últimos anos. Governo, oposição, trabalhadores, empresários, todos os setores da sociedade acompanham o tema de perto. Escala 6x1 é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho. Ministro, muito bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença na TV Senado. Querido Marcelo, eu que agradeço o convite, cumprimento toda a tua audiência e desejo cada vez maior essa audiência importante. O diálogo, a comunicação é fundamental. Informação, nem se fala, à tua disposição. E é esse o propósito do nosso programa, é trazer informação e promover esse debate que está mobilizando tanto a sociedade. Essa pergunta que eu fiz no começo da entrevista, se a escala 6x1 vai acabar, é a pergunta que está sendo mais reproduzida nas redes sociais e na internet. Acaba ou não acaba? Chegou a hora, ministro? Olha, eu acho que passou da hora. Veja, o mercado de trabalho brasileiro tem características. A jornada de trabalho é uma necessidade e aperfeiçoando e ajustando dentro de um processo de produtividade, que muita gente fala em produtividade. E, na verdade, a redução de jornada de trabalho ele vai atrás da produtividade, porque em 88 nós tínhamos um país. O país reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, mas a reivindicação era 40 horas semanais. A possibilidade naquele momento, calculando economia e tudo mais, foi reduzir para 44. O Congresso Constituinte tomou essa decisão, beleza pura, sem redução de salário. Não houve essa controvérsia toda e não houve sequer transição. Aprovou, publicou, implantou. E o Brasil, naquele momento, o empresariado brasileiro também falava os mesmos argumentos que fala hoje, que ia atrapalhar a economia, que ia gerar desemprego, que ia quebrar a empresa, que isso e aquilo. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o Brasil cresceu, melhorou a produtividade, o ambiente de mercado melhorou e o Brasil chegou até aqui com duas reivindicações importantes e um grito muito forte da juventude trabalhadora e da mulher trabalhadora que disse 6x1 não dá mais. Não dá mais porque ele está adoecendo. O ano passado, mais de 500 mil afastamentos de pessoas por problemas relacionados ao mercado de trabalho. Ele está dando prejuízo para as empresas, porque está tendo muitas faltas a partir desse adoecimento, portanto, absenteísmo enorme. E algumas empresas, Marcelo, aproveitou o calor desse debate e implantou o 5x2, substituiu a escala 6x1 pela escala 5x2. Qual o resultado que aconteceu? Eles estavam com dificuldade para encher vaga, preencheram. E eles tinham muitas faltas, passaram a não ter falta nenhuma, porque as pessoas dizem o seguinte, eu preciso de um segundo dia. Um dia só de folga é muito pouco para cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos afazeres, compromissos, eventualmente a necessidade de uma ida no cartório, eventualmente na reunião da escolar do filho, especialmente as mulheres. Então, é uma necessidade. Quando vai acabar? Bom, aí depende do Congresso Nacional Brasileiro. Nosso governo encampou essa jornada, né, essas reivindicações do povo trabalhador e desejamos que o faça. E que o faça o mais rapidamente possível, porque é uma necessidade. Nós estamos observando isso a partir de muito adoecimento, muito afastamento, portanto, uma consequência nefasta para o mercado de trabalho brasileiro. O senhor comentou sobre essas empresas que já observam
os problemas da produtividade, os problemas de absenteísmo, questão de saúde mental dos trabalhadores e acabaram passando para uma escala 5x2. Nós estamos em 2026 e há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, o empresário industrial famoso da indústria automobilística, Henry Ford, ele percebeu que na segunda-feira os seus trabalhadores chegavam cansados. Naquele tempo, a escala 6x1 era a regra na indústria norte-americana. Então, o próprio empresário teve essa mesma ideia de reduzir, aumentar um dia de descanso, 2 dias de descanso remunerado para os trabalhadores, para ver se isso melhorava a produtividade. A ideia deu certo, a produtividade aumentou, ele passou a adotar isso como padrão na indústria e essa referência se irradiou por outras empresas dos Estados Unidos, alguns sindicatos pressionando, outras empresas adotaram também por conta própria. Dessa forma, a escala foi se cristalizando nos Estados Unidos como a 5x2, com 2 dias de descanso. E 20 anos depois, 1946, o governo decretou por lei esse formato de jornada de trabalho. Aqui nós estamos fazendo um caminho diferente, uma proposta de emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho e as empresas se adequam. Há uma crítica com relação a isso, de que há uma intervenção muito grande do Estado e que isso engessaria a economia. O que o senhor pensa sobre essa questão? Na verdade, é uma falácia isso, porque é o seguinte, o governo, o Estado, o Congresso, não vai fazer grande intervenção. O que vai se definir é a jornada máxima. A negociação está livre. Tanto é que hoje você tem 2/3 dos trabalhadores não trabalha na escala 6x1, trabalha na escala 5x2 ou outras escalas. Tem 4x3, tem 12x36, dia sim, dia não. Então, não é verdadeiro que vai ter uma grande intervenção. O que tem é a limitação do seguinte, cada trabalhadora brasileira terá uma jornada máxima como tem hoje. Hoje a jornada máxima é de 44 horas semanais. Passará a ser 40 horas semanais. Agora, a partir daí, livre negociação. Eu entrei no mercado, Marcelo, em 3 de julho de 1978, entrei na Volkswagen. Tinha trabalhado 2 anos e pouco no comércio, trabalhei puxando enxada na roça, que meu pai era agricultor familiar, e entrei na Volkswagen dia 3 de julho. Eu trabalhava 48 horas semanais, 5 dias por semana. Não era 6. Eu trabalhava 5 dias por semana, portanto 2 folgas. A jornada era 10 horas por dia, para dar os 48, 10 horas alguma coisa. Então, a realidade é essa. A conquista veio para 44, agora vai para 40. Com 2 folgas, porque é o que o Henry Ford descobriu lá atrás, há um século. Dizendo, olha, um dia só de folga é muito estressante para cada trabalhador, cada trabalhadora, especialmente para as mulheres. Porque um dia só você faz o quê? Sempre você tem alguma tarefa doméstica. Um dia só, o que sobra efetivamente para o teu descanso? É o descanso, para a tua cultura, para o teu lazer, para visitar a família, o sogro, a sogra, a mãe, e no cinema. Esses são os pontos que são colocados também, claro, aí pelo lado que é favorável a essa jornada de trabalho. Agora o senhor falou das mulheres, o senhor falou da juventude. Qual é o perfil dos trabalhadores que serão diretamente impactados pela redução da jornada de trabalho? Qual é o contingente? Quem são essas pessoas, em linhas gerais? Da jornada vai ter muito mais. Das 6x1 você tem a ordem aí de quase 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente mulheres, especialmente jovens. É esse o público que está gritando. É esse público que foi lá, não que não tenha homem veterano também, mas a grande massa são de jovens, mulheres e meninos. Meninos e meninas, que é a grande massa que vai ser beneficiada, que foi quem foi para a rua, quem fez o movimento Vida Além do Trabalho. É isso que movimentou todo um processo, toda uma engrenagem da sociedade brasileira, chegando ao convencimento da sociedade. Não é uma opinião somente dos trabalhadores diretamente envolvidos. A sociedade brasileira se envolveu e disse, é justo.
É justo a gente pensar numa jornada que dê direito à vida, dê satisfação, dê prazer para as pessoas. E mais, quando você olha esses dados das empresas que estão experimentando mudar a escala, sem reduzir a jornada ainda, mas a constatação é fantástica, o resultado é fantástico. Teve até um cidadão que ele disse que ia fazer uma experiência para mostrar que era errado acabar com a escala 6x1. Implantou numa unidade dele, 5x2. Foi tão positivo que ele implantou em todas as unidades do Brasil, porque ele se deu conta que a escala 6x1 gerava absenteísmo, gerava falta ao trabalho, gerava afastamento por doença. Ele ao fazer o teste, falou, poxa vida, eu estou perdendo dinheiro com isso, eu estou fazendo uma briga boba, né? Porque falaram para mim que é errado, que eu não sei o que tal, eu estou numa luta errada. E implantou em todas as unidades do Brasil. E assim tem movimentado muitas empresas, especialmente do comércio. E uma outra coisa que está acontecendo no comércio, Marcelo, as empresas que vão estudar melhor, em vez de ficar numa retórica até ideológica muitas vezes, estudar os casos e percebeu que ele pode explorar outras possibilidades de jornada. Então, tem muitas unidades do mercado, no comércio, adotando a jornada 12x36. 12x36 leva a uma situação onde dá uma média de horas por semana maior que 40. Dá 42 horas por semana em média. Vai proibir 12x36? Não. Negociação coletiva que estabelece o seguinte, vai ser 12x36, porém as 2 horas que se opcionaliza na semana, hora extra. E como é que fica essa questão das horas extras caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Mantém o que está hoje? Muda alguma coisa? Mantém o que está hoje. A CLT não está, ela está intacta sobre esse aspecto. Portanto, as eventualidades de 2 horas diárias que a CLT autoriza, a eventualidade de chamar o sábado para uma hora extra, isso está mantido, com os percentual estabelecido lá de adicional que as horas extras prevê. Então, não há absolutamente nenhuma proibição aqui de negociação coletiva. Aliás, eu sugiro sempre ao empresariado e aos lideranças trabalhadores que valorize o contrato coletivo de trabalho. É aqui que você pode trabalhar as especificidades. Aliás, tem 100 e tantas escala de jornada diferenciada. Teve um tempo na Volkswagen que teve uma necessidade, cresceu muita produção e os turnos não dava conta. Então, precisava preencher um espaço na madrugada que estava folga. Aí inventaram um tal de turno pé quebrado, que tinha um pelotão de pessoas que selecionado em toda a fábrica, quem topava fazer. Evidentemente, você trabalha período noturno, você tem adicional noturno. Isso se mantém, mesmo caso... Isso se manteria. Sim. A Volkswagen distinguisse por conta, enfim, evolução, mas teve um tempo que teve o tal do pé quebrado, que o pessoal era escalado para trabalhar de X hora a X hora. Todo dia, nos 5 dias da semana, para completar uma necessidade de produção. Ou seja, a negociação coletiva pode trazer muito benefício para as empresas se souber dialogar, conversar e compor. Compor é o sempre melhor caminho. Agora, é diferente do que muitos falam assim, o melhor caminho é a negociação, não pode ser imposição de lei. Veja, a negociação ficou aberta de 1988 até agora. E não, a quem quis negociar já negociou. Né? Já tem muitas empresas trabalhando com jornada de 40 horas semanais. Então, o espaço de negociação se deu. Tem algum momento, tem um segmento de cabeça empresarial que só cumpre quando tem lei. Ele briga para não mudar nada. Aliás... Quando você fala em mudança, perdão, ministro, quando se fala em mudança de direito trabalhista, isso envolve custo para as empresas, então sempre tem aí uma resistência. A própria mudança... É isso que eu ia comentar. Costuma representar um momento de tensão, né? Eu fico assim, perplexo muitas vezes com muitos argumentos. Porque quando foi acabar a escravidão no Brasil, dizia que a economia brasileira quebrava. Quando nasceu o CLT, quando nasceu o 13º, quando nasceu as férias, porque não tinha férias. Aliás, diziam assim, férias para trabalhador é ócio, ele vai se embebedar e atrapalhar em casa. Então, sempre tinha um argumento contra as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, se referiu à sua licença maternidade. Quando ela foi mãe, a licença maternidade era de 3 meses. Falou, se fosse 6 meses, eu teria tido mais oportunidade na amamentação, no cuidar das crianças dessa fase, que é muito importante para a saúde das crianças.
para a própria saúde mental dos pais, e ela não teve direito porque naquele período a licença maternidade era 3 meses. Quando passou para 6 meses, se você for recordar, buscar as manchetes de jornal, nós vamos observar que era o mesmo debate. Dar 6 meses de licença maternidade vai gerar desemprego para as mulheres. Os empresários vão demitir todas as mulheres, porque vai aumentar para 6 meses. O que aconteceu é o seguinte, isso foi em 2008. Ali nós tínhamos no mercado de trabalho, naquele momento, a ordem de 30%, não chegava a 40% da presença da mulher no mercado de trabalho. Hoje, está a ordem de 45% da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, não foi a licença maternidade que dobrou, que gerou desemprego, muito pelo contrário. O mercado de trabalho evoluiu, a mentalidade do empresariado evoluiu e a presença da mulher no mercado de trabalho evoluiu. Portanto, quando tem uma sanidade no debate, uma racionalidade no debate, uma coisa sem fla-flu, elas fluem normalmente. Empresas e trabalhadores sabem se entender perfeitamente. Esperamos que a aprovação da licença paternidade também tenha esse efeito positivo no mercado de trabalho. Agora, essa questão da flexibilização da jornada de trabalho e da importância da negociação que o senhor está colocando aqui para a composição dessas grades de horário a partir de uma redução que venha por uma proposta de emenda à Constituição, por uma emenda constitucional, caso aprovado. Nós tivemos também uma alteração na legislação trabalhista em 2017, que foi bastante criticada, ainda hoje é bastante criticada pelos sindicatos, né, pelos defensores da classe trabalhadora. Essa reforma que acabou com a Lei 13.467 de 2017, que trouxe, entre outros mecanismos, a jornada intermitente, uma ideia de que o negociado prevaleceria sobre o legislado. Nesse momento em que se discute a redução da jornada de trabalho, esses mecanismos da reforma trabalhista vêm favorecer a redução da jornada? Veja, a CLT tem tudo lá que precisa de flexibilidade da jornada, tem tudo lá, não precisa inventar mais nada. O intermitente é um problema que, assim, ele não pegou muito no mercado. Porque, você veja um empresário que é aquele debate do compromisso do trabalhador, o tal da vestir a camisa, o tal está comprometido com as metas, com a qualidade, com a produtividade. Aí você chama um trabalhador intermitente, qual é o compromisso que ele tem com essas metas? Não tem. Então, o intermitente é um equívoco da natureza. O intermitente é, assim, caso de uma excepcionalidade, você chamar, tal, mas não é. A fidelização de um trabalhador, ele não vai se dar por intermitente. Eu perguntei. Agora, o contrato coletivo, ele tem, se o negociado sobre os lados, sempre pôde, na verdade, sim, para melhorar a situação. Ninguém está proibido nunca de ter um contrato coletivo que estabeleça conquista ao trabalhador. Isso nunca foi proibido. Desde que teve a primeira lei trabalhista no mundo, isso nunca foi proibido. O que é vedado é você fazer um acordo coletivo que seja inferior à lei, porque a lógica da lei é uma garantia de direito mínimo. A partir daí você pode mais, o que você não pode é menos. O que se criou na reforma trabalhista de 2017 foi a aberração jurídica de autorizar que pode negociar, inclusive, tirada de direitos, diminuir direitos. É isso que está em desacordo com a norma jurídica global. Mas vamos lá, se ajustou, as coisas estão tocando, vamos tocar a vida. O que está acontecendo no mercado de trabalho, mais grave que isso hoje, é a tal da pejotização, que está debatendo no Supremo, que, aliás, eu cobrei hoje, mais uma vez, sim, o senhor falou sobre isso. O Congresso precisa entrar nesse debate. É responsabilidade do Congresso legislar. Não pode permitir que o Supremo fique legislando. Para essas pessoas pejotizadas, os plataformizados também, os trabalhadores de plataforma, teve agora a Convenção 193, da conferência, 114ª Conferência da OIT, o senhor estava lá participando ativamente, eu acompanhei também de perto. Como é que ficam essas pessoas dentro dessa nova realidade, caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Isso mexe também um pouco com a vida desses profissionais, em termos de custo de hora de trabalho, porque a gente tem uma situação nessa eventual redução da jornada, em que a hora trabalhada, ela tem um pequeno aumento de custo. O senhor tem falado sobre isso em algumas entrevistas também. O que muda para essas pessoas e como trabalhar
o fantasma que tem sido colocado também de que a redução da jornada de trabalho vai gerar inflação? Olha, é uma bobagem. O que eu falei em relação aos outros períodos históricos, redução 88, quando dizia de 48 para 44 horas semanais. Esses eram os mesmos argumentos. E nós, portanto, a história testemunha que nada disso aconteceu. O que aconteceu foi ao contrário. Foi melhorar o ambiente de trabalho, foi melhorar as condições de trabalho, foi melhorar a condição das pessoas. É isso que está no histórico, no Brasil e no mundo. Todo lugar que passou por um processo como esse, melhorou a situação. Muito bem. Agora, a economia está totalmente preparada e está, inclusive, eu diria, precificada essa redução. Porque em 2010, o Congresso Nacional topou fazer uma redução gradativa de 1 hora por semana para 40 horas semanais. As centrais, não foi todas, mas teve uma das centrais que acabou, não, de jeito nenhum, tem que ser tudo de uma vez, é tudo ou nada, e acabou ficando sem nada. Então, na verdade, ele já estava planejado a possibilidade de reduzir para 40 horas semanais em 2014. Sim. Então, ela está precificada. Nós estamos atrasados em devolver aos trabalhadores esse tempo que eles ganharam de produtividade, ajudaram as empresas a ganhar de produtividade nesse período todo. Porque o desafio, qualquer empresa buscar lá em 2010, quantos trabalhadores tinha, qual a produção que tinha e puxar para hoje, ver se tem o mesmo número de trabalhadores com a mesma produção. Então, com menos trabalhadores e produzindo muito mais. A economia cresceu, a economia é outra, graças a Deus, e vai continuar crescendo. Esse é o processo. Então, tem muitas inverdades nesse processo quando falo do tamanho do impacto. Tem impacto? Claro que tem impacto. Nós buscamos pela informação que as empresas prestam no e-social. E aí, puxamos e fomos tirando a média disso. Ele varia de 1,6%, menor impacto, para 10,5%, maior impacto. Ele tem variações, evidentemente, mas vai de 1,6% a 10,5%. Para melhorar a condição dos trabalhadores, para diminuir as faltas, para diminuir a ausência por afastamento por doença. Seguramente, isso é melhor para a sociedade brasileira, é melhor para o Brasil, é melhor para as empresas, é melhor para as pessoas. Voltando na questão da pejotização que o senhor falou, que é uma questão bastante discutida hoje nas relações de trabalho em nosso país. Há também um temor, alguns pesquisadores falam que essa redução da jornada de trabalho pode gerar informalidade. Seria, principalmente as micro e pequenas empresas buscariam recompor uma eventual falta com um trabalhador que vá trabalhar ali por um dia dentro dessa proposta do trabalho intermitente, e daí faria isso sem um registro. O senhor acredita que pode haver um aumento de informalidade ou o senhor acredita que seria o contrário? O que acontece nesse sentido? Olha, nós tivemos a informalidade do Brasil é sempre muito grande, mas nós tivemos já mais de 50% de informais versus formalidade. Quando a economia cresce e ela se fortalece, ela tende a melhorar a formalização, especialmente quando tem governo que favorece a fiscalização, que faz concurso para ter novos auditores, para poder olhar e monitorar as empresas para cumprir a legislação. Isso vem melhorando e crescendo a formalização. Hoje nós estamos com a informalidade que já chegou a mais de 50%, hoje está a ordem de 38%. É muito ainda, mas é muito menor. Então, eu não tenho nenhum temor, absolutamente nenhum, de que vai aumentar a informalidade. O que nós estamos fazendo é aumentar a formalidade ano a ano, num processo muito importante. Até o debate do Bolsa Família, que muitas vezes as pessoas puxam, o Bolsa Família atrapalha que as pessoas assinem a carteira profissional. Não é verdade. Ô Marcelo, a gente monitora lá pelo CAGED. Quase na casa dos 80% que preenche as vagas geradas no mercado de trabalho brasileiro são jovens abaixo de 24 anos de idade e do CAD único, ou está no CAD único ou está no Bolsa Família, a família. Num processo importante de uma política de suporte para que as pessoas não passem necessidade. Mas as famílias não querem
ficar eternamente no Bolsa Família. Ela busca ascensão. Ela deseja que, a partir do seu esforço, do seu trabalho, ela possa sustentar a sua família. É isso que está acontecendo no Brasil. Muita gente fala sem conhecimento do dado da realidade. Então, a gente está aberto para levar, mostrar os dados, apresentar um debate técnico, sem paixão ideológica. O que nós estamos aqui chamando a atenção do empresariado brasileiro é que será bom para as empresas, será bom para a economia brasileira você melhorar esse ambiente. Se um ambiente está gerando afastamento por doença, se um ambiente está gerando falta no trabalho, algo está errado. Nós precisamos que os trabalhadores estejam ali respondendo à sua responsabilidade com a jornada contratada, mas para isso ele tem que ter condições, para isso ele tem que ter cuidado, ele tem que se sentir bem, a saúde tem que estar perfeita para ele poder dar o melhor resultado para a economia brasileira. Senhor ministro, no começo da entrevista eu falei que a escala 6x1, nós estamos falando de direito do trabalho, isso é assunto de cidadania. E para o ministro Luiz Marinho, o que é cidadania? É o que nós estamos falando. Primeiro, respeitar as instituições democráticas, valorizar as instituições democráticas, valorizar a tua participação efetiva nos rumos do país. O rumo do país é quando você elege o teu vereador, o teu prefeito, o teu governador, o teu deputado, o teu presidente. Você não elege um senador e um deputado e dali 3 meses esqueceu quem foi. Você tem que participar, observar o seu compromisso, se ele está votando de acordo com o interesse da economia brasileira, com o interesse que ele defendeu quando foi pedir o seu voto. Isso é cidadania. E, acima de tudo, respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos. É isso que é cidadania. Bom, senhor ministro, mais uma vez agradeço sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Sempre à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Muito bem. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Segunda-feira, 17 de agosto. Uma exposição no Museu Nacional da República lança luz sobre a construção de Brasília. A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo é homenageada no Senado. Projetos de interesse do governo avançam na casa. E mais, começa hoje o programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Continue com a gente, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo federal. O fim da escala 6x1, a chamada PEC da Segurança e o marco legal dos minerais críticos já foram aprovados pela Câmara dos Deputados. Em nota à imprensa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: hoje é um dia histórico para o Amapá e para o Brasil. Um dia que confirma aquilo em que sempre acreditamos. O Amapá é gigante e tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Acabei de ser informado pela presidente da Petrobras, Magna Chambriard, de que a companhia identificou a presença de petróleo em águas profundas da margem equatorial. Estávamos certos. Foram anos de luta para chegar até aqui. Lutamos pelo direito de pesquisar a margem equatorial e conhecer as nossas riquezas. Lutamos para que, sendo possível a exploração, essa riqueza seja transformada em emprego, renda, oportunidades e qualidade de vida para o povo amapaense e contribua para o desenvolvimento do Brasil. Esse resultado também mostra a excelência da nossa Petrobras. Meu reconhecimento a todos os técnicos e profissionais da companhia que conduzem esse trabalho com competência, segurança e respeito ao meio ambiente e às pessoas. Esse é o Amapá gigante que a gente quer. Protagonista de um Brasil que cresce com desenvolvimento, preservação e oportunidades para a nossa população. Viva a nossa gente! Viva o Amapá gigante! Viva o Brasil! Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. O governo brasileiro comunicou aos Estados Unidos o uso da lei da reciprocidade contra as tarifas consideradas injustificadas e arbitrárias. O presidente da Comissão de Relações Exteriores avalia que a adoção da lei da reciprocidade pelo Brasil pode fazer os Estados Unidos reverem o tarifaço. Aprovada pelo Senado e sancionada em abril do ano passado por ocasião dos primeiros tarifaços de Donald Trump, a legislação permite ao Brasil adotar medidas retaliatórias. A lei da reciprocidade prevê diversas etapas antes da adoção das chamadas contramedidas, a exemplo da cobrança ou aumento de tarifas para produtos norte-americanos. O primeiro passo já foi dado. O Itamaraty comunicou a decisão do Brasil à Casa Branca. Cabe agora ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços identificar os setores que poderão ser afetados com um eventual tarifaço contra os Estados Unidos. E ao Ministério da Fazenda avaliar se essas medidas vão provocar impactos na economia brasileira, a exemplo do aumento da inflação. Deve haver aí um balanço entre o que
atinge mais os interesses econômicos americanos versus o que atinge menos os interesses econômicos brasileiros. Por exemplo, inflação. Se a gente simplesmente sobretaxa os produtos que são importados pelos Estados Unidos, a gente pode causar inflação aqui na economia brasileira. Então, esse balanço de proporcionalidade ele vai ser estudado dentro do governo, junto aos órgãos especializados do Ministério da Fazenda e junto também ao setor privado, principalmente setores econômicos afetados pelas medidas americanas. Por meio de nota, o presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que o Brasil deve se valer dos instrumentos legítimos criados pelo Congresso Nacional para proteger os interesses do país. Para o senador Nelsinho Trade, a decisão do Brasil não significa a adoção automática de contramedidas ao citar as negociações diplomáticas. Ele considera importante que esse espaço seja utilizado para buscar uma solução negociada. O consultor também acredita que a lei da reciprocidade poderá fazer o governo norte-americano a negociar. E lembrou que o Brasil poderá colocar sobre a mesa pautas essenciais para os Estados Unidos, como direitos autorais que afetam as Big Techs e patentes de medicamentos. O sucesso dessa lei não deve ser medido necessariamente pela utilização efetiva dos mecanismos de contramedida. Às vezes, a mera instauração do procedimento já pode trazer de volta o governo americano a negociar. A ideia geral é a gente voltar para o estado de situação antes do tarifaço em abril de 2025. Então, se com a ameaça das medidas, a possibilidade de adoção das contramedidas aqui pelo governo brasileiro, o governo já consiga ser bem sucedido em retomar a negociação, o diálogo com o governo dos Estados Unidos, para suspender ou mitigar as medidas adotadas por eles, a gente já considera que a lei vai ter um sucesso. Os 69 anos da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo foram comemorados na última sexta-feira em uma sessão no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância do jornalismo especializado na área. A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abrajet, é uma entidade dedicada a promover o desenvolvimento do turismo nacional ecológico, histórico, cultural e de negócios. Fundada em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, a Abrajet é pioneira na organização do setor de comunicação voltado ao turismo no Brasil. Para comemorar os 69 anos da associação, o Senado realizou uma sessão especial. O turismo começa muito antes do embarque. A informação produz o primeiro encontro entre o viajante e o lugar visitado. É justamente a combinação entre promoção e responsabilidade caracterizada a contribuição histórica da Abrajet. Em um tempo marcado pela velocidade da informação, pela força das redes sociais e também pelos desafios impostos pela desinformação, valorizar o jornalismo profissional responsável e comprometido com a verdade é também valorizar a democracia e o direito de cada cidadão de formar suas convicções a partir de informações confiáveis. Os convidados que participaram da sessão destacaram que, mesmo com os desafios enfrentados pela categoria, os jornalistas de turismo desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do setor no Brasil. E o papel da Abrajet aqui em poder levar esses números, poder levar a parte boa que tem no nosso Brasil, porque São Paulo é uma locomotiva. Nós movimentamos lá mais de 60% da riqueza do nosso país. Então é extremamente importante que esses números sejam divulgados pelos jornalistas de turismo. Nosso maior desafio hoje é nos adaptarmos à concorrência no mundo online, que disputa cada vez mais visibilidade. O jornalista sempre foi reconhecido como criador de conteúdo, influenciador e referência na divulgação da notícia com credibilidade. A força da Abrajet está, sobretudo, nas campanhas que abraça na defesa do turismo nacional. Foi assim na questão da aviação, foi assim na questão da Varig, foi assim em momentos que nós lutamos pelo reconhecimento do turismólogo, pelo papel fundamental que o agente de viagem tem como intermediador. Confira agora a agenda desta segunda e os destaques da semana.
Logo mais às 11 da manhã está prevista a instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1366, com a eleição do presidente e vice. A MP prevê linhas de crédito e financiamento para motociclistas profissionais de aplicativos e entregas. Ela também altera regras de fundos garantidores do Pronamp e do Fundo de Infraestrutura Social. Também às 11, a edição 2026 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros será aberta oficialmente no plenário do Senado. A sessão será destinada à posse dos jovens senadores e senadoras e à eleição da mesa do Jovem Senador 2026. E nesta terça-feira, às 2 da tarde, a Comissão de Educação deve se reunir em audiência pública. Será a terceira do ciclo de debates para avaliar o programa Escola em Tempo Integral. Já às 2h30 da tarde desta terça está prevista a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir o projeto que proíbe a adoção de sistema de cotas em processos seletivos de programas de residência médica. E a edição 2026 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora deve se encerrar com a sessão prevista para o plenário do Senado para exame e votação dos projetos apresentados pelos jovens parlamentares. O presidente do Senado encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo federal. O fim da escala 6x1, a chamada PEC da Segurança e o marco legal dos minerais críticos já foram aprovados pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, determinou nesta sexta-feira o encaminhamento de 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo para a análise das comissões aqui do Senado. São elas 2 propostas de emenda à Constituição, o fim da escala de trabalho 6x1 e a PEC que reorganiza o sistema de segurança pública, além do projeto sobre a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, as terras raras. Segundo Davi, as matérias seguirão o ritmo regimental da Casa, com análise e aprofundamento pelas comissões competentes. As 3 propostas já passaram pela Câmara dos Deputados. A proposta que determina o fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovada pela Câmara em maio. Prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 dias de descanso, sem redução de salários. A mudança deve ser gradual, para 42 horas, depois de 60 dias da promulgação e 40 horas após 14 meses. E leis específicas para algumas carreiras. Para ser aprovada aqui no Senado, uma proposta de emenda à Constituição primeiro precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada lá, a PEC segue para o plenário, onde passa por 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e 3 sessões antes da votação em segundo turno. Deve ter, em cada um dos turnos, o voto favorável de 3/5 da Casa, ou seja, 49 senadores. O próximo período de esforço concentrado para votações aqui no Senado será na primeira semana de setembro. Até o dia 4 de outubro, o Museu Nacional da República exibe a mostra Utopias em Construção, Brasília nas Dobras do Tempo. Uma exposição interativa e gratuita para ser visitada com olhos atentos e corações abertos por gente de todas as idades. Hoje, de cada 10 brasileiros vivos, 9 nasceram depois de 21 de abril de 1960, data em que Brasília se tornou a nova capital do país. Uma das consequências desse fato é que milhões dessas pessoas não acompanharam o desenrolar da história, do sonho dos pioneiros à construção em tempo recorde de uma cidade que despertou os olhares do mundo e que conquistou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Uma metrópole dinâmica que permanece em constante evolução. Inaugurado em 15 de dezembro de 2006, data do aniversário de 99 anos de Oscar Niemeyer, autor do projeto, o Museu Nacional da República agora abriga a exposição Utopias em Construção, Brasília nas Dobras do Tempo.
O engenheiro e arquiteto holandês Ewald van Schaik construiu maquetes de projetos de Oscar Niemeyer que nunca foram realizados e que ocupariam espaços ao lado do eixo monumental. Normalmente são maquetes da apresentação de um projeto pronto, né, no final, com todo definido. Aqui o processo foi um pouco diferente, porque a gente recebeu só esboços, croquis à mão do próprio Niemeyer, né, fornecido pelo Arquivo do Distrito Federal. E aí a gente teve que, primeiro, ver qual era a escala, qual era o tamanho do projeto, porque não tinha cotas e medidas nos croquis. Elaborada a partir unicamente do traço de Niemeyer, a maquete representa um obelisco de cerca de 100 metros de altura, no centro da Praça da Soberania, no espaço entre a rodoviária e o Congresso Nacional. Já a Praça do Povo ficaria um pouco mais acima, no meio do eixo monumental. Niemeyer também desenhou um museu da imagem e do som e ainda deixou no papel uma sugestão para os aeroportos de cidades do interior do país. Aqui, o modelo antigo dos aviões contrasta com a visão futurista do criador. A gente ficou satisfeito com a nossa contribuição nas maquetes, mas fiquei mais satisfeito ainda ver esta exposição, porque acho muito interessante, especialmente para ouvir uma estatística que não sabia, que 90% dos brasileiros nasceram depois da inauguração da Brasília. Portanto, muitas pessoas não têm isso na memória. Portanto, acho muito legal mostrar isso aqui, como esse sonho foi materializado, digamos. A mostra Brasília nas Dobras do Tempo exigiu um minucioso trabalho de pesquisa na seleção e escolha das mais de 500 peças em exibição. São esboços, desenhos, textos, pinturas, obras de arte e painéis representativos. Uma experiência significativa sobre a história de Brasília, sobre um olhar diferente que ajuda a trazer também a contemporaneidade através das obras de arte e que tornam essa exposição diferente, assim, porque a gente conta a história de Brasília, a gente traz elementos importantes, principalmente a partir da perspectiva de 3 pessoas fundamentais para a construção de Brasília, que é Atos Bulcão, que é Oscar Niemeyer e que é Lúcio Costa, e cada um contribuiu e fez Brasília ser o que é hoje. Uma cidade muito jovem, né? Está com 66 anos, né? Há uma história anterior, mas é uma história anterior que o que é conhecido, né? Também é bastante recente, a partir do século XIX, basicamente, né? O que a gente fez foi mergulhar no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, trabalhar junto com eles, com os pesquisadores de lá, e aí estabelecer essa conversa entre a manifestação artística e cultural, de maneira geral, e a história que está sendo contada pelos documentos. O que seria importante é que essas coisas escolhidas não fossem documentos muito extensos, não fossem coisas que a pessoa não pudesse ter um reconhecimento mais imediato, porque a exposição normalmente é uma experiência visual, é diferente do livro, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei.
O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele
uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor, assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular.
Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que a polícia brasileira mata, não tem tribunal no mundo que mate. Então, o brasileiro que pede, que quer pena de morte, ele não sabe o que está acontecendo. Porque a polícia mata aqui com uma celeridade que nenhum tribunal no mundo tem, e numa quantidade que nenhum tribunal no mundo tem. Nós temos uma polícia que mais promove violência, também gera um sentimento maior de violência, né? Um ciclo de violência. Aquilo que a gente chama de direitos humanos, né? É uma conquista de reconhecer que eu, você, todo mundo vale alguma coisa, e não é pouco. Né? Isso que é direitos humanos. Não é isso que se diz na fala corrente que é proteção de bandido. É dizer que aquele que a gente chama de bandido é um ser humano, e por ser humano, vale. – 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Estamos de volta, são 9h04 e você passa a acompanhar agora a cerimônia do programa Jovem Senador e Jovem Senadora.
o aluno ou a aluna acompanhada do professor, né, eles vão subir a rampa do Congresso Nacional com a bandeira do Estado que ele representa. A gente vê aí a primeira aluna acompanhada da professora, é representante da Bahia, é a Lara Rios Gomes. Ela tem 17 anos e representa o estado da Bahia. A Lara é da escola da cidade de Pintadas. Agora está subindo aí a Maria Laura Soares e Silva, que é a representante do Rio de Janeiro. Ela é da cidade de Areal, do Colégio Estadual Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro. A professora dela é Adriana Andréia. Bom, já a terceira representante é a do Maranhão, é a Ana Brícia Oliveira Soares. Ela é da cidade de Passagem Franca, está aí com a professora, subindo a rampa, o programa Jovem Senador. Ele proporciona aos estudantes, né, essa vivência do Congresso Nacional. Durante uma semana, esses alunos eles participam de sessões plenárias, eles têm a vivência também de comissões. Bom, agora a outra representante no alto da rampa, né, o senador Paulo Paim, que está recebendo os estudantes. Bom, só para a gente lembrar que algumas propostas feitas por esses estudantes do programa Jovem Senador, elas vão para a Comissão de Direitos Humanos, que o senador Paulo Paim era o presidente dessa comissão, e algumas propostas viram propostas legislativas, algumas, inclusive, já viraram lei. Bom, a gente vê aí a representante do Maranhão, é a Ana Brícia Oliveira Soares. Ela é da cidade de Passagem Franca. A professora dela, que está cumprimentando aí o senador Paulo Paim, a Ana Clarice. É uma experiência importante, né, para esses alunos. São alunos do ensino médio, das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, que vem passar essa semana. Agora a gente vê aí a representante do Pará, a aluna é a Yolanda Paiva Favacho Ribeiro. Ela é de Belém, ela tem 16 anos e é da Escola Estadual Magalhães Barata. A professora é a Ana Brígida Rabelo. A representante, a gente está vendo aí, a representante de Pernambuco é a Ana Clara Macedo Santos. Ela tem 18 anos, é da cidade de Verdejante. É uma cidade de 9 mil habitantes e ela é de uma escola que é referência em ensino médio, a escola Anísio Veras. Está aí cumprimentando o senador Paulo Paim. E vem com o professor dela, é o José Roberto da Silva, que está acompanhando aí a Ana Clara. Agora a gente vê a representante de São Paulo, é a Isabela Lúcio Santana, ela tem 15 anos, é da cidade de Pedrinhas Paulista, e é da escola Professor Dr. Antônio de Benedictis. Está aí cumprimentando, ela vem acompanhada também da professora. A professora dela é a Daniele Mendes Paulino. Agora já está subindo ali o representante, né, de Minas Gerais, é o Gustavo de Souza Ferreira, ele tem 16 anos e é da cidade de Rio Pardo de Minas. Também vem acompanhado da professora,
Ele é da Escola Estadual do Povoado de Nova Aurora. A professora dele é a Marinalva Gonçalves Dias. Bom, agora é a representante de Goiás, é a Maria Isabela Barbosa Paiva. Ela tem 16 anos, é da cidade de São Luís do Norte e é do Colégio Estadual em período integral Meira Matos. Cumprimentando aí o senador Paulo Paim, acompanhado da professora. A professora dela é a Roberta Alves de Souza. Bom, agora já está chegando ali a representante do Mato Grosso, que é a Maria Eduarda Santos de Arruda. A Maria Eduarda tem 17 anos, ela é de Tangará da Serra, uma cidade com 106 mil habitantes, e é da Escola Estadual 29 de Novembro, acompanhada aí do professor. Cumprimentando o senador Paulo Paim e os coordenadores do programa. Já está subindo ali a representante do Rio Grande do Sul, é a Lara Schukel. Ela tem 17 anos, é da cidade de São Nicolau, uma cidade com 5 mil, pouco mais de 5 mil habitantes, e é da Escola Estadual Maria Segiaro Hoffmann. A professora dela é a Lisete Barcelos da Silva. Bom, os alunos são escolhidos, né, um por unidade da federação em um processo seletivo de exame de redações sobre um mesmo tema. E o tema deste ano foi Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. A gente vê aí a representante do Ceará, que é a Marília de Carvalho Coelho, ela tem 16 anos, é da cidade de Sobral. A professora dela é a Sinara Souza Fernandes. Ela é da escola bilíngue Professor Arruda. Agora, a representante da Paraíba é a Maria Graziele de Souza Félix. Ela tem 17 anos, é de João Pessoa, estuda no Centro Estadual Experimental de Ensino, Aprendizagem SESC Centenário, acompanhada da professora. A professora dela é a Meirilane Lopes da Silva. A gente já vê aí a representante do Espírito Santo. Lívia Disperati Bravin. Ela é de Marechal Floriano e da escola Emílio Rulli. Escola Emílio Oscar Rulli. Bom, a professora dela é a Caroline. Bom, subindo aí agora, a representante do Piauí é a Cauane Maria Cabral da Silva, ela tem 17 anos, é de Teresina e é do Centro Escolar Didácio Silva. Está acompanhada aí do professor Josué Abreu Costa. A gente vê aí agora a representante do Rio Grande do Norte, a Rita de Cássia Medeiros da Silva. Ela tem 18 anos, é da cidade de Florânia, é uma cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes e estuda na Escola Estadual Teônia Amaral. A professora é a Judileide Azevedo.
Agora a gente vai, a representante de Santa Catarina, que é a Tavine Pietra de Almeida Lara, ela tem 17 anos, é da cidade de Ceará, que tem 18.600 habitantes e estuda na Escola Educação Básica Raimundo Correia. A professora dela é a Fátima Calmo. Agora, subindo aí, a representante de Alagoas é a Maria Clara da Silva Oliveira. Ela tem 18 anos, é de Arapiraca e estuda na Escola Estadual Manuel André. A professora dela é a Edjane Barbosa dos Santos. Vamos ver agora, subindo aí, a representante de Sergipe, que é a Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo. A Nayane tem 18 anos, ela é de Umbaúba, é uma cidade com 23.900 habitantes, né? Ela é do centro, estuda no Centro de Excelência de Educação, professor Ulisses Guimarães. O professor que acompanha a Nayane é o professor Nelson Machado. Subindo aí, a representante do Amazonas é a Giovana Pantoja Gama. Ela tem 17 anos, ela é da cidade de Parintins, que tem 96 mil habitantes, estuda na Escola Estadual Senador João Bosco. A professora que acompanha é a Poliane Pimentel dos Anjos. Agora, o Paraná. Wagner, é a Isadora Fagundes dos Passos, né, de 15 anos, ela representa o estado. Ela é da cidade de Siqueira Campos, que tem 22.800 habitantes. Estuda no Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Salcedo. A professora dela, a professora que a acompanha, é a Marisa Simões. A gente vê agora a representante do Acre, é a Yasmin da Silva Freitas. A Yasmin tem 18 anos, ela é de Cruzeiro do Sul, cidade com 99 mil habitantes, estuda no Colégio Militar Dom Pedro II. A professora que acompanha a Yasmin é a professora Francisca da Silva. Está subindo aí agora a representante do Mato Grosso do Sul, é a Lorena Valério Gomes. Ela tem 17 anos, é de Campo Grande e estuda na Escola Estadual Professor Severino de Queiroz. A professora que está acompanhando a Lorena é a Edivânia Rodrigues. Vamos ver agora a representante de Rondônia, o representante de Rondônia, né, que é o Maicon Monteiro da Silva. O Maicon tem 17 anos, é da cidade de Cacoal, que tem 86 mil habitantes, e é da Escola Municipal Josino Brito. O professor dele é o Iuacauã Leite. Agora, o Tocantins. Está subindo ali a representante de Tocantins, que é a Stephanie Oliveira Lopes. A Stephanie tem 17 anos, ela é da cidade de Almas, que tem 6.400 habitantes, e estuda no Colégio Estadual Dr. Abner Araújo Passini. A professora que acompanha ela é a Maria Catiúcia Santos. Bom, o representante de Roraima, que está subindo aí, é o Juan José Ramírez Guevara. Ele tem 18 anos, é da cidade de Boa Vista e estuda na Escola Estadual Militarizado Senador Hélio da Costa Campos. A professora que acompanha o Juan é a Tânia Maria Barbosa. Gente, eles estão aí cumprimentando o senador Paulo Paim e já está subindo a rampa ali a representante do Amapá. A
a gente vê ali a representante do Amapá, que é a Andy Wayne Vilhena da Silva. Ela tem 17 anos, é da cidade de Macapá e estuda na Escola Estadual em Tempo Integral São Joaquim do Pacuí. A professora que está acompanhando a Andy é a professora Silvia Maria de Magalhães. E essa subida da rampa encerra agora com o representante do Distrito Federal, que é o Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes. O Caleb tem 17 anos, ele é de Taguatinga e estuda no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte. O Caleb está acompanhado da professora Érica Lima. Eles estão cumprimentando ali no alto da rampa. Esse foi o último representante que subiu a rampa. Bom, lembrando que o processo, né, do programa Jovem Senador, ele começa nas escolas. Os alunos, eles são incentivados e orientados a escrever uma redação sobre o tema. Daí, uma redação é escolhida para representar aquela escola na etapa estadual. Depois, essa redação, né, esse aluno é selecionada a melhor redação de todas as escolas estaduais. No Senado, uma outra equipe seleciona as 3 melhores redações de todas as 27 redações selecionadas. Essa semana de vivência, ela vai até sexta-feira. Então, de hoje até sexta-feira, esses meninos vão circular aqui pelo Senado. Eles poderão, quando serão votados os projetos, eles vão participar de debates, vão participar de sessões plenárias e poderão, inclusive, apresentar projetos. Esses projetos apresentados pelos jovens senadores entram como projetos de lei e seguem, então, a tramitação, né, aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesse momento vai ter uma solenidade de abertura ali no Salão Negro do Congresso. Nesse momento, eles estão aí aguardando a abertura oficial do programa. Como a gente já disse, lembrando que esses alunos de escolas do ensino médio de todo o país, eles participam de toda uma semana de vivência legislativa. Durante esse período, eles vão conhecer de perto, né, o funcionamento do Poder Legislativo, onde eles poderão, inclusive, apresentar propostas que poderão virar projetos de lei. Essas propostas começam a tramitar, são sugestões legislativas que começam a tramitar pela Comissão de Direitos Humanos. Nessa edição de 2026 do concurso de redação, o programa Jovem Senador teve uma participação recorde. Foram 239.449 redações. Quer dizer, entre essas mais de 200 mil redações de estudantes de todo o país que participaram dessa seleção. São estudantes de 5.361 escolas de ensino médio de todo o país. Pedimos a gentileza de manterem os telefones celulares no modo silencioso. Esse programa ele é voltado exclusivamente, né, para alunos de redes públicas. O programa já se consolidou aí como o maior concurso de redação escolar do Brasil.
e já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes ao longo das suas 14 edições. Cumprimentamos todos os estudantes vencedores e suas professoras e seus professores orientadores, os secretários de educação e seus representantes, os coordenadores estaduais do programa Jovem Senador, os diretores de escolas, familiares que aqui estão presentes. Para agradecer o apoio de todas as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal, cuja parceria é fundamental para o sucesso do programa Jovem Senador. Compõe o dispositivo desta cerimônia o senhor presidente do Conselho Jovem Senador, o senador Paulo Paim, a senhora diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Glaucilene Lara, representando o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, a senhora secretária da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, o senhor consultor-geral legislativo do Senado Federal, Paulo Dantas, e a senhora secretária-geral da Mesa Adjunta do Senado Federal, Sabrina Silva Nascimento. Convidamos para o seu pronunciamento a senhora secretária-geral da Mesa Adjunta do Senado Federal, Sabrina Silva Nascimento. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentar nossos amigos. Primeiro, em nome do senador Paulo Paim, cumprimentar todos os senadores que participam desse projeto, cumprimentar a secretária Raquel Teixeira, cumprimentar nosso amigo Paulo Dantas, consultor-geral do Senado, e nossa amiga Glauciene, secretária nossa de comunicação. E bom dia a todos os jovens senadores, professores, diretores, todos que estão aqui hoje presentes, participando desse projeto. É uma grande alegria receber vocês aqui no Senado Federal. Em nome do secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar, quero dar as boas-vindas a cada um dos 27 jovens representando os seus estados. Vocês chegam a Brasília trazendo muito mais do que o resultado de uma redação. Vocês trazem as ideias, os sonhos e as expectativas de milhares de outros jovens que participaram desse processo. E este ano isso ganha um significado ainda maior. Tivemos uma participação recorde de estudantes, mostrando o quanto a juventude brasileira quer ser ouvida e quer participar da construção do nosso país. E quero destacar também a presença e o protagonismo das meninas, das jovens mulheres que participaram desta edição. A participação feminina é fundamental para que nossa democracia seja cada vez mais plural, representativa e diversa. Ocupem esse espaço, meninas. Ele também é nosso. O tema da redação desse ano foi especialmente importante também. Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. E acho que não poderia haver tema mais atual para uma geração que cresce, conectada, que conversa, aprende, se informa e também participa da vida pública por meio da rede social. Construir um debate saudável é um desafio que começa justamente pela capacidade de ouvir. É saber que podemos pensar diferente, discordar, questionar e defender nossas ideias sem deixar de respeitar quem está ao nosso lado. E é justamente isso que vocês terão a oportunidade de viver essa semana aqui no Senado. O programa Jovem Senador é uma oportunidade única de vocês conhecerem por dentro como funciona o poder legislativo brasileiro. Durante essa semana, vocês vão poder entender melhor como as decisões que passam pelo Congresso são construídas, como acontece o debate diferente entre as ideias e principalmente como a participação de cada cidadão é importante para a nossa democracia. E é justamente aqui que entra a Secretaria-Geral da Mesa, órgão que eu represento aqui hoje. A SGM, ela está diretamente ligada ao funcionamento do Legislativo, do Senado. É onde acompanhamos o processo legislativo, organizamos as sessões, as deliberações do plenário, cuidamos dos procedimentos relacionados às matérias que tramitam na Casa e damos suporte para que o trabalho dos senadores aconteça de acordo com a Constituição e o regimento interno da Casa. Durante essa semana, vocês terão a oportunidade de experimentar um pouquinho isso na prática. Vocês vão ocupar espaços, discutir ideias, apresentar proposta, participar das sessões, perceber que fazer política não é apenas ocupar um cargo público. Fazer política é ouvir, dialogar, argumentar, respeitar posições diferentes e buscar soluções para aquilo que interessa à nossa sociedade.
E talvez essa seja uma das maiores contribuições do projeto. Mostrar que a democracia não é algo distante que acontece apenas aqui dentro do Congresso. Ela começa também nas escolas, nas comunidades, nas redes sociais e nas conversas que vocês têm todos os dias. Por isso, o tema da redação não determina com a entrega do texto. De certa forma, ele continua aqui nessa semana. Porque essa semana será também uma oportunidade de colocar em prática aquilo que vocês escreveram. Como construir um debate saudável, como conviver com a diferença e como transformar ideia em propostas. Então, aproveitem muito esta semana. Perguntem, participem, discordem, quando acharem necessário, escutem opiniões diferentes das suas, conheçam pessoas de outros estados, façam amizades e, principalmente, não tenham medo de ocupar esse espaço. O Senado também é de vocês. Vocês foram escolhidos entre milhares de estudantes e agora têm a oportunidade de transformar essa experiência em conhecimento, em novas ideias e, quem sabe, em propostas que possam contribuir para o nosso país. Desejo a todos uma excelente semana, uma experiência muito rica e, é claro, muita sorte nessa jornada de vocês como jovens senadores. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Essa casa está aberta para vocês sempre. Muito obrigada e aproveitem a experiência. Com a palavra, neste momento, o consultor geral legislativo do Senado Federal, o senhor Paulo Dantas. Bom dia a todos, a todas. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os senadores na pessoa do nosso senador Paulo Paim, que é mais do que o padrinho aqui desse projeto. Cumprimentar a secretária Raquel, visitando aqui mais uma vez o Senado, e as minhas colegas Glauciene e Sabrina. Tá? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as jovens senadoras e jovens senadores que estão sendo diplomados na data de hoje. Tá? É uma grande conquista, não é fácil chegar até aqui. A competição, como a Sabrina bem falou, está cada vez mais acirrada. Então, as redações estão cada vez melhores. Eu conversei com alguns colegas da Consultoria Legislativa que corrigiram as redações, participaram da correção das redações, e, de fato, o nível está muito, muito alto. Então, vocês realmente são merecedores de estarem aqui. Tá? Nós, da Consultoria Legislativa do Senado, vemos o programa Jovem Senador e Jovem Senadora com muito carinho. Desde o início do projeto, nós temos participado e colaborado com outros órgãos do Senado para que a iniciativa cresça e alcance mais estudantes a cada edição. Nós que trabalhamos no Poder Legislativo, sabemos que a política pode parecer algo distante da realidade do povo. É claro que o fato de vivermos num país tão populoso, tão grande, tão diverso, contribui para isso. Mas não é verdade. Acho que isso é um mito que todos nós, cidadãos brasileiros, devemos superar. Democracia não se resume ao dia das eleições. Ela se constrói todos os dias, quando participamos, escutamos e debatemos os rumos do país. Aprendi nesses anos aqui do Senado que a política é, sobretudo, um diálogo constante. É uma conversa em que cada um aprende que saber escutar o outro é tão ou mais importante do que falar. Esse diálogo, como a geração de vocês sabe muito bem, migrou para o ambiente da internet e das redes sociais. Então, o tema desse ano, a democracia nas redes sociais, não era estranho para vocês. Não digo, obviamente, que era uma proposta de tema muito fácil. O assunto é complexo e tem sido pensado por muita gente no Brasil e no mundo. Então, mas o tema foi muito bem explorado por vocês, com argumentos sólidos, citações e exemplos muito pertinentes. E vocês compreenderam com bastante profundidade o quanto a internet e as redes sociais podem fortalecer a democracia, mas também enfraquecê-la. Depende de como vai ser utilizada. Nesse contexto, é muito gratificante, para mim, para todos nós aqui do Senado, ver que o programa desperta cada vez mais interesse. Em 2026, foi uma participação recorde, quase 240 mil redações. Muito mais do que as quase 170 mil do ano passado. Mais de 5 mil escolas públicas de ensino médio de todo o país. Como bem a Sabrina já destacou, participação feminina também foi um destaque. 23 dos 27 redações escolhidas foram de meninas. E outra coisa interessante também é a participação do interior do país, que é a maior parte do nosso país, está no interior. E apenas 5 dos 27 selecionados vêm de capitais. Outro motivo de alegria também, para nós, é verificar que algumas universidades brasileiras estão utilizando o programa Jovem Senador como critério de seleção.
É o caso, por exemplo, da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista. Então, desde 2020, eles utilizam entre os critérios para ingresso na graduação. Então, esse reconhecimento da relevância do programa só foi possível pela imensa colaboração que todos os senadores e senadoras têm dado a esse programa ao longo dos anos. Então, eu queria deixar aqui, mais uma vez, né, o meu muito obrigado ao querido senador Paulo Paim, cujo apoio, dedicação e generosidade foram primordiais para a criação e para a continuidade do programa até hoje. Quero também agradecer aos colegas e às colegas de diversos órgãos da Casa que trabalham nessa iniciativa maravilhosa. Na consultoria são muitos colegas que se dedicam desde o início ao programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Alguns participaram na correção das redações, outros vão estar com vocês nessa semana, no processo legislativo, né, nas comissões que serão formadas. São tantos colegas que eu não consigo citar aqui, tá? Então, alguns já aposentaram, outros continuam na ativa e não vou citar. Mas eu queria deixar aqui registrado um muitíssimo obrigado à nossa consultora geral adjunta, Roberta Assis, que há vários anos lidera essa equipe de consultores que trabalha nesse programa. Vocês vão ter a oportunidade de descobrir essa semana a profissional competente e, mais do que isso, a pessoa fantástica que ela é. Alguém que se doa, que coloca paixão em tudo que faz, coordenando esse e vários outros projetos aqui no Senado. Obrigado, Roberto, coração. Assim, para concluir, eu queria deixar um testemunho mais pessoal. Mesmo depois de tantos anos trabalhando aqui na Casa, é revigorante, é animador encontrar jovens de todo o Brasil cheios de energia e disposição. Eu sou pai, minha filha é criança ainda, mas logo vai ser um jovem como vocês. E vê-los aqui, com um brilho no olhar, com essa vontade de construir um Brasil melhor, realmente me enche de esperança. Jovens senadoras e jovens senadores, durante essa semana, vocês vão experimentar em primeira mão o que é participar de debates e de decisões nas comissões e no plenário. Vocês vão entender como funciona o processo de criação das leis e como trabalham os senadores. Vão ter a chance de entender por que precisamos dessa estrutura tão complexa para transformar a vontade popular em normas que valerão para todos. Vão entender e vivenciar na prática o desafio de manter o diálogo respeitoso e construtivo com quem pensa diferente de vocês. Vão aprender a fazer algumas concessões em nome de um consenso possível, pois sem isso nenhuma lei é aprovada. É uma experiência política no sentido mais concreto, mas que servirá para tudo na vida de vocês, tenho certeza disso. Carreguem a experiência dessa semana com vocês, levem tudo isso para suas famílias, para seus amigos e amigas. Sejam multiplicadores dessa vivência. O Senado é das pessoas, é de todos nós. Comecem hoje mesmo, juntos, a construir um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento a senhora secretária da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Obrigada. Desculpe aí pelo transtorno, mas... Muito bom dia a todas, a todos. É uma alegria enorme estar aqui participando de um evento da maior importância. Parabéns, senador Paulo Paim, pela iniciativa, pela ideia. Parabéns, Paulo, Glauciene, Sabrina, pela condução do programa. Eu agradeço estar aqui por algumas razões particulares também. Primeiro, porque eu fui deputada federal há 8 anos, eu até pus meu bottom para matar a saudade, viu, senador? E voltar a essa casa é voltar a uma vida que foi muito rica e muito de grandes aprendizados que eu tive aqui. Participar de um evento como Jovem Senador, em que vocês são escolhidos pelas redações que escrevem, para mim, professora de língua portuguesa, linguista, não tem nada melhor, tanto que eu tive a curiosidade de ler a redação da Lara, que está maravilhosa, viu, Lara? Parabéns. E, em terceiro lugar, senadora, a minha alegria é porque me permite fazer a coisa que eu mais amo na vida, que é estar com jovens, conversar com jovens, ouvir jovens.
Eu não vou repetir as informações que tanto a Sabrina quanto o Paulo já passaram, mas talvez valha a pena a gente fazer uma reflexão sobre esse momento. E eu queria me dirigir aos 27 vencedores, aos 27 professores e professoras orientadoras. Vocês subiram a rampa, um gesto muito simbólico, muito potente. E subiram a rampa carregando com orgulho, emoção, as bandeiras dos estados que vocês representam. Isso não é banal, isso não é sutil, é uma coisa muito importante e com certeza é uma experiência que vocês vão levar para o resto da vida de forma transformadora. E vocês chegaram aqui vencendo uma disputa muito grande. O Paulo deu os números, 2.400 candidatos, mais de 5.400 escolas participantes. E como representante do CONCED, trago o abraço da professora Socorro Batista, secretária do Rio Grande do Norte, minha amiga também, a governadora Fátima, com quem fui deputada e lutei pela educação aqui durante 8 anos na Comissão de Educação. Não é simples, não é? Então, estar aqui é um momento transformador. Para os professores, eu quero lembrar que cada vitória de cada aluno significa que teve um professor e uma professora por trás, inspirando, estimulando. E no mundo em que corre-se o risco da inteligência artificial terceirizar raciocínios e pensamentos de muitos, escrever redação com profundidade, ler livros, estimular a leitura é o maior antídoto contra a terceirização. As pesquisas mostram, rastreando cérebros, né, de pessoas que usam a inteligência artificial e pessoas que não usam, pelo menos já há 2 anos, 47% de menos movimentação neural no cérebro de quem usa a inteligência artificial. O que significa isso? As pessoas estão raciocinando menos? Exatamente isso. Qual é a receita? Impedir a inteligência artificial? Impossível, ela já chegou. Ela está na nossa vida todos os dias. A receita é fortalecer a inteligência natural, a inteligência humana. E isso se faz com estudo, com educação, com ciência, com inovação, com capacidade de ter soluções para os problemas. Ler um livro de 1000 páginas é uma bela receita, porque te ensina a fazer generalizações e conseguir entender uma ideia que está lá no final do livro, que foi trazida lá no início do livro. Então, professores, professoras, estimulem muito a leitura cada vez mais dos seus alunos. A gente tem também os 2º e 3º lugares. No Rio Grande do Sul, senador Paim, eu não sou gaúcha, eu sou uma goiúcha, uma mistura de goiana com gaúcha, apaixonada pelo Rio Grande do Sul, mas além da Lara Schuckel-Dauermeier, de São Nicolau, nós temos o Willy Jossuam, da cidade de 16 de novembro, temos o Pedro Henrique, da cidade de Planalto, mostrando aquilo que o Paulo falou. Não são das capitais que vem a maioria de vocês. O que significa que a inteligência, a capacidade de reflexão está espalhada no Brasil inteiro. E essas oportunidades permitem que elas se revelem. Também foi mostrado o número de mulheres. Das 27 unidades da federação representadas aqui, entre as estudantes, 23 são meninas, moças, jovens, né? E entre os professores também, 22 são mulheres. Lamentavelmente, essa proporção que a gente vê no jovem senador não é o que acontece no Senado real. E essa situação a gente tem que mudar, e está nas mãos de vocês. Por isso é tão importante vocês conhecerem. Eu espero que essa semana, além de conhecer todo o processo legislativo, vocês se debrucem, debatam ideias, confrontem ideias diferentes com respeito, até para não
corroborar a preocupação da redação, que é muito pertinente, a construção da democracia, o risco das redes sociais, o risco da desinformação. Aliás, peço licença para a Lara, senador, na redação dela, ela lembrou muito apropriadamente um filme que é uma sátira, não sei quem viu, Não Olhe Para Cima, um filme com Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, em que ele retrata exatamente isso que a gente está vivendo e está querendo evitar. Há um grande planeta se aproximando da Terra com risco de explosão e destruição em massa das pessoas. E os dois tentam avisar e se defrontam com uma sociedade que é o que a gente está vivendo de alguma forma hoje, que a gente quer evitar. Uma sociedade que não acredita nas informações porque acha que qualquer informação é uma informação passageira que vai passar. O mundo do descartável tem esse risco. Quando eu tive filhos, eu lavava e passava a fralda, depois veio a fralda descartável, depois veio a comida descartável, depois veio aparecer o casamento descartável, as relações descartáveis, e o descartável é uma coisa que deve estar na preocupação de todos nós. A permanência é importante. Esses dois que tentam avisar do planeta que se aproxima, prevendo uma colisão, têm que enfrentar uma sociedade que transforma uma catástrofe, uma ameaça real de catástrofe, em disputa política, como a gente vive hoje. Uma sociedade que usa a ciência de acordo com as conveniências e as crenças que tem. Então, essa semana, eu espero que vocês transformem numa oportunidade única de pensar o Brasil, de pensar as redes sociais, de pensar o papel da juventude na transformação do Brasil. Ao estar aqui, vocês estão, sim, construindo o futuro. O futuro não é um lugar onde a gente encontra ali na frente. O futuro se constrói agora. E vocês estão construindo o futuro com as ideias que tiveram, com as reflexões que foram capazes de fazer, com a observação que foram capazes de fazer e a análise de mundo que foram capazes de fazer e que refletiu nas redações de vocês. Portanto, eu quero expressar aqui o meu orgulho por cada um, cada uma aqui representado. Estudante, professor e professora. Eu quero expressar a minha confiança, senador Paulo Paim, nesse tipo de iniciativa que promove a juventude, que permite à juventude a oportunidade de se revelar na sua grandeza, na sua inteligência, no seu talento. E reitero a minha confiança absoluta na educação, na ciência, na tecnologia, na inovação, no humanismo, na capacidade humana de pensar e resolver problemas e desafios que a vida nos oferece. E, claro, a minha aposta no futuro. Parabéns. Ouviremos agora a senhora diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Glauciene Lara. Bom dia a todos e todas. Senador Paulo Paim, presidente do Jovem Senador, do programa Jovem Senador. Paulo, professora Raquel, Sabrina, professores e professoras e aos nossos queridos 27 jovens senadores e senadoras de 2026. Vocês saíram de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal, superaram etapas, escreveram redações brilhantes e garantiram o direito de ocupar uma cadeira de representação política dos seus estados esta semana. Isso é o resultado do talento, do esforço e do compromisso de vocês. Parabéns. Muitas vezes, quando se fala em política na televisão ou nas redes sociais, a maioria das pessoas não entende como isso aqui funciona. Mas o programa Jovem Senador existe justamente para provar o contrário. A política é feita por pessoas com ideias
para transformar a vida de outras pessoas. E durante os próximos dias, esse Senado não pertence apenas aos representantes eleitos, não é mesmo, senador Paim? Ele pertence a vocês. E vocês vão ser embaixadores do que se faz aqui. Vocês vão receber essa missão e vocês vão ver como ela é transformadora. Vocês vão debater, propor ideias, vivenciar o processo legislativo e sentir na pele o peso e a beleza da política, da democracia. Não tenham medo de defender pontos de vista e de propor soluções ousadas para o Brasil. Eu quero fazer um reconhecimento a alguns grupos fundamentais para tudo isso acontecer, para que vocês saibam quem são. Primeiro, aos nossos professores e professoras, porque ninguém chega aqui sozinho, né? Nem um parlamentar eleito e nem um jovem senador chega a esse Senado sozinho. Então, sempre tem uma grande equipe por trás. E no caso de vocês, professores e professoras, tem professor aqui que é bicampeão, tricampeão, então é um orgulho realmente o trabalho que vocês fazem. Porque por trás de cada jovem brilhante neste salão, existe um educador que acreditou, que instigou, que corrigiu a redação e que ensinou que a cidadania e a capacidade crítica se constroem na sala de aula. O trabalho de vocês transforma vidas e constrói a nação que queremos. Segundo a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado, que faz esse evento acontecer, já é a 14ª edição, e com esse nível de excelência, o que exige meses de dedicação. Durante todo o ano, esse programa é preparado. A gente tem o concurso de redação, depois tem a semana de vivência, e quando termina essa semana de vivência, a gente já anuncia o tema do ano que vem e já começa a preparação para a nova edição. Este ano, com o apoio dos coordenadores de educação dos estados, a gente conseguiu a participação de 230 mil estudantes de escolas públicas, né, como já foi mencionado. E para a gente é uma alegria muito grande ter alcançado esse número. E vocês que estão aqui hoje podem dizer que tiraram o primeiro lugar do estado no concurso mais concorrido da história do jovem senador. E não poderia deixar de destacar que são 23 meninas. Nós agradecemos também a consultoria legislativa, que faz esse trabalho de acompanhamento de vocês, que vai ensinar para vocês como é que o processo legislativo funciona. A Secretaria-Geral da Mesa, que conduz esses trabalhos, assim como conduz os senadores eleitos, vai conduzir essa semana a mesma equipe que faz isso aqui diariamente no Senado, vai trabalhar com vocês esta semana. Também a diretoria-geral, a Asqualog, gráfica, que contribuem para a vinda de vocês, né? Organiza toda a parte logística, de passagens aéreas, alimentação, hotel. Então, é um programa realmente muito grande, que envolve toda a casa e que a gente tem a maior alegria de fazer, porque ver vocês aqui e ver os sorrisos de vocês e o aprendizado não tem preço. E, para encerrar, eu deixo uma reflexão, que a passagem de vocês por Brasília não deve terminar no último dia do evento. Levem o que aprenderam aqui para suas escolas, para suas comunidades e para os seus estados. Sejam embaixadores da cidadania, do diálogo e da democracia, e também do respeito, como lembrou a professora Raquel. Aproveitem cada segundo. A Casa da Democracia Brasileira está aberta para a força, o talento e a juventude de vocês. Um excelente trabalho a todos e todas e sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. A partir de agora, procederemos à diplomação e à entrega das medalhas às jovens senadoras e aos jovens senadores vencedores do concurso de redação do Senado Federal de 2026, cujo tema foi Democracia nas redes sociais. Como construir um debate saudável, e a entrega de medalhas e certificados às suas professoras e seus professores orientadores. A leitura dos nomes de todos os jovens senadores e senadoras e seus professores e professoras será feita na ordem de criação dos estados. Pelo estado da Bahia,
Lara Rio Gomes e a professora Adriana de Jesus Brito. Pelo Estado do Rio de Janeiro, Maria Laura Soares e Silva e a professora Andréia Forte Soares. Pelo Estado do Maranhão, Ana Brícia Oliveira Soares e a professora Ana Clarice Gomes de Oliveira Lima. Franca, uma cidade que tem 17.591. Estuda no Centro Educacional Antônio Reinaldo Porto. Pelo Estado do Pará, Yolanda Paiva Favacho Ribeiro e a professora Ana Brígida Rabelo dos Santos. A Yolanda Paiva Favacho Ribeiro, ela tem 16 anos, ela é de Belém, tem mais de 1.300.000 habitantes, né? E estuda na Escola Estadual Magalhães Barata. Pelo Estado de Pernambuco, Ana Clara Macedo Santos e o professor José Roberto da Silva Júnior. A Ana Clara, ela tem 18 anos, é da cidade de Verdejante, que tem 9.000 habitantes, estuda na Escola de Referência em Ensino Médio Anísio Veras. Pelo Estado de São Paulo, Isabela Lúcia Santana e a professora Daniele Mendes Paulino Brito. A Isabela, ela tem 15 anos, é da cidade de Pedrinhas Paulista, é uma cidade com apenas 2.800 habitantes. Estuda na Escola Estadual Professor Dr. Antônio de Benedictis. A professora é a Daniele Mendes Pelo Estado Paulino de Brito. Minas Gerais, Gustavo de Souza Ferreira e a professora Marinalva Gonçalves Dias. O Gustavo, ele é de Rio Pardo, de Minas, cidade com 28.000 habitantes, e ele estuda na Escola Estadual do Povoado de Nova Aurora. Ele é um dos poucos representantes do sexo masculino, Pelo né? Estado de Goiás, Maria Isabela Barbosa Paiva e a professora Roberta Alves de Souza.
A Maria Isabela, representante de Goiás, ela é de São Luís do Norte, município pequeno também, com 4.800 habitantes, e ela estuda na escola período integral Meira Matos. A professora, como já dissemos aí, é a Roberta Alves de Souza. Pelo estado do Mato Grosso, Maria Eduarda Santos de Arruda e o professor Everton Rezer Gindre. A Maria Eduarda é de Tangará da Serra. Ela tem 17 anos, estuda na Escola Estadual 29 de Novembro. Pelo estado do Rio Grande do Sul, Lara Schukel Dalhimer e representando a professora Lúcia Terezinha de Medeiros Caetano, a professora Lisete Barcelos da Silva. A Lara, representante do Rio Grande do Sul, tem 17 anos. Ela é da cidade de São Nicolau, com 5.118 habitantes. Ela estuda na escola Hoffman. Ao lado dela aí a secretária de Educação do Estado, né? A Raquel Teixeira. Pelo estado do Ceará, Marília de Carvalho Coelho e a professora Sinara Souza Fernandes. A Marília, ela tem 16 anos e ela é de Sobral, que tem 203.000 habitantes. A Marília estuda na escola Professor Arruda. Repetindo aí, a professora dela é a Sinara Souza Fernandes. Pelo estado da Paraíba, Maria Graziele de Souza Félix e a professora Meirilane Lopes da Silva. A Maria Graziele de Souza Félix, ela tem 17 anos, é de João Pessoa. Estuda na Escola Experimental de Ensino Aprendizagem SESC Centenário. Apenas 6 alunos que participam Pelo dessa estado edição do Espírito são Santo, alunos de capitais. Lívia Disperati Bravin são de e a cidades professora do interior. Caroline A maioria de cidades Schimmelfennig pequenas. Neitzel Kinche. A Lívia acabou de receber aí a Lívia, né, do Espírito Pelo Santo. estado do Piauí, tem 17 anos. Cauane Maria Cabral da Silva e o professor José de Abreu Costa. Então, a representante do Piauí, a Cauane, tem 17 anos. Ela é de Teresina, aí uma das que vieram de capitais. E ela estuda no 7 de Dácio Silva, na escola 7. Fazendo uma correção, o professor é Josué de Abreu Costa. Recebendo aí o diploma, acompanhado do professor. Pelo estado do Rio Grande do Norte, Rita de Cássia Medeiros da Silva e a professora Judileide Silva Moraes de Azevedo. Bom, a Rita, ela tem 18 anos e é de Florânia,
uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. A Rita estuda na Escola Estadual Teônia Amaral, acompanhada aí da professora Judileide Silva Moraes de Azevedo. Pelo estado de Santa Catarina, Tavine Pietra de Almeida Lara e a professora Fátima Calmo. Recebendo a medalha e agora a Tavine Pietra de Almeida, ela tem 17 anos e é da cidade de Ceará, tem 18.600 habitantes. A Tavine estuda na Escola Educação Básica Raimundo Correia, lá em Santa Catarina. Pelo estado de Alagoas, Maria Clara da Silva Oliveira e a professora Edjane Barbosa dos Santos. A Maria Clara, que está aí representando o estado de Alagoas, tem 18 anos. Ela é da cidade de Arapiraca, uma cidade com 234 mil habitantes. Estuda na Escola André. Pelo estado de Sergipe, Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo e o professor Nelson Gonçalves Machado. Aí a Nayane, ela tem 18 anos, é da cidade de Umbaúba, que tem 23.900 habitantes. A Nayane estuda na escola Professor Ulisses Guimarães. Pelo estado do Amazonas, Giovana Pantoja Gama e representando a professora Cleomara Cruz Gomes, a professora Poliane Pimentel dos Anjos. Recebendo a medalha e agora a representante do Amazonas, a Giovana Pantoja Gama. Ela tem 17 anos e é de Parintins, uma cidade famosa aí pelo Festival de Parintins, né? Tem 96 mil habitantes e ela estuda, a Giovana estuda na Escola Estadual Senador João Bosco. Pelo estado do Paraná, Isadora Fagundes dos Passos e a professora Marisa do Rócio Evangelista Simões. A Isadora, representante aí do Paraná, é uma das mais novas. Ela tem 15 anos. É da cidade de Siqueira Campos, que tem 22.800 habitantes, e estuda na escola Professora Maria Aparecida Salcedo. Só tem nessa edição, tem só a Isadora e uma outra aluna Yasmin que tem 15 da Silva anos. Freitas e a professora Francisca Railene Rocha da Silva. A Yasmin tem 18 anos, ela é da cidade de Cruzeiro do Sul, tem 99 mil habitantes e estuda no Colégio Militar Dom Pedro II. Pelo estado do Mato Grosso do Sul, Lorena Valério Gomes e a professora Edivânia Gomes da Silva Rodrigues. A Lorena tem 17 anos e é de Campo Grande. Ela estuda na Escola Estadual Professor Severino de Queiroz. Como a gente já disse, apenas 5 alunos são de capitais, 6 alunos estudam em escolas localizadas nas capitais dos estados, os outros Pelo são de estado cidades de Rondônia, do interior. Maicon Monteiro da Silva e o professor Iacauã Palitote Leite. O Maicon, ele tem 17 anos e é da cidade de Cacoal, que tem 86 mil habitantes. Ele estuda na Escola Estadual Josino Brito, acompanhado aí do professor Iacauã Leite. Pelo estado de Tocantins, Stephanie Oliveira Lopes e a professora Maria Catiúcia Alves de Carvalho Santos.
Recebendo a medalha aí a Stephanie, que tem 17 anos. Ela é da cidade de Almas, que tem 6.400 habitantes. A Stephanie estuda no Colégio Estadual Dr. Abner Araújo Pacini. Pelo estado de Roraima, Juan José Ramírez Guevara e a professora Tânia Maria Pinheiro Barbosa. O Juan tem 18 anos, ele é de Boa Vista, né, que tem 413 mil habitantes. E o Juan estuda na escola militarizado Senador Hélio da Costa Campos. Pelo estado do Amapá, Endiwane Vilhena da Silva e a professora Silvia Maria Ferreira Ramos Magalhães. A Andy tem 17 anos, ela é de Macapá e estuda na Escola de Tempo Integral São Joaquim do Pacuí. Pelo Distrito Federal, Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes e a professora Érica Correia Costa Lima. A gente vê aí o último representante, né, ele é do Distrito Federal. O Caleb tem 17 anos e é de Taguatinga. Ele estuda no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte. Taguatinga, que é uma das regiões administrativas de Brasília. Neste momento, fará uso da palavra o senhor senador Paulo Paim, presidente do Conselho Jovem Senador. Paim. Hã? Bom dia a todos e a todas. Pode crer, muitas emoções. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês. Missão cumprida. É o último ano que eu tenho orgulho de receber os jovens senadores. E botei no papel para conseguir falar. Que se o coração só falar, eu não vou falar. Mas eu queria só começar dizendo, antes de entrar aqui no pronunciamento, eu queria que a gente desse... Esperem eu concluir. As mães. Seja mãe solo, seja mãe adotiva, seja mãe que faleceu, seja mãe que está colada em vocês até hoje. A essas todas mães, se sem elas, e a minha já faleceu, nós não estaríamos aqui. Então é uma salva de palmas para as mães. E se as mulheres estão liderando hoje nesse evento, vocês, mães queridas, aqui ou lá no alto. Enfim, eu vou tentar, eu dizia aqui antes, que eu ia ficar no papel para não falar demais, que eu falo 3 vezes para vocês hoje. Meus amigos, minhas amigas, há momentos que ficam sempre guardados na memória, com lágrimas ou sem lágrimas. Eu tenho certeza de que este será um deles para nós que estamos aqui no palco e para vocês. Hoje, jovens de todo o Brasil estão aqui nessa casa.
representando a juventude brasileira, como aqui foi dito, trazendo sonhos, suas ideias, a voz das escolas, do menino, da menina que ficou lá. Muitos sonharam estar aqui, na comunidade, na favela, na beira dos rios. Mas vocês representam todos eles, e eles têm orgulho de vocês. Mas quero, para iniciar, cumprimentar com muito carinho cada jovem senador, cada jovem senadora. Faço uma saudação especial, como aqui já foi feito, justamente aos professores e professoras deste país. E não tem como eu não pedir uma salva de palmas a vocês, professores e professoras do nosso país. Os que aqui acompanham, os que não acompanham, mas que estão lá nos estados de vocês, torcendo por esse momento acontecer. Da grandeza que eles existem. Enfim, são mestres, orientadores, que como faróis iluminam caminhos e deixam ensinamentos que permanecem por toda a vida. Eu sempre vou lembrar da doutora Herói, vou lembrar de uma outra, a doutora Marta, que para mim são doutoras, são mestres, foi quem me apontaram o caminho desde a sala de aula. Quero registrar um agradecimento ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pelo apoio e compromisso com esse programa, Jovem Senador e Jovem Senadora. E em seu nome, estendo o meu reconhecimento a todos os ex-presidentes dessa casa, todos, que eu estou no Congresso há 40 anos. Eles todos sempre apoiaram essa iniciativa. Cumprimento aqui a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, Glauciane Lara, o consultor-geral legislativo, Paulo Dantas, Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, Sabrina Nascimento, a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, aqui na mesa, Raquel Teixeira Conede, certo? Cossete, e na pessoa do Jorge Cardim, cumprimento toda a equipe do programa Jovem Senador e Jovens Senadoras. Permita que eu diga isso, amigos e amigas, que eu gosto de dizer que eu me tornei amigo do povo brasileiro, e não só do povo do Rio Grande. Fiz um mandato para o Brasil. Um dia, se vocês olharem essa história, vão ver que foi um mandato para o Brasil, e não só para o Rio Grande. Tenho orgulho de dizer isso. E tenho orgulho do povo gaúcho que me elegeu durante 40 anos. Cheguei aqui já na Constituinte. Ajudei a escrever, que era um sonho de menino, a Constituição Cidadã. E posso dizer a vocês que entre tantas propostas que debatemos, discutimos ao longo da caminhada, tem uma especial. E não foi na Constituinte, foi depois da Constituinte. Não é toda vez que eu começo a falar e a emoção vai tomando conta. Mas eu quero aqui que as palmas sejam não para esse que vos fala, que a pausa seja, que essa salva de palmas seja para o programa Jovem Senador, que traz a juventude brasileira para o coração da democracia, porque é aqui que vocês têm que estar, meninas e meninos, jovens, adultos, muitos de vocês, eu sonho um dia, sejam deputado, senador, vereador, prefeito, governador, e por que não, será um jovem, homem ou mulher, que será presidente da República. Costumo dizer que o jovem senador, para nós aqui no Senado, eu posso dizer que falo por todo o Senado, é como se fosse um filho nosso. E a gente ama os filhos mais do que tudo, né? A gente diz, não, se quiserem falar mal do meu filho, não falem. Falem para mim que eu vou falar para ele. A gente não admite, inclusive isso pode ser um paternalismo exagerado. Fale para mim, eu falo com ele. Enfim, eu vi essa ideia do jovem senador
nascer, crescer, ganhar o Brasil e trazer milhares de jovens para mais perto da democracia. Esse encontro que vocês têm, para mim, significa ainda mais especial. Porque eu falei na abertura, repito aqui, eu os recebo aqui, mas também começo aqui a minha despedida. Pois no ano que vem, eu não estarei mais aqui. Mas vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada, mas quero estar aqui. Quando olho para cada um dos rostos de vocês, cada um que eu olhei, que eu abracei, que eu cumprimentei, lembro do jovem Piá, no Rio Grande, chama Guri, que ainda vive no fundo dentro de mim. Podem se passar 60, 70, 80, quem sabe 100 anos, não importa. Toda vez que for preciso lutar com gana, com raça, por uma causa justa, eu posso me sentir um jovem, um guri, porque a energia eu busco lá no fundo, mas busco na força de vocês, jovens brasileiros. A juventude é tempo de questionar, de descobrir, de não se conformar. E por ser eterna, enquanto mantivermos vida, à disposição de aprender e de olhar para o mundo querendo fazer diferente. Fazer melhor, por que não? Querer fazer sempre o melhor. Eu vou embora dizendo, dei o melhor de mim. Eu gosto muito de uma música chamada, o título é My Way. Não vou falar dela porque não tem tempo. Escutem um dia. Digo sempre que a alma não tem idade. E é por isso que nessa longa caminhada somos eternos aprendizes. Tem uma música que fala disso, né? Eternos aprendizes. Fico com a pureza das crianças. Tenha convicção de que não existe história sem a indignação, a inquietude e a rebeldia da juventude. E foi justamente na mocidade que vivi esse período mais difícil da nossa democracia. Nos primeiros anos da ditadura militar, ainda adolescente e estudante à noite, que trabalhava de dia, fui eleito presidente do Grêmio do Ginásio Noturno para Trabalhadores, quem é do Rio Grande sabe, lá de Caxias do Sul. Bom, ditadura, eu, um apaixonado, um amante da democracia, embora jovem, fui para as ruas, passeatas, protestos, mas enfim, na época me obrigaram a deixar a escola. Diz, olha, você não vai ficar mais aqui porque está agitando demais. Eu só discursava, eu só falava, eu só defendia a democracia, a cidadania, a soberania, né? E fui transferido para outra escola. Ó, tu vai para uma escola lá pertinho da tua casa. Assim me disseram os agentes da época. E eu fui. E prometi não fazer mais política. Mas a juventude, como é rebelde, vou resumir aqui, eu estava lá há 3 meses na nova escola. De novo, fui eleito para participar do Grêmio Estudantil. Pouco depois disso, então fui convidado de novo a deixar. Diz, olha, você não cumpriu o acordo da época, você vai ter que sair. Eu saí, mas saí de cabeça erguida, fui para as fábricas e me tornei, dentro das fábricas, dirigente sindical. Não esqueçam isso. Fui da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e a lei da época, infelizmente até hoje, tento mudar aqui, mas não consigo no Congresso ainda, diz que o presidente é indicado pelo empregador. E o outro é votado, o vice. Eu digo, não. Eu só aceito ir para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, se for votado por todos os operários da fábrica. E assim votaram, eu virei presidente da CIPA e em seguida presidente do Sindicato de Metalúrgica de Canoas. Enfim,
Foi ali que eu comecei a entender a importância da resistência e de questionar o valor da democracia. Terminando, eu vou dizer, não tenham medo da própria voz. É com ela que enfrentamos a perseguição, a discriminação e defendemos a dignidade de todos. Décadas se passaram, mas posso garantir, meu coração e minha alma, e eu lanço um livro agora em novembro, na Feira do Livro, com o apoio do Senado, e eu digo, fiz política com alma. Só isso. Eu vou me comprometer, se você me der um endereço, depois eu vou mandar um livro para cada um de vocês, para cada aluno, para cada uma professora. Política com alma, de todos eu escrevi, que foram uns 30, lancei sempre na Feira do Livro de Porto Alegre. É o melhor de todos. Vocês vão ver a história que passou nesse período e a história que está, nesse momento, eu tomando um outro rumo. Mas só queria, concluindo, só dizer para vocês o seguinte. Eu vim de uma família muito pobre, eu sei que muitos de vocês vieram também, eu não estou aqui contando nenhuma novidade, até porque eu li aí de onde cada um de vocês vieram. Mas eu diria, se for preciso, e o velhinho lá de cima me mandar de novo, me mande para o mesmo lugar, para aquela casinha perto do Rio do Tega, lá em Caxias do Sul, onde a água às vezes chegava, onde eu nadava, pescava, região que eu conversava, jogava, mas também namorava, né? Tem que namorar, é impossível não namorar também, né? Tem que gostar de namorar. Eu diria para o senhor lá em cima, me mande de volta para o mesmo lugar, que eu faria tudo da mesma forma que fiz até hoje. Enfim, amigos, a forma de participação social, popular, foram mudando ao longo do tempo. Naquela época, por isso eu falei, os espaços de encontro eram nas ruas, grêmios, assembleias e fábricas. Hoje, grande parte das ideias, dos debates, das mobilizações, passa por uma tela, por uma rede social. Se pegar o celular na mão, quando eu tinha que fazer quilômetros e quilômetros em porta de fábricas, agora a gente aperta um botão e pode fazer a comunicação com milhões de pessoas. Então, o olhar que a redação dá e que vocês deram, eu li inúmeras redações, vai nesse sentido. Não espere que alguém lhes diga quando é hora de participar. Ocupe os espaços, façam perguntas, defendam ideias, escutem outras vozes, defendam essa frase, eu gosto, sempre causas e não coisas. Façam das redes um instrumento de diálogo, respeito e defesa da democracia. Nesse momento me vem à memória, aqui eu vou terminar mesmo, uma famosa canção, que não era do meu estado, canção de Gonzaguinha, a canção do Gonzaguinha que eu lembrei aqui, E Vamos à Luta. Uma canção nascida daquele tempo da ditadura, que atravessa gerações, porque fala de uma moçada que não assiste à história de braços cruzados. Uma juventude que participa, enfrenta o desafio do seu tempo e acredita que vocês podem fazer a diferença. E fazem. É por isso que vocês estão aqui. Faço minha as palavras do Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco, dessa mocidade, que não está só na saudade, ela constrói o amanhã tão desejado. Vamos à luta juntos. Vida longa a todos os jovens senadores. Parabéns às meninas, que são a maioria, mas aqui é vida longa ao projeto Jovem Senador. O Paim vai para casa, mas o programa Jovem Senador fica no Congresso, fica na sociedade, fica no coração e alma de cada um de vocês. Obrigado.
Convidamos, neste momento, os jovens senadores e professoras e professores a se dirigirem ao plenário do Senado Federal, onde será realizada a sessão de posse dos jovens senadoras e senadores 2026. Na sequência, os coordenadores e, logo após, os convidados. O cerimonial presente neste salão fará a condução de todos vocês. Essa cerimônia está encerrada. Obrigada a todos. Você acompanhou aí a abertura oficial do programa Jovem Senador deste ano. Às 11 horas, ou seja, daqui a pouco, eles participam de uma sessão no plenário do Senado. Eles vão tomar posse e eleger a mesa diretora. Presidente, vice-presidente e secretários, do mesmo jeito que acontece com os senadores. À tarde, a partir das 2h30, está prevista a abertura de uma exposição com as redações vencedoras. Os jovens senadores vão se agrupar em 3 comissões temáticas, cada uma responsável por elaborar uma proposição legislativa. As reuniões em comissões temáticas e sessões plenárias simulam os trabalhos do Senado, com apoio da Secretaria-Geral da Mesa e da Consultoria Legislativa. Às 11 horas também está prevista a instalação da Comissão de Senadores e Deputados, que vai analisar a medida provisória 1366 de 2026. A medida altera diversas leis para permitir que recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social sejam usados em financiamentos para renovar frotas de veículos e melhorar a infraestrutura de transporte urbano. Isso inclui veículos usados por motoristas de aplicativos e taxistas, com foco em sustentabilidade ambiental, social e econômica. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até já! No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido? É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas Semanas do Clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A Semana do Clima em Londres é a principal semana da Europa, né? É o principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre
cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia. E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara, e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi, inclusive, gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações, nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver sessões inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia, que estão investindo neste ramo agora, porque sabem que esse é um problema que não vai embora, né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas, e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia, né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade e não normalizar isso, né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates? Na verdade, pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, hoje adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação
a resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com calor. Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência, preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas, um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro, né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar, né? O próprio mercado, ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, assim, são várias pequenas ações que, coletivamente, elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando,
né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global, ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham sim. Por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né? Todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões, elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia é, não existe escassez de investimentos. Nós temos trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair, serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é essa, é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia
realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs, os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem. Olá, voltamos a falar ao vivo sobre a abertura do programa Jovem Senador. Neste momento, os representantes de todos os estados participam de uma sessão no plenário do Senado, onde eles tomam posse e vão eleger a mesa diretora, ou seja, o presidente, vice-presidente, os secretários, assim como acontece com os senadores. Acompanhe. A todos os estudantes, os que no seu estado fizeram a disputa positiva, democrática e bonita de quem seria a melhor redação, cumprimento aqueles que não conseguiram chegar, mas cumprimento nesse momento, no nome dele, no nome dos estudantes vencedores, a toda a juventude brasileira. Cumprimento também os seus professores e professoras, orientadores, secretário de Educação, enfim, todos os mestres. Cumprimento prefeito e vereadores, governadores, coordenadores estaduais do programa Jovem Senador, diretores de escolas e familiares presentes ou não. Aproveito, nesse momento, para agradecer o apoio de todas as secretarias de educação dos estados e do DF, e aos coordenadores estaduais, cuja parceria é fundamental para o sucesso desse projeto que completa 14 anos. Convido, nesse momento, a todos, em posição de respeito, que a gente acompanhe o hino nacional, que será executado pelo regente da banda do batalhão da Guarda Presidencial, subtenente Vitorino. Quebrando o protocolo, antes deles iniciarem, eu vou pedir que a gente dê uma grande salva de palma a essa beleza de banda que está aqui, que vai tocar para nós ouvirmos e nos deliciarmos com a boa música. Então, nesse momento, de pé, nós vamos acompanhar o ato
que o regente da banda do batalhão da Guarda Presidencial, subtenente Vitorino, vai coordenar e a equipe, naturalmente, vai tocar. Nesse primeiro momento, vai ter uma fala em nome do presidente do Senado, mas eu cumprimento a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, a Raquel Teixeira, que está aqui na mesa ao meu lado. Em nome do presidente da casa, eu faço uma fala. Vocês não cansem da minha voz, viu? Porque eu faço hoje, falo amanhã e falo depois da manhã. Eu vou acompanhar vocês até sexta-feira. Mas prometo que pronunciamentos mais longos serão só esses dois. Esse que eu já fiz e esse de agora, que eu vou tentar simplificar ao máximo, ok? Dentro do regimento, eu quero, em primeiro lugar, já que falo em nome dele, saudar o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, como também todos os ex-presidentes que sempre apoiaram o programa Jovem Senador. Cumprimento a todos os organizadores desse evento. Dizer que vocês, a equipe aqui do Senado e aqueles que estão nos estados são incansáveis. Minhas jovens senadoras e meus jovens senadores, meus amigos, minhas amigas. Quero me apresentar, falo em nome do presidente Davi, mas me apresento como presidente do programa Jovem Senador. Sou Paulo Paim, senador da República pelo Rio Grande do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores. Fui 4 vezes deputado federal, sendo um constituinte, Convenção Cidadã, liderada por Ulisses Guimarães. Estou concluindo o meu 3º mandato como senador da República. Depois de quase 40 anos de atuação parlamentar ininterrupta, deixo o parlamento. Fui muitas vezes convidado para ser prefeito, secretário de Estado, candidato, assim mesmo candidato a governador, nunca aceitei, porque eu digo, eu me elegi, eu vou cumprir o mandato até o fim. Mas informei a você já, quando vocês estavam chegando, depois de 40 anos, estou deixando o Congresso. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, eu deixo aqui com vocês. A política só vale a pena quando serve para transformar a vida das pessoas. E é com esse espírito que falo e estou aqui com vocês.
No longo dessa trajetória, apresentei centenas de projetos, relatei outras centenas, mas digo para vocês, o Paim é bom para criar projeto? Não. Esses projetos todos não nasceram em um gabinete, vieram da escuta das ruas, dos movimentos sociais, dos idosos, como o Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, como a construção de propostas que veio a mim pelas pessoas com deficiência. Estatuto da Juventude veio a mim do movimento que fizeram na Câmara, depois vieram no Senado e pediram que eu fosse o relator. Política de salário mínimo. Eu venho de uma família que ganhava salário mínimo, 10 filhos. Calculem vocês se eu sabia que o salário mínimo não dava. Cheguei aqui a $60. Governo Fernando Henrique, chegamos a 100 e hoje está em torno de $350 no governo Lula. Essas leis fazem parte da vida do povo brasileiro. Podia citar e repetir, inclusive, aqui o Estatuto da Igualdade Racial, que eu não citei. Podia citar a política de cotas. Podia citar a lei do Alzheimer. Que veio aqui e me disseram que não tinha a lei do Alzheimer. Doutor Leandro, lá de Novo Hamburgo, me procurou. Fizemos a lei do Alzheimer. Lei do autismo não tinha? Lá atrás não tinha a lei do autismo. Uma senhora com os filhos e pais e mães. Berenice Piana de Piana do Rio de Janeiro. Ela está viva, ela está nos assistindo. Ela trouxe a ideia para esse congresso e construímos a lei do autismo. Não tinha nenhuma lei do autismo, em estado nenhum. A primeira surgiu aqui no Senado da República. Mas, enfim, repito aqui, mas de todos para mim foram bonitos, gostosos. Eu curti cada momento da vida quando eu ia para casa de noite. Meu pessoal mora no Rio Grande, família, e eu moro só aqui. Quando eu ia para casa dormir, eu olhava para o céu como se fosse um chão de estrelas e dizia, dever cumprido. Quando eu era derrotado, e eu sabia que a causa era justa, confesso que eu chorava. Mas de manhã, um banho gelado, as lágrimas já enxugadas, eu dizia para mim mesmo, vai de novo, insiste. Eu diria para vocês que 90% dos projetos que eu apresentei, eu aprovei, porque eu fui teimoso, eu insisti, eu sabia que a energia do universo estava do nosso lado, não do meu lado, e por isso deu certo. Quero cumprimentar a todos vocês, mas permitam que eu, como gaúcho, e o gaúcho me elegeram durante tanto tempo aqui, né? Teve um ano que eu fiz 4 milhões de votos. Eu quero cumprimentar, em nome de todos os meninos e meninas que estão aqui, a Laura Schucker, Lara Schucker, de São Nicolau, do oeste do Rio Grande do Sul. Aceitem todos vocês, e não só a Lara. Um abraço carinhoso, respeitoso, desse operário negro que está aqui há 40 anos dentro dessa casa, mas jamais deixei de pensar naqueles que estão lá fora, que não estão aqui, que estão nas palafitas, que estão nas comunidades pobres, que passam fome, que choram e que também riem. Jamais vou esquecer. Eu quero ainda dizer para vocês que, através dessa citação, eu abraço a todos os alunos, professores de todos os estados e do DF. Enfim, vocês não estão aqui apenas para conhecer o Senado. Vocês estão aqui para exercer a cidadania. Vocês estão aqui com uma missão. Estão aqui para conhecer a democracia no seu coração, que é aqui no Congresso. Estão aqui para descobrir que uma ideia, quando defendida com conhecimento, com coragem e compromisso, ajuda a transformar a vida de milhões de pessoas. Os números dessa edição mostram a força da juventude. Em 2026, o concurso de redação teve a participação de 239.449 estudantes e estudantes. Estudantes e estudantas.
de 5.361 escolas públicas de todo o país. São quase 240 mil jovens pensando, escrevendo, debatendo, dialogando com os colegas, com os professores e com a família. Foram 14 edições com essa de vocês. O programa mobilizou, como eu disse, mais de 2 milhões de estudantes. Isso é extraordinário, é inédito. O tema escolhido nesse ano não poderia ser mais atual. Democracia nas redes sociais. Como construir um debate saudável. Vivemos uma época em que uma informação pode alcançar milhões de pessoas em poucos segundos, mas uma mentira também. E nós temos que estar do lado certo da história. O conhecimento circula, mas a desinformação também. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas a liberdade de expressão não pode ser confundida com um discurso de ódio, de violência, de perseguição, de feminicídio, de discriminação. Discutir democracia nas redes sociais é discutir o próprio futuro da nossa gente, do nosso povo, do nosso país. E vocês jovens, estão no centro desse debate. Quero destacar também um dado que considero simbólico, e já foi falado no pronunciamento por inúmeros colegas lá na abertura, quando eu recebi vocês e foi entregue a medalha e o diploma. Nós recebemos. Das 27 redações vencedoras, 23 das 27 foram escritas por meninas. Isso representa 85% dos vencedores. Elas são as vencedoras. E não encabulem. Por que não dar uma salva de palmas às mulheres? Seja a salva de palmas contra o feminicídio, contra o ódio, contra a violência. É a juventude feminina mostrando sua força e ocupando o seu espaço. É elas dizendo, nós estamos aqui, queremos participar, queremos ajudar a construir o nosso país. Nós queremos defender os direitos humanos de cada um, de cada uma. E é exatamente isso que nós esperamos de vocês. Não tenham medo de ocupar espaços, de falar e de perguntar. Não tenham medo de discordar. Fiz isso no longo da minha vida. Não posso contar aqui cada episódio, senão vocês vão ver o pai. Tu disse que ia falar pouco. A democracia não é feita apenas de concordância, sim, senhor, sim, senhora. Não, essa não é a democracia dos nossos sonhos. É feita de diálogo entre diferentes, da capacidade de ouvir, de respeitar, de escutar. É feita de coragem. Meus amigos, minhas amigas, o programa Jovem Senador e Jovem Senadora começa hoje e termina. É essa parte, o ano que vem tem mais, hein? Na sexta-feira. O ano que vem eu voltarei. Sabe, vamos combinar que uns de vocês também voltem. Durante esses dias, vocês vão conhecer o funcionamento do Poder Legislativo, comissão por comissão, espaço por espaço, como é o plenário, como se dão aqui os debates. Vocês vão elaborar projeto. Vocês vão participar de debates, apresentar propostas, construir ideias. Desde a criação do programa Jovens Senadores e Senadoras, os jovens senadores apresentaram inúmeras sugestões legislativas, dezenas. Dessas, inúmeras estão tramitando no Congresso. Muitas aprovadas aqui e outras estão em debate nas vésperas de aprovação na Câmara dos Deputados. Uma ideia escrita por um jovem estudante, discutida por jovens, pode transformar-se e já se transformou em lei. É uma lei que vai mudar a vida, como eu já disse, de milhões de pessoas. É a força do povo, é a força da democracia, é a força da nossa gente, é a força da participação popular. Quero fazer um pedido a vocês, se me permitem. Aproveitem cada minuto desses dias. Conheçam, aprendam, converse com seus colegas, com os familiares,
Mas não guardem esse conhecimento somente para vocês. Levem para a escola, para as famílias, para os amigos, para a sua cidade, para o seu estado. O conhecimento só cumpre plenamente seu papel quando ele é compartilhado. Eu venho, como eu já disse, de uma família pobre, muito pobre. Salário mínimo 10 filhos. Minha história não começou aqui nesse plenário. Começou muito longe daqui, lá no interior do Rio Grande. Começou como vocês, a maioria, começaram, de vida simples. Filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Estudei no Senai, fiz política estudantil. Me tornei metalúrgico, fui sindicalista. Entrei na política partidária para ser deputado constituinte. E só por isso. Eu sabia, como jovem, a importância da construção de um país. Eu disse para mim mesmo, eu vou para lá. Eu vou ajudar a escrever a Constituição. E no campo do meu partido tinha inúmeros candidatos. Nós elegemos 2. Eu e o Olívio Dutra pelo Rio Grande do Sul, pelo partido. E assim nos somamos aos 31 que vieram para cá. E sabe como que eu cheguei? Eu disse, pô, mas eu nem partido tinha. Porque muitos de vocês, eu acho que nem tem partido, muitos, se não vou dizer a maioria, não quero chegar a esse ponto. Eu não tinha partido. Houve um congresso estadual do movimento sindical gaúcho e estudantes também foram. E nesse congresso, eu defendi teses lá, defendi causas, e foi ali que saiu o meu nome para ser deputado federal constituinte e recebi uma bela votação do povo gaúcho. Não tinha sido vereador, não tinha sido nada. E assim, entrei na política. Mandaram escolher o partido. Eu escolhi, que eu estou até hoje. Ajudei a construir a Carta Magna. Só tive um partido. A nossa Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, aqui eu estou terminando, foi o grande líder da Assembleia Nacional Constituinte. E ele disse, emocionou a todos, e nós de pé batemos palma quando ele disse. Essa é a Constituição Cidadã. Vocês podem discordar, podem discutir, mas trair a Constituição, não. Ele disse uma frase que entrou para a história. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Jamais esqueci isso e levei comigo. Entrei na política porque acreditava na democracia e continuo acreditando que a política é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Foi essa esperança que me trouxe aqui, presidindo hoje a sessão de vocês. Depois de 4 décadas, continuo acreditando a mesma coisa. A política pode transformar. Não deixe que ninguém diga para vocês que a política é suja, é isso, é aquilo. Não deixe que ninguém diga para vocês, jovens, que vocês não podem mudar o Brasil, porque vocês podem. E pode aprimorar cada vez mais a política, participando como candidato ou não. Vocês são exatamente a geração que precisa ajudar a construir o país que queremos. A poeta Amanda Gorman fala da responsabilidade da juventude na construção de um mundo em que a vida deve melhorar para todos. Eu concordo. Não podemos dizer à juventude, espere, um dia vocês serão adultos e poderão participar. Não podemos dizer isso. Eu digo, a vez de vocês é agora. O presente também pertence a vocês. O Brasil de hoje pertence a vocês. O Brasil de amanhã será construído por vocês, pelas escolhas que vocês fizerem hoje. Não podemos pedir à juventude que espere pelo futuro. É preciso garantir à juventude o direito de construir o presente, apontar o futuro e transformar o mundo. Sejam protagonistas, sejam sujeitos do seu tempo, sejam construtores. A democracia precisa de vocês, o Brasil precisa de vocês. Quando a juventude sonha, o país ganha a esperança. Termino dizendo,
algo que aprendi na minha própria caminhada. Tudo aquilo que vocês fizerem na vida, façam com o coração, façam com a alma. Enfim, eu termino, de verdade. Viva a juventude brasileira! Viva o programa Jovem Senador e Jovem Senadora! O futuro do país está na mão da juventude. Vida longa a todos vocês. A secretária me disse aqui que a Lara, ela me disse aqui, escreveu, a Lara está frustrada, está triste por não poder votar no senhor. Mas vote na democracia, que a democracia, sendo vencedora, eu serei vencedor também. Poderia não estar mais aqui, mas estarei sempre ao lado daqueles que defendem democracia, soberania, independência, luta permanente contra todo tipo de ódio, violência, feminicídio e saber respeitar a juventude. A salva de palmas é para todos vocês. Nesse momento, procedemos à posse das jovens senadoras e dos jovens senadores. Convido o estudante João José Ramírez Guevara, representante do Estado de Roraima, jovem senador mais velho, para comparecer à mesa, a fim de que, em nome de todos os jovens senadores e senadoras, possa prestar o compromisso. Solicito aos presentes que se coloquem de pé, em posição de respeito, no momento em que ele firmar o compromisso. Convido ele para que venha aqui ao meu lado, na tribuna. Ao meu lado você vai vir depois. Foi que você se elegeu senador, estão dizendo aqui. E vai se eleger, quem sabe, não está na mão de vocês esse processo. Oh, meu amigo. A presença aqui do jovem no campo das ideias, e também, porque ele é médico, se cuida muito, o senador Nelsinho, que eu peço uma salva de palmas a ele em nome de todos os senadores que estão aqui. Mato Grosso do Sul. Ele vai depois dar uma mensagem a vocês também. Pode ser? É com você, João José Ramírez Guevara. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador. Muito bem. Esse juramento ele fez em nome de todos vocês, viu, dos 27. Mas temos mais, o ritual continua. Prestarão agora o compromisso os demais jovens senadores e senadoras, que serão todos chamados individualmente, para que se coloquem de pé, acionem o microfone na sua bancada e digam assim o prometo. Ele fez na tribuna, em nome dele e de todos vocês, para o seu mais velho. Agora chegou a vez de vocês. Começamos. É só pegar, apertar o botão na sua frente, acende uma luzinha verde e o microfone está ligado. Solicito a Isabela Lúcio Santana, representante do Estado de São Paulo, jovem senadora mais nova, que proceda à leitura dos nomes de todos os jovens senadores e senadoras na ordem de criação dos estados, conforme previsto no regimento do Senado Federal. A jovem senadora vai à tribuna nesse momento. Quando ela ler o nome, vocês apertem o botão na frente, vão ver que acende uma luzinha, microfone na mão, e façam um juramento só dizendo assim ou prometo. Pelo Estado da Bahia, Lara Rios Gomes. Eu prometo.
Pelo Estado do Rio de Janeiro, Maria Laura Soares de Silva. Assim eu prometo. Pelo Estado do Maranhão, Ana Brícia Oliveira Soares. Assim eu prometo. Pelo Estado do Pará, Yolanda Paiva Você estava acompanhando aí uma sessão plenária dentro do programa Jovem Senador. A gente vai interromper essa transmissão porque neste momento está começando uma reunião para instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória 1366 de 2026. É uma medida provisória que altera várias leis para permitir que recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura sejam usados em financiamentos para renovar frotas de veículos e melhorar a infraestrutura de transporte urbano. Acompanhe. Os parlamentares que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o nome da deputada Amanda Gentil. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e a aprovação desta ata da reunião. Os senhores senadores e senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Gente, eu não estou acostumada, ainda mais num final de semana tão puxado. Me desculpe. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, representantes do governo federal, senhoras e senhores, todos presentes. Eu quero iniciar agradecendo ao presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, assim como o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, pela confiança em me designar para presidir esta comissão mista. Recebo essa responsabilidade com muita honra e com a disposição de conduzir nossos trabalhos com diálogo, equilíbrio e, sobretudo, com a urgência que esta matéria exige. Estamos instalando hoje a comissão destinada a analisar a medida provisória 1366, mais uma iniciativa importante do governo federal, porque enfrenta um problema concreto da vida de milhões, de brasileiros, o custo de trabalhar. Estamos falando de motoristas de aplicativo, entregadores, motofrentistas, mototaxistas, taxistas e outros profissionais do transporte de passageiros e de cargas. Homens e mulheres que saem de casa todos os dias e que dependem de um carro, de uma motocicleta ou de um outro veículo para garantir sua renda e sustentar suas famílias. E é justamente sobre o principal instrumento de trabalho dessas pessoas que nós estamos tratando. A medida permite ampliar a utilização do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para oferecer linhas de financiamento destinadas à aquisição de equipamentos, à renovação das frotas e à infraestrutura necessária à modernização e à descarbonização do transporte urbano. E há um ponto especialmente importante. Essas operações, elas poderão contar com mecanismos de garantia pública, reduzindo uma das principais barreiras enfrentadas por esses trabalhadores para conseguir financiamento em condições adequadas. Isso faz muita diferença. Quem trabalha por aplicativo sabe como é difícil chegar ao sistema financeiro apresentando uma renda variável, e conseguir crédito com juros e prazos razoáveis. Muitas vezes, o resultado é continuar trabalhando com um veículo antigo, que consome mais combustível, exige mais manutenção, oferece menos segurança e compromete uma parcela cada vez maior da renda do trabalhador. A MP procura mudar essa realidade. Considero importante reconhecer a sensibilidade do presidente Lula ao olhar para uma categoria que cresceu enormemente nos últimos anos e que hoje reúne mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros. São profissionais fundamentais para o funcionamento das nossas cidades, para a mobilidade das pessoas, para o comércio e para milhares de pequenos negócios. Mas essa medida vai muito além do crédito. Ela combina trabalho, geração de renda, mobilidade urbana, segurança no trânsito e, principalmente, desenvolvimento industrial e sustentabilidade. Ao incentivar
a renovação das frotas e criar condições para ampliar a infraestrutura de recarga e de troca de baterias, por exemplo, estamos também preparando nossas cidades para a transição para uma mobilidade de baixo carbono. Isso significa veículos mais modernos, menor custo operacional, mais segurança para quem trabalha e menos emissões para as nossas cidades. Como representante do Distrito Federal, quero dirigir uma palavra muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras de Brasília, de todo o Distrito Federal. Eu reconheço a importância de vocês para o DF. Sei que por detrás de cada corrida e de cada entrega existe alguém pagando a prestação do carro ou da moto, combustível, manutenção, seguro e tantos outros custos antes mesmo de levar sua renda para casa. Por isso, como presidente dessa comissão, trabalharei para que possamos analisar essa medida com responsabilidade, ouvir os setores envolvidos, aperfeiçoar o texto quando necessário e buscar construir as condições para aprovação pelo Congresso Nacional. Os trabalhadores precisam de oportunidades concretas para melhorar sua renda e suas condições de trabalho. E considero que essa iniciativa do governo federal aponta exatamente nessa direção. Usar o crédito e a capacidade do Estado para apoiar quem trabalha e produz. É desenvolvimento econômico chegando à vida real das pessoas. É política social associada à inclusão produtiva. É inovação caminhando junto com a sustentabilidade. E é o Estado brasileiro procurando compreender as transformações do mundo do trabalho e construir respostas concretas para elas. Tenho certeza de que esta comissão realizará um trabalho produtivo, democrático e principalmente responsável. Agradeço mais uma vez a confiança na minha presidência e conto com a colaboração de todas as senadoras, senadores, deputadas e deputados para que possamos avançar rapidamente na análise desta importante medida provisória. Muito obrigada. Vai ter aqui um encerramento, senhora. Bom, eu agradeço a participação de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Boa semana. Olá, você acompanhou aí a reunião de instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória 1366 de 2026, que permite o uso de recursos do Fundo de Investimentos em Infraestrutura para renovar a frota e melhorar a infraestrutura do transporte urbano. Voltamos agora a transmitir a sessão plenária para eleição da mesa diretora e posse dos jovens senadores. Acompanhe. De senador dessa casa, viu? Pego orgulho, tenho orgulho dele ter vindo aqui e vocês tiveram a satisfação de ouvi-lo. Iniciamos agora os trabalhos de eleição e posse dos membros da mesa do projeto Jovem Senador de 2026. A presidência informa que foram apresentadas à mesa as seguintes candidaturas. Pelo Estado de Pernambuco, Ana Clara Macedo Santos. Pelo DF, Distrito Federal, Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes. Pelo Estado do Pará, Yolanda Paiva Favacho Ribeiro. Pelo Estado do Espírito Santo, Lívia Desperati Bravin. Pelo Estado de Alagoas, Maria Clara da Silva Oliveira e pelo Estado da Paraíba, Maria Graziele de Souza Feliz. A presidência esclarece ao plenário, é importante essa parte para que vocês vejam como é que se vai dar o processo, a presidência esclarece ao plenário que a eleição dos membros da mesa será realizada por escrutínio secreto, por meio de cédulas, exigida a maioria simples dos votos, presente a maioria absoluta das jovens senadoras e dos jovens senadores, como eu disse, presente.
As jovens senadoras e os jovens senadores serão chamados um de cada vez, por unidade da federação, seguindo a ordem de sua criação. Ao serem chamados, deverão se dirigir à mesa para receber a cédula, registrarem o voto no local indicado e, em seguida, depositam o voto na urna. Além do registro do voto, não deve haver nenhuma outra marca na cédula. Em havendo, o voto será anulado. A jovem senadora ou jovem senador mais votado será o presidente. O segundo será o vice-presidente. O terceiro será o primeiro secretário e o quarto será o segundo secretário. No caso de empate, para alguns cargos, assumirá o jovem senador de mais idade entre aqueles que empataram. Informo ainda que cada candidato poderá fazer uso da palavra por 3 minutos. Alerto que não serão admitidas novas candidaturas após o início do pronunciamento do primeiro candidato. Informo, para tranquilizar a todos, que o eleito poderá usar o mesmo tempo que o tal de Paim usou, que o tal de Paim usou quase 20 minutos aqui e 20 minutos lá embaixo. Não, aqui vocês têm só 13, isso é para descontrair o ambiente, né? O eleito naturalmente fará depois um pronunciamento em nome da mesa, um belo discurso sem certeza absoluta. Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, em ordem alfabética, a primeira escrita, a jovem senadora Ana Clara Macedo Santos, pelo estado de Pernambuco. Convido a vir à tribuna. Obrigado por ter vindo. Pode começar, está na tela o teu tempo. E quando terminar os 3 minutos, que agora eu dou... Isso, saímos de zero agora. Agora é com você, pode falar. Bom dia, cumprimento a todos em nome da pessoa Paulo Paim. Meu nome é Ana Clara Macedo, jovem senadora 2026, representante de Pernambuco. Subi a esta tribuna hoje entre os 6 estudantes que plateiam. A presidência representa muito mais do que uma conquista pessoal. Representa a força de uma história que talvez muitos ainda não conhecem por completo. Sou uma jovem mulher nordestina, sertaneja, negra parda e estudante da escola pública. Escola esta que, para mim, não foi apenas uma escolha entre tantas alternativas. Foi o único caminho que eu tive. Foi nela que aprendi, sonhei, descobri minha voz e compreendi que a nossa origem jamais deve determinar até onde podemos chegar. Hoje estou aqui porque acredito na força da educação e no poder de transformar vidas, abrir caminhos e permitir que pessoas que muitas vezes não são vistas, também ocupem espaços de decisão. Na minha vida, dessas pessoas, existe algo que nem sempre conseguimos enxergar. As batalhas individuais, principalmente aquelas que acontecem em silêncio. Eu também enfrento uma dessas batalhas. Convivo com a fibromialgia, uma condição que causa dores generalizadas e que muitas vezes torna tarefas do simples do cotidiano parecerem uma verdadeira tortura física. Existem dificuldades que não aparecem em uma fotografia, em um discurso ou em um sorriso. Existem dias em que seguir em frente exige uma mais força do que os que estão ao nosso redor imaginam. Mas eu insisto mesmo diante das limitações. Continuo estudando, buscando meus objetivos e acreditando que aquilo que sonho pode se tornar realidade em vida. Muito obrigada. Estou indo para concluir.
Abraham Lincoln nos deixou uma frase que atravessa gerações: governo do povo, pelo povo e para o povo. E é esse princípio que quero levar comigo, ser a voz de cada um que aqui está e principalmente contribuir para que nós mulheres também tenhamos cada vez mais espaço de liderança e decisão. Quero representar as mulheres anteriores a mim e as que não tiveram as oportunidades de aqui estar presente. Subir a esta tribuna hoje fará diferença não apenas para mim, mas para todas as mulheres, jovens senadoras que estarão representadas através da minha voz. Porque ocupar este espaço é mostrar que nós mulheres temos capacidade, coragem e competência para estar onde decisões acontecem. Quando uma mulher ocupa um espaço de liderança, ela vem na mesma situação ou composição. Ela abre uma porta para tantas outras. E quando esta mulher nordestina, sertaneja, negra, parda, estudante da única de escola pública da região e carrega consigo batalhas que nem todos conseguem enxergar, sua presença representa meninas, mulheres que precisam olhar para este lugar e entender que elas também podem chegar. Por isso, se eu tiver a honra de presidir esta sessão, não quero ocupar esta cadeira apenas em meu nome, quero ocupá-la em nome de todas aquelas que ainda lutam para serem ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Quero que esta tribuna seja um espaço de voz, representatividade e transformação. Eu não quero estar à frente apenas para conduzir. Quero estar ao lado, ouvindo, representando e construindo. Porque liderança não é falar mais alto, é fazer com que mais pessoas sejam ouvidas. E hoje, quando uma mulher sobe a esta tribuna, muitas outras sobem representadas nela. Desta forma, quero subir levando comigo a força do sertão, da escola pública de interior, da juventude e, sobretudo, das mulheres que acreditam que também podem melhorar suas vidas através da educação. Muito obrigada. Muito bem, Ana Clara Macedo Santos, pelo Estado de Pernambuco. Vocês viram que é 3 minutos, mas assim funciona também aqui no dia a dia do Parlamento. A pessoa poderá tranquilamente concluir o seu pensamento. Por isso que eu dei 3, dei mais 1 e depois dei mais 1. Não tem problema nenhum, se tiver que falar 5, desde que possa concluir e fez o que ela fez. E ela o fez com muita competência, viu? Parabéns, viu, Ana Clara? O Caleb entende que é o próximo agora, né? É 3, mas com a tolerância que pode chegar até mais 3. Caleb Fernandes Freira Varejão Gomes, pelo Estado do Distrito Federal. Som. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, respeitando a fé e as convicções de cada um aqui presente, gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Meu nome é Caleb Fernandes, representante do Distrito Federal, e quero começar com uma pergunta. O que podemos construir quando 27 jovens, vindo de lugares diferentes, colocam suas forças a serviço de um mesmo propósito? Eu acredito que podemos construir algo muito maior do que qualquer um de nós conseguiria construir sozinho. Desde que nos conhecemos, percebi que cada pessoa aqui carrega uma história, uma visão e uma força própria. E eu não acredito que precisamos escolher entre essas forças. Acredito que precisamos somá-las, porque cada um de nós foi escolhido para estar aqui por um motivo. E a nossa responsabilidade não termina em representar os nossos estados. Nós temos a oportunidade de aprender uns com os outros, construir juntos e levar essa experiência muito além desta semana. É por isso que acredito que a presidência da mesa não deve concentrar a liderança dessa turma, ela deve multiplicá-la. Eu não quero ser presidente para que a minha voz seja maior do que a de vocês. Quero ser presidente para que a força de cada um de vocês seja ainda maior quando estivermos juntos. Porque, para mim, liderar nunca foi estar acima de ninguém.
É estar disposto a servir, é ouvir antes de falar, perguntar antes de concluir e reconhecer o melhor que existe nas pessoas. Principalmente, criar um espaço para que elas possam oferecer o melhor de si. E eu sei que essa responsabilidade vai exigir muito. Haverá decisões difíceis, haverá pressão, e eu estou totalmente disposto a assumi-las. Mas não quero fazer isso sozinho. Quero construir isso com vocês. Porque uma presidência forte não é aquela que faz o presidente aparecer mais. É aquela que faz com que todos os outros cresçam. E quero dizer algo aos meus colegas que também chegaram até aqui. Eu admiro a força, a história e a capacidade que cada um de vocês trouxe até essa etapa. E, independentemente de quem ocupar esta cadeira, eu quero que a nossa relação continue sendo maior do que uma eleição. Porque, para mim, uma conexão genuína não termina quando termina uma votação. Se eu tiver a honra de presidir esta mesa, quero estar aqui por vocês e para vocês, não por mim. Quero que, quando essa semana terminar, cada um de nós volte para casa com a certeza de que contribuiu, aprendeu, cresceu e, principalmente, com a certeza de que isso foi apenas o começo. O começo de uma geração que descobriu a força de construir juntos, de servir juntos e de colocar nossas diferenças, nossas histórias e nossos talentos a serviço de algo maior. Porque liderança nunca foi um privilégio. Sempre foi uma responsabilidade de servir. Muito obrigado. Muito bem, Caleb, Fernando Freire, Varejão Gomes, que falou pelo Distrito Federal e apresentou a sua visão como candidato à presidência dos trabalhos. Passo a palavra agora a Yolanda Paiva Favajo Ribeiro, pelo estado do Pará. E informo, nós deixamos correr até chegar em torno de 3 minutos, toca a campainha e a gente vai dando mais alguns minutos para que todos possam concluir, como fez bem tanto a Ana como o Caleb. É contigo. Bom dia a todos os jovens senadores, senadoras e autoridades aqui presentes. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu agradeço a minha mãe, a minha avó e ao meu tio por me acompanharem nessa caminhada. Gostaria de agradecer a orientação da minha professora Ana Brígida e, em especial, a minha amiga Rebeca pelo apoio. Eu sou Yolanda Paiva, eu sou representante do Estado do Pará e coloco o meu nome à disposição para compor a nossa mesa diretora. Gostaria de falar que o interesse pelas causas sociais surge com a observação crítica da realidade do nosso país. E a transformação começa exatamente aqui, nos debates. É necessário um espaço no plenário que dê visibilidade a pautas que durante muitos anos foram negligenciadas. Afinal, a democracia cumpre o seu papel quando dá a devida visibilidade para as necessidades da população. O meu estado é a prova dessa urgência. O jornalista Lúcio Flávio Pinto definiu bem a realidade do meu estado ao afirmar que o Pará é um pobre estado rico. Uma das contradições é que o Pará é reconhecido mundialmente pela sua gastronomia, mas lidera o ranking nacional de maior insegurança alimentar de todo o Brasil. Além disso, o estado engloba o município de Melgaço, que tem o pior índice de desenvolvimento humano de todo o território nacional. Mas os baixos indicadores não são uma exclusividade do Pará, porque também se manifesta em outras regiões do Brasil. Quando olhamos para esses dados, nós devemos lembrar que não são apenas meras estatísticas, são pessoas que vivem essa realidade diariamente e sofrem com os impactos disso. A verdade é que a desigualdade afeta o nosso país como um todo, não apenas uma única região. A desigualdade se manifesta no estudante do Norte, que depende do transporte fluvial para chegar à sala de aula. Se manifesta na juventude do Nordeste, que enfrenta a escassez do emprego formal. No jovem do Centro-Oeste, que enfrenta os impactos da crise ambiental. No trabalhador do Sudeste, que enfrenta o transporte público lotado. Também se manifesta nas pessoas do Sul, na população do Sul, que precisou reiniciar, recomeçar as suas vidas diante da perda de suas casas, bens e entes queridos nas enchentes.
Cada um dos estados aqui representados carrega uma particularidade, mas nós temos a necessidade de transformar a realidade dos brasileiros. Estar aqui hoje, representando os nossos estados, é um motivo de grande orgulho, mas também nos traz a consciência de que muitos jovens brasileiros não encontram a estrutura nem o suporte necessário para alcançar espaços como o jovem senador. É por isso que precisamos de um espaço no Senado em que os representantes de todos os estados tenham a oportunidade de defender suas ideias. Como bem disse o antropólogo Darcy Ribeiro e como bem pontuou Paulo Paim, só há duas opções na vida: se resignar ou se indignar. E nós não podemos nos resignar nunca. O meu nome é Yolanda Paiva, eu coloco o meu nome à disposição para compor a mesa diretora e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito bem, Yolanda Paiva Favaggio Ribeiro, pelo estado do Pará. Passamos de imediato a Lívia Disperati Bravin, pelo estado do Espírito Santo. Em Brasília, 11h44. Ouviremos agora Lívia Disperati Bravin, jovem senadora do estado do Espírito Santo. Bom dia a todos. Meu nome é Lívia Disperati Bravin e tenho a honra de representar o estado do Espírito Santo no programa Jovem Senador 2026. Estar aqui, ao lado de tantos jovens de diferentes estados, já nos mostra a força que existe quando a juventude participa da democracia. E é justamente por acreditar nisso que coloco meu nome à disposição para a mesa diretora. Para mim, liderar não significa ser a pessoa que mais fala, nem aquela que tem sempre a última palavra. Liderar significa ter a responsabilidade de ouvir, de unir diferentes opiniões e, principalmente, de garantir que todas as vozes tenham espaço. Eu não me candidato porque acredito que minhas ideias sejam as mais importantes. Eu me candidato porque acredito que posso contribuir para que as ideias de todos sejam ouvidas. Nós viemos de realidades diferentes, temos histórias diferentes, opiniões diferentes e prioridades diferentes. E acredito que essa diversidade não deve ser um obstáculo para o nosso trabalho, ela deve ser a nossa maior força. Se eu tiver a confiança de vocês, quero exercer essa função com 3 compromissos. Primeiro, ouvir. Ouvir antes de responder, compreender antes de julgar e garantir que ninguém deixe de participar por acreditar que sua voz não será considerada. Segundo, dialogar. Nem sempre vamos concordar e tudo bem. Democracia não significa pensar da mesma maneira. Significa saber conviver com diferenças, defender nossas ideias com firmeza e respeitar quem pensa diferente. Terceiro, representar. A mesa não deve representar apenas quem ocupa seus cargos. Ela deve representar todo o grupo. Quero que cada jovem senador saiba que poderá participar, apresentar suas propostas, defender suas ideias e ser respeitado durante todo esse processo. Eu sei que ocupar uma posição na mesa exige muita responsabilidade. É preciso saber conduzir um debate, manter o equilíbrio, respeitar as regras e, quando necessário, ajudar a encontrar caminhos para que diferentes opiniões possam avançar juntas. Mas acredito que não precisamos escolher entre liderança e escuta. Podemos liderar justamente através da escuta. Nós estamos aqui porque recebemos a oportunidade de representar nossos estados, nossas escolas e milhares de outros jovens pelo Brasil. Então, se vocês confiarem em mim, eu não prometo que vou ter todas as respostas. Prometo estar disposta a ouvir todas as perguntas. Não prometo que vamos concordar em tudo, prometo que nossas diferenças sempre terão espaço para serem debatidas com respeito. Eu não quero que, ao final dessa experiência, vocês se lembrem apenas de quem ocupou cada cargo. Quero que se lembrem de uma mesa que ajudou a transformar diferentes vozes em diálogo e diálogo em ação. Porque, no fim, liderar não é falar por todos, é garantir que todos possam falar. Muito obrigada. Parabéns, Lívia Disperati Bravin, pelo estado do Espírito Santo. Passo agora a palavra Maria Clara da Silva Oliveira, pelo estado de Alagoas.
Agora em Brasília, 11 horas e 48 minutos. Esta é a Rádio Senado. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Clara. Tenho a honra de representar o estado de Alagoas, vim da cidade de Arapiraca. E, antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a excelentíssima mesa e os meus colegas jovens senadores e jovens senadoras, professores orientadores também. E eu queria dizer que estar aqui hoje não é apenas realizar um sonho individual. É carregar a voz, a força e as expectativas dos estudantes das redes públicas de todo o nosso país. A minha vida toda eu estudei em escola pública. E eu sei o quanto a educação brasileira mudou e vem mudando e transformando. Eu acredito no poder da educação e acredito na melhora da educação. Hoje eu apresento minha candidatura à presidência e deixo meu nome à disposição da mesa diretora. Porque a presidência não é para ocupar um espaço de destaque, mas para colocar... Só um minutinho. Não para ocupar um espaço de destaque, mas para colocar essa mesa a serviço de cada um de vocês. Eu acredito que presidir não é buscar um holofote para brilhar sozinho. Como bem lembra o filósofo Mário Sérgio Cortella, liderar não é ter poder sobre as pessoas, é ter poder para servir as pessoas. A presidência não é palco para vaidades individuais, nem para discursos construídos apenas para as câmeras. É um compromisso sério com o trabalho coletivo, com a escuta e com a responsabilidade que o nosso país exige de nós. Eu vim aqui hoje discursar. Tem uma frase de Clarice Lispector que eu gosto bastante, que é: depois do medo vem o mundo. Eu subi aqui em cima, não porque eu sei de tudo, não porque eu sou perfeita. Eu subi aqui hoje, mesmo com medo, mesmo com dificuldades, que eu sei que todos aqui enfrentam para chegar até aqui. E eu quero representar vocês, eu quero escutar, eu quero debater ideias, porque o papel do presidente é esse, é escutar. Não é ter holofotes, não é brilhar sozinho. Sei que cada um de vocês carregou lutas. Cada um de vocês traz na bagagem os seus próprios medos, as suas próprias lutas. E eu sei como é difícil estar aqui hoje, de falar. E justamente eu quero trazer essa voz, quero ser a ponte entre vocês. E é isso, finalizo minha candidatura. Muito obrigada. Tudo bem. Foi Maria Clara da Silva Oliveira, pelo estado de Alagoas. De imediato, passamos a Maria Graziele de Souza Feliz, pelo estado da Paraíba. Em Brasília, 11 horas e 51 minutos. Ouviremos agora a jovem senadora Maria Graziele de Souza Félix, aluna do Centro Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário. Ela que é da capital da Paraíba, a cidade de João Pessoa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar a mesa, gostaria de cumprimentar os jovens senadores e as jovens senadoras, né, que aqui a gente está em maioria. É uma grande honra estar aqui e fazer parte dessas meninas brilhantes também. Gostaria de cumprimentar os professores que fazem um grande papel desse pessoal que está aqui, dos jovens senadores. A ponte foi os professores, né, que nos orientou a todo momento. Bem, eu me chamo Maria Graziele de Souza Félix. Perdão corrigir, mas eu também sou feliz. Bem, eu sou da Paraíba, estou representando a Paraíba. Eu venho de João Pessoa, onde o sol nasce primeiro, bela cidade turística. Quando tiver o prazer de conhecer, serão todos bem-vindos. Bem, antes de pedir que vocês escolham um nome para ocupar a mesa diretora, eu quero fazer uma pequena pergunta. O que faz alguém ser um verdadeiro representante? É falar bem? É ter as melhores ideias? É ser o mais conhecidos? Eu acredito que não.
Não acredito nisso. Representar é entender que a partir do momento em que recebemos essa responsabilidade, recebemos essa oportunidade, deixamos de falar apenas por nós mesmos. Nós passamos a carregar uma responsabilidade maior, a responsabilidade de representar uma parcela da juventude brasileira que nem sempre tem um espaço para ser ouvida. E é por isso que eu me candidato à mesa diretora. Não porque eu acredito que sou melhor do que qualquer pessoa aqui, mas porque eu acredito que posso colocar a minha capacidade, a minha coragem, minha dedicação, minha disposição a serviço deste grupo. Nós viemos de diferentes estados, de escolas diferentes, e nós temos histórias e realidades diferentes. Nós temos opiniões diferentes, sonhos diferentes e, certamente, maneiras diferentes de enxergar o Brasil. E talvez seja justamente essa seja justamente a maior força que nós temos aqui. Porque o Senado Jovem não precisa de 27 pessoas tentando provar quem é a melhor. O Senado Jovem precisa de 27 jovens aprendendo a construir algo melhor juntos. Eu quero uma mesa diretora que ela tenha uma firmeza para conduzir, que tenha um equilíbrio para decidir a sensibilidade, para entender que, por trás de cada proposta, existe uma pessoa que acredita nela. Uma liderança que saiba tomar decisões quando for necessário, mas que também saiba reconhecer quando é hora de parar, ouvir e repensar. Porque liderança não é ter a última palavra. Em muitos discursos e muitas palestras que eu vi, sempre aprendi que liderança não é você falar demais, é você tampar um pouco a boca e abrir mais os ouvidos. Porque quem precisa ser ouvido é vocês e não eu. Mas claro que ainda a minha opinião não é invisibilizada, não, negativo. Eu preciso começar a construir a nossa opinião juntos para que a gente entre num consenso e é essa a democracia. Nós estamos tendo a oportunidade que muitos jovens brasileiros não têm, que é estar aqui dentro do Senado Federal discutindo o país que nós queremos construir. E eu não quero que essa experiência ela termine quando voltarmos para os nossos estados. Quero que cada um de nós volte para casa sabendo que foi capaz de ocupar um espaço que parecia distante e defender uma ideia de ouvir e uma opinião diferente e perceber que a política também pode ser feita com responsabilidade. Porque daqui a alguns dias, nós não vamos deixar de ser apenas jovens que estavam em Brasília representando seus estados, mas nós vamos voltar para as nossas cidades levando conosco uma certeza. A juventude ela não precisa esperar o futuro para começar a transformar o Brasil. Nós já começamos a transformar. Se vocês acreditarem que eu posso ajudar a conduzir esse caminho, eu estarei pronta para representar vocês. Não para falar acima de vocês, não para falar por vocês, mas para estar ao lado de vocês quando chegar a hora de fazer aquilo que nos trouxe até aqui, representar todo o Brasil. Muito obrigada. Muito bem. Maria Graziele de Souza Félix, pelo Estado da Paraíba. Concluído a defesa de cada um e de cada uma que foram se apresentarem como candidatos, passamos agora à eleição. Solicito a jovem senadora, representante do Estado de Santa Catarina, Tavine Pietra de Almeida Lara, que suba à tribuna para que proceda a chamada para a votação por ordem de criação dos estados. Em Brasília, 11h56, você acompanha pela Rádio Senado a sessão de abertura do programa Jovem Senador e Jovem Senadora 2026. A sessão entra na fase de eleição da mesa diretora do Senado Jovem 2026. A tribuna está a aluna Maria Clara da Silva Oliveira, da Escola Estadual Manuel André, cidade de Arapiraca, de Alagoas. Os jovens senadores serão chamados um a um na ordem de criação de suas respectivas unidades da federação para depositar o voto na urna.
O programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal que proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática política parlamentar por intermédio da simulação do trabalho legislativo dos senadores e senadoras. A seleção dos participantes ocorre por meio de um concurso de redação realizado em parceria com as secretarias estaduais de educação, que mobiliza escolas, professores e alunos. Os autores das melhores redações de cada estado e do Distrito Federal se tornam os jovens senadores e senadoras do ano. A maioria dos vencedores vem de cidades do interior. Apenas 5 estudantes moram em capitais: Macapá, Campo Grande, Belém, Boa Vista e João Pessoa. Mais da metade dos alunos vem de municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes. A estudante mais jovem, de 15 anos, é moradora de Pedrinhas Paulista, no estado de São Paulo, cidade com apenas 2.804 moradores. O grande destaque deste ano é o protagonismo feminino. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por meninas, 85%. Entre os professores orientadores, a representatividade feminina também se sobressaiu, com 22 professoras acompanhando os participantes. O tema da redação deste ano foi Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Os estudantes recorreram à literatura, à filosofia, à legislação e à ciência política para discutir os desafios da democracia nas plataformas digitais. Os estudantes abordaram liberdade de expressão, desinformação, algoritmos e participação cidadã, além de apresentarem propostas para qualificar o debate público na internet. O concurso de redação de 2026 bateu recordes, com a participação de 239.449 estudantes de 5.361 escolas de ensino médio de todo o país. As redações foram analisadas com base em critérios adaptados do modelo de correção do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, considerando aspectos como compreensão do tema, argumentação, organização textual e proposta de intervenção. Maria Isabela Barbosa Paiva. Em Brasília, os jovens senadores e senadoras participam nesta semana de vivência legislativa e serão orientados a atuar como representantes de seus estados durante as sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas. No final desta semana, vários projetos de lei serão apresentados e votados em sessão plenária. Assim, por meio de suas ideias legislativas, os jovens senadores e senadoras têm a possibilidade de intervir ativamente no ordenamento jurídico do nosso país, caso as propostas sejam aceitas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Desde a criação do programa, os jovens senadores apresentaram 67 sugestões legislativas. Dessas, 40 estão em tramitação no Congresso Nacional. 7 já foram aprovadas pelo Senado e aguardam votação na Câmara dos Deputados. Como reconhecimento pela conquista, tanto os estudantes quanto os professores orientadores recebem um notebook de premiação, além do custeio completo da viagem, passagens, hospedagem, alimentação e transporte. Há jovens que enfrentam trajetos desafiadores para realizar esse sonho. A jovem senadora do Amazonas, por exemplo, vai viajar por 4 dias para chegar até Brasília. O percurso inclui um trajeto de barco até Manaus e só depois um voo para a capital federal. Criado em 2008, o programa é voltado a estudantes de até 19 anos matriculados no ensino médio das escolas públicas.
Você também pode acompanhar esta sessão do programa Jovem Senador pela internet no canal da TV Senado no YouTube, em youtube.com/TV Senado. Lá você também pode acompanhar a primeira reunião da Comissão Mista que analisa a medida provisória número 1366 de 2026, reunião que acontece neste momento no Senado Federal. Essa proposta cria uma linha de financiamento para trabalhadores que atuam no transporte urbano individual de passageiros ou de cargas. A reunião é realizada de forma semipresencial e tem como objetivo instalar a comissão e eleger o presidente e o vice-presidente. As comissões mistas que analisam medidas provisórias são formadas por senadores e deputados federais, em número igual. A presidência e a relatoria desses colegiados são alternadas entre senadores e deputados. Agora em Brasília, 12:04. Jovens senadores prosseguem com a votação para a eleição da mesa diretora do Senado Jovem 2026. A reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1366 de 2026 também pode ser acompanhada no canal 2 da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio. Portanto, todos os jovens senadores depositam seus votos na urna e em breve devem prosseguir para a acariação. Os jovens senadores são chamados na ordem de criação de seus respectivos estados. Pelo estado de Sergipe, Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo. Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo, do estado de Sergipe, é a próxima a votar. Pelo estado do Amazonas, Giovana Pantoja Gama. Em Brasília, 12:06. Paraná, Isadora Fagundes dos Passos. Os estados, as unidades da Federação Brasileira foram criados na seguinte ordem. Em primeiro lugar, a Bahia, em 1534. Em seguida, Rio de Janeiro, em 1565. Depois, Maranhão, criado em 1534 e reconquistado em 1615. Em seguida, vem o Pará, em 1616. Em quinto lugar, Pernambuco, em 1534, depois reconquistado em 1643. O sexto estado a ser criado no Brasil foi São Paulo, em 1709. Depois, Minas Gerais, em 1720. Goiás, em oitavo lugar, em 1748. Mato Grosso, em 1748 também. Em décimo lugar, Rio Grande do Sul, em 1760. Em 1799 foi criado o estado do Ceará, em seguida o da Paraíba, no mesmo ano, 1799. Espírito Santo vem em 13º lugar, criado em 1810. Depois o Piauí, no ano seguinte, em 1811.
Em 1817 foi criado o estado do Rio Grande do Norte e no mesmo ano Alagoas, também em 1817. Sergipe foi criado 3 anos depois, em 1820. Em seguida, Santa Catarina, logo no ano seguinte, 1821. Pelo estado do Tocantins, O Amazonas foi criado em 1850. Na sequência, o Paraná, em 1853. Mais recentemente, já no século XX, o Distrito Federal, em 1960. Depois, o estado do Acre, em 1962. Mato Grosso do Sul foi criado em 1979. Na sequência, Rondônia, em 1982. E em 1988, no mesmo ano do nascimento da atual Constituição Federal do Brasil, foram criados os estados de Tocantins, Roraima e Amapá. Portanto, os últimos jovens senadores se dirigem até a urna para depositar o seu voto e eleger o presidente, vice-presidente e os secretários da mesa diretora do Senado Jovem 2026. Em seguida, serão apurados esses votos e será conhecido o nome de cada um dos membros da mesa diretora do Senado Jovem 2026. Agradecendo a Tavini Pietra de Almeida Lara pela forma como conduziu, nesse momento declaro encerrada a votação. A presidência determina as jovens senadoras Marília de Carvalho Coelho, representante do Estado do Ceará, e Giovana Pantoja Gama, representante do Estado do Amazonas, que procedam à contabilização dos votos, verificando se o número de cédulas coincide com o dos votantes. Depois vamos para a contagem dos votos. Encerrada, portanto, a votação. E agora será feita a contagem dos votos. Em Brasília, 12:11. Quando aguardamos o encerramento da contagem dos votos, você fica com outras notícias do Senado Federal. Uma pesquisa da agência Tangerim revela que 64% dos brasileiros consomem refeições preparadas fora de casa ou fazem pedidos entre 1 e 3 vezes por semana. Segundo o levantamento, comida de qualidade, prazer e conforto são os principais fatores considerados na hora de escolher um estabelecimento. Apesar do avanço das ferramentas digitais, os motivos para sair de casa continuam ligados ao convívio social, como celebrações, momentos de descanso e encontros com familiares e amigos. A pesquisa também aponta diferenças entre os perfis de consumidores. Enquanto o público de fast food prioriza a praticidade e utiliza aplicativos de delivery e redes sociais para encontrar restaurantes, consumidores de estabelecimentos casuais valorizam indicações de amigos e familiares, além de recorrerem ao Instagram, Google e aos sites dos próprios restaurantes. A Comissão de Educação aprovou um projeto que reconhece o SUS como manifestação da cultura nacional. Criado na Constituição de 1988, o sistema garante a qualquer cidadão brasileiro o acesso universal, gratuito e igualitário aos serviços de saúde no país. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera justa a homenagem.
Para ele, reconhecer o SUS como manifestação da cultura nacional é, em última análise, reconhecer o Brasil em sua melhor versão. Segundo o senador, o país escolheu a solidariedade como fundamento de sua política de saúde, que financiou coletivamente o cuidado com a vida e que transformou a luta por dignidade em sistema público. Portanto, todos os votos foram retirados da urna e uma segunda conferência está sendo realizada neste momento para que o resultado seja proclamado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que institui o Protocolo Nacional Obrigatório de padronização do atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto cria diretrizes nacionais para padronizar e humanizar a recepção de mulheres em situação de violência. A iniciativa proíbe expressamente condutas como a culpabilização da vítima, exigência de provas prévias para o início do atendimento, atrasos injustificados ou a obrigação de relatos desnecessários e repetitivos sobre a agressão. Pela proposta, a rede de proteção deverá adotar etapas claras de escuta qualificada, garantia de ambiente reservado, proteção de dados e capacitação continuada para todos os profissionais envolvidos no atendimento. Estamos aguardando a proclamação do resultado da votação para a eleição da mesa diretora do Senado Jovem 2026. Os votos estão sendo computados neste momento e em breve saberemos quem terá sido eleito presidente e vice-presidente da mesa diretora do programa Jovem Senador, também primeiro secretário ou primeira secretária, segundo secretário ou segunda secretária da mesa diretora. Agora em Brasília, 12:15. A Comissão de Relações Exteriores aprovou uma convenção entre países de língua portuguesa para proteger o trabalhador migrante. O acordo foi assinado por Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O objetivo é facilitar o acesso à previdência social para quem trabalha entre esses países. Pelo texto, o benefício deverá ser concedido de forma proporcional ao período trabalhado em cada país. A medida busca evitar que o trabalhador perca contribuições por não ter cumprido o tempo mínimo exigido em apenas um dos países. O resultado da votação. Eu vou ler por ordem alfabética. Ana Clara Macedo dos Santos, 2 votos. Caleb Fernandes Freira Varejão Gomes, 2 votos. Yolanda Paiva Favajo Ribeiro, 13 votos. Lívia Desperati Bravin, 3 votos. Maria Clara da Silva Oliveira, 2 votos. E a Maria Graziele de Souza Félix, 5 votos. Total, 27 votantes. A partir daí, eu vou programar, já temos aqui programado, para mim poder programar os eleitos. Então, presidente do Senado Jovem, a jovem senadora Yolanda Paiva Favajo Ribeiro. Vice-presidenta do Senado Jovem, a jovem senadora Maria Graziele de Souza Félix. Primeira secretária do Senado Jovem, a jovem senadora Lívia Desperati Bravin. Segunda secretária do Senado Jovem, a jovem senadora
Maria Clara da Silva Oliveira. Determino, nesse momento, a distribuição das células de votação pela Secretaria-Geral da Mesa. E agora, com muito orgulho e satisfação, eu vou convidar a jovem senadora Yolanda Paiva Favajo Ribeiro a assumir a presidência do Senado Jovem. Ela chamou, só que nós temos... Agora nós temos que... Em Brasília, 12h18. Portanto, estão aprovados os nomes para a presidência da mesa diretora do Senado Jovem 2026. Em Brasília, 12h19. A partir desse momento, a sessão será conduzida pelos próprios jovens senadores eleitos para a mesa diretora. Lembrando que você pode acompanhar esta sessão também pela internet em senado.leg.br/TV Senado, que é o canal da TV Senado no YouTube. Senador Paulo Paim posa para foto. Agora, Brasília, 12h20. Esse programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal que proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática política parlamentar por intermédio da simulação do trabalho legislativo dos senadores e senadoras. Agora em Brasília, 12h20. Eu convido a participar da mesa as jovens senadoras. Vice-presidente do Senado Jovem, a jovem senadora Maria Graziele de Souza Félix. Primeira secretária do Senado Jovem, a jovem senadora Lívia Desperati Bravin. Segunda secretária do Senado Jovem, a jovem senadora Maria Clara da Silva Oliveira. A jovem senadora Yolanda Paiva Favacho Ribeiro, eleita presidente da mesa diretora do Senado Jovem 2026, conduz a sessão a partir desse momento. Ela que é do estado do Pará, da capital Belém. Bom dia novamente. Eu não preparei nada de agradecimentos porque eu já estava muito feliz de estar aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a todos que confiaram em mim para ser a presidente do Jovem Senador desse ano. Eu agradeço a confiança que vocês depositaram em mim. E uma mesa diretora só com mulher, uma mesa diretora feminina. A gente vai representar, assim, o Jovem Senador desse ano. E acredito que nós conseguiremos fazer um Jovem Senador de 2026 memorável e ele vai ser lembrado para sempre. Muito obrigada. O
Ouvimos, portanto, a presidente. Sessão, informo que proposições dos jovens senadores serão objeto de debate nas comissões, com o intuito de elaborar sugestões de projetos de lei do Senado Jovem. Caso aprovadas pelo plenário, serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para tramitação no Senado Federal. Está encerrada a sessão. Brasília, 12h23, portanto, está encerrada a sessão de posse dos jovens senadoras e senadores do programa Jovem Senador de 2026, que elegeu a estudante Yolanda Paiva Favacho Ribeiro, da Escola Estadual Magalhães Barata, de Belém, do Pará. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Daí, Regina. Ok, poquito. Ok, y quiero carne. Muita carne. Muita? Muita carne. Tá bom, vou botar muita carne. Regina, me dá um molho de pimenta aí, ó. Chile. Pimenta. Sim. Verde. Os mexicanos fizeram a festa aqui. Aqui só deu Comer burritos. São lindos. Esse aí tá lindo, aquele chapéu aqui. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos.
A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os animais são capazes, com comprovação científica, de sentir felicidade, alegria, ou medo, tristeza, tédio, né? Muitas vezes emoções muito complexas. Paraná debate Código Estadual de Direitos dos Animais. TV Assembleia da Bahia explica como são feitas as pesquisas eleitorais. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida vão ter transporte gratuito para votar nessas eleições. A gente que tem uma deficiência, nós às vezes fica muito restrito a várias coisas, né? A gente não tem o nosso direito de cidadania totalmente. Nós somos esquecidos, nós somos invisíveis, né? O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para os brasileiros. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Já está comprovado. Os animais sentem medo, dor, estresse e também alegria. Tudo isso com consciência. O que pode parecer uma constatação simples, levanta questionamentos éticos profundos sobre como estamos tratando esses seres que são sencientes como nós. A Assembleia Legislativa do Paraná
analisa um Código Estadual de Direitos dos Animais. Debater e reunir propostas para a instituição de um novo Código Estadual dos Direitos dos Animais. Esse foi o objetivo da audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. A importância de nós discutirmos o bem-estar dos animais, mas, acima de tudo, o que a gente sempre menciona é o fator do meio ambiente. Porque esses animais estão inseridos no meio ambiente, os seres humanos estão inseridos nesse meio ambiente, então não adianta nós tratarmos de uma visão míope, somente pensando em cães e gatos. Nós temos que pensar de uma forma holística, ou seja, animais, seres humanos, meio ambiente, para que realmente nós tenhamos resultado efetivo. O novo código prevê avanços ao projeto de lei número 65 de 2020, que tramita na Casa de Leis. O maior avanço é o conceito de senciência animal, que é importantíssimo, e isso engloba todos os animais, inclusive os animais de produção, que muitas vezes são esquecidos com relação à senciência por conta do apelo produtivo e comercial. Então isso engloba também os animais de produção para que eles sejam considerados e que tenham as suas garantias e os seus direitos atendidos. Explica melhor esse conceito para a gente, Patrícia, por gentileza. A senciência é a capacidade de sentir tanto emoções positivas, negativas, estados afetivos. Então, os animais são capazes, com comprovação científica, de sentir felicidade, alegria, ou medo, tristeza, tédio, muitas vezes emoções muito complexas, inclusive os animais de produção, Então, isso vem dar essa visibilidade. Mas para mudar essa realidade, também é preciso, além do comprometimento do poder público, da participação e da conscientização de toda a sociedade. Se a sociedade não tiver esse entendimento, não adianta nós criarmos leis. Porque o que nós vamos estar fazendo é sempre o que a gente vem sempre fazendo, tampando ou enxugando gelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que o bem-estar é necessário, mas também temos que contemplar todas as atividades. Exemplo que eu digo é, Curitiba não se pode criar animais. Isso não é um fator importante. Um fator importante seria o quê? Ter criadores responsáveis. E é isso que a gente tem que fazer, trazer a responsabilidade para todos. Eu quero adotar um animal, quero ter um animal, preciso realmente saber das necessidades. Eu quero evitar que esses animais sofram maus tratos, eu preciso entender que se eu observar um cão, ou melhor, um animal na estrada machucado, eu tenho que pegar esse animal, tenho que cuidar e tenho que ter políticas para que realmente nós possamos cuidar desses animais. Não adianta pegar, levar para casa, não adianta pegar e levar para um zoológico. Por quê? Dessa forma, esse animal não vai ter a ressocialização. Então é um trabalho que nós viemos aqui hoje para trazer a importância de câmaras técnicas, onde tenham ONGs, onde tenham universidades, onde tenham pesquisadores, médicos veterinários, para que nós possamos estar dialogando qual é a melhor solução para espécies específicas, não um resultado para todos. Amazonas se prepara para o período de seca no estado. TV Assembleia da Bahia explica como são feitas as pesquisas eleitorais. Notícias das casas de leis do país. Deputados da Assembleia Legislativa fizeram uma visita institucional ao Comando Militar da Amazônia. O objetivo foi aliar as ações de planejamento e enfrentamento à estiagem que deve atingir o Amazonas nos próximos meses. Os parlamentares reforçaram a importância da atuação integrada entre Exército Brasileiro e o Poder Legislativo. Durante o período da seca dos rios na Amazônia, diversas comunidades costumam ficar isoladas. As Forças Armadas desenvolvem ações em toda a região para minimizar os impactos da estiagem e levar assistência às populações ribeirinhas no estado. Os deputados foram recebidos pelo general Luiz Gonzaga Viana Filho, comandante do CMA.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, as projeções para o período de estiagem em 2026 indicam um cenário de atenção, mas não devem ser tão severas quanto as registradas em 2023 e 2024. Ainda assim, o risco de isolamento e desabastecimento das comunidades ribeirinhas preocupa. Os parlamentares reforçaram a importância da união de esforços entre os poderes para garantir que a população tem acesso aos serviços essenciais e itens básicos durante a estiagem. E também o papel do Exército no enfrentamento às facções internacionais nas fronteiras do Estado, em parceria com as forças de segurança do Poder Executivo. Em período eleitoral, elas costumam ser aguardadas com expectativa por candidatos, partidos e, claro, sobretudo pelos eleitores. As pesquisas eleitorais logo ganham as redes sociais, viram assunto em rodas de conversa e ajudam a mostrar o cenário da disputa naquele momento. Mas você já parou para pensar como é que é feita uma pesquisa eleitoral? Ou já foi abordado por um pesquisador? Nunca fui abordada. O que eu sinto é que muitas vezes é de uma forma muito tendenciosa. Para muita gente esse processo ainda é desconhecido. Mas antes de chegar aos gráficos e percentuais, as pesquisas passam por uma série de etapas. Mário Bispo é diretor de um instituto de pesquisa e atua no setor há mais de 10 anos. E explica quais os principais critérios utilizados para que a amostra consiga representar os diferentes perfis do eleitorado. Uma boa pesquisa para refletir o pensamento naquele momento que se vai da população tem que representar na amostra essa população. Então, os institutos recorrem aos dados do IBGE, do TSE e de outras pesquisas para traçar o perfil da população. E com esse perfil, em termos de sexo, idade, escolaridade, renda, determina uma amostra, né? Vamos ouvir 2.000 pessoas, vamos ouvir 500 pessoas. E essa amostra depende tanto do contratante quanto de qual margem de erro se quer para aquela pesquisa. Porque a pesquisa é um retrato, mas é um retrato de alta definição do que pensa a população naquele momento. É um retrato onde se tem contornos do que se a população deseja ou pensa ou pretende votar. Cada instituto adota uma metodologia, com diferenças na seleção dos entrevistados, na forma de aplicar os questionários e no modelo de coleta dos dados. Segundo esse cientista político, o desempenho de cada pesquisa depende da metodologia utilizada. É importante a gente perceber que, para uma pesquisa quantitativa, a grande questão é como vai se dar a coleta dos dados, né? A partir da montagem da amostra, que pode ser via entrevista presencial, por telefone, via telefone com uso de robô, ou até mesmo utilizando-se ali da internet para utilizar o impulsionamento e chegar diretamente nas pessoas. A gente sabe que a forma mais tradicional é a pesquisa face a face, quando você tem institutos que colocam as equipes nas ruas, coletam os dados e depois faz ali as estratificações amostrais de gênero, idade, escolaridade, renda, né, religião, cor e raça. Então são elementos que estruturam a maneira como vai se buscar entender o perfil da sociedade e como se vai tirar ali, né, exatamente uma amostra para que ela seja mais fidedigna da realidade. E quando as entrevistas terminam, começa uma nova etapa do trabalho. As respostas são organizadas e submetidas a procedimentos estatísticos. Vai trabalhar os dados, né? Fazer todo o processo de filtragem desses dados para construir essas tabelas e esses gráficos que são apresentados quando se tem uma pesquisa, quando se tem o resultado de uma pesquisa. E o processo não termina por aí. Para que uma pesquisa eleitoral possa ser divulgada, o Instituto precisa registrar o levantamento na Justiça Eleitoral. O procedimento exige a apresentação de uma série de informações sobre a pesquisa.
toda pesquisa eleitoral, para ser divulgada, ela precisa adotar uma metodologia. Essa metodologia ela tem que ser bem descrita para que a Justiça Eleitoral possa avaliar no seu registro. E apenas após esse registro é que a pesquisa poderá ser divulgada. É importante lembrar, no entanto, que esse procedimento é obrigatório para aquelas pesquisas que vão ser divulgadas. Porque muitas vezes um candidato, um partido político contrata uma pesquisa para consumo interno. Essa pesquisa para consumo interno não precisa obedecer esse procedimento. Mas depois de divulgados, esses números interferem na escolha do eleitor? Não é não. Eu já sei quem é meu candidato, procuro saber o que é que ele está expondo para a população, o que é que ele está trazendo de melhor, e aí eu já vou firme de quem eu vou votar. Então, isso, independentemente de pesquisa? Independente de pesquisa. Geralmente eu busco toda informação referente ao candidato para depois votar. Ou seja, a pesquisa para você, no seu caso, não interfere? De jeito nenhum. As pesquisas influenciam na decisão do voto, mas não dá para a gente oferir que é uma influência hoje unilateral, né? Decisiva para o voto. Ou seja, as pessoas têm as suas convicções e não necessariamente elas vão olhar para a pesquisa e mudar a sua escolha. Rádio Câmara lança a 4ª edição do concurso Eu e a Lei, para jovens de 10 a 17 anos. Organizado pela Rádio Câmara e pelo Plenarinho, que é o portal infanto-juvenil da Câmara, o concurso Eu e a Lei está na 4ª edição. O objetivo é estimular brasileiros de 10 a 17 anos a pensarem sobre seus direitos e sobre o impacto das leis na vida de cada um. As inscrições estão abertas até 28 de setembro. No ano passado, o primeiro lugar ficou para um grupo de alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nós somos estudantes do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, aqui do Rio Grande do Sul, e estamos no 2º ano do ensino médio. Esse podcast foi criado especialmente para o concurso Eu e a Lei, da Câmara de Deputados. E hoje a gente vai conversar sobre algo que está em tudo, mas que nem sempre chega para todo mundo: o direito à informação. A estudante Andressa Araújo, uma das autoras do podcast vencedor de 2025, disse o que aprendeu ao participar do concurso. Eu acredito que o concurso ele desperta nos jovens uma consciência crítica muito importante. Eu consegui entender melhor sobre meus direitos e meus deveres, desenvolver também o meu pensamento analítico e me aprofundar de uma maneira muito mais consciente nos debates sociais. Na escola, eu me tornei uma aluna muito mais interessada, muito mais participativa e também muito mais disposta a exercer a cidadania de uma maneira muito ativa. Para a presidente da comissão julgadora do concurso Eu e a Lei, Verônica Lima, o principal objetivo é despertar nos jovens a consciência da influência que eles podem ter nas decisões políticas do país. Esse é o grande desafio do concurso, construir nas crianças e adolescentes essa consciência, né? E quando a gente vê o resultado, a gente sempre premia o primeiro de cada categoria, mas a gente recebe muitas obras premiáveis, tão boas quanto. No dia das eleições, eleitores com deficiência e também com mobilidade reduzida podem ter acesso a transporte gratuito fornecido pela Justiça Eleitoral. Basta solicitar o serviço até 20 dias antes da votação. Marleide teve poliomielite quando era criança. As sequelas da doença se agravaram com o tempo e há 15 anos ela passou a depender de uma cadeira de rodas para se locomover. Desde então, a falta de acessibilidade passou a ser um obstáculo para que ela pudesse exercer várias atividades, até um dos direitos mais importantes da cidadania, o voto. Tinha que pegar o ônibus, né, e ir até o Recanto das Emas para poder votar. E aí eu não fui votar, né, pela dificuldade de acessar o ônibus, porque na época não tinha nenhum ônibus que fazia lá, que era mais próximo, tinha que pegar o ônibus do Goiás, né, descer para a BR, pegar o ônibus do Goiás, descer na passarela, pegar outro ônibus para ir até o Recanto das Emas para votar. A gente que tem uma deficiência, nós às vezes fica muito restrito a várias coisas, né? A gente não tem o nosso direito de cidadania totalmente, nós somos esquecidos, nós somos invisíveis, né?
Para mudar histórias como a da Marleide, a Justiça Eleitoral criou o programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. A iniciativa chega no momento em que o número de eleitores com deficiência cresceu mais de 40% em relação às últimas eleições. Quem quiser utilizar o transporte oferecido pela Justiça Eleitoral deverá fazer o pedido até 20 dias antes das eleições. O programa foi inspirado em experiências já desenvolvidas por tribunais regionais eleitorais, como o de Pernambuco. Nós abrimos um número de WhatsApp, esse número funciona como uma central de agendamento. Nós divulgamos esse número largamente, amplamente na imprensa e esses eleitores com todos os tipos de deficiência nos procuram. Então nós transportamos eleitores com deficiência visual, deficiência auditiva, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, deficiência física, todos os tipos de deficiência nós atendemos. São mais de 500 eleitores transportados ao longo desses anos. O TRE, à medida que recebe esse pedido de agendamento pelo WhatsApp, monta um roteiro, no dia das eleições vai buscar esse eleitor em casa, leva ele para votar até o local de votação e traz ele de volta até a casa dele com toda a segurança e com um apoio técnico bem interessante, porque cada uma dessas vans que transporta os eleitores, ela vai com um bombeiro militar. O Programa Nacional prevê que cada Tribunal Regional Eleitoral poderá firmar parcerias com órgãos públicos e entidades para oferecer o transporte gratuito. A disponibilidade do serviço vai depender dos acordos celebrados em cada estado. Além do transporte, a Justiça Eleitoral também ampliou o número de sessões eleitorais com acessibilidade. Para Marleide, a expectativa é que as novas medidas eliminem barreiras. O transporte indo até a nossa casa, pegando a gente, levando até o local de votação e trazendo, isso vai facilitar muito, né? Isso é uma acessibilidade muito viável para todas as pessoas que têm uma deficiência. E você não deixaria de votar? Não deixaria, jamais. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias que foram ao ar ao longo desses anos. Hoje você vai ver uma reportagem de 2010 da TV Assembleia do Ceará, a Alesse TV, sobre o voto de analfabetos. A apresentação do Parlamento Brasil na época era do nosso colega Fábio Henrique Guimarães. Eles podem votar, mas não podem ser eleitos. Estamos falando do voto dos analfabetos. Veja na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Eles são inelegíveis, mas elegem seus representantes. Para eles, o voto é facultativo e só foi conquistado em 1985. O voto dos analfabetos é uma questão que gera polêmica. Existem políticos e uma boa parte da sociedade que exigem a retirada do direito de pessoas não alfabetizadas de ir às urnas. Eles defendem que falta discernimento para identificar as potencialidades do candidato. Por outro lado, há os que acreditam que o analfabeto, apesar de não saber ler nem escrever, sabe medir as necessidades da comunidade em que vive. O fato de você ser analfabeto formal, né, não quer dizer que você seja analfabeto político. Você vai encontrar muitas vezes pessoas que do ponto de vista formal mal sabem assinar o nome, né? Pouco sabem ler, mas no entanto tem uma compreensão do político, acompanha a política, tem uma posição política diante do mundo, diante das coisas, muito mais do que pessoas que são letradas, o que faz com que as pessoas troquem o voto por algo, né, que às vezes é insignificante, é a sua situação social. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, neste ano, 27 milhões de brasileiros que se declararam analfabetos ou que afirmaram não saber ler e escrever estão aptos a votar. O número que reflete a situação da educação no país é ainda pior na região Nordeste, onde o índice chega a 35%. No Ceará, o número de eleitores que apenas sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola, é bem expressivo. A quantidade de analfabetos também é maior que a de pessoas com os ensinos fundamental, médio e superior completos. O TRE lembra que qualquer eleitor pode levar o número dos candidatos anotado e que os mesários estão preparados para ajudar dentro do que estabelece a lei.
Se ele tem alguma dificuldade na hora, o mesário se aproxima, não pode se aproximar muito por conta do sigilo do voto, mas ele orienta ao mesário, ao eleitor, até se tiver com dificuldade, se retirar da cabina, e aí ele vai suspender aquele voto, se não tiver consignado nenhum voto, e procurar ajuda fora da sessão, para que depois, quando ele já estiver mais tranquilo e sabendo votar, aí ele vai assim consignar o seu voto. A mesma repórter da matéria original é uma colaboradora frequente aqui do Parlamento Brasil. É a Cibele Couto, da Alesse TV. Ela fez uma nova reportagem sobre o assunto, onde explica que o número de analfabetos caiu e que as urnas eletrônicas facilitaram o voto para eles. Em 1985, logo após o fim da ditadura militar, os analfabetos conquistaram o direito de votar. Eram 25% da população. 4 décadas depois, esse índice caiu significativamente. Hoje, menos de 5% da população não sabem ler nem escrever. 5,5 milhões de pessoas analfabetas estão aptas a ir às urnas em outubro deste ano. A maior parcela de eleitores tem ensino médio completo, 27,9%, seguida de ensino fundamental incompleto, 21,17%. A garantia do direito de votar reconhece a capacidade destes brasileiros como participantes legítimos da democracia. O voto do analfabeto tem o mesmo valor do voto de qualquer outro cidadão brasileiro. Essas pessoas que não tiveram acesso ao ensino da gramática, da literatura, da matemática, têm muito conhecimento. Elas conhecem de perto as demandas por saúde, saneamento básico, educação. A democracia se caracteriza como esse regime que consegue incorporar a maior quantidade de pessoas no processo de escolha. Então, nós temos que ampliar cada vez mais essa participação, e isso inclui também o voto das pessoas analfabetas, que no Brasil, somente a partir da década de 80, começaram a exercer esse direito, que é um direito de cidadania. E todos nós, enquanto participantes de uma sociedade, conhecemos quais são os reais problemas. Ali no cotidiano, nós temos demandas apresentadas e elas precisam encontrar ressonância nas instâncias representativas. Então, garantir o voto dessas pessoas é também garantir que elas participem efetivamente da vida em sociedade e tenham também ali o atendimento das suas demandas. A urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras a partir de 1996 trouxe facilidades para o acesso dos analfabetos ao voto. A nossa urna eletrônica ela é pensada de forma a ser bastante acessível para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para qualquer cidadã. E isso se alcança também as pessoas analfabetas. O índice, por exemplo, de votos nulos caiu drasticamente desde a adoção da urna eletrônica e o abandono das cédulas de papel, porque era difícil para o eleitor analfabeto escrever o número do seu candidato naquele papel que ele recebia. Então, a urna eletrônica, com essa proposta de um teclado que se assemelha a um teclado de telefone, que segue exatamente a mesma ordem e com algarismos que ele pode reconhecer, inclusive a partir de uma cola que ele traga à sessão eleitoral, facilitou o exercício do voto. Valeu, hein, Cibele? Obrigada aí pela atualização, viu? Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, porque isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo aqui de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu venho de uma estrutura de família que ela é muito peculiar no sentido de necessidades. Sou de uma prole de 11 irmãos, né, um pai que era operário. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Aí o primeiro local abandonado, eu falei, é aqui que eu vou dormir à noite. Aos 18 anos de idade, infelizmente eu fui trabalhar e sem ter muita orientação, eu conheci o crack. Eu comecei fumando cigarro, tomando cerveja, maconha, cocaína. Quando eu cheguei no crack, eu perdi o que eu tinha de melhor, que era a minha dignidade. E o crack me jogou para a situação de rua. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país.
7ª reunião da Comissão do Senado. A Política Nacional para a População em Situação de Rua existe por decreto federal desde 2009. Considera-se população em situação de rua grupo heterogêneo com características comuns: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Professor, vamos começar com uma análise sobre essa população em situação de rua. O senhor que é um estudioso do assunto, é um tema que é grave, mas não começou hoje. População em situação de rua, a gente considera como um fenômeno social, né? Pode-se também considerar como um problema social, porque não é uma população desejada, né, por ninguém, assim. Não no sentido pejorativo. No fundo, ninguém quer pessoas vivendo em situação de rua, né? Então, é um problema social que a gente quer resolver enquanto sociedade. E aqui no Brasil, remonta desde o período colonial, desde mais especificamente, desde a abolição da escravatura. A gente tem que ter empatia, né? Porque a gente não sabe por que eles estão assim, todo mundo tem uma história por trás. Cada um deles tem um motivo. Eu tô por causa de mulher, porque minha mulher me traiu, aí eu saí de casa. Outros falam que é por causa do pai e da mãe, outros falam que é porque matou, aí quando voltou não tinha mais apoio, aí viram na rua. Muitas pessoas tinham oportunidade, se perdeu normalmente nas drogas, ou então perdeu tudo através de uma coisa que nem tinham culpa. Também tem a questão do uso indevido de algumas substâncias, né? Que acaba levando a pessoa ao vício e trazendo para essa realidade. Tem muito universitário aqui, tem muitas pessoas formadas aqui. A gente olha assim, tá dormindo no chão, tá comendo lixo. Eu fiz o curso de História, me graduei, licenciatura plena em História, fiz uma pós curta em História Oral. Isso me adquiriu, passei a ter um olhar diferenciado, porque eu venho de Ceilândia, Brasília é uma periferia de pequeno poder aquisitivo, e aí eu migrei de volta, terminei minha graduação, participei de movimentos estudantis lá ainda pela universidade, e aqui eu estou no setor. Que para você chegar numa situação de vulnerabilidade de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Acontece muita coisa na sua vida para você estar numa vulnerabilidade tão extrema assim. Já peguei histórias que a família toda já faleceu, a pessoa não tem mais ninguém, e aí acaba ficando sozinha e prefere ficar em situação de rua. Olha, viver na rua é você pensar que um dia você acorda assim, sem referência de família, sem referência de localização, entendeu? Então você está perdido ali no meio da multidão, entendeu? Assim, desorientado, porque você não sabe quem é amigo, quem é inimigo, você não pode dormir, você não pode, às vezes, comer, entendeu? Que tem uma briga ali, ou né, as pessoas negam para você um copo d'água, você encontra com toda a desumanidade. Senso comum, a gente tende a atacar a ideia moral, né? Então, tipo, a pessoa está ali por escolha, a pessoa é suja, é drogada e etc. Mas quando a gente estuda a essência do problema, a gente vê que é uma população muito complexa, muito heterogênea, e elas vão para as ruas pelos mais diversos motivos. Muito se fala da droga, né? Mas muitos acabam se tornando dependentes na rua. Porque, se você for ver, muitos dizem que é impossível dormir na rua sem tomar um gole de cachaça. Ninguém tá em situação de rua porque ela passa fome, frio. Fui pegar uma sopa no Hospital Agarran, que é aqui de Brasília, e aí ela falou, você não é da rua. Então, o estereótipo que colocaram e criaram para morador de rua é que ele tem que estar barbudo, sujo, e não é essa a realidade. Nós temos pessoas com problemas de estrutura de família, que é o meu caso, problemas sociais, problema de formação de berço, e aí acaba conduzindo essas pessoas a uma situação de rua. Eu vejo que a pessoa ou não teve condições de subir de cargo na vida,
ou tá por aquela situação, por um golpe, por alguma coisa que aconteceu na vida dela. Eu me vi numa situação desempregado, que eu tinha um cargo comissionado no governo e tal, trabalhava na época de política, consegui alguma coisa, e quando eu me vi, dormi nomeado e acordei exonerado, aí eu entrei em desespero, numa época muito difícil, em 2020. Começou cedo, né? Quando assim eu não tinha mais o apoio da família ali, e tive que vir para a rua para sustentar, né? Aí eu vim vender balinha ali no sinal da rodoviária na época. Com 12 anos, 13 anos, eu já muito mais cedo, 10 anos, a gente já tinha que trabalhar, né? Para comer alguma coisa, né? Levar uma mistura para casa também, né? Que naquela época era muito difícil. Eu vivi durante muitos anos em situação de rua, né? Inclusive, bebi álcool de posto de gasolina e fui usuário de crack. Usuário de crack e usuário de múltiplas drogas. Por consequência do uso das drogas, eu fiquei durante muitos anos em situação de rua, dormindo nas calçadas. O senhor colocou aí algumas das razões, são muitas, para essas pessoas estarem nas ruas, e eu queria trazer para o resgate, quer dizer, o trabalho do Estado, a política pública, é gigantesco esse trabalho que tem que ser feito. O papel do Estado é criar essas políticas como as casas de acolhimento, os centros de referência, os serviços especializados de abordagem social, as políticas de habitação, como moradia primeiro, o consultório na rua, que é uma política de saúde, da atenção básica. Então, a ideia de intersetorialidade que traz o decreto de 2009 é sobre isso, é como cada segmento da sociedade pode ajudar. Desde 2009, que é implementado legalmente falando, os comitês intersetoriais. Os comitês intersetoriais trazem tantos os setores do Estado, né? Saúde, educação, segurança, trabalho e renda, assistência social, também trazem a sociedade civil. Então, fazer essa articulação com esses grupos na sua cidade. Bárbara, que instituto é esse? O que você anda fazendo durante esses 11 anos? Em 2013, eu conheci uma pessoa que fazia um trabalho social, que hoje é minha mãe, e em 2014 eu pedi para ela me internar pela 14ª vez, num projeto chamado Cristonando, e ali eu consegui entender que o meu problema de drogadição é um problema de saúde. E aí eu consegui trabalhar essa questão da droga e do álcool, e depois de 1 ano e 8 meses eu ali me recuperei, e aí eu saí para tocar minha vida, e olhei para trás e tinha milhares de pessoas lá da Cracolândia que precisava ser escutado, ter voz, entender que além das drogas e do álcool existe vida. E aí nasce-se um coletivo chamado Coletivo Barba na Rua. Eu vim para a rua e para mostrar para essas pessoas que elas têm direito, lutar pelos direitos de moradia, direito de saúde, independente se ela tem documento ou não, ela é um cidadão, ela precisa ser atendida. E chega a pandemia, de uma hora para outra, todo mundo que frequentava, passeava na rua, ia trabalhar, não tinha mais. As únicas pessoas que estavam na rua era a população em situação de rua desassistida, porque o governo deu lockdown, fechou tudo e não teve uma política pública preparada. E aí eu entendi que essas pessoas em situação de rua não iriam morrer de Covid, mas poderiam morrer de fome. Aí eu volto a morar na rua para atender essas pessoas. Fiquei na Cracolândia ali, coordenava ali 400, 500 pessoas em situação de rua. Aí surge o Instituto Barba na Rua, porque aí os empresários começaram a ver a gente na rua, começamos a ter visibilidade, porque só tinha gente na rua, e eles queriam ajudar o Barba. Só que para ajudar o Barba tinha que ter um CNPJ. Então aí se cria o Instituto Barba na Rua. Quando é que você teve a ideia de fazer esse trabalho que é incomum? Quando eu cheguei aqui no setor comercial, em 2020, para fazer esse curso de produção cultural, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas na rua, né? E é claro, você olha aquilo, você fica meio assustado e tal. Com a convivência, o curso demorou 6 meses, com esses meses de convivência com essas pessoas aqui dentro do setor, você vai
identificando não uma população de rua, mas você vai conhecendo o João, você vai conhecendo a dona Jerusa, você vai conhecendo a Lana. São pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade e que precisam ser vistas, né? Quando você vê uma pessoa que ela está vindo para o seu lado, você muda de calçada, você desvia o olhar, você guarda a carteira. Então, a Exposição Face surgiu na pandemia, quando a crise sanitária estava no seu ápice, né? E todo mundo orientado a ficar em suas casas, a não sair de casa, e uma população enorme de rua aqui no setor comercial abandonada à sua própria sorte, né? Foi nessa mesma época que o Instituto no Setor, ele começou com um projeto, ele reabriu um banheiro que estava fechado, eu acredito que há mais de 20 anos aqui, para atender essa população. Eu acho que esse banheiro ele tem relação com essa temática por um ponto primordial, que é promover um direito fundamental, que é o direito ao saneamento, você ter a dignidade de poder usar um banheiro. É muito para quem não tem um lar, né? A gente começa falando sobre isso, que é a quantidade de pessoas em situação de rua no Distrito Federal hoje. A gente está falando de quase 7.000 pessoas em situação de rua. Só que na região central de Brasília, a gente tem dados que apontam mais de 700 pessoas em situação de rua. Um banheiro, ele é uma tecnologia social de promoção de dignidade de um direito fundamental que muitas vezes é negligenciado. E no Distrito Federal é um dos poucos banheiros públicos que é um equipamento que não atende só a população em situação de rua, mas atende o trabalhador informal, atende o trabalhador que circula e que trabalha durante o dia e a noite no centro de Brasília, estudantes. E esse espaço, o banheiro, ele não promove só a dignidade das pessoas em situação de rua, mas ele melhora as condições ambientais desse lugar onde passa diariamente mais de 200.000 pessoas. Eu acredito que projetos como o banheiro comunitário do setor comercial sul deviam ser abrangentes para todas as RAs, porque é um direito básico, né? O direito à higiene. E deveria ser ampliado para mais dias também, porque você não precisa da higiene só de segunda a sexta, também precisa dela sábado e domingo. E se fosse ampliado para todas as RAs, as populações em situação de rua das outras RAs poderiam ter acesso também. Eu acho que o governo poderia fazer seria abrir mais CAPs, mais centro POPs, porque a gente só tem 2 hoje no DF para atender toda a população e é a 5ª maior do Brasil. Esse projeto aí, ele ajudou a humanizar a pessoa em situação de rua ali na pandemia. Que, né, as pessoas falavam muito em lavar as mãos, mas eles não tinham aqui um lugar para tomar um banho, para, né, fazer as necessidades, né, básicas ali. E aí esse banheiro foi um ponto que humanizou aqui o setor comercial de uma forma que as pessoas têm esse banheiro aqui como uma referência, entendeu? Assim, de cuidado, entendeu? E também de inclusão social, né? Que é a questão das pessoas em situação de rua. O que a gente tem falado e defendido aqui é essa política se torne uma política pública, pautada pelo Estado e não por uma organização da sociedade civil. Hoje a gente está construindo e está mantendo o banheiro aberto porque não existe uma política estatal, o Estado ainda não disponibiliza um programa onde banheiros públicos são disponibilizados para a população. A população em situação de rua, a gente fez um ciclo de amizade, de companheirismo aqui, que eles mesmos ajudam a cuidar do banheiro. Então a gente tem muito pouco problema com a manutenção, porque as pessoas se sentem parte, as pessoas sabem da importância de ter esse equipamento funcionando. O mesmo empresário que passa aqui, que entra um morador de rua e eles convivem já há 6 anos. Isso aí é uma tecnologia, né, a ser replicada, né? Muitas pessoas vivem numa bolha, numa realidade assim inventada de que está tudo bem. E quando você conhece pessoas que vivenciam uma extrema vulnerabilidade que é diferente do que você vive, estoura essa bolha. E é meio que uma sacudida mesmo, de entender o que está acontecendo no resto do mundo e no meu trabalho, o que precisa ser feito para que aquelas pessoas tenham uma garantia de direitos e tentem se emancipar daquela situação. Eu sou um reducionista de danos, né? Eu não sou um proibicionista, né? Que nem a gente fala, que acha que a pessoa em situação de rua ela tem que estar abstêmico da droga para poder ser incluída nas políticas, né? A redução de danos trata o quê? Essas ações que
reduzem o dano de estar na rua. Então, um banheiro social, você oferece um banho para a pessoa, você reduz o dano de doenças, você traz higiene, um pouco de dignidade, entendeu? Isso é uma ação redutora de danos. Muitas outras ações de redução de dano, por exemplo, a construção de academias. Com academias, você pôr as pessoas para começar a fazer uma atividade física, você tem altas taxas de redução do uso de drogas. Depois que eu comecei a trabalhar aí, a gente conseguiu tirar, acho que foi 4 ou 5 pessoas em situação de rua através da geração de renda aqui, entendeu? Então esse projeto do banheiro não é só um banheiro, eu costumo falar assim, não é só um banheiro, entendeu? É um projeto de inclusão social também. O projeto de lei do Senado garante atendimento prioritário às pessoas em situação de rua. Por meio da autodeclaração, o beneficiário terá direito de graça à emissão de documentos pessoais básicos, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento. Fui lá no CRAS do Gama e começou um benefício social, recebi R$ 408, um auxílio vulnerabilidade, aquilo dali já deu uma alavancada, comecei a confiar no governo, ali tal, nos projetos. Ele falou, procura agora o Centro Pop, que é um centro de referência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, e procuro o Dr. Alexandre, que é um assistente social, um psicólogo lá, e ele me acompanhou durante 2 anos, me dando benefício social, me dando auxílio, me dando... depois fui recebendo um cartão prato cheio, aí começou a dar uma melhorada na minha vida. Um albergue aí para pelo menos um lugar para dormir, para suas necessidades básicas, como tomar banho, uma escovação de dente, às vezes um corte de cabelo, acho que seria o mínimo. Então eu acho que junta-se sociedade, governos e tem um olhar diferente para quem é invisível dentro dessa sociedade tão ampla, grande, com muita cultura. Tem que envolver, tem que valorizar e olhar no olho, não olhar aqui e dar uma volta, vai me roubar, vai me assaltar, não me é interessante, não estou bem vestido, estou na rua sem cultura, sem escola, sem alimentação, sem estética, sem limpeza, sem higiene. Então acho que esses setores juntos poderiam fazer uma diferença real muito grande para a comunidade de rua. Não estou falando só de Brasília, estou falando de Brasil, estou falando que é uma realidade de Brasil. A maioria, até a gente mesmo, olha de outro jeito, não olha com tanto carinho quanto deveria. Porque a maioria das vezes são pessoas viciadas, então assim, acaba que o primeiro contato da gente é o medo. Né? Então, até para dar alguma ajuda, primeiro a gente pensa várias vezes antes de ter alguma atitude. Eu acho que elas não se importam muito porque tá sempre com o tempo corrido ou a maioria realmente só não quer se envolver. Ser humano igual eu. Toma água, come, toma banho, entendeu? Igual eu, mesma coisa. Só que vive na rua, né? O frio, a vontade de ter uma cama quentinha no final do dia, de ter comida quando der fome, água quando der sede. Eu acho que... Eu não consigo nem imaginar essa situação. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas, entendeu? Por exemplo, se a gente tem uma vida boa, outra pessoa não tem, a gente pode ajudar também. Eu acho que também alguns ficam muito acomodados em relação a receber esses tipos de benefício, tanto de ONGs, igrejas ou do governo. O governo já ajuda eles demais, né? Dá auxílio para eles, muitos deles ganham auxílio, mas continuam na rua. Não sei o que fazer para que eles pudessem mudar esse ritual deles. Conheci uma comunidade terapêutica, que é o Instituto Crescer, que fica localizado em Vicente Pires. Quando cheguei nessa instituição, que é uma comunidade terapêutica, lá eu tive a oportunidade de tratar a doença da dependência química. E nesse meu processo de recuperação dentro dessa comunidade terapêutica, eu me formei, eu sou assistente social, eu me formei através desta instituição, também sou pós-graduado em saúde mental e também participo de algumas deliberações de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua no Conselho de Assistência Social, onde eu sou conselheiro. O Instituto Barba na Rua, ele faz um serviço que era para o Estado fazer, só que o Estado não faz. Mas o Estado não faz, por que o Estado não faz? Onde você tem um centro pop, que ele está lá para atender
100 pessoas, ele atende 500 pessoas, isso é violação de direito. Você não vai dar atendimento para essas pessoas. Você vai cobrir o sol com a peneira. Então o que o terceiro setor faz? A gente vai para a rua para ouvir essas pessoas e resolver o problema dessas pessoas. Não, Barbie, eu quero ir para uma comunidade terapêutica e tal. Tá, mas você vai lá no estado, não tem a vaga. Aí você vai lá com os amigos, ô Barba, traz aqui, a gente vai cuidar dessa pessoa, você tá pedindo. A partir do momento que você põe essa pessoa lá, você não esquece, cara, dá um acompanhamento para essa pessoa que está lá, porque essa pessoa já foi abandonada pela família, né? E a gente faz isso. A pessoa que chega dentro de uma instituição, por exemplo, uma comunidade terapêutica, que é onde eu trabalho no Instituto Crescer, além da doença da dependência química, a pessoa ela chega com várias fragilidades e precisando resolver várias questões da sua vida. Por exemplo, a maioria das pessoas que chegam para tratamento dentro da comunidade terapêutica chegam sem documentos. Precisam fazer documentos, precisam resolver várias questões, né, que ficaram mal resolvidas por causa dessa doença. Então, o acompanhamento ele tem que ser integral. As políticas nacionais, desde 2009, desde até antes, elas seguem uma ideia que a gente chama de etapista. Ela entende que a pessoa que está em situação de rua, ela precisa primeiro ser acolhida, estar referenciada num centro POP, num centro de referência, para depois ser incluída numa política de trabalho, numa política de educação. Ela precisa passar por políticas de sobriedade em relação à droga. E essas políticas por etapas, né, por escada, até ela chegar no final dessa escada e ter o direito à moradia, ela tende a falhar. Aí que entra uma política que a gente chama de tecnologia social, né, que chama Housing First, moradia primeiro. Então, primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional, que é essa intersetorialidade, ou seja, política de educação, de trabalho, saúde, a questão da abstinência da droga ou a redução de danos, que é o que o Housing First, essa política de moradia primeiro trabalha, porque essa população, a única diferença dela para uma pessoa domiciliada é a falta de moradia. O projeto Faces trouxe para a gente agora, nesse momento, através da professora aí, dessa equipe, esse olhar, tá? essa atenção, a voz, ouvir a voz. Não basta olhar meu estereótipo, o que é que eu estou vestido, como eu estou calçado, se eu estou banhado ou não. Quem quiser conhecer essa exposição na internet. Essa exposição ela vai ficar por 1 ano na internet. O endereço é projetofaces.com e você vai poder ver todas as imagens, ouvir todos os depoimentos. A gente tem, inclusive, acessibilidades. E é isso, gente. Vai lá conhecer, vai conhecer as histórias, porque são histórias importantes, são histórias emocionantes que podem mudar a sua forma de ver essas pessoas. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olha o nome lá em cima. Eu e ela. É porque faz. É ele, tem dia que é ele, tem dia que é ela.
Tem dia que é ele com os amigos e tem dia que é ela com as amigas. Aí tem dia que junto mais amigas e vem pra cá. Por isso, ó, até o nome, vai eu e ela. Eu é Flamengo. Eu sou vascaína e tô lá em cima, no topo. Por quê? Só pra afrontar o Carneiro ou é... Porque meu time é bom e tá ganhando. Tá, uma vitória já acha que pode torcer. Já acha que seja. Torcedor é aquele que torce perdendo, ganhando, chorando, rindo. Não é nada, na não morte, é nada. na doença, na tristeza, na alegria. Carneiro é porque ele não se conforma, que eu sou vascaína. Lá em casa ele é flamenguista e eu sou vascaína, o Janiel, Sul e a Carmen são palmeirenses. Cássia também é flamenguista. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Jovens senadores tomam posse e começam a semana de trabalho aqui em Brasília. Senadores e deputados instalam comissão para analisar a medida provisória que facilita o financiamento para taxistas. Exposição em Brasília conta um pouco da história da nossa capital. E veja também a agenda das atividades previstas para esta semana aqui no Senado. Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. Foi instalada na manhã de hoje a comissão mista para análise da medida provisória que facilita a aquisição de veículos por taxistas e também por motoristas e entregadores de aplicativo. Por acordo de lideranças, a senadora Leila Barros foi eleita presidente da comissão mista. A relatoria será da deputada Amanda Gentil. A medida permite ampliar a utilização do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social
para oferecer linhas de financiamento destinadas à aquisição de equipamentos, à renovação das frotas e à infraestrutura necessária à modernização e à descarbonização do transporte urbano. A senadora destacou a importância do caráter social da MP. Mais uma iniciativa importante do governo federal, porque enfrenta um problema concreto da vida de milhões, de brasileiros: o custo de trabalhar. Estamos falando de motoristas de aplicativo, entregadores, motofrentistas, mototaxistas, taxistas e outros profissionais do transporte de passageiros e de cargas. Homens e mulheres que saem de casa todos os dias e que dependem de um carro, de uma motocicleta ou de um outro veículo para garantir sua renda e sustentar suas famílias. Outro importante aspecto da medida provisória, destacou a presidente da comissão mista, é sua contribuição para o desenvolvimento industrial e também para a sustentabilidade ambiental. Essa medida vai muito além do crédito. Ela combina trabalho, geração de renda, mobilidade urbana, segurança no trânsito e principalmente desenvolvimento industrial e sustentabilidade. Ao incentivar a renovação das frotas e criar condições para ampliar a infraestrutura de recarga e de troca de baterias, por exemplo, estamos também preparando nossas cidades para a transição para uma mobilidade de baixo carbono. E há quase 3 anos, um programa educacional do governo virou lei. Mas ainda encontra dificuldades para sair do papel. A Comissão de Educação do Senado convidou autoridades e especialistas em educação para um debate sobre quais são os obstáculos e também as propostas para adotar em todo o país a escola em tempo integral. A reunião está marcada para as 14h desta terça-feira. Criado em dezembro de 2023, o programa Escola em Tempo Integral prevê a implantação do regime presencial de pelo menos 7 horas por dia ou 35 horas semanais, cumprindo uma jornada estendida em 2 turnos. A ideia é estimular o desenvolvimento pleno do aluno com a oferta de no mínimo 3 refeições diárias, promovendo a integração de conteúdos tradicionais com oficinas e apoio pedagógico. Para avaliar o andamento do programa, a Comissão de Educação promove uma série de audiências públicas sobre o tema, com a presença de autoridades e especialistas. Nesta terça-feira, 18 de agosto, às 14h, a TV Senado transmite a 3ª reunião do ciclo de debates que avalia a implantação do programa Escola em Regime Integral. Você assiste ao vivo, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. E confira agora os outros destaques da semana. Às 14h30 desta terça está prevista a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em debate, o projeto que proíbe a adoção de sistema de cotas em processos seletivos de programas de residência médica. Na quinta-feira, às 10h, a Comissão de Educação faz uma audiência pública sobre democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. E a edição 2026 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora deve se encerrar com a sessão no plenário do Senado para análise e votação dos projetos apresentados pelos estudantes. E o presidente do Senado encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo federal: o fim da escala 6x1, a chamada PEC da segurança e o marco legal dos minerais críticos. Os textos já foram analisados e aprovados pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, determinou nesta sexta-feira o encaminhamento de 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo para a análise das comissões aqui do Senado. São elas 2 propostas de emenda à Constituição, o fim da escala de trabalho 6x1 e a PEC que reorganiza o sistema de segurança pública, além do projeto sobre a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, as
as terras raras. Segundo Davi, as matérias seguirão o ritmo regimental da Casa, com análise e aprofundamento pelas comissões competentes. As 3 propostas já passaram pela Câmara dos Deputados. A proposta que determina o fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovada pela Câmara em maio. Prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 dias de descanso, sem redução de salários. A mudança deve ser gradual, para 42 horas, depois de 60 dias da promulgação e 40 horas após 14 meses. E leis específicas para algumas carreiras. Para ser aprovada aqui no Senado, uma proposta de emenda à Constituição primeiro precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada lá, a PEC segue para o plenário, onde passa por 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e 3 sessões antes da votação em segundo turno. Deve ter, em cada um dos turnos, o voto favorável de 3/5 da Casa, ou seja, 49 senadores. O próximo período de esforço concentrado para votações aqui no Senado será na primeira semana de setembro. 27 estudantes de ensino médio da rede pública, cada um representando uma unidade da federação, tomam posse para vivenciar o trabalho de senador por uma semana. Eles são vencedores do concurso de redação que teve como tema Democracia e Redes Sociais. A 14ª edição do Jovem Senador é a última de Paulo Paim como presidente do conselho do programa. E eu estive lá hoje de manhã, passei a manhã com esses jovens. Vamos ver. O som da banda foi o ponto de partida para dar início à cerimônia de posse dos novos senadores. E segurando bandeiras para representar os estados de onde vieram, eles subiram a famosa rampa do Congresso Nacional. Mas, espera aí, posse de senadores em agosto? E esses parlamentares estão muito jovens para o cargo, não? Sim, esses são os jovens senadores, estudantes vencedores do programa. Cada um veio de uma parte do país, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje começa a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, um dos idealizadores do projeto, se emocionou ao discursar nesta que será a última participação do parlamentar que não vai tentar a reeleição. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês, missão cumprida. Vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada. E o tema deste ano foi democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Aproximadamente 240 mil redações a gente teve esse ano, foi um recorde de inscrições, né? Que cada redação é uma inscrição. E a gente faz isso muito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O destaque da edição de 2026 foi a participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por mulheres, o que corresponde a 85% dos selecionados. Tavínia é uma das representantes, concorreu 3 vezes e agora ganhou. Minha proposta legislativa é voltada à educação para que todos tenham oportunidades, desde os que sofrem algum tipo de violência, os que não têm nenhum tipo de apoio, para que todos tenham essas oportunidades e seja feita uma base do país, porque a educação é a base de tudo. A diretora de comunicação do Senado falou sobre a construção do tema. Eleições esse ano
A gente está aí com risco de fake news, deepfakes, né? Cada vez com mais tecnologia, com mais evolução tecnológica que vai interferindo no processo democrático. Então a gente achou que seria muito importante que houvesse essa reflexão sobre democracia nas redes sociais, sobre o bem e o mal que as redes sociais podem fazer para a política e para a democracia. A Isadora, de apenas 15 anos, falou sobre os desafios para escrever a redação. Eu usei uma parte de mim. Quando eu era criança, meu tio me deu um livro sobre mitologia grega e eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. Então eu usei esse tema, a Ágora, que era um espaço onde eles se reuniam para fazer democracia. E os desafios estão só começando para essa turma. No plenário, eles prestaram juramento, tomaram posse e elegeram a mesa diretora. A edição do programa representa a primeira vez de boa parte desses adolescentes. Primeira vez que eu saio do meu estado, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu me hospedo num hotel. Então está sendo incrível, estar em Brasília está sendo incrível. O programa Jovem Senador está sendo um divisor de águas, de mares na minha vida. É incrível esse programa, né? Eu passei a manhã com eles e fiquei emocionada, assim. É muito legal a gente perceber como esses meninos evoluem, como eles crescem por causa da educação. E a Yolanda Ribeiro, do Pará, foi eleita presidente do Jovem Senador deste ano. E a propaganda eleitoral começou neste domingo e neste período é preciso ficar ainda mais atento para informações enganosas que circulam sobre as urnas eletrônicas. Muitas delas aparecem em grupos da família, dos amigos, mas sem provas ou informações verdadeiras. E para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas, nós vamos conversar agora com a Sara Reis. Oi, Sara, tudo bem? Muito obrigada. Oi, Isa, boa tarde. A Sarinha é do Serviço de Combate à Desinformação do Senado Federal, o Senado Verifica. Sara, a urna eletrônica, aquela que todo mundo fala, que virou polêmica em todas, né? Ela pode ser auditada e quais são os mecanismos que ajudam a garantir a segurança da votação? Isa, boa tarde. Sim, pessoal, ao contrário, né, do que as falsas mensagens afirmam, o processo eletrônico de votação passa por mais de 40 etapas de auditoria, antes, durante e depois das eleições. Guarde este número, 40 etapas de auditoria. Esse processo, por exemplo, Isa, conta com a abertura do código-fonte, o teste público de segurança, os testes de integridade, o registro digital do voto, boletim de urna. Partidos políticos e outras entidades acompanham e fiscalizam essas etapas. Então, muito cuidado, porque eles fiscalizam, sim, tudo que é feito com a urna eletrônica. A urna que a gente usa para registrar os votos também não é conectada à internet, Isa. Muita gente fala que ela é conectada ao Wi-Fi, ao Bluetooth. Por isso, pessoal, isso não é verdade. Não é possível acessar a urna remotamente por essas conexões durante a votação. Muito cuidado com esse tipo de informação também. Além disso, os sistemas utilizam assinaturas digitais e mecanismos de verificação de integridade. Ou seja, dizer que a urna não pode ser auditada ou fiscalizada é falso. É complicado, né? Porque é uma história que vai e volta, mas toda eleição volta, toda eleição tem milhões de entrevistas, a gente vai até o TSE, mostra que a urna é confiável, né? Tem que confiar mesmo. Nosso sistema eleitoral é um dos melhores do mundo. E muitas dessas mensagens, Sarinha, chegam pelo celular, encaminhadas por pessoas conhecidas. Verdade. O que o eleitor deve fazer antes de acreditar ou compartilhar? Olha, Isa, esse é um cuidado extremo, pessoal. Primeiro, a gente não deve confundir a confiança que a gente tem no amigo, na família, no grupo que você está fazendo parte, com a confiança na informação. Um amigo ou familiar pode compartilhar um conteúdo falso sem perceber. Antes de repassar, é importante observar se a mensagem apresenta provas, verificar quem produziu aquele conteúdo e procurar a informação em fontes especializadas e oficiais, como o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Também, pessoal, olha só, é preciso desconfiar de mensagens alarmistas. Sabe, Isa, aquelas provoca medo, provoca revolta, pede compartilhamento urgente.
Áudio sem autoria. Quem aí nunca recebeu áudio no WhatsApp que você não sabe? Ah, foi um primo de um amigo de não sei quem que mandou. Muito cuidado com esse tipo de áudio. Vídeo fora de contexto e frases do tipo: olha, estão escondendo isso de você, não querem que você saiba. Muito cuidado. Tudo isso, sinal de alerta máximo. Na dúvida, não compartilhe. Faça uma busca, vá lá no Google, no seu buscador de preferência. Isso aqui é verdade mesmo? Procure serviços de checagem. Verificar antes de repassar é uma atitude simples que ajuda a proteger outras pessoas da desinformação e fortalece a confiança no processo eleitoral. E é fundamental, tá? Porque você que está em casa provavelmente vai receber uma enxurrada de informações. E a primeira coisa que a gente faz é querer repassar. A gente já quer logo repassar. Às vezes a gente acha uma coisa engraçada, ou então às vezes a gente fica chocado, né? E teve uma vez... E é esse sentimento que faz a gente compartilhar sem pensar antes. Então, assim, eu sempre falo, respira, né? Vamos respirar e depois a gente vai lá, verifica. E se aquilo for verdade, compartilha, né? Exatamente. Tem vários sites que dá para checar, né? Olha o site de notícia aqui, você consegue Isa, saber. Uma coisa básica, se você chegar lá no Google e colocar isso aqui aconteceu mesmo, se tiver publicado em vários locais, já é um indicativo de que aquilo aconteceu. Exatamente. Agora, se ninguém publicou sobre aquilo, muito cuidado, porque se uma coisa é tão importante, ela vai estar noticiada pelos veículos, né, pelas agências, enfim. Então desconfia, porque de repente você está achando que está passando uma informação, mas você está fazendo papel de bobo, de uma pessoa desinformada. Sarinha, como é que o Senado Verifica pode ajudar a população? Isa, pois é, o Senado Federal, ele faz parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. E essa parceria se dá por meio do Senado Verifica, que, como a Isa disse aqui, é o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa sobre a eleição? Manda lá para o nosso WhatsApp. É o 61, o DDD 981900601. Eu estou esperando sua mensagem, não vamos ficar com dúvida e não vamos compartilhar antes de realmente ter certeza que aquilo é verdadeiro. Não sejam vocês as pessoas que vão repassar fake news, né? Pelo amor de Deus. Sarinha, muito obrigada. Volte mais vezes. Vamos ajudar todos nós, né? Porque todo mundo pode cair numa fake news. A entender, a procurar, a pesquisar para não acontecer isso, né? Para uma eleição sem fake news. E próxima semana a gente vai falar de IA, porque com a inteligência artificial, Isa, tá mais difícil ainda de ver o que é verdade ou não. A dica que eu já dou, vou dar um spoiler, não confie nos seus olhos. Não tem mais como a gente confiar. Vá lá, verifique antes. Isso aqui é verdade mesmo? Aconteceu? Penso. Obrigada, Sarinha. E os 69 anos da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo foram comemorados na última sexta-feira, em sessão no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância do jornalismo especializado na área. A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abrajet, é uma entidade dedicada a promover o desenvolvimento do turismo nacional ecológico, histórico, cultural e de negócios. Fundada em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, a Abrajet é pioneira na organização do setor de comunicação voltado ao turismo no Brasil. Para comemorar os 69 anos da associação, o Senado realizou uma sessão especial. O turismo começa muito antes do embarque. A informação produz o primeiro encontro entre o viajante e o lugar visitado. É justamente a combinação entre promoção e responsabilidade caracterizada a contribuição histórica da Abrajet. Em um tempo marcado pela velocidade da informação, pela força das redes sociais e também pelos desafios impostos pela desinformação, valorizar o jornalismo profissional responsável e comprometido com a verdade é também valorizar a democracia
e o direito de cada cidadão de formar suas convicções a partir de informações confiáveis. Os convidados que participaram da sessão destacaram que, mesmo com os desafios enfrentados pela categoria, os jornalistas de turismo desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do setor no Brasil. E o papel da Abrajet aqui em poder levar esses números, poder levar a parte boa que tem no nosso Brasil, porque São Paulo é uma locomotiva. Nós movimentamos lá mais de 60% da riqueza do nosso país. Então é extremamente importante que esses números sejam divulgados pelos jornalistas de turismo. Nosso maior desafio hoje é nos adaptarmos à concorrência no mundo online, que disputa cada vez mais visibilidade. O jornalista sempre foi reconhecido como criador de conteúdo, influenciador e referência na divulgação da notícia com credibilidade. A força da Abrajet está, sobretudo, nas campanhas que abraça na defesa do turismo nacional. Foi assim na questão da aviação, foi assim na questão da Varig, foi assim em momentos que nós lutamos pelo reconhecimento do turismólogo, pelo papel fundamental que o agente de viagem tem como intermediador. E olha só, agora são 13 horas e 52 minutos e o governo brasileiro comunicou aos Estados Unidos o uso da lei da reciprocidade contra as tarifas consideradas injustificadas e arbitrárias. O presidente da Comissão de Relações Exteriores avalia que a adoção da lei da reciprocidade pelo Brasil pode fazer os Estados Unidos reverem o tarifaço. Aprovada pelo Senado e sancionada em abril do ano passado por ocasião dos primeiros tarifaços de Donald Trump, a legislação permite ao Brasil adotar medidas retaliatórias. A lei da reciprocidade prevê diversas etapas antes da adoção das chamadas contramedidas, a exemplo da cobrança ou aumento de tarifas para produtos norte-americanos. O primeiro passo já foi dado. O Itamaraty comunicou a decisão do Brasil à Casa Branca. Cabe agora ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços identificar os setores que poderão ser afetados com um eventual tarifaço contra os Estados Unidos. E ao Ministério da Fazenda avaliar se essas medidas vão provocar impactos na economia brasileira, a exemplo do aumento da inflação. Deve haver aí um balanço entre o que atinge mais os interesses econômicos americanos versus o que atinge menos os interesses econômicos brasileiros. Por exemplo, inflação. Se a gente simplesmente sobretaxa os produtos que são importados pelos Estados Unidos, a gente pode causar inflação aqui na economia brasileira. Então, esse balanço de proporcionalidade ele vai ser estudado dentro do governo, junto aos órgãos especializados do Ministério da Fazenda e junto também ao setor privado, principalmente setores econômicos afetados pelas medidas americanas. Por meio de nota, o presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que o Brasil deve se valer dos instrumentos legítimos criados pelo Congresso Nacional para proteger os interesses do país. Para o senador Nelsinho Trade, a decisão do Brasil não significa a adoção automática de contramedidas ao citar as negociações diplomáticas. Ele considera importante que esse espaço seja utilizado para buscar uma solução negociada. O consultor também acredita que a lei da reciprocidade poderá fazer o governo norte-americano a negociar. E lembrou que o Brasil poderá colocar sobre a mesa pautas essenciais para os Estados Unidos, como direitos autorais que afetam as Big Techs e patentes de medicamentos. O sucesso dessa lei não deve ser medido necessariamente pela utilização efetiva dos mecanismos de contramedida. Às vezes, a mera instauração do procedimento já pode trazer de volta o governo americano a negociar. A ideia geral é a gente voltar para o estado de situação antes do tarifaço em abril de 2025. Então, se com a ameaça das medidas, a possibilidade de adoção das contramedidas aqui pelo governo brasileiro, o governo já consiga ser bem sucedido em retomar a negociação, o diálogo com o governo dos Estados Unidos, para suspender ou mitigar as medidas adotadas por eles, a gente já considera que a lei vai ter um sucesso.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou a descoberta de petróleo na margem equatorial. Uma futura exploração do recurso poderá beneficiar o Amapá. Em nota à imprensa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: "Hoje é um dia histórico para o Amapá e para o Brasil. Um dia que confirma aquilo em que sempre acreditamos. O Amapá é gigante e tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Acabei de ser informado pela presidente da Petrobras, Magna Chambriard, de que a companhia identificou a presença de petróleo em águas profundas da margem equatorial. Estávamos certos. Foram anos de luta para chegar até aqui. Lutamos pelo direito de pesquisar a margem equatorial e conhecer as nossas riquezas. Lutamos para que, sendo possível a exploração, essa riqueza seja transformada em emprego, renda, oportunidades e qualidade de vida para o povo amapaense e contribua para o desenvolvimento do Brasil. Esse resultado também mostra a excelência da nossa Petrobras. Meu reconhecimento a todos os técnicos e profissionais da companhia que conduzem esse trabalho com competência, segurança e respeito ao meio ambiente e às pessoas. Esse é o Amapá gigante que a gente quer, protagonista de um Brasil que cresce com desenvolvimento, preservação e oportunidades para a nossa população. Viva a nossa gente! Viva o Amapá gigante! Viva o Brasil! Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. E até o dia 4 de outubro, o Museu Nacional da República exibe a mostra Utopias em Construção, Brasília nas Dobras do Tempo. Uma exposição interativa e gratuita para ser visitada com olhos atentos e corações abertos por gente de todas as idades. Hoje, de cada 10 brasileiros vivos, 9 nasceram depois de 21 de abril de 1960, data em que Brasília se tornou a nova capital do país. Uma das consequências desse fato é que milhões dessas pessoas não acompanharam o desenrolar da história, do sonho dos pioneiros à construção em tempo recorde de uma cidade que despertou os olhares do mundo e que conquistou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Uma metrópole dinâmica que permanece em constante evolução. Inaugurado em 15 de dezembro de 2006, data do aniversário de 99 anos de Oscar Niemeyer, autor do projeto, o Museu Nacional da República agora abriga a exposição Utopias em Construção, Brasília nas Dobras do Tempo. O engenheiro e arquiteto holandês Ewald van Schaik construiu maquetes de projetos de Oscar Niemeyer que nunca foram realizados e que ocupariam espaços ao lado do eixo monumental. Normalmente são maquetes da apresentação de um projeto pronto, no final, com todo definido. Aqui o processo foi um pouco diferente, porque a gente recebeu só esboços, croquis à mão do próprio Niemeyer, fornecido pelo arquivo do Distrito Federal. E aí a gente teve que, primeiro, ver qual era a escala, qual era o tamanho do projeto, porque não tinha cotas e medidas nos croquis. Elaborada a partir unicamente do traço de Niemeyer, a maquete representa um obelisco de cerca de 100 metros de altura, no centro da Praça da Soberania, no espaço entre a rodoviária e o Congresso Nacional. Já a Praça do Povo ficaria um pouco mais acima, no meio do eixo monumental. Niemeyer também desenhou um museu da imagem e do som e ainda deixou no papel uma sugestão para os aeroportos de cidades do interior do país. Aqui, o modelo antigo dos aviões contrasta com a visão futurista do criador. A gente ficou satisfeito com a nossa contribuição nas maquetes, mas fiquei mais satisfeito ainda ver esta exposição, porque acho muito interessante, especialmente para ouvir uma estatística que não sabia, que 90% dos brasileiros nasceram depois da inauguração da Brasília. Portanto, muitas pessoas não têm isso na memória. Então, eu acho muito legal mostrar isso aqui, como esse sonho foi materializado, digamos. A
mostra Brasília nas dobras do tempo exigiu um minucioso trabalho de pesquisa na seleção e escolha das mais de 500 peças em exibição. São esboços, desenhos, textos, pinturas, obras de arte e painéis representativos. Uma experiência significativa sobre a história de Brasília, sobre um olhar diferente que ajuda a trazer também a contemporaneidade através das obras de arte e que tornam essa exposição diferente, assim, porque a gente conta a história de Brasília, a gente traz elementos importantes, principalmente a partir da perspectiva de 3 pessoas fundamentais para a construção de Brasília, que é Atos Bulcão, que é Oscar Niemeyer e que é Lúcio Costa, e cada um contribuiu e fez Brasília ser o que é hoje. Uma cidade muito jovem, né? Está com 66 anos, né? Há uma história anterior, mas é uma história anterior que o que é conhecido, né? Também é bastante recente, a partir do século XIX, basicamente, né? O que a gente fez foi mergulhar no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, trabalhar junto com eles, com os pesquisadores de lá, e aí estabelecer essa conversa entre a manifestação artística e cultural, de maneira geral, e a história que está sendo contada pelos documentos. O que seria importante é que essas coisas escolhidas não fossem documentos muito extensos, não fossem coisas que a pessoa não pudesse ter um reconhecimento mais imediato, porque a exposição normalmente é uma experiência visual, é diferente de um livro, né? E olha só, a TV Senado já começou a cobertura das eleições e eu convido você a acessar o nosso QR Code, esse que está aparecendo aí na sua tela. No nosso canal do YouTube, você vai encontrar todas as reportagens sobre as eleições, incluindo as de serviços já produzidas pela equipe de jornalismo da TV. Você poderá conferir, por exemplo, uma matéria sobre o transporte especial para pessoas com deficiência no dia da votação e uma outra sobre o funcionamento das urnas. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Enquanto isso, acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. ¿Cuánto tiempo se queda usted en la línea? 8 horas. Sentar. Claro. 20 minutos de comedor y después nos turnan 2 veces o 3 para el baño. Para el baño. A la hora que usted lo pida, que crea necesario. Ya que tenemos una, qué sé yo, media hora de descanso en las 8 claro, horas. Claro, en las 8 horas, ¿no? Media hora de descanso. Aproximadamente media hora se tiene. ¿Pero qué tipo de trabajo hace usted y qué tipo de trabajo hacen los hombres acá? Y el hombre hace un trabajo que nosotros lo empezamos y lo terminan ellos. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa.
Ficou na dúvida? Senado verifica. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 79 de 2026, de autoria da nossa querida senadora Augusta Brito e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM Nacional. Quem ia presidir essa sessão era a nossa querida senadora Tereza Leitão, líder do governo. Mas como ela foi chamada no Palácio para uma reunião de emergência, agora às 10 horas exatamente, eu sou vice-líder da bancada do PT, ela me pediu que eu presidisse. E eu faço com enorme satisfação. E como ela que ia abrir, eu vou ler o pronunciamento da senadora. Como é que vai? Bem, vou ler o pronunciamento da senadora Tereza Leitão. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É uma alegria celebrar com vocês o centenário da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM. Estamos reunidos hoje para homenagear uma instituição cuja trajetória se confunde com a história da enfermagem moderna no Brasil. Quem trabalhou incansavelmente e segue trabalhando pela saúde de brasileiros e brasileiras são exatamente vocês. Diz a senadora Tereza Leitão, tenho cerca de 5 minutos para a minha fala e quero começar com uma pergunta: o que é possível fazer em 5 minutos? Se falamos no Sistema Único de Saúde, é possível fazer muito. Em 5 minutos, o SUS realiza mais de 26 mil atendimentos de saúde. Em um ano, mais de 2,8 bilhões para os 76% da população que dependem diretamente desse sistema. Para garantir esse cuidado, o SUS conta com quase 1.300.000 profissionais de enfermagem, sejam de nível fundamental, técnico ou superior. Permitam que eu bote aqui um adendo. É com enorme satisfação que destaco a importância do SUS. Foi criado oficialmente na Constituição de 88. Eu estava lá, fui constituinte. Vida longa, que ela seja eterna, a Constituição de 88, a Constituição da Cidadania. Continua, senadora Tereza Leitão. Outros 150 mil atuam exclusivamente na rede privada, com trabalho igualmente inestimável para as famílias do nosso país. São essas pessoas que mantêm o sistema em funcionamento todos os dias, eu diria todos os dias e todas as noites, em ações muitas vezes heróicas. Pode mudar o plantão, mas alguém vai estar lá para atender a nossa gente. Quem não se recorda da atuação dessas trabalhadoras e desses trabalhadores durante a pandemia Covid-19? Senhoras e senhores, enquanto a enfermagem defende nossa saúde, a ABEM resguarda os direitos da enfermagem. Essa associação é fruto da vontade e da determinação de 12 mulheres, 12 enfermeiras, recém-diplomadas pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Ana Neri,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 12 profissionais de saúde, que em 12 de agosto, isso é importante, 12 com 12, né? 12 profissionais de saúde, que em 12 de agosto de 1926 decidiram defender a enfermagem profissional e a sua representação institucional. Naquele dia, fundaram a Associação Nacional de Enfermeira Diplomada, a ANED, que se tornou a atual ABEM. A partir de 1958, a entidade passou a representar também auxiliares e técnicos. Fica a eles também nossas palmas aqui, bela lembrança da senadora. Elaborou o primeiro código de ética da categoria, empenhou-se na regularização da profissão e luta diariamente por melhores condições de trabalho. Senhoras e senhores, reafirmo aqui, parabéns à assessoria da senadora, eles dizem, a senadora Tereza Leitão, na condição de líder do governo do Senado, que só não está aqui porque está com o presidente, reafirma o seu compromisso desta e de outras gestões de atuar no atual governo, sempre em defesa da saúde, mas sempre ao lado de vocês, da enfermagem. Parabéns, senadora. O primeiro governo Lula implantou em 2003 a Política Nacional de Atenção às Urgências, da qual surgiram o SAMU em 2004 e as UPAs em 2008. O governo da presidenta Dilma instituiu em 2011 a Rede de Atenção Psicossocial, que deu origem aos CAPs. Grande presidenta Dilma, ela é gaúcha. Sabe quem é que me tirou da fábrica para ser sindicalista? Ela e Carlos Araújo, que é o marido dela, foram me convidar, nem vou dizer quantos anos atrás, né? Mas mais de 50, para mim concorrer ao Sindicato de Canoas e me eleger presidente. Grande presidenta Dilma. Primeira mulher presidente desse país e que foi, infelizmente, num ato inaceitável até hoje, afastada do cargo. Daquela tribuna lá, eu usei para defendê-la. Vamos em frente. Estruturas indispensáveis ao nosso sistema de saúde, que ampliaram o mercado de trabalho da enfermagem em todo o país. Em 2013, reafirma aqui a senadora, ela diz: a presidenta Dilma resguardou as competências da enfermagem ao vetar partes da lei do ato médico, em defesa do bom funcionamento do SUS e em respeito à categoria. Tudo bem. Em 2023, o governo Lula obteve espaço orçamentário para transferir 7,3 bilhões a estados e municípios, assegurando assim o piso nacional da enfermagem no SUS. Me lembro aqui do senador Cantarato, né? Cantarato foi um grande articulador aqui no plenário. Esses esforços todos que a senadora destaca aqui são prova do compromisso dessa gestão com quem dedica a vida ao cuidado. A entidade da enfermagem brasileira, a criação de espaços de formação e pesquisa e a defesa da qualidade do ensino devem muito a essa entidade, a ABEM. Congressos, publicações científicas contam com o papel fundamental da associação no fortalecimento das políticas públicas da saúde. Encerro, a senadora está encerrando, eu estou aqui só a voz dela, né? Ela diz: encerro desejando outros 100 anos de conquista à ABEM, agradecendo por sua existência. E a senadora Tereza Leitão conclui dizendo: onde há cuidado em saúde,
a enfermagem. Bela frase. Nos grandes centros urbanos, nas periferias, nas comunidades rurais, nas terras indígenas e onde estão os quilombolas. Permito que eu termine, eu botei uma frasezinha minha, porque eu tenho também que aparecer no discurso, né? Eu disse aqui, na sintonia dela, né? Consultei ela antes, não, toca aí. Eu digo, vida longa a todos os profissionais da enfermagem, vida longa a todos os profissionais da enfermagem, que o SUS seja eterno. Pronto. Segundo ato, convidamos agora para compor a mesa desta sessão especial as seguintes convidadas e convidados. Senhora Jacinta de Fátima Sena da Silva, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM Nacional. Senhora Ellen Márcia Pérez, representante do Conselho Federal de Enfermagem. Bem-vinda, seja bem-vinda, está aí junto. Direto no hino agora. Nesse momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional interpretado pela enfermeira e cantora. Cantora e enfermeira, enfermeira e cantora, que está aqui. Ela está aqui já, então. Deixa eu lhe cumprimentar aqui primeiro. Prazer. Tá. Ah, ela não veio? A Iris está aqui? Nós tivemos um problema no cerimonial, agora tinha mais 2 pessoas para subir, um representante. Eu chamo. Me diga aí que eu chamo. Um vídeo oficial? Mas vai ser a Iris. Tá, não. Então, nesse momento, nós vamos passar um vídeo com a cantora Iris Colonna cantando. E nós vamos acompanhar. É isso mesmo. Vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Tem que saber quem é que eu chamo mais para a mesa lá. Convido também para compor a nossa mesa, nessa sessão especial, o senhor Jorge Henrique de Souza e Silva Filho, representante do Fórum Nacional de Enfermagem. Nesse momento, teremos um vídeo institucional. Solicito para a Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo institucional. Em 1926, as formandas da primeira turma da Escola de Enfermagem Ana Nery decidiram dar um passo histórico. Uniram-se para fortalecer a profissão, defender direitos e construir conhecimento. Nascia ali a Associação Brasileira de Enfermagem. Ao longo das décadas seguintes, a ABEM consolidou suas lutas em avanços fundamentais para a enfermagem. Esteve à frente da regulamentação da profissão, da construção das bases legais e da luta por reconhecimento. Criou espaços fundamentais de encontro, reflexão e trocas, como as Semanas Brasileiras de Enfermagem, os congressos, seminários, simpósios e colóquios. Criou a Revista Brasileira de Enfermagem, a Revista de História da Enfermagem e centenas de publicações que fortalecem a formação de pesquisadoras e pesquisadores há gerações. Por compreender a necessidade de fiscalização e normatização do exercício profissional, esteve à frente da criação do primeiro Código de Ética da Enfermagem e da autarquia Conselho Federal de Enfermagem. Organizou a formação e educação dos níveis técnico e superior de enfermagem e suas respectivas orientações e diretrizes curriculares. A trajetória de lutas da ABEM é também marcada pela defesa da democracia, dos direitos sociais e do acesso universal à saúde. A luta pelo piso salarial e pela jornada de 30 horas semanais são estruturais em nossa história. Nos momentos mais desafiadores, como a pandemia de Covid-19, a enfermagem esteve na linha de frente. E, mais uma vez, a ABEM atuou com firmeza na defesa da vida, da ciência e das profissionais de saúde. Entre nossas perspectivas está a construção do futuro. A defesa de políticas públicas e da ciência pelo Observatório da Enfermagem. A valorização da memória pela Casa ABEM.
E a formação de qualidade de novas gerações, com diretrizes curriculares sempre atualizadas. A luta contínua pela valorização e dignidade do trabalho da enfermagem. A defesa da democracia, da soberania, da vida e da saúde planetária. São 100 anos de história e de construção coletiva, que se atualiza sempre pelo compromisso de milhares de pessoas que acreditam na enfermagem como prática de cuidado, ciência e transformação social. Há bem 100 anos, cuidando da enfermagem, defendendo a vida e seguindo juntas e juntos pelo futuro da enfermagem brasileira. Parabéns pelo vídeo. Ainda para compor a mesa, eu chamo senhora Dart Claire Carvalho das Virgens Cerqueira, representando o Comitê de Técnicas e Técnicos de Enfermagem. Chamamos senhora Júlia Nascimento Santana, Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Nesse momento, iniciamos a fala dos oradores inscritos. Concedo a palavra à senhora Jacinta de Fátima Sena da Silva, presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem. Eu acho que repetiu isso aqui, né? Presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem ABENS Nacional. O prazo é de 5 minutos, nos 5 minutos toca a campainha, daí eu dou mais um para encerrar. Bom dia a todas e todos, com muita alegria nesse momento singular de celebração dos 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, que foi constituída em 1926, exatamente no dia 12 de agosto, como estamos aqui todas e todos comemorando. Mas, inicialmente, eu quero agradecer a presidência do Senado e a todos os parlamentares e senadores por ter aprovado essa sessão solene em comemoração aos 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. Quero agradecer ao senhor presidente dessa sessão, o senador Paulo Paim, e também quero agradecer à senadora Tereza Leitão, que junto com cerca de uns 30 senadores que assinaram o requerimento para estarmos hoje aqui nessa celebração. Quero agradecer todos os integrantes da mesa, a Eli Márcia Pérez, representando o sistema COFEM-COREM, o Jorge Henrique de Souza Silva Filho, representando o Fórum Nacional de Enfermagem, a estudante Júlia Nascimento, representando a Executiva Nacional de Estudantes, e a senhora Dart Claire, representando o Comitê de Técnicos e Técnicos de Enfermagem. Então, este é um momento histórico, não é? Importantíssimo de celebrarmos a ABEM, entidade centenária de importância estratégica e política para a construção do campo da enfermagem brasileira, como vimos há pouco. A ABEM constitui-se como a primeira entidade representativa do campo, teceu a regulamentação da profissão, construiu o sistema que já foi dito, o COFEM-COREM, e apoiou fortemente a construção do movimento sindical estudantil no país, no campo da enfermagem e também em outros campos do setor saúde e de outras profissões. Em 1932, criamos a REBEM, que é a Revista Brasileira de Enfermagem, e a RERE, em seguida a RERE. A ABEM tem como primado da sua trajetória histórica de lutas a defesa da vida, da ciência, da educação, do direito à saúde, como bens públicos, o trabalho digno e seguro, a prática social de cuidado, o direito à saúde, ao acesso às ações e serviços de saúde da população, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a democracia e a soberania. Então,
Nós temos, nesse momento das nossas atividades celebrativas, eu quero também cumprimentar todos os participantes, todas as pessoas que estão participando dessa sessão solene, mas quero destacar a representação das presidentas de honra da ABEM, que estão todas sentadas nessa primeira fileira, e na segunda também. E quero também cumprimentar e saudar todas as presidentas e presidentas das sessões da ABEM de todos os estados do nosso país. E as demais pessoas que estão aqui participando. Então, essa entidade, ela conta com representação de todo o nosso país, também as diretoras de escolas de enfermagem de universidades e também de entidades públicas, filantrópicas e privadas. Então, quero colocar que nós temos uma agenda estratégica, o tempo aqui é muito curto, né? Uma agenda estratégica prioritária que dialoga com nossas lutas aqui no Congresso Nacional, que uma das coisas que é muito mais própria da própria enfermagem, que eu penso que uma principal agenda hoje, eu penso para a sociedade brasileira, que é mobilizar a juventude, no nosso caso, a juventude de enfermagem, do ensino técnico e da graduação, para a participação política e uma prática social cidadã, e também participar politicamente na defesa no projeto de um país cidadão, inclusivo socialmente, economicamente e ambientalmente responsável para todas as vidas no planeta Terra, especialmente a educação qualificada, presencial e a permanência nas universidades e escolas, que isso também depende da ação dessa casa do povo, que é, inclusive, condições e política para manter os estudantes permanentemente nas escolas, né, para a conclusão dos seus cursos. Uma outra questão que nós trazemos é a luta permanente por mais financiamento para os setores educação e saúde. E nós nós sabemos que ainda não é suficiente, tanto o financiamento da saúde como da educação. Uma outra questão que a gente traz e pedimos o apoio desta casa é articular que o decreto 2.456, 19 de maio de 25, que dispõe sobre a oferta de cursos de graduação à distância pelas instituições de ensino superior em todos os territórios do país, seja transformado em uma lei. Então, eu já lanço aqui que nós vamos apresentar, junto com vários parlamentares, um projeto de lei que torne obrigatoriedade o ensino presencial para o campo da enfermagem e também para toda a saúde, porque cuidar-se precisa ser exercida com pessoas em cenários de prática, que essas pessoas têm habilidade para cuidar das vidas e nos seus momentos de adoecimento, desde o nascer até o fenecer. Uma questão que eu trago para casa é a aprovação da PEC 19 de 2024, que foi encaminhada em 2024 para esta casa. Em 8 de abril deste ano, ela foi aprovada na CCJ, mas continua travada no Senado. Aí eu peço encarecidamente ao nosso senador Paulo Paim, que juntamente com o campo da enfermagem nos apoie para que a gente aprove ainda esse ano. O que é que essa PEC faz? Ela reajusta o piso salarial da enfermagem, conquistado duramente numa luta de mais de meio século, e, ao mesmo tempo, ela ajusta anualmente o piso numa escala de até 36 horas semanais. No entanto, nós mantemos nossa luta histórica pelas 30 horas, devido às condições precárias de trabalho e a necessidade de uma jornada menor, inclusive nessa linha de hoje se aprovar o fim da jornada 6x1, a enfermagem precisa também, nós temos dados científicos, tanto no campo nacional como internacional, que apontam a necessidade de uma redução da jornada de trabalho da enfermagem, todas suas profissões. Enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. Uma outra coisa que a gente pede é apoiar a regulação do escopo da prática de enfermagem para generalista e especialista, potencializando o trabalho da enfermeira e da equipe, buscando responder e cuidar das necessidades de saúde da população e das diversidades territoriais do nosso imenso país. E uma outra grande questão que a gente sempre busca o apoio, que ela dialoga com a questão da PEC 19, é conquistar estratégia para construir e reconstruir condições dignas, seguras e sustentáveis, valorizadas nos setores público, filantrópico e privado,
para o exercício do trabalho das profissões de enfermagem. Hoje nós temos um momento muito importante, vivemos uma conjuntura muito importante no nosso país, são as eleições de 2026, que precisamos, não é, renovar nosso Congresso com parlamentares que, de fato, se articule e defendam a vida e os direitos sociais, inclusive um ambiente vivo onde a gente possa defender todas as vidas do planeta, né? Vivemos uma crise climática muito forte, inclusive ampliada pela ação contínua e muito forte, especialmente nesse ano de 2026, com reflexo até 2027 do El Niño. Então, a gente precisa muito pensar no nosso ambiente e esta casa é muito importante para avançar nesse campo. Seguimos a ABEM nos seus 100 anos, segue se pautando pela preservação e cuidado da história e da memória da ABEM e as ações em defesa da valorização da enfermagem brasileira, tendo como primado a vida, a ciência, a educação, o direito à saúde, o ambiente vivo, como acabei de falar, como bens públicos, pela paz, pelo fim das guerras. E vamos seguir neste segundo século, que a partir de hoje iniciamos o segundo século dessa associação centenária, que tem uma atuação histórica nas políticas públicas deste país, no aperfeiçoamento, e cuida das pessoas 24 horas por dia. Então, nós vamos seguir com a tarefa que nos compete, agir e resistir com o objetivo de responder aos desafios e perspectivas que surgirem para o permanente aprimoramento profissional, a centralidade do cuidado como prática social em uma sociedade para o bem viver de todas e todas, pelo fim da escala 6x1, pelo fim das violências contra as meninas e mulheres e pelo fim das violências raciais. Vivas a enfermagem, comprometida e reconhecida, viva longa a ABEM, viva a ciência cidadã, a educação qualificada, viva o direito à saúde e o SUS. Muito obrigada a todos e a todas. Fique à vontade também. Só começou bem. Esse medalha no símbolo da entidade. Muito bem. Meus cumprimentos, com muito carinho, à senhora Jacinta de Fátima Sena da Silva, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, pelo seu belo pronunciamento. Eu tinha falado em 5 minutos. Mas, à medida que ela foi falando, eu dei 6, dei 7, dei 8, dei 9, dei 10. E a moça aqui dizia, só deu 10. Eu digo, então eu vou dar mais 5 agora. Foi uma bela fala. E quando ela fala ainda numa bandeira que é quase a razão da minha vida, que eu venho do movimento sindical, estou aqui dentro há 40 anos, com o Lula nós conseguimos reduzir a jornada de 48 para 44 na Constituinte. E agora eu quero ver que com o Lula ainda esse ano, o que a senhora defendendo, fim da escala... 6x1. 5x2. 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 Na Câmara foi aprovada, só 19 votou contra. Quase unanimidade, né? De 513. Nós aqui estamos trabalhando muito. Eu não podia contar, mas vou contar. Depois a senadora Tereza Leitão vai dizer, mas tu disse que não ia contar, pai. E tu contou ali no plenário. Ela está lá com o presidente Lula para tratar desse tema. Redução da jornada sem redução de salário. 5x2. Diga. Aqui a correria tanta que estão me chamando para votar aqui, ó. Pode votar. Voto e continuo com vocês aqui. Vamos em frente. Concedo a palavra nesse momento à senadora Zenaide Maia. Senadora brilhante. Ela vai falar à distância.
por videoconferência. Senadora Zenaide Maia, é 5 minutos, mas a senhora sabe que o Paim é tolerante, então fale no tempo necessário. O Paim, esse grande homem que eu costumo dizer que Paulo Paim orgulharia qualquer estado brasileiro como senador. E antes de começar a falar sobre os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, quero dizer 5x2, Paulo Paim. Em nome das mulheres brasileiras, mães solo, que são mais de 11 mil, maior do que a população de Portugal, que sai de casa às 4, 5 horas da manhã e só retornam muitas vezes às 10 da noite. Essa mãe precisa, sim, de 2 dias para olhar seus filhos, até para ver como eles estão nas escolas. Mas, gente, eu queria aqui dizer, parabenizar por essa audiência, que é importante esse plenário hoje falar sobre a enfermagem. A enfermagem é uma das poucas profissões no mundo que está presente na hora do nascer de nossas crianças até o óbito. Eu, como médica, presenciei isso. Eu quero dizer a importância da enfermagem, gente. Imagino que já tem um século que tem a associação. Quantas vidas foram salvas por essas mulheres, que são a grande maioria, e esses homens, que mostrou a importância, sempre teve, mas a pandemia veio escancarar a importância do serviço de enfermagem, que a gente tem que parabenizar esses profissionais, Paulo Paim. A enfermagem é mais de 80% da mão de obra de trabalho em qualquer serviço de saúde. Não existe serviço de saúde sem enfermagem. Então, parabenizando a todos vocês aí, dizer, podem contar com essa senadora. Trabalhadores que salvam vidas. Paulo Paim, eu costumo dizer, quando me perguntam assim, do lado de quem a senhora está? Agora nós estamos numa pré-campanha, é muito ouvido isso. Eu digo, o importante não é saber de que lado, de qual pessoa eu estou. O importante é saber que eu estou do lado de quem defende a vida. E vocês da enfermagem defendem a vida. Parabéns, Paulo Paim, meu amigão. Um forte abraço, abraço fraterno, por todas as minhas colegas que trabalham no Sistema Único de Saúde, essa pérola do Brasil. Senadora, grande senadora. Tudo bem? Oh, minha vida, tudo bem? Eu, como enfermeira, não tenho como deixar... Não. Quem falou agora foi a senadora Zenaide Maia. Ela é médica, é da área de vocês, né? E tem sido uma grande senadora aqui. Eu tenho que dar esse depoimento. Não estou aqui fazendo campanha para Pedro ou para Paulo, mas ela é uma grande senadora, viu? Você tem que dar esse depoimento. Vamos ler o registro de presença. Representando o Ministério da Saúde, está conosco a senhora diretora da Gestão, Regulação do Trabalho em Saúde, Evelyn Bezerra da Silva. Senhoras e senhores presidentes estaduais da Associação Brasileira de Enfermagem, aqui cumprimento a todos. Senhoras e senhores presidentes de gestões anteriores da Associação Brasileira de Enfermagem. Concedo a palavra nesse momento à senhora Ellen Márcia Pérez, representante do Conselho Federal de Enfermagem,
pelo tempo de 5 minutos, com a tolerância modelo Paim. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar, até antes de enunciar a todos aqui, dizendo que não tem como não estar me sentindo super emocionada nessa solenidade de 100 anos da nossa primeira entidade da enfermagem brasileira. Não tem como. Não tem como não me emocionar ver entrando a Rossi. Está diante de colega da Ângela, que foi minha colega de mestrado em Santa Catarina, da Eucleia. Estou emocionada. Sônia Alves, minha colega de UERJ, Sônia Cioli, Ivone Cabral. Eu vou falar todo mundo, da Dora. Tá difícil de falar, mas eu espero conseguir. A gente tem, assim, uma história longa e eu não vou continuar muito, porque senão eu vou me perder aqui, mas eu quero também fazer uma fala ao senador Paim, vou me declarar a você, um caso de amor com você. Você é um senador que dá orgulho da gente tê-lo nessa casa. A sua coerência ao longo desses anos todos, a sua defesa por tantas bandeiras, por tanta militância. E eu não vou deixar de mencionar aqui uma companheira de constituinte sua, Benedita da Silva, minha comadre, auxiliar de enfermagem, e dizer que aquela mulher é um exemplo de resistência, que junto com você forma uma trincheira linda. Eu vou continuar aqui pegando o papel antes que eu fale mais bobagem. Quero, assim, um abraço muito fraterno, carinhoso, respeitoso à nossa presidenta Jacinta de Fátima Sena da Silva. E aqui o fórum, representando o fórum, senhor Jorge Henrique de Souza Silva Filho, representando o Comitê de Técnicos e Técnicos da Articler, uma companheira nossa, e essa representante daqueles que virão nos suceder daqui a pouco nas trincheiras, que é a Júlia Nascimento, representante da Executiva Nacional do Estudante. Queria dizer que é com grande satisfação e orgulho que represento aqui o Conselho Federal de Enfermagem nessa sessão tão especial que o Senado Federal celebra os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. Celebrar o centenário da ABEM é celebrar uma parte fundamental da própria história da enfermagem brasileira. São 100 anos de contribuição para a formação profissional, para a produção e difusão do conhecimento, para o desenvolvimento científico, para a construção política da nossa profissão. Ao longo deste século, a enfermagem mudou profundamente a nossa história, ampliou sua formação, suas competências, sua autonomia e participação no sistema de saúde. A ABEM esteve presente em todos esses momentos do processo, ajudando a construir caminhos que hoje fazem parte da realidade de milhões de profissionais, já mencionado aqui, 3 milhões e mais de 100 profissionais. A ABEM e o COFEM possuem histórias, naturezas e atribuições diferentes, e é importante que seja assim. A ABEM, como entidade associativa, tem papel histórico na construção científica, educacional, cultural e política da enfermagem. O sistema COFEM, conselhos regionais, como autarquia pública, tem responsabilidade legal de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional
protegendo a sociedade e os seus profissionais. São papéis distintos, mas que encontram um ponto fundamental de convergência: a defesa intransigente de uma enfermagem cada vez mais qualificada, respeitada e capaz de oferecer à população uma assistência segura, pautada em evidência e de qualidade. E talvez não exista lugar mais adequado do que o Congresso Nacional para lembrar essa construção que ainda continua em construção. A enfermagem brasileira avançou muito nos últimos anos. A conquista do piso salarial representou um marco histórico, mas ainda temos desafios importantes pela frente. A regulamentação de uma jornada compatível com a responsabilidade, a complexidade e a intensidade do trabalho continua sendo uma pauta fundamental. A PEC 19, que estabelece a jornada máxima de 36 horas, vinculada ao piso, já avançou na CCJ e aguarda deliberação deste plenário, viu, senador? Por favor, ajude-nos. Esperamos que o Congresso Nacional possa continuar avançando nessa agenda, porque discutir jornada, remuneração e condições dignas de trabalho não significa defender apenas uma categoria profissional. Significa também discutir segurança assistencial, qualidade e proteção da população. Somos mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem. Estamos na atenção básica, nas urgências, emergências, saúde mental, vacinação, atenção domiciliar, gestão, no ensino, na pesquisa, em praticamente em todos os lugares onde existem os cuidados. Políticas públicas chegam efetivamente à população sem passar em algum momento, poucas políticas públicas chegam efetivamente à população sem passar em algum momento pelas mãos da enfermagem. Por isso, valorizar a enfermagem não pode ser apenas um reconhecimento simbólico. Precisa se traduzir em políticas públicas, condições adequadas de exercício profissional, formação de qualidade. Chegar aos 100 anos é uma conquista extraordinária, mas um centenário também nos convida a olhar para frente. Que a ABEM continue contribuindo efetivamente para pensar a enfermagem que o Brasil precisa nos próximos 100 anos e que possamos, cada instituição dentro de suas atribuições, continuar construindo uma profissão cada vez mais forte, científica, ética e valorizada. Em nome do Conselho Federal de Enfermagem, cumprimento afetivamente a presidenta Jacinta de Fátima Sena Silva e todas as pessoas que constroem a ABEM, hoje especialmente todas que ajudaram a escrever essa linda história ao longo de 100 anos. Parabéns à Associação Brasileira de Enfermagem, parabéns porque essa história é de todos nós. Muito obrigada. Eu vou pedir licença, parabéns, e só para anunciar, senador, que tem um videozinho da nossa inteligência artificial chamada Ana Nery, a nossa Aninha cumprimentando a ABEM. É de 20 segundos. Ok, nós daremos devido encaminhamento. Essa foi a senhora Eli Márcia Pérez, representante do Conselho Fiscal, do Conselho Federal de Enfermagem. Quero registrar que já está na mesa conosco e peço uma grande salva de palma para a senadora Roberta Acioli. Ela é enfermeira. Assim ela se identifica aqui conosco todos os dias. Já disse a ela que ela usa a palavra no momento que ela entender mais adequada. Fica à disposição dela. Nesse momento, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo. COFEM parabeniza a Associação Brasileira de Enfermagem pelos seus 100 anos de história, celebrados neste 12 de agosto. Nós saudamos essa trajetória centenária e reafirmamos a importância da união das instituições da enfermagem na construção de uma profissão cada vez mais forte, reconhecida e comprometida com a saúde e com a sociedade. Ela falou 25 segundos e foi mesmo 25 segundos, olha. Bela surpresa. Primeiro, pela beleza do vídeo, né?
Mas sim, eu sei que ela vai falar. Ela vai dizer a hora que a senhora quer falar. Pode ser agora? Então está de imediato. É com muita satisfação que eu chamo a senadora Roberta Cioli, enfermeira. Eu não posso dizer que eu fui enfermeira, mas era fã das enfermeiras e dos enfermeiros. Salva de palmas, senhora. Bom dia a todos. Que satisfação, que honra, que alegria poder estar presente aqui como profissional da enfermagem, como enfermeira, como senadora da República, estar presente na celebração dos 100 anos da ABEM. Eu estou realmente muito emocionada e muito feliz por estar aqui nesse momento. Senhor presidente, obrigada. Gostaria de dizer também que a nossa trajetória ela é árdua, mas nós fazemos a enfermagem com amor. Isso faz com que tudo faça sentido. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na mesa, em nome de Vossa Excelência, senador Paim. Gostaria de cumprimentar a todos que representam o Conselho Federal de Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem e todos que aqui estão, né, para comemorar esta data tão especial. Então, é uma alegria muito especial estar aqui hoje celebrando os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. Eu, como enfermeira, sou especialista em educação pela UFAM, especialista em obstetrícia e mestre em saúde coletiva. E apoiar todo o arcabouço da educação e dos movimentos científicos é que faz a Associação Brasileira de Enfermagem ser tão reconhecida. E falo não apenas como senadora, mas também como enfermeira e professora da enfermagem. Alguém que conhece de perto a importância dessa profissão e os desafios enfrentados por quem escolheu cuidar de vidas. Ao longo de um século, a ABEM ajudou a construir e fortalecer a enfermagem brasileira, contribuindo para a formação profissional, para a ciência e para a saúde pública, e principalmente para a valorização de uma categoria que está presente em todos os momentos da vida das pessoas. A enfermagem está na prevenção, no atendimento, na recuperação, no acolhimento. Está nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nas comunidades e nos lugares mais distantes desse país. Por isso, celebrar os 100 anos da ABEM também é reconhecer a contribuição de milhares de profissionais que fazem a saúde acontecer todos os dias. Parabéns à Associação Brasileira de Enfermagem por este centenário. E contem com meu apoio e com meu voto na luta pela aprovação da PEC 19. Estamos aqui sempre na cobrança e, com fé em Deus, esse projeto será colocado em pauta e será aprovado para a efetivação desse reconhecimento tão necessário e merecido de todos os profissionais da enfermagem de todo o nosso Brasil. A enfermagem é uma conquista. A enfermagem conquista uma conquista fundamental para avançarmos na valorização da categoria com essa aprovação. E vocês saibam que, enquanto aqui eu estiver, eu estarei nessa luta. Meu muito obrigada a todos e um abraço no coração de todos vocês. Muito bem. Nós cumprimento a senadora Roberta Cioli pelo seu belo pronunciamento. Fala com conhecimento de causa, né? Que ela é uma profissional da área da saúde. Parabéns. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Jorge Henrique de Souza e Silva Filho, representante do Fórum Nacional da Enfermagem. Bom dia a todos e todas. Quero saudar, em nome da presidente do Fórum Nacional da Enfermagem, senhora enfermeira Solange Caetano, também presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, essa celebração de 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. Agradecer a oportunidade ao senador Paulo Paim pela oportunidade. Eu vou trazer uma mensagem breve, mas também quero depois trazer uma mensagem da própria Solange Caetano, que vai nos presentear também com essa mensagem no dia dessa celebração. A história é um dos continentes do campo do conhecimento. É preciso reivindicar quem construiu a história da nossa profissão, os que nos antecederam
e os que carregam esse desafio de desenvolvê-la. O conceito que melhor define uma profissão é o domínio exclusivo de um conhecimento abstrato. A ABEM, ao longo desses 100 anos, foi a instituição responsável por desenvolver um conjunto de intelectuais e quadros capazes de redefinir e dimensionar novos problemas e tarefas para a enfermagem. No campo da saúde coletiva, a ABEM esteve na luta contra a ditadura militar e pela redemocratização do país. Foi essa luta que possibilitou a construção do Sistema Único de Saúde, uma conquista do povo brasileiro. É com o SUS que a enfermagem vem redefinindo o escopo de práticas da saúde pública, conquistando autonomia e possibilitando à população acesso aos serviços de saúde. Vale destacar a luta, nos anos 90, contra a flexibilização de direitos, as terceirizações na saúde e as novas formas deletérias de relações de trabalho. Foi com a luta em defesa da valorização profissional, das condições dignas de trabalho e da qualidade da assistência de enfermagem que a ABEM encampou uma luta junto ao movimento sindical em defesa das 30 horas semanais, no início dos anos 2000. Certamente, um condão da ABEM é sua capacidade de ser um catalisador das lutas unificadas da categoria, como aconteceu com a criação do Fórum Nacional da Enfermagem, que passou a coordenar nacionalmente a luta das entidades da enfermagem em prol das 30 horas semanais e do piso salarial da categoria. A ABEM também esteve presente na luta contra a Emenda Constitucional 95, que retirou 70 bilhões da saúde pública do Brasil, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, que precarizou ainda mais as relações de trabalho no nosso país. A entidade cumpriu um papel decisivo nas lutas contra as péssimas condições de trabalho durante a pandemia e em defesa do piso salarial e por democracia. Após 100 anos de ciência e dedicação à sociedade brasileira, é peremptório que esta casa reconheça e valorize os profissionais da enfermagem, aprovando a PEC 19, que está aqui para ser votada nessa casa. E agora eu trago uma mensagem da presidente do Fórum Nacional da Enfermagem, a senhora Solange Caetano, minha amiga, presidente também da Federação Nacional dos Enfermeiros, onde ela diz: quero destacar a importância da articulação política e da mobilização do Fórum Nacional da Enfermagem e de todas as entidades que o compõem. Nenhuma conquista da enfermagem aconteceu sem luta, organização e pressão política. É por meio da unidade de nossas entidades e mobilização da categoria que conseguimos ocupar espaços, dialogar com o parlamento e cobrar dos poderes públicos respostas concretas para as nossas reivindicações. A aprovação da PEC 19 é uma das prioridades dessa mobilização. Precisamos manter a pressão sobre o Congresso Nacional e deixar claro que a valorização da enfermagem não pode continuar sendo apenas um discurso. É preciso transformar reconhecimento em direitos, garantindo avanços concretos para os profissionais que estão diariamente na linha de frente do cuidado à população. A Federação Nacional dos Enfermeiros tem atuado de forma permanente nessa articulação, participando dos espaços de debate e construção política da categoria, incluindo sua atuação junto à Associação Brasileira de Enfermagem. Quando sindicatos, federações, associações e demais entidades caminham juntos, nossa voz ganha força e nossas pautas avançam. Viva a enfermagem brasileira, viva a Associação Brasileira de Enfermagem. Quero agradecer, em nome da Federação Nacional dos Enfermeiros e do Fórum Nacional da Enfermagem, a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Jacinta, uma companheira de luta, que ajudou a fundar o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Um abraço fraterno de toda a nossa diretoria e do Fórum Nacional da Enfermagem. Bom dia a todos e todas. Muito bem, senhor Jorge Henrique de Souza Silva Filho, que falou pelo Fórum Nacional de Enfermagem. Concedo a palavra agora à senhora Darte Clair Carvalho das Virgens Cerqueira, representante do Comitê de Técnicas e Técnicos de Enfermagem.
Bom dia. Falou meu nome todo, eu já fiquei preocupada. Um bom dia, né, a todos e todas aqui presentes. Eu saúdo a mesa, ao presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, ao qual eu agradeço, senador. Em 2016, eu liguei para o senhor para solicitar a inclusão dos técnicos e auxiliares de enfermagem no projeto de aposentadoria especial. E eu aproveito para agradecer o acolhimento dessa nossa solicitação, seu projeto de aposentadoria especial. Eu tive o prazer de ligar e o senhor me atendeu e acolheu o nosso pedido. Então, eu aproveito esse momento para agradecer. Saúdo a senadora Roberta Cioli, também por estar aqui representando muito bem a enfermagem. A minha companheira de luta, Jacinta, quero agradecer esse momento por estar aqui representando os milhares de técnicos e auxiliares de enfermagem. É com muita gratidão, o meu coração, eu jamais imaginaria escolher a enfermagem e estar aqui representando esses milhares de profissionais. Então, estou muito emocionada. Saúdo o companheiro de luta Jorge Henrique e Júlia, né, que é o nosso futuro, é o futuro da enfermagem. Então, Júlia, você tem uma grande missão, é fazer com que os profissionais, futuros profissionais, estejam ao nosso lado lutando, porque não é fácil estar do lado de cá, lutando todos os dias, dedicando a nossa vida à luta para conquistar as nossas vitórias. É com grande honra estar nessa casa, participando de um momento tão histórico, os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. E hoje eu venho representar o Comitê de Técnicos de Enfermagem e, com ele, os milhares de profissionais que fazem a enfermagem acontecer todos os dias na linha de frente do cuidado. Celebrar o centenário da BEM é celebrar uma história de luta, de construção e de compromisso com a saúde e com a vida. São 100 anos contribuindo para o fortalecimento da enfermagem brasileira e para a valorização de seus profissionais. Mais uma história de 100 anos também nos faz olhar para o futuro. E eu quero aproveitar esse espaço para fazer um pedido aos senhores e às senhoras senadoras aqui presentes e aqueles que estão acompanhando. Olhem com sensibilidade para a enfermagem brasileira e especialmente para os técnicos e auxiliares de enfermagem. Somos uma categoria que sustenta grande parte da assistência à saúde no nosso país. Estamos nos hospitais, nas UPAs, nas unidades básicas, no SAMU e nas instituições de longa permanência e em tantos outros espaços onde existe cuidado. Não podemos falar em valorização da enfermagem sem falar em condições dignas de trabalho, jornada justa e reconhecimento. E como nos ensinou Flores, a enfermagem é uma arte e que exige dedicação, cuidado, e eu acrescento, quem dedica a sua vida ao cuidado também merece ser cuidado, respeitado e valorizado. Por isso, eu faço um apelo pela aprovação da PEC 19, senador, senadora. Precisa sensibilizar os senadores que estão aqui a pautar imediatamente a nossa PEC. Isso é o que nos faz ter uma esperança concreta para milhares de trabalhadores da enfermagem, para que realmente a gente seja reconhecido com justiça e que possamos avançar na construção de uma jornada compatível com a realidade de quem dedica a vida a cuidar do outro. E eu acrescento que essa PEC 19 vai trazer realmente para nós uma concretização do nosso sonho, que é o piso salarial da enfermagem. Então, que o centenário da BEM não seja apenas uma celebração da história que construímos, mas também o ponto de partida para novas conquistas. Que os próximos 100 anos seja marcado por uma enfermagem mais valorizada, mais respeitada e com melhores condições de cuidar. Em nome dos técnicos e auxiliares de enfermagem, eu deixo aqui o pedido ao Senado Federal. Escute a enfermagem, tenha sensibilidade com esses e essas trabalhadoras e ajude a transformar a PEC 19 em uma conquista histórica para a nossa categoria. Viva a BEM pelos seus 100 anos, viva a enfermagem brasileira. Muito obrigada. Essa foi a senhora Darte Claire Carvalho das Virgens Cerqueira, representante do Comitê de Técnicas e Técnicos de Enfermagem, que falou com muita emoção.
deixa eu dizer para vocês que estão me chamando em 2 comissões. E uma delas, que é na Comissão de Direitos Humanos, é um projeto, senadora Roberta, que trata da luta das mulheres. Foi construído pelas mulheres e pediu que um homem tinha que apresentar o projeto, porque é uma luta de todos, né? E não só das mulheres. E eu apresentei o projeto e a senadora Damares disse que vai votar e a sessão lá deverá abrir daqui a 5 minutos. Então, eu tenho que ir para lá, mas nem que eu não fosse para lá. Você não me pensa que eu estou dando uma desculpa para sair da reunião. Não. Eu acho que mais do que justo, para chamar o último convidado dos nossos que vão usar a tribuna, quem vai citar vai ser ela, eu passar a presidência do trabalho a uma enfermeira, que é a senadora Roberta Cioli. E ela convida, então, o nosso último convidado, que é a Júlia, né? Mas ela que vai chamar a tribuna. E eu vou ter o cuidado, Júlia, eu vou sentar lá atrás para ouvir o teu pronunciamento. Mas eu quero que ela faça o encerramento da sessão. Uma salva de palmas a todos vocês. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Olá, você já estava alegre, agora a minha alegria é ainda maior. Que satisfação poder estar presidindo, né, essa celebração. E, vou colocar aqui meus olhos. E agora eu concedo a palavra à senhora Júlia Nascimento Santana, Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Agora você, Júlia, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu vou esperar a Júlia falar. Eu espero a nossa querida senadora encerrar e tiro uma foto com você. Bom, primeiramente eu cumprimento a mesa, né? A nossa agora presidente de sessão, a senhora senadora Roberta Cioli, e a todos que acompanham aqui hoje nesse dia em que estamos fazendo história. Porque estar aqui representando a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem num momento tão especial é uma honra que, por si só, já carrega um peso inenarrável, porque nós estamos diante dos 100 anos da história da Associação Brasileira de Enfermagem. Mas não apenas a história da associação, ela é a história da enfermagem no Brasil. Esses 100 anos não foram apenas 100 anos, são 100 anos de construção, de resistência, de conquistas, de desafios e, principalmente, de pessoas que acreditaram que a enfermagem deveria ocupar um lugar de protagonismo na construção da saúde e da sociedade brasileira. Quando olhamos para essa história, a gente percebe que a enfermagem nunca foi construída apenas dentro de salas de aula, de hospitais, de unidades de saúde ou laboratórios. Ela foi construída durante todas as lutas que muitas dessas mulheres que estão sentadas aqui hoje travaram diariamente. Foi construída por pessoas que ousaram questionar as condições de formação e trabalho, por profissionais que defenderam uma enfermagem científica, ética, política e socialmente comprometida, e por estudantes que compreenderam que aprender a enfermagem também significa compreender o mundo em que estamos inseridos. Justamente por isso que a presença de estudantes da ENEENF nesse momento é extremamente significativo, porque nós, os estudantes, somos parte dessa história. Somos aqueles que vão chegar depois de muitas gerações, mas que carregamos conosco as marcas das lutas que vieram antes. Herdamos conquistas que não nos foram dadas, foram conquistadas. Herdamos uma profissão que foi construída com coragem e, ao mesmo tempo, recebemos a responsabilidade de continuar construindo.
A partir disso, a ENEINF representa uma juventude que não quer apenas aprender a cuidar. Queremos aprender por que cuidamos, de quem cuidamos e em que sociedade esse cuidado acontece. E representar a ENEINF hoje também é reconhecer que o movimento estudantil de enfermagem faz parte da história política da nossa profissão. Porque quando os estudantes se organizam, discutem, questionam e ocupam espaço, eles também estão dizendo que temos voz. Nós temos projeto e nós fazemos parte do presente, e o presente que construímos agora vai ficar para as gerações que chegam do futuro. Porque quando eu olho para as pessoas presentes aqui, eu vejo a história do passado como um impulso para que o que eu estou construindo aqui hoje, junto com os meus colegas, seja para que os próximos continuem. Porque é como já foi dito, a enfermagem, ela não é construída do agora. Ela é construída com base em lutas diárias. E em cada uma, a gente tem os estudantes que lutam todos os dias e a gente tem vocês que estão aqui, que representam toda uma classe. Representam pessoas que não apenas cuidam das pessoas, mas cuidam do país. A gente cuida da base da nossa cidadania. A gente que faz a saúde continuar rodando. Quando nós pensamos que esse centenário, ele não é apenas para relembrar o passado, a gente quer honrar esse passado. E honrar significa que temos que sempre voltar para trás e lembrar tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que veio antes. Que nos próximos 100 anos sejam construídos por uma enfermagem cada vez mais crítica, científica, democrática, valorizada e comprometida com a vida. E que a formação em enfermagem seja cada vez mais humana e que cada vez mais desenvolvemos esse pensamento social, porque a enfermagem não se cria apenas no cuidado, se cria também nas ações sociais que a gente faz. Então, espaços como esse hoje, em que a gente tem a presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem, a gente tem uma representante dos estudantes, a gente mostra que a enfermagem é sim uma profissão unida. A enfermagem não é, como dizem, uma profissão desunida. E estamos aqui lutando para que todas as vozes sejam feitas. Dito isso, quero agradecer a todos aqui pelo convite e dizer que venham mais 100 anos para bem. Parabéns, Júlia, pelo seu pronunciamento. E agora, com o coração cheio de gratidão, encerro, cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com sua participação. Está encerrada a sessão. Meu muito obrigada. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Tinha uma lenda que dizia que se o Ambrósio cuspisse no chão, nascia um pé de milho, entendeu? Ele era um agricultor por natureza, ele estava sempre plantando e agregava pessoas, as pessoas ficavam com ele, né? Depois do massacre é que não teve outra saída, a não ser liderar os quilombolas. Diferentemente de um gangazumba ou de um zumbi, ele era um agricultor, não era um guerreiro, né? O Ambrósio, ele foi praticamente tirado, né, da historiografia mineira, né? Primeiro, nós temos alguns historiadores que prestaram mesmo um desserviço, né? O problema do Ambrósio é o Chico Rei, que o Diogo de Vasconcelos inventou. O Chico Rei nunca existiu e não há quem prove o contrário. O Chico Rei foi propositadamente mais divulgado, o Chico Rei virou filme, virou peça de teatro, virou livro, né? E o rei Ambrósio foi sumindo, né? E foi desaparecendo.
A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, que isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe que dia que tem eleição esse ano? Eu não sei. Não sei. Dia 4 de outubro. E se você estiver viajando no dia da eleição, você sabe se é possível votar ou não? Nos dias de hoje, eu não sei, porque a gente tem que ir até a sessão para votar. Da questão de viagem, eu nunca parei para pensar. Tipo assim, se eu estivesse viajando, né, não ia votar. Sim, eu posso votar em trânsito. Sabe tudo? Se você souber que vai estar em outra cidade nos dias de votação, pode pedir o voto em trânsito. Mas atenção! Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Funciona assim: se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Você só precisa de um documento oficial com foto. Mas é preciso ficar atento ao prazo, de 20 de julho a 20 de agosto. E quem for para outro país? Nesse caso, não tem voto em trânsito e é preciso justificar a ausência, o que pode ser feito pelo e-título ou pelo site do TSE. Tem também a situação inversa. Uma eleitora ou eleitor que vive em outro país, mas vai estar no Brasil no dia da eleição. Nesse caso, dá para votar sim, mas só para presidente. É importante lembrar que o voto em trânsito é uma mudança temporária. Depois das eleições, o título volta automaticamente para a sessão eleitoral original. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo.
TV Senado, democracia todo dia. Olha o nome lá em cima. Eu e ela. É porque faz. É ele, tem dia que é ele, tem dia que é ela. Tem dia que é ele com os amigos e tem dia que é ela com as amigas. Aí tem dia que junto mais amigas e vem pra cá. Por isso, ó, até o nome, eu e ela. Eu é Flamengo. Eu sou vascaína e tô lá em cima, no topo. Por quê? É só pra afrontar o Carneiro ou é... Porque meu time é bom e tá ganhando. Uma vitória já acha que pode torcer. Já acha que seja. Torcedor é aquele que torce perdendo, ganhando, chorando, rindo. Não é nada, na não morte, é nada. na doença, na tristeza, na alegria. Carneiro é porque ele não se conforma, que eu sou vascaína. Lá em casa ele é flamenguista e eu sou vascaína, Joniel, Sul e a Carmen são palmeirenses. Cássia também é flamenguista. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Antifumo foi a primeira norma de alcance nacional a restringir o consumo e a propaganda de cigarros no Brasil. Ela abriu caminho para que o poder público adotasse medidas ainda mais duras nos anos seguintes. Nesta edição de Cidadania, vamos falar sobre os 30 anos da Lei Antifumo e seu legado para a cultura e para a saúde dos brasileiros. Meu entrevistado é Ricardo Luiz de Melo Martins, médico pneumologista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Ricardo, professor. E agora, especialista que vai me ajudar a falar um pouquinho dessa mudança, desse paradigma que foi a Lei Antifumo. Porque, vamos lá, eu já era nascido quando ela entrou em vigor ali em julho de 1996, 15 de julho de 1996, mas a realidade era muito diferente. Vamos lembrar como é que era isso, porque as pessoas que têm 30 e poucos não fazem noção, não é? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Você tem toda a razão. Se a gente pode se orgulhar de uma lei no Brasil, essa é a Lei Antifumo. Ela deu margem a que o Brasil tivesse uma das políticas mais avançadas no mundo e dos resultados mais exitosos no mundo também. Como você bem disse, na época em que foi promulgada a lei, havia uma liberdade excessiva do consumo de cigarro e, paulatinamente, isso foi caindo até chegarmos a um ponto de ambiente livre de cigarro em quase todos os locais que frequentamos, né? Vamos conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas só para a audiência ter uma noção, e você também, na época em que a lei foi promulgada, havia uma frequência, uma prevalência que a gente chama, né, em medicina, de 35% dos adultos fumantes. E até 2023, nós conseguimos reduzir essa prevalência para 9%. Então, é extraordinário, não existe não me lembro de nada na área de saúde com tanto sucesso como a lei e as medidas que você mesmo citou aí no início da entrevista, que promoveram essa redução drástica do consumo de cigarro no Brasil. Doutor Ricardo, até para a gente dar um exemplo para quem está em casa, as pessoas não têm noção. Era comum, 35% da população adulta brasileira fumando, com o dado que você trouxe agora, e as pessoas fumavam em ambientes fechados. Gente fumando em estúdio, de entrevista como agora, por exemplo, o entrevistado fumando, o apresentador fumando junto, dentro de aviões, era uma outra realidade, era um outro Brasil. Eu queria que você lembrasse para as pessoas que viveram isso, como eu vivi, como você chegou a ver, porque tem gente que não tem noção de como era, né? Na época era bonito fumar, né? Era charmoso. A pessoa que fumava, ela tinha uma precedência na sociedade, né? E então, com a Lei Antifumo, houve a possibilidade de se mostrar à população os malefícios que o cigarro proporcionava à saúde humana. Como você bem disse, fumava-se dentro de um ônibus, dentro de um avião, num restaurante. E aí, com a propagação, quer dizer, com os resultados que a lei propôs, a sociedade foi cerceando, né, o consumo de cigarro. Era comum, por exemplo, os prédios terem cinzeiros, as casas terem cinzeiros também. O visitante chegava, você oferecia o cinzeiro para ele. Hoje não existe mais isso, né? Eu acho que eu estou falando de cinzeiro, capaz de estar falando chinês aqui, junto à audiência, né? Mas era comum. E depois
a coisa foi chegando a um ponto de ter o fumódromo. Hoje também não tem mais fumódromo. Então, tudo isso foi caindo por terra. E, além da lei, o poder público lançou uma série de políticas interessantes. Eu me lembro bem dos cartazes do Ziraldo, falecido Ziraldo, saudoso Ziraldo. Ele fez uma série de cartazes mostrando, assim, o tema era fumar é cafona, fumar é brega, e isso foi fazendo com que as pessoas fossem largando o cigarro, né? As escolas também ensinando as crianças os malefícios do cigarro. Então, as próprias crianças alertavam os seus pais, os avós, com relação ao consumo do cigarro. Então, houve uma união da sociedade civil, junto com o poder público, junto com o poder legislativo, judiciário, e propiciou o Brasil, então, como eu disse, essa política de grande êxito. É talvez o país que mais reduziu o consumo de cigarro no mundo. Era isso que eu ia falar. Se a gente para observar, outros países não têm uma experiência tão bem sucedida. E a questão do cigarro é uma questão de saúde pública, não é? Tanto que, por exemplo, o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer se libertar desse vício. Você falou uma coisa essencial. Não adiantava nada a gente proibir as pessoas de fumar em público sem oferecer uma opção de tratamento. A gente sabe que o cigarro ele promove uma dependência física e química, né? A nicotina é a principal responsável pelo indivíduo ficar viciado. Então, é uma maldade você chegar para a pessoa e dizer assim, aqui não pode fumar, mas também não oferecer tratamento. E hoje nós temos no SUS, em todas as cidades, pelo menos uma equipe treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é outra política também extremamente bem sucedida. E aí a gente tem que destacar o papel do Instituto Nacional do Câncer, que fez um trabalho extraordinário no sentido de capacitar as equipes, tanto para a informação à população, como também no tratamento desse grande mal de saúde pública, como você citou, que é o tabagismo. Qual é o maior desafio porque o senhor é um médico experiente nessa área, o senhor também é professor. Qual é o maior desafio para quem está imerso nesse vício e quer se libertar dele? Bom, a primeira coisa que a gente diz para nossos pacientes é assim, a gente cita, né, todos os malefícios do cigarro e pergunta se ele quer parar de fumar. Se ele quiser parar de fumar, a gente oferece opções. Então, o primeiro passo é querer parar de fumar. Porque muitas pessoas dizem, não, eu paro na hora que eu quiser, não, agora não, eu estou me sentindo bem. E o grande problema, como eu falei, é a nicotina. Eu digo sempre para meus pacientes, é uma droga diabólica, porque ao tragar o cigarro, em 10 segundos, a nicotina chega ao cérebro. É talvez a substância que mais chega rápido ao cérebro, ao organismo, de todas essas existentes. E não só isso. Ao chegar no cérebro, ela produz locais específicos para atuar. Então, na medida em que a pessoa vai fumando, mais locais para a ação da nicotina são criados. E aí é muito difícil a pessoa parar de fumar, assim, por vontade própria, sem nenhum tipo de apoio de equipe de saúde. E muitas vezes acontece o seguinte, ele quer parar de fumar, ele não consegue resistir ao vício e a família fica pressionando, os amigos ficam pressionando. Isso aflige demais o indivíduo fumante. Então, a gente precisa apoiar e mostrar para ele que tem saída e que não é culpa dele, ele ficou viciado na nicotina. É um processo, né? Não há uma fórmula mágica, né? É um processo demorado, lento, mas possível. É verdade. Como eu lhe disse, as equipes de saúde do SUS têm resultados excepcionais com base nesse treinamento que o INCA proporciona a quem deseja trabalhar nessa esfera. Claro que alguém da audiência vai dizer, não, mas eu parei por conta própria, tive vontade, joguei fora a carteira de cigarro, ou fiquei com a carteira ali dias a fio e tudo, mas isso é exceção. A grande maioria precisa realmente de tratamento. Não é só medicamentoso, é preciso também todo um trabalho de técnica, de psicoterapia para fazer com que a pessoa se desvencilhe do vício.
Doutor Ricardo, você falou de um ponto importante no início da entrevista, que foi a mudança de paradigma, a mudança cultural, a campanha do Ziraldo e os próprios veículos de comunicação em geral, quando fazem, por exemplo, filmes, só os vilões é que fumam, né? Não é mais como era antigamente. Fumar só uma coisa de gente cafona ou dos vilões, né, na ficção. Mas hoje a gente enfrenta um outro desafio, né? Os dados mais recentes mostram que a gente chegou em 2023 num patamar muito bom, que foi cerca de 9% da população adulta fumando, mas a gente aumentou um pouquinho, né, para pouco mais de 11%, né, um aumento de pouco mais de 2% comparado a esse dado que você tinha trazido, doutor. E parece que isso é muito ligado não ao cigarro convencional, mas ao cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro paradigma que está surgindo, né? Foi uma pena isso acontecer, porque a gente estava chegando próximo à meta que era atingirmos uma prevalência de 5%. É praticamente zero, né, em termos estatísticos. Mas surgiu o cigarro eletrônico e fez com que essa prevalência aumentasse para 11%, porque atingiu uma população jovem. O jovem voltou a fumar, infelizmente, também alguns adultos, mas principalmente a camada jovem da população voltou a fumar. Na verdade, o que eu falo para as pessoas, né, foi lançada uma nova forma de vender a nicotina. Porque quem comercializa esse produto sabe que a maneira de manter cativo por 20, 30 anos a pessoa no consumo do cigarro é ele ficar viciado na nicotina. Eles tentaram outras formas de venda de nicotina, narguilé, algumas outras formas aí, mas a que realmente venceu foi esse cigarro eletrônico, com a customização do equipamento, né? O fato de sair o vapor d'água, não sair, a pessoa não ficar com mau cheiro do cigarro, e a ideia de que não fazia mal. Inicialmente foi dito isso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade. Infelizmente, os livros de medicina registram uma doença específica decorrente do uso do cigarro eletrônico. Também na história da medicina, não conheço nada assim que ocorreu de forma tão rápida entre a comercialização de um produto e a descoberta de uma doença. E isso aí, que é o EVALI, né, a doença provocada pelo cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender melhor que doença é essa. E eu posso estar falando besteira, e se eu tiver, por favor, me corrija. Ele é até mais agressivo do que o cigarro convencional, não é isso? Você está falando de uma maneira muito correta. A gente tem descoberto que as concentrações, não só da nicotina, como de outros produtos, elas são extremamente maiores do que o cigarro convencional. E mesmo o vaporzinho que é liberado, ele também é maléfico. Então, não é só o que a pessoa consome, mas o que ela põe para fora é maléfico. O que a gente diz a respeito desses produtos é assim, o pulmão ele não é um órgão preparado para metabolizar, para degradar substâncias. Então, o ideal é que a gente respire ar puro. A gente fala muito aí das queimadas, estamos aí próximo dessa época do ano, mas tem aí, né, a gente tem sempre visto aí queimadas, né, nas cidades, e isso faz com que a qualidade do ar ela fique prejudicada. A concentração de oxigênio é diminuída porque as substâncias liberadas, por exemplo, pelo cigarro, competem com o oxigênio. Então, assim, eu acho que a pessoa de livre e espontânea vontade jamais vai entrar num lugar poluído com substâncias das quais ela traga. E aí isso vai promovendo uma reação inflamatória no pulmão, e dependendo da situação da pessoa, vai gerar mais ou menos problemas. O que a gente viu foram mortes precoces, em jovens. Então, isso nos preocupou demais. Quando nós fomos atrás, era a doença decorrente do cigarro eletrônico. Nós temos aí casos aqui no Brasil já de pessoas, aqui em Brasília, né? Vimos uma adolescente falecer por cigarro eletrônico. Eu trabalho muito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em escolas públicas. E
Comigo vai uma ex-usuária de cigarro eletrônico que hoje desenvolveu um câncer de pulmão. Ela é jovem, tem 27 anos de idade e que não é uma idade onde você encontra câncer de pulmão, raro, muito raro. E ela fala também, ela dá o depoimento dela a respeito disso. E ela hoje tem um blog em que ela comenta, né, os malefícios que é a pessoa se viciar no cigarro eletrônico. Esse é um trabalho muito importante, que vocês estão indo exatamente no grupo que mais tem tido acesso. A gente está falando de pessoas adultas, mas são os adolescentes mesmo, que já estão começando a usar o cigarro eletrônico, né, que eles chamam popularmente de vape. Como é que é esse trabalho, como é que é a recepção deles a essas informações, principalmente chegando junto com você que tem o conhecimento, uma pessoa que vivenciou isso aí? Eu acho que esse trabalho da sociedade ele é muito interessante, porque melhor do que eu falar com jovens é ter uma pessoa jovem falando com eles. Eles ficam, assim, impressionados com a fala dela, né? Ela rouba a cena, sem dúvida nenhuma. Então, o que ocorre é que a gente hoje considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque cada vez mais crianças até 12 anos, 10 anos, têm procurado esse produto, que é encontrado facilmente, até próximo mesmo das escolas. E isso nos preocupa demais. Então, cientes dessa situação, nós decidimos procurar as escolas, claro, aquelas que nos convidam para participar, e a receptividade tem sido muito boa. No início eles ficam assim meio refratários, ficam com vergonha de perguntar e dizer que consomem o cigarro, mas a gente sabe que tem uma pesquisa até do próprio INCA, né, mostrando que pelo menos 40% da população jovem já teve acesso ao cigarro eletrônico, o que é muito preocupante. Muito preocupante. E aí você já consegue vislumbrar uma estratégia de mudar essa cultura, como lá atrás, com o cigarro convencional, teve esse movimento, junto com a lei antifumo, claro, mas teve esse movimento do Ziraldo, os meios de comunicação em geral auxiliando. Existe um caminho para a gente desconstruir essa imagem que o cigarro eletrônico tem entre crianças e adolescentes? Quando você me falou, doutor, que é considerado até uma doença pediátrica, isso me preocupou muito. Eu acho que nós temos que voltar, vamos ter que aprender o que fizemos há 30 anos, reunir todas as pessoas que têm poder de decisão, e aí eu falo não só do governo, do executivo, mas o judiciário e o legislativo, e encantar a população, os artistas, enfim, fazermos uma frente que enfrente eu diria, esse grande mal que vai acometendo a sociedade e que nos preocupa muito, porque a expectativa que nós temos a continuar dessa forma é que tenhamos uma geração de jovens sequelados respiratórios, com doenças graves respiratórias. E a gente que estava tão perto do chamado endgame, como você tinha dito ali, que é cerca de 5% ou até abaixo disso, né, de pessoas fumantes, a gente agora enfrentando esse novo desafio. Tem um caminho pela lei também, no seu olhar, a gente precisa ou de uma atualização da lei antifumo, ou de uma nova legislação, ou não, o combate é cultural apenas? Não, aliás, eu quero dizer aqui que o Senado foi muito importante quando houve um movimento pela legalização do cigarro eletrônico, houve uma ação muito importante do Senado. Eles nos receberam como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras sociedades também, a de cardiologia, a de oncologia. Várias sociedades estiveram presentes numa audiência convocada pelo Senado e eles ficaram bastante intrigados com o que falamos e nos ajudaram muito a barrar essas tratativas que levavam, talvez, o Poder Legislativo a promulgar uma lei liberando a comercialização do cigarro eletrônico. Mas eu acho que não podemos depositar toda a responsabilidade no Poder Legislativo. Eu acho que isso tem que ser uma ação de toda a sociedade, entre aí as autoridades, mas também a população. Ela precisa ter consciência dos malefícios que isso pode advir, né? E
E aí voltarmos a ter uma nova lei antifumo, claro que atualizada, você tem toda a razão com relação a isso, novos produtos estão surgindo e a gente precisa atualizar a lei, que é excelente, tem um valor inestimável para a população brasileira, mas com a adoção de novas tecnologias, a gente precisa também atualizar a nossa legislação. Vamos falar um pouquinho, eu sei que é chover no molhado, mas é importante a gente lembrar, para quem está em casa, todos os malefícios do tabagismo, né? Tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, enfisema pulmonar é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro, né? Sim. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, de bronquite e enfisema. E, claro, isso também provoca danos para as pessoas que convivem com o fumante. Se a pessoa fuma dentro de casa, ela pode promover doenças respiratórias nos seus filhos, estão crescendo, podem promover doenças respiratórias tal como bronquite, enfisema e câncer, também na esposa, em quem convive, e até nos bichos de estimação. Nós temos um trabalho na Universidade de Brasília que mostra que cachorros cujos donos são fumantes, pelo menos um deles, também desenvolvem doenças respiratórias, inclusive câncer de pulmão. Então, a gente fala do pulmão, mas existe também as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame e toda a gama de problemas que decorrem desse tipo de problema, né? Resumindo, é cafona, faz mal, é um problema de saúde pediátrica agora com a questão do cigarro eletrônico. Sim. Está otimista de que a gente consegue virar o jogo com esses cigarros eletrônicos também, como a gente virou há 30 anos? Eu não tenho dúvida. Eu acho que se a gente conseguir motivar a população e o poder público em torno dessa ideia, a gente vence. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente às vezes critica o país, mas de maneira injusta. Nós temos muita gente boa trabalhando em prol da sociedade e a lei antifumo é um exemplo disso. O quanto a gente pôde beneficiar as futuras gerações que advieram a 1996 e quantas pessoas viveram mais e melhor do ponto de vista de saúde. Hoje a gente tem pessoas aí de 80, 90 anos, saudáveis, dirigindo empresas ou passeando. A gente encontra muito nas cidades turísticas e mesmo no exterior, brasileiros viajando aí de maneira saudável, sem nenhuma restrição. Se o cigarro fosse abolido da face da terra, isso é um estudo da OMS, 30% das doenças seriam abolidas também. Então, hoje considerada pela OMS, o cigarro, a principal causa evitável de morte no mundo. Nossa, que informação importante e que a gente tem que levar ao público, porque a gente sabe o mal que faz, mas não imagino o tamanho, a dimensão. Antes da gente encerrar, pensando aqui agora, estou pensando como pai de uma adolescente, de uma criança que está tendo contato e descobre que está tendo contato com cigarro eletrônico. O que fazer? Não, eu acho que, como eu disse, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica e os pediatras estão extremamente capacitados para ajudar os pais e também os adolescentes e as crianças a largarem o vício. Quanto antes a gente trabalhar preventivamente, melhor. Então, assim, a orientação dentro de casa, nas escolas, ela é crucial para o sucesso do empreendimento. Mas acho que, uma vez descobrindo que o filho ou a filha é usuário de cigarro eletrônico, o ideal é não ralhar com a pessoa, entendeu? Procurar entender o porquê de ocorrer e buscar também a ajuda médica. Nós temos excelentes profissionais que podem perfeitamente ajudar as famílias a barrar esse terrível mal que acomete a sociedade. Dr. Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição toda vez que vocês precisarem de mim.
Mais uma vez, obrigado. Espero muito em breve que a gente volte a conversar trazendo dados melhores, viu, do que o dessas últimas pesquisas do INCA. Ok. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garanta seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 8h, aqui na TV Senado. O grande problema do assédio é que ele não conta com consentimento. Ele não pede permissão para uma segunda pessoa para acontecer. Uma história que eu costumo contar para que as pessoas consigam entender sobre essa questão do consentimento é a seguinte: ela foi enviada por um homem para Chega de Fio-Fio. Esse homem estava voltando para casa de carro e ele viu a mulher dele, a esposa dele, caminhando pela rua, indo para casa também. Ele buzinou para ela, querendo mostrar que ele estava no carro e que ele podia dar uma carona para que eles voltassem juntos para casa. A mulher se apertou e começou a apertar o passo. Ele achou estranho, buzinou de novo e ela começou a correr. Então ele teve que estacionar o carro, falar: calma, sou eu, seu marido, tá tudo bem, eu só queria te dar uma carona. E ela começou a chorar copiosamente. Então, era uma buzinada, não era nenhuma palavra, não tinha nenhum significado ali. Mas essa abordagem, sem consentimento, pode assustar. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, porque isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. Agora é lei.
O contribuinte que ganha até R$ 5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$ 5.000 até R$ 7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$ 600 mil. O Senado votou, agora é lei. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Posso votar sem biometria? Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei.
Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos, e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica.
Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico. Olá, boa tarde. A TV Senado passa a transmitir ao vivo, a partir de agora, a cerimônia de inauguração do Centro de Divulgação das Eleições 2026, aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Dias Toffoli, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, as servidoras e os servidores dessa casa, o ministro Naue, que acaba de chegar, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los no Tribunal Superior Eleitoral. Neste momento, damos início a duas importantes fases do processo eleitoral. A primeira é a inauguração deste ambiente, o Centro de Divulgação das Eleições, o CDE. Pensamos neste espaço para acolher vocês e os mais de 1.000 profissionais de comunicação que passarão por aqui de hoje até o início de novembro. A ideia é que o Centro de Divulgação das Eleições seja mais do que um espaço de trabalho para os profissionais que acompanharão as eleições. O objetivo é que se torne um ambiente de diálogo aberto com a Justiça Eleitoral, em que a transparência e o acesso à informação não encontrem quaisquer obstáculos. O trabalho realizado por vocês, jornalistas, de dentro e de fora do país, é essencial para que a sociedade tenha acesso a informações corretas e contextualizadas sobre o processo eleitoral. Nunca é demais sublinhar que uma imprensa livre e participativa é sinônimo de democracia. Para 2026, além do atendimento da nossa equipe de comunicação neste andar, teremos uma programação especial voltada aos profissionais da comunicação. Receberemos aqui estudantes de jornalismo, para que eles vejam o que os espera quando vierem a se formar. Muito trabalho e noites mal dormidas. Em razão disso, projetamos para esta eleição um espaço ainda maior do que nos outros anos. São quase 90 estações de trabalho, além de copa, refeitório e este mini auditório.
Nos dias de votação, o Centro de Divulgação das Eleições ganha uma extensão no térreo na área dos pilotis. Teremos um espaço multiuso voltado ao atendimento dos profissionais de imagem, além de um grande auditório para o anúncio dos resultados do pleito. O CDE é o resultado do trabalho de muitas áreas deste tribunal. E aqui fica o meu agradecimento a cada uma delas, que atuando com todo carinho, reconhecem os senhores como parte fundamental do processo eleitoral brasileiro. A Justiça Eleitoral tem na imprensa uma aliada, por compartilhar com ela a paixão pela democracia e pela informação de qualidade. Essa parceria é um meio importante para aproximar a cidadão e o cidadão das eleições. E por falar em aproximação, hoje também lançamos a nossa campanha institucional para o pleito de 2026. A ideia central é mostrar para toda a sociedade que a democracia não é apenas um conceito abstrato. Quando uma pessoa participa, quando se informa, quando respeita as diferenças e, sobretudo, quando exerce livremente o direito de escolher seus representantes, temos a democracia em movimento, viva e concreta. Para que isso aconteça, é nosso dever, em cada ação, colocar a eleitora e o eleitor como protagonistas. Transmitir essa mensagem de maneira cristalina não é fácil, mas é um trabalho que já foi feito por nossos poetas. Assim, buscamos na música popular brasileira uma canção que fosse capaz de atravessar gerações e encontramos na obra de Jorge Aragão a canção perfeita. Jorge é um dos grandes nomes da música brasileira, amigo de longa data e, quando soube do nosso interesse, prontamente cedeu sua arte para conclamar o povo brasileiro para votar. E quando trouxe a ideia ao pessoal da comunicação do TSE e dos TRS, todos se emocionaram de imediato. Me recordo agora do dia em que, conversando com Jorge Aragão, eu disse a ele que ele tinha feito uma poesia, que é de fato um dos maiores poetas da música popular brasileira, que retratava bem a eleição no Brasil. E ele, muito carinhosamente, ele me chama de meu filho, disse: filho, eu nunca gravei música de eleição. Eu digo: Jorge, mas você tem uma música que fala muito disso, né? Que música é? De coisa de pele. Porque quando ele fala, podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá para fugir dessa coisa de pele, ele provavelmente estava inspirado no que o TSE, através de todos nós, concretizamos, que são as cotas raciais, a indígena e a cota negra. Não dá para fugir dessa coisa de pele. Sentida por nós, desatando-os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. A urna eletrônica é brasileira. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. O maior protagonista das eleições brasileiras é o eleitor. A emoção transbordou durante as gravações do filme e está registrada na exposição que vocês viram ao entrar nesse espaço, além de se revelar nos depoimentos da equipe, aos quais convido a assistir o nosso making of. Arrepiado, né, dos pés à cabeça. Vocês vão ver o filme e ele tá genuinamente feliz, alegre, a cara de uma festa do Brasil. A campanha Coisa de Pele é uma campanha de chamamento, né, de engajamento nacional para a participação nas eleições 2026. É inspirada na canção de Jorge Aragão, mas acho que vai um pouco além disso, né, vai um pouco das nossas misturas, da miscigenação e de toda essa diversidade que a gente tem, étnica, racial, cultural, e que faz parte desse Brasil que é tão complexo e continental. A música fala justamente do protagonismo do povo. O povo não é um espectador, a eleição é do povo, o poder é do povo. Eu arrepiei, eu falei, nossa, vai ser uma das campanhas mais lindas que a gente já produziu. Essa canção, ela fala muito com os brasileiros e brasileiras, traz essa questão do orgulho, da ancestralidade e da festa, né, que faz parte também, está no DNA do brasileiro. É o povo quem produz o
Nós fomos atrás de lugares que representavam justamente essa diversidade do povo brasileiro. Então a gente foi onde o povo está. Esse filme foi um processo muito construído no detalhe, desde a elaboração. A gente pensou bastante em como falar democracia e cidadania de uma maneira mais quente e humana, mais próximo das pessoas. É muito bacana a gente conseguir aliar a comunicação com propósito. A democracia precisa ser defendida, a urna é nossa e a gente confia e faz de tudo para que isso tenha uma evolução ainda maior. Tivemos muitas locações, né? Primeiro no Rio de Janeiro e depois a gente também foi para o norte do país. A gente queria também que o elenco tivesse as diversas caras do Brasil. É tanta cena bonita, é tanta gente bonita. Isso trouxe uma riqueza muito grande para o filme. Para mim, como cidadã, foi ainda mais emocionante. Poder acompanhar de perto como a democracia chega a diferentes lugares do Brasil. O Brasil não é uma coisa só. O Brasil ele é extenso, o Brasil ele é diverso. O Brasil é uma menina que não quer ter cabelo, que gosta de raspar o cabelo toda tatuada. O Brasil é um indígena que vai votar com sua roupa típica. E eu acho que a gente conseguiu aí nesses recortes trazer um pouquinho da beleza que é nosso país, nossa população, nosso eleitorado. Vocês vão ver o filme e ele tá genuinamente feliz, alegre, brasileiro. Sem dúvida, é o povo que assina a direção. A música tem a capacidade extraordinária de aproximar as pessoas. E queremos, com esta campanha, também fazer o mesmo. Uma campanha próxima, simples, inclusiva e, acima de tudo, brasileira. Assim, com muita alegria, apresento a vocês, em primeira mão, a campanha das eleições de 2026, Coisa de Pele. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sentida por nós, desata dos nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. Arte popular no nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O destino do país pertence ao povo brasileiro. A Constituição traz, em seu artigo 1º, parágrafo único, um mandamento. Todo o poder emana do povo. E esse poder se concretiza no voto. É essa mensagem que queremos fazer ecoar aos milhões de eleitoras e eleitores durante o processo eleitoral. Contamos com a ajuda de vocês e que o Centro de Divulgação das Eleições seja a Casa da Imprensa nos próximos meses. Muito obrigado e sejam todas e todos muito bem-vindos. Presidente, muito obrigada pela presença e por abrir oficialmente conosco o Centro de Divulgação das Eleições de 2026 e por participar do lançamento da campanha Coisa de Pele. Convidamos a todos a, depois do encerramento deste evento, conferirem a exposição Coisa de Pele, citada pelo ministro. São 10 fotos tiradas pela equipe durante as gravações no Rio de Janeiro e em Manaus. E essa exposição também estará no térreo do TSE nos dias de 1º e 2º turnos. Eu agradeço a presença de todos os ministros aqui presentes, de toda a direção do tribunal. Muito obrigada e que a gente tenha uma boa eleição. Aos jornalistas, a gente segue aqui para falar com o CDE, tá bom?
95 logo que chegou. Acabou agora há pouco a cerimônia de inauguração do Centro de Divulgação das Eleições 2026, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, e também foi lançada na tarde desta quarta-feira a campanha institucional do TSE para as eleições deste ano. O ministro-presidente do Tribunal, o ministro Cássio Nunes Marques, explicou aos jornalistas qual a estrutura desse Centro de Divulgação das Eleições. Segundo ele, são mais de 90 estações de trabalho. Por enquanto, essa sede se concentra aqui dentro do Tribunal Superior Eleitoral, mas no dia da eleição, tanto o térreo quanto o pilotis do tribunal também serão utilizados pelos profissionais da imprensa. Ele espera que circulem por aqui mais de 1.000 jornalistas de hoje até o início de novembro. Nessa cerimônia também foi lançada a campanha institucional do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2026. O nome da campanha é Eleições 2026, Coisa de Pele, inspirada no samba de Jorge Aragão. O objetivo do TSE é usar a arte, a cultura popular para aproximar o cidadão de temas como democracia e também o processo eleitoral. O ministro citou alguns trechos da música do Jorge Aragão, disse que Coisa de Pele, ele lembra que mostra aí a diversidade do brasileiro, e citou um trecho da música que fala assim, estou enxergando a minha própria letra, mas... nem tudo que é bom vem de fora, e lembra que a urna eletrônica é brasileira. E ele finalizou dizendo que é o povo quem produz o show e assina a direção. E assim, ele finalizou a cerimônia e agora vai mostrar aqui para os jornalistas toda a estrutura. É com vocês aí. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo.
TV Senado, democracia todo dia. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 79 de 2026, CAS, que é Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a lançar a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, encomendada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FUNIFE, sobre a relevância e as contrapartidas do setor filantrópico brasileiro. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero, em primeiro lugar, saudar os expositores, a expositora também, a Irani. Uma alegria tê-la aqui nesta audiência pública para a apresentação da pesquisa. Cumprimentar a todos, todas, tanta gente, né, aqui também na comissão, né, nas cadeiras da comissão. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado pelo Brasil todo, para tratarmos de um assunto da mais alta relevância, que é a importância, relevância, a necessidade do terceiro setor, das instituições filantrópicas de nosso país. Terceiro setor, para os que nos acompanham pelo Brasil e que não são da área, significa primeiro setor, o setor público, segundo setor, o setor privado, e o terceiro setor é o setor sem fins lucrativos, filantrópico. Ou seja, né, quer dizer, não tem lucro, tem que ter, às vezes sempre pode ser negativo, mas o resultado financeiro positivo tem que ser reinvestido na própria entidade, na própria instituição. Se um dia a entidade deixar de existir, né, todo o patrimônio terá que ir para uma entidade congênere ou para o poder público. Não há divisão de lucro, né? Não tem lucro. Resultado financeiro positivo
reinveste-se na própria entidade. Nada contra o segundo setor, que é o privado, que tem o objetivo do lucro. E é importante, empresas, né, comércio, serviços, turismo, uma série de coisas. Mas áreas essenciais para o Brasil não existiriam não fosse o terceiro setor. Pessoas com deficiência que necessitam, né, de uma escola especializada. A Paz, Pestalozzi, Coirmãs, são todas terceiro setor. Hospitais, santas casas, né, hospitais sem fins lucrativos, todos também atendendo a população. Idosos, crianças, doenças raras, quer dizer, uma infinidade de áreas. E é isto que o Dr. Custódio e os demais expositores estão trazendo para essa apresentação, os resultados de uma pesquisa, para dizer para a sociedade brasileira a importância para o país do terceiro setor. Não é verdade? Por isso que estamos aqui. E queremos repercutir isso, e muito ainda a partir dessa pesquisa que foi realizada e que será apresentada no dia de hoje. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Já recebemos várias perguntas das pessoas. Eu faço só questão de ler as que chegaram, né, para todos verem, né, que esse momento está sendo acompanhado pelo Brasil também. Marcos, de São Paulo, que pergunta: as instituições religiosas têm buscado se tornar organizações da sociedade civil e se vincular às administrações, mas de que formas poderão contribuir com o serviço público? Thaís, do Mato Grosso do Sul, se as filantrópicas deixassem de atender o SUS, quanto o poder público gastaria para substituí-las? E qual seria o impacto para a população? Tiago, de Goiás, como planejam fortalecer a parceria entre os estados e as organizações da sociedade civil para reduzir desigualdades e impactos ambientais? A Renata, do Distrito Federal, qual o retorno social de cada real em imunidade tributária nas áreas de saúde, educação e assistência, segundo a nova pesquisa? E eu, inclusive, quero reforçar que ainda chegará o momento em que as pessoas do Executivo vão dizer: olha, graças a Deus essas entidades existem, porque se não fossem essas entidades, nós do Executivo e, por consequência, da sociedade, estaríamos, usando uma expressão bem popular, estaríamos ralados, não é verdade? Não teríamos o que oferecer para a sociedade. Então, que bom que estamos aqui, né? Feita essa introdução, eu quero dizer que quem está presente também as pessoas que se apresentam aqui, né, na mesa também, né, representação do FUNIF, da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, hospitais filantrópicos privados, Associação Nacional de Educação Católica e também a representação da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Passo, em primeiro lugar, a palavra ao caro doutor Custódio, né? Pode falar lá do lado, doutor Custódio Felipe de Jesus Pereira, que me informou que precisará, assim, de 20 minutos para apresentar a pesquisa. Eu só quero também ressaltar que tudo que for falado, mostrado, o documento ficará aqui na página da comissão. Então, se as pessoas quiserem depois se aprofundar, perguntar, estará tudo aqui, né, na página da comissão. Com a palavra, então, doutor Custódio Felipe de Jesus Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Fórum Nacional, FUNIF.
Senador, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que nós temos aqui de rapidamente compartilhar a pesquisa feita recentemente e, em seu nome, cumprimentar a mesa. Eu quero fazer um destaque a todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de 3 pessoas aqui presentes, né? A irmã Márcia, da Confederação dos Religiosos do Brasil, que representa mais de 40 mil religiosos no Brasil. O reverendo Erni, que é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, e da irmã Tânia, que representa a Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. Tem outros amigos aqui presentes que não vou verbalizar para já não cometer o erro de não citar todos os nomes, né? Eu não seria a pessoa mais indicada para apresentar a pesquisa, porque a pesquisa tem mais de 200 páginas. E desde já quero informar que a pesquisa estará disponível no nosso site e que perguntas que eventualmente possam ter, a FIP estará disponível para respondê-las, tá certo? E essa pesquisa já está no ar, então todos aqueles que quiserem acessar já podem acessar. A pesquisa estará em duas quantidades, um sumário executivo e a pesquisa completa. A pesquisa foi feita pela FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, super conceituada, todos conhecem, tem dezenas de anos de existência e é uma instituição que tem total credibilidade para fazer isso. Por que esse estudo? Porque nós queremos não só conhecer, né, e ampliar o nosso conhecimento sobre a importância do setor, mas principalmente, como falou o nosso querido senador, né, que a sociedade e o executivo possa perceber a importância do nosso setor. Eu posso dizer para vocês, quando eu conheci a pesquisa, esta nova, é um misto de orgulho e responsabilidade pelo trabalho que esse setor faz pelo Brasil, né? Então, primeiro, todos nós sabemos, né, que há uma diferença muito grande entre a renúncia e a imunidade, tá certo? Inclusive, a Receita Federal insiste em chamar de gastos tributários, obrigado, né? Eu sou economista, aprendi contabilidade nacional, entendo que são gastos tributários, mas no caso não são gastos, são investimentos tributários, tá certo? A gente precisaria até começar a mudar as rubricas da contabilidade nacional. Então, a diferença é de que nós somos imunes, nós não podemos ser tributados. Depois, em algum momento, eu vou mencionar que nós estamos sendo tributados de forma indireta agora por não termos o crédito do IBS e do CBS. Então, nós vamos apresentar o estudo que mede volumes dos atendimentos, os preços de referência e a abrangência da onde nós estamos no Brasil, né? Como grande parte das pessoas que nos ouvem sabem, né, nós temos que dar contrapartidas para ter a certificação SEBA. Nós vamos falar sobre a pesquisa para as filantrópicas com SEBAs. E que a gente percebe que há uma mudança muitas vezes, porque algumas instituições, pelas exigências legais, pela dificuldade, nós somos fiscalizados por 3 ministérios, Tribunal de Contas, Controladoria, Receita Federal. Isso gera um custo que não está aqui, né, mas que muitas instituições estão com seus SEBAs, não foi renovado. Então, isso também faz com que o nosso número diminua. Na saúde, 60% os hospitais têm que dar o SUS, na educação, uma bolsa para cada 5 pagantes, e na assistência social, a prestação gratuita do serviço à população vulnerável. Opa, passou. A pesquisa tem três vetores, né? Uma pesquisa qualitativa, a valoração econômica e a análise estrutural, né? Na qualitativa, foram feitas 12 entrevistas, né, com instituições dos 3 setores, educação, saúde e assistência social, para ter a percepção que muitas vezes, inclusive essa pesquisa tem um aspecto que é diferente da pesquisa anterior que nós fizemos, que não tem o intangível. Porque nós vamos ver aqui somente o intangível colocado pelo valor mais conservador possível. Então, o número que nós vamos ter aqui é um número muito conservador, né? Vamos apresentar a valoração econômica e análise estrutural. Bom, a pesquisa muito densa, de várias fontes, né? Que está aqui, as várias fontes que foram utilizadas, né? A análise qualitativa, né? Eu vou ler aqui alguns extratos do que foi colocado por aquelas instituições que foram
entrevistadas, né? Então, primeiro, desempenham um papel estruturante e difícil de substituição. Eu acho que todos nós aqui estamos de acordo com isso, né? É um extrato de algumas das entrevistas, mas que certamente representa toda a opinião de todo o setor. Segundo, atuam onde o poder público não chega. Certo? Nós estamos em lugares que o poder público não está. Terceiro, complementam políticas públicas. Quarto, inovam, formam profissionais e entregam serviços de alta qualidade. Quinto, a imunidade tributária é elemento central deste modelo. E sexto, sua fragilização pode gerar impactos relevantes para a sociedade e para o Estado. Tem uma pergunta aí, o que pode acontecer se o setor filantrópico não existisse, né? A análise quantitativa é a valoração econômica. Aqui nós vamos ter a quantidade de instituições filantrópicas no Brasil, né? Esse é o dado mais atual que temos, né? É de 2024, nós temos dados de 2025, mas eles não são consolidáveis, né? Você tem de um ministério, mas não tem de outro, então nós pegamos os dados de 2025. Na saúde, nós somos 1.386 mantenedoras e 3.600 mantidas. Na educação, são 1.289 mantenedoras, 5.735 mantidas, e na assistência social, 5.641 e 9.045 mantidas. Um total de 8.316 mantenedoras para 18.411 mantidas dos três setores. Vocês podem ver que a assistência social representa, nas mantidas, mais de 50%, e no total ela representa quase que 50%, em torno de 50%. A assistência social tem uma capilaridade, tem uma diversidade, tem uma complexidade muito grande, e nós vamos ver aí que esse setor aí presta um serviço muito grande, e nesses impactos que eu mencionei aí da reforma tributária, as instituições de assistência social vão ser as mais penalizadas, porque elas sobrevivem e elas conseguem atender as suas causas graças a alguns serviços que fazem para gerar renda para os atendimentos, tá certo? A imunidade total, né, 18, está em vermelho ali, a imunidade total das filantrópicas são 18,8 bilhões, divididos com 4,82 bi para assistência social, 4,45 bi para a educação e a saúde, que leva a maior parte, a soma das duas, 9,54 bilhões. Então, nós vamos dizer assim, poxa, isso é um tremendo de um gasto tributário. Agora, vamos ver o que esse setor retorna em valores muito conservadores. E aqui está essa valoração, né? Para não ficar lendo todo o slide, né? Nós temos que, na saúde, o indicador, quer dizer, para cada R$1, sem considerar o intangível, valorado pelo valor mais conservador que tem, o setor de saúde dá R$ 3,50 para cada R$1 de imunidade. Vale a pena o investimento? Lógico que vale. Quer dizer, se fosse um investimento, quem não investiria nisso? Tá certo? Na educação, o resultado é 1,64, portanto, 1 vez e 64 vezes o valor das imunidades. E, finalmente, no de assistência social, considerado aqui os 20 bi,13, que é o SUAS ampliado com o CNES, que fica 4,18. Então, a assistência social, para cada R$1 de imunidade, dá 4,18 vezes mais, tá certo? Aqui nós temos, então, aqui um resumo, né? Na saúde, 3,50, na educação, 1,64 e na assistência social, 4,18. E na hora que você divide os serviços que são gerados, né, pela forma mais conservadora possível, que dá 60 bi que nós entregamos para uma imunidade de 18. Quer dizer, nós entregamos 3,23 vezes mais, quero repetir e enfatizar, por valores conservadores, tá certo? Que, se for considerar valores de mercado, isso aí mais que dobra. Se for considerar o intangível, nós chegamos àquele valor antigo que nós já tínhamos divulgado, que é alguma coisa em torno de 9 vezes mais.
Eu quero destacar aqui que na saúde, nós temos aqui, eu vou ler os slides, né, principalmente nos pontos mais importantes aqui, nós temos 1.147 hospitais gerais com SEBAS, 21% do total nacional. 138 hospitais especializados com SEBAS, 13,2% do total. Nós realizamos 273 milhões de atendimentos ambulatoriais. Lógico, uma pessoa pode ser atendida 2 vezes, 3 vezes, né? Mas vocês têm uma ideia do volume dos atendimentos, né? Como é que o Brasil sobreviveria sem ter as instituições de saúde com SEBAS, né? Seriam 273 milhões. Opa, ô querido Brito, né? Bom dia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigado por ter vindo. E aí, 4 milhões e meio de procedimentos hospitalares pelo SUS, e nós temos 725 municípios onde um único hospital é um hospital filantrópico. E quero dizer, né, eu fui da Rede Santa Catarina por 7 anos, né, como conselheiro, e, por exemplo, nós temos um hospital SEBAS em Tubarão. Então, ele era um hospital SEBAS em Tubarão, mas atendia mais de 10 municípios. Então, e aqui a relação é um hospital único que atende todo aquele município e muitas vezes outros municípios ao redor. Assistência social, nós temos 1.382 centros-dia, 70% das unidades e 73% das vagas no Brasil. Isso quer dizer, praticamente tudo, né? Nós temos 887 municípios, onde um único centro-dia é SEBAS, né? 39 milhões de pessoas atendidas, 892 unidades de acolhimento de idosos, 45% das unidades e 50% das vagas. 574 municípios, o único acolhimento de idosos é SEBAS. São 31 milhões de pessoas atendidas. E 1.400.000 vagas de socioassistenciais. Na educação, nós temos 4.255 estabelecimentos, 126 mil matriculados, 139 estabelecimentos de ensino superior, certo? E com uma nota no Enem superior à da rede pública, certo? Em alguns casos, inclusive, no caso de linguagens, 10% a mais, e no caso da matemática, 30% a mais que nós performamos as nossas escolas. Quando eu quero dizer que não está o intangível, quanto vale o valor de um aluno que estuda numa escola filantrópica, cuja performance de resultados é melhor do que todo o mercado? Isso tem um valor que não está calculado aqui, né? Finalmente, a nota do ENAD é superior à rede privada, e em quase todos os cursos ele é igual, praticamente igual à rede pública. Essa é uma relevância do nosso setor, né? E no final aí, 334.816 mil bolsas para alunos carentes que realmente precisam, estudando em escolas de qualidade. Aqui que eu quero destacar também é que naqueles 725 municípios de hospitais gerais, nós temos aqui que, para ele ter um plano B, uma alternativa, quer dizer, ele não pudesse ser atendida por aquele hospital filantrópico, nós temos alguns casos que ele teria que rodar 200 quilômetros. Qual é a alternativa para um hospital que muitas vezes atende um município, atende vários municípios, se não tivesse aquele hospital filantrópico? Teria que andar 200 quilômetros, quer dizer, custo de ambulância, transporte e vidas que seriam perdidas, né? Aqui é um gráfico que mostra claramente alguns dos hospitais que são únicos naquele município, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, né, do Hospital de Vila Bela de Santíssima Trindade, em Mato Grosso, Hospital Geral Sem SEBAS, e público mais próximo fica a cerca de 200 quilômetros, né? Veja isso aqui no Pará, né, que é um município enorme, né, e ele está sozinho, não tem plano B ali, né? No caso da assistência social, o que nós temos também é uma situação muito parecida, né? Quer dizer, a única oferta local, né, para 887 municípios depende exclusivamente de SEBAS em centros-dia, alcançando quase 40 milhões de pessoas. É um número muito grande, tá certo?
A alternativa pública, que pode estar a dezenas de quilômetros, cerca de 65 para acolhimento de idosos, 68 para centros-dias. Quer dizer, o plano B é inexequível, não é? Bom, como eu disse aí no Enem, os alunos das instituições SEBAS têm desempenho igual ou superior às do ensino privado, e as do ensino superior, os estudantes das instituições com SEBAS superam das instituições privadas e se aproximam das entidades públicas. Quer dizer, qualidade, abrangência, né? Está indiscutível que o setor filantrópico representa um grande braço do Estado, né? Como falou o senador no início, né? O dia que nós tivermos esse reconhecimento, né, nós não estaríamos aqui hoje com essa corda no pescoço em função da reforma tributária, que vai, em algumas rubricas, aumentar 20%, 15%. A conta d'água para os hospitais vai custar 15% mais. Né? Os serviços PJs dos hospitais também vai custar mais caro. Né? Como é que uma Santa Casa vai conseguir sobreviver pagando 20%, 15% mais um software, um ERP? Né? Essa é a realidade que nós estamos tendo. Quer dizer, isso é uma preocupação enorme. Né? Aí, considerações finais, já partindo para o último slide, né? O que o estudo demonstra? Primeiro, a imunidade tributária não é uma renúncia fiscal, é uma definição constitucional dos limites do campo tributável, não uma escolha discricionária de política econômica. Tratá-la como gasto tributário é um equívoco analítico. E não querendo ser redundante, repetitivo, né, hoje nós, na reforma tributária, manteve as imunidades. Nós continuamos imunes. Só que nós estamos sendo tributados de forma indireta. Nós estamos sendo tributados nas aquisições porque nós não temos o crédito do IBS e do CBS. Quer dizer, e não temos margem para isso. Também, como foi dito aqui, com muita propriedade, né? Nós não remuneramos os nossos conselheiros não são remunerados e todos os recursos são reinvestidos na causa. Tá certo? Os serviços prestados superam a imunidade em todos os setores, né? Essas estimativas são conservadoras, não capturam todos os benefícios. Isso são palavras da FIPE. A FIPE reconhece em várias apresentações, em vários indicadores, que eles usaram o menor número, quer dizer, para fazer essas contas. Quer dizer, valor dos editais, quando é assistência social, eles consideraram os valores dos editais. Não está considerando como um plano B dos privados, tá certo? Você imagina, dos privados seria 2, 3 vezes mais. Terceiro, as entidades SEBAS são parte estrutural da provisão de serviços públicos, não são parceiros marginais ou complementares, são parte estrutural da infraestrutura social do país. 4, em centenas de municípios, são a única alternativa disponível, 725 municípios, 19, quase 20 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SEBAS para atendimento hospitalar em geral, padrão semelhante à da assistência social. E, finalmente, né, a última consideração, na educação, acesso ampliado com qualidade consistente, né? Bolsas para baixa renda, desempenho superior ao privado, tradicional no ENAD e ao público no Enem. E esse é uma visão, senador e queridos que estão nos ouvindo, né? É um macro resumo das 200 e poucas páginas que estarão disponíveis para todos aqueles que se interessarem, pesquisarem, publicarem artigos, porque nós precisamos propagar isso, como falou o nosso querido senador no início, né? Nós precisamos colocar isso para a sociedade nos conhecer melhor, o executivo nos reconhecer como um braço do governo. E, finalmente, eu quero dizer que a nossa pesquisa vai estar no nosso site, né? Todos podem acessar, e se houver alguma pergunta, né, alguma dúvida, por gentileza, pode mandar para o fonif@fonif.org.br, que nós vamos esclarecer todas as possíveis dúvidas, porque eu não sou estatístico, não sou pesquisador e certamente eu não consigo responder todas as questões. Mas enfatizo que a pesquisa foi feita por uma das mais credenciadas instituições no país, que é a FIPE, tá certo? Então, nós temos aqui o que há de melhor em termos de pesquisa de dados. Quero agradecer pela oportunidade e devolvo a palavra para o nosso querido senador. Muito bem. Quero agradecer a apresentação do Dr. Custódio Felipe
de Jesus Pereira, presidente do FUNIF, e ressaltar de novo para todas as pessoas que nos acompanham que todo esse relatório, a pesquisa elaborada por instituição da mais alta credibilidade, está disponível na página da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais. E quero destacar também a presença do deputado federal, conhecido de todos e todas, muito bem conhecido também na área, Antônio Brito, PSD Salvador, Bahia, né? Atua também bastante nessa área. Lembrava agora há pouco com carinho da falta que o Eduardo Barbosa, também deputado federal de Minas Gerais, faz aqui no Congresso Nacional, a ausência dele, que faleceu também quase 3 anos atrás. Mas que bom. E eu gostaria de dar a palavra ao Antônio Brito, porque ele tem um compromisso também lá na Câmara dos Deputados com o ministro. Seja muito bem-vindo, viu, Antônio Brito? Sempre. Muito obrigado. Sempre não há necessidade de pedir licença. Muito obrigado, Vossa Excelência. Nosso senador Flávio Arnes, a quem saúdo os demais senadores aqui presentes que estão nos assistindo. Dizer que Vossa Excelência tem sido uma representação no Senado Federal muito importante, não só de hoje, de muitos anos, na condução da sequência do nosso terceiro setor, da assistência social, das nossas APAES, das nossas santas casas, hospitais, todas as instituições educacionais, saúde, assistência social. Queria saudar a mesa, inicialmente pelo presidente do nosso Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, nosso custódio, ao nosso Vanderlei, que de muitos anos, meu colega no CNAS, e também representando as instituições evangélicas de ensino, a nossa irmã Irani, que representa a ANEC, ao Charles, que também é meu amigo de muitos anos, da Confederação Brasileira das Santas Casas, que está presente, o Spigolon, o Mário, e tantas entidades representando o nosso Flaviano e também o nosso Mirócles, e ao nosso Guerra, que representa também as nossas instituições filantrópicas, Inarte. Queria dizer, neste momento, da importância dessa apresentação de pesquisa, porque o que não tem número não pode ser medido. Evidente que a gente sabe de forma subjetiva a importância do nosso setor filantrópico, seja ele na assistência social, na saúde ou na educação. Mas é muito importante, de vez em quando, nós relembrarmos com os números e com os mapas que vimos aqui, ao quanto essas instituições, a qual eu participei delas ativamente, não só como presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, da Confederação Brasileira, da Confederação Mundial das Santas Casas, como o primeiro presidente da história do CNAS, da sociedade civil, em 2002. Então, tive a oportunidade de ver a formação do SEBAS, a formação do terceiro setor e da legislação que hoje aí está vigente e que a gente precisa, a cada momento, transformá-la e trazer novas alternativas, como fizemos recentemente, uma explicação da Lei 187 sobre aspectos normativos que são muito importantes, oriundas, meu caro, da contribuição da Confederação das Santas Casas no recente projeto de lei que nós aprovamos em 2465. Então, eu acho que é fundamental esse debate no Senado Federal. Tenho incumbido, não só na liderança do nosso partido, o PSD, mas nas articulações na Câmara dos Deputados, de levar sempre os pleitos do FONIF, os pleitos da Confederação das Santas Casas e também do setor educacional. Mas queria deixar esta mensagem, não só nesta audiência pública tão importante e seleta, mas também para todo o Brasil. Ou nós nos juntamos e temos a capacidade de demonstrar, por meio da FIP, pesquisas sérias como essa, por meio da organização, por meio da forma clara de dialogar com a sociedade brasileira, da importância do nosso setor, ou de vez em quando pode ocorrer algum tipo de interpretação que não seja a interpretação que deveria ser a real da importância desse setor para o primeiro setor e para o segundo setor, digo, para o empresariado e para o governo, seja ele lato sensu, prefeituras, governo de estado e governo federal. Por isso, nobre senador, agradeço muito pela oportunidade e digo que o senador Flávio Arnes, assim como o nosso saudoso Eduardo Barbosa, a quem tenho assim a memória, porque era sempre essa dobradinha, quando eu não sequer era deputado, que eu vim aqui buscar o Padre Zé
o senador Flávio Arnes e o Eduardo Barbosa para poder dialogar. E agora temos o senador Flávio Arnes e me coloco sempre à sua disposição para servir a Vossa Excelência nesse propósito que é, na Câmara Alta, estar tratando desse assunto e lá na Câmara dos Deputados levar todas as decisões que Vossa Excelência conduzir aqui com o terceiro setor. Que Deus abençoe esse setor e que a gente continue servindo a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Brito. Bom trabalho, sempre juntos. Agradeço, né, a bela exposição do Dr. Custódio Felipe de Jesus Pereira, toda a pesquisa feita por uma instituição das mais celebradas no Brasil e à disposição da comunidade brasileira, né? Parabéns. Eu, inclusive, uso muitas vezes a expressão que a gente deveria ter, o terceiro setor é uma entidade, são entidades públicas, não estatais. Públicas, não estatais, né? Eu acho que seria a melhor expressão, porque quem é o dono de uma Santa Casa? Quem que é o dono de uma APAE, de um lar de idosos? É a comunidade, não tem dono, né? É a comunidade que é o dono, né? Quer dizer, entidade... Mas parabéns, muito bom, leva muita reflexão. Passo em seguida a palavra, né, doutor Vanderlei também, José Viana, que é advogado, representante da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Seja muito bem-vindo. Vamos combinar aqui de a gente ter no máximo 10 minutos, porque às 4 horas começa o plenário e a gente tem que terminar, né, assim, as audiências públicas até às 4 horas. Obrigado. Com a palavra, então. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Quero cumprimentar Vossa Excelência, sua assessoria também, e quero cumprimentar o Senado Federal, que tem sido uma casa de ressonância desse terceiro setor. Como Vossa Excelência bem explicou, o primeiro setor, o motor da economia é o setor público, o segundo setor são as empresas privadas, o terceiro setor são entidades privadas que realizam um trabalho público. E parabenizar também o doutor Custódio Pereira por essa nova pesquisa, uma pesquisa profunda, com dados oficiais dos ministérios que trazem realmente, como disse o deputado Brito, um alento a esse nosso setor. O deputado Antônio Brito, tive o privilégio de, há 20 anos atrás, ser também representante da sociedade civil junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. O Brito era presidente, depois também fomos juntos da Comissão de Normas, fazíamos todas aquelas portarias, e o Brito depois já está no seu... não sei quantos mandatos, né, Hermes, que está aí e sempre defendendo o terceiro setor. Tanto é que nessa semana o presidente da República promulgou a Lei 15.486 e há uma inclusão importante feita pelo deputado Antônio Brito de proteção também a essas entidades do terceiro setor. Senador, nós temos no Brasil quase 1 milhão de entidades sem fins lucrativos, um número significativo. Dentro desse número, nós temos aí perto de 10.200 que, além de ter a imunidade de impostos, também usufruem a imunidade das contribuições sociais. No meu tempo, quando o deputado Antônio Brito era o presidente do CNS, nós fizemos um levantamento, havia 17 mil entidades certificadas, com esse título que a gente chama de SEBAS, né, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Essas entidades é um conglomerado de 10.200 entidades dos setores de educação, saúde e assistência social pura, eleitas pelo Constituinte de 1988, que capacitou essas entidades com uma imunidade condicionada. O que é uma imunidade condicionada? Você não pode ter imunidade sem cumprir aquelas condições, que são, na área de educação, de cada 5 alunos pagantes, você tem que ter uma bolsa integral. Na área de saúde,
saúde, você tem que prestar 60% para o SUS de atendimento ou 20% da sua receita também. E na área de assistência social, você deve fazer a assistência social inteiramente gratuita para os usuários. Evidentemente que eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência em nome do nosso presidente, o presidente das entidades, a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, o pastor Valceni Braga. Está aqui também presente o diretor executivo da ABIE, pastor Carlos Silva, que representa um conglomerado de quase 1 milhão de estudantes evangélicos nessas entidades, que usufruem também da imunidade tributária. O que eu quero trazer aqui muito rapidamente é que, primeiro, parabenizar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal na tramitação da reforma tributária. O que aconteceu? Por mais de 20 anos, o Brasil discutiu uma nova legislação dos tributos, sobretudo da tributação do consumo. E nesta discussão, tanto Câmara como o Senado preservaram as imunidades das entidades. Primeiro, das organizações religiosas, das organizações sem fins lucrativos, dos partidos políticos e também das entidades de educação, assistência social que compõem o terceiro setor. Foi muito bom isso. Porém, houve um prejuízo por ricochete. O que é isso? Você atira numa coisa e acaba pegando outra sem querer. E eles, ao votar a reforma, acabou ricocheteando nesse setor algumas coisas que nós não esperávamos. Por exemplo, há uma base na Constituição de que esse novo imposto, esse novo sistema tributário que foi implantado no Brasil, que não é o IVA, não é o nome de um imposto. O IVA é um sistema, imposto sobre valor agregado, valor adicionado, que já no mundo 174 países utilizam. E a OCDE, em conversa com o Brasil, há mais de 20 anos, o Brasil é o país de número 175 que implantou esse novo sistema, que é um sistema mais facilitado, em que a tributação vai acontecendo por etapas. É uma tributação mais justa. E é exatamente isso que o setor e o FONIF, nós defendemos sem medo a reforma tributária, para que aquele manicômio tributário em que vivemos, ele pudesse ser acertado. E aí, nesta preservação da imunidade tributária, o que nós não esperávamos é que esse setor nosso, não teríamos a recuperação dos créditos. Então, o segundo setor, as empresas privadas, elas poderão recuperar créditos que acontecem na cadeia tributária anterior. E isso não vai acontecer com as entidades do terceiro setor. Então, olha só o que nós temos, e o FONIF fez uma pesquisa atualizada e a partir do ano que vem, com essa nova tributação, nós temos, por exemplo, a aquisição de softwares, por exemplo, vai subir 16,4%. Mas hoje até está falando com a irmã Irani, né? Ela falando assim, por que nós todos estamos reunidos defendendo isso? E por que não mais gente? É porque as pessoas ainda não tomaram consciência. No momento em que você for fazer a guia para pagar, você vai pagar um professor PJ 20% a mais. A partir de 2027. Você vai, por exemplo, fornecimento de água, 15% a mais. Contratação de treinamentos, 14% a mais. E assim por diante. Nós teremos um prejuízo, um dano que ricocheteou nessas entidades, porque tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado não queria que as entidades tivessem mais tributação. Mas, infelizmente, quando os tributaristas, os especialistas estão fazendo as suas contas, então hoje, uma escola confessional, ela terá um custo maior que uma escola, talvez em algumas situações maior que uma escola normal do segundo setor. Então, é esse o nosso pleito e nós queremos aqui, senador, humildemente rogar a Vossa Excelência que possa também continuar ajudando esse setor, fazendo uma correção, talvez, não precisa ser uma correção constitucional, mas uma correção na Lei Complementar 224 do ano passado, que implantou o sistema IBS-CBS, para que possa corrigir. Há na Câmara dos Deputados algumas iniciativas, e aqui no Senado também,
para que essa correção possa acontecer, para que esse dano não possa afetar o desenvolvimento e a operação dessas entidades. Eu agradeço profundamente, Vossa Excelência realmente é um senador que tem trabalhado profundamente, não só de agora, né, mas durante toda a sua etapa no Senado Federal para essas entidades, e trazemos o nosso pleito, o pleito de todo o setor filantrópico do país, para que as entidades possam continuar operando desde sempre para o bem da nossa nação. Muito obrigado. Agradeço, doutor Vanderlei, e só dizendo que no final desse mês, e podemos discutir depois o texto da emenda também, vai ser apreciado o projeto apresentado pelo senador Isalci Lucas, exatamente nesse sentido apontado pelo senhor. E eu sou o relator da matéria e deixamos muito claro lá que existe a concordância do autor do projeto, o senador Isalci Lucas, que, aliás, é uma pessoa muito ligada à área também, né, para prever, quer dizer, a emenda da nossa parte, para prever que a imunidade tributária e compensação de créditos alcancem as operações realizadas por entidades beneficentes sem fins lucrativos que prestam serviço nas áreas de assistência, de saúde e de educação. Vamos discutir o relatório em conjunto para ver se o relatório está adequadamente assim escrito para atender às necessidades, né? Quer dizer, um compromisso, mas para o final desse mês, naquela semana de 29. Né? Tá bom? É claro que a sua expressão foi bem adequada. Mira-se lá e há um ricocheteio e vem para cá o estrago de alguma coisa também. Mas tem que corrigir, como outras coisas já foram corrigidas também, né? Por quê? Porque estamos juntos nessa caminhada, né? Em seguida, passo a palavra com satisfação ao doutor Marcelo Guerra, né? História e Guerra, que é coordenador jurídico da Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados. Com a palavra, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Serei breve, senador, na minha manifestação. Em nome da AFIP, Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados, gostaria inicialmente de agradecer pelo convite de estarmos aqui conversando um tema tão relevante. Agradecer a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, por essa iniciativa de trazer em uma audiência pública, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, tema tão relevante ao país. Agradecer o FUNIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, na pessoa de seu presidente, Dr. Custódio Pereira, por conduzir esse processo de esclarecimento da importância dos hospitais filantrópicos no contexto da saúde nacional. Gostaria também de ressaltar a importância do trabalho realizado pela LCA, Consultoria Econômica, sobre a importância do impacto da reforma da tributação do consumo sobre as instituições filantrópicas, como também do trabalho apresentado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, sobre os benefícios econômicos e sociais às instituições filantrópicas certificadas como entidades beneficentes de assistência social. Gostaria ainda de destacar que os hospitais filantrópicos e as santas casas são pilares insubstituíveis que sustentam a assistência médica no Brasil, atuando de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, SUS. Essas instituições sem fins lucrativos respondem por cerca de 50% de todas as internações hospitalares públicas e chegam a quase 70% nos procedimentos de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e transplantes. Em quase 1.000 municípios brasileiros, as entidades filantrópicas representam a única estrutura hospitalar disponível para o atendimento da população. Concentram grande parte dos leitos de UTI e serviços de referência médica avançada, que o Estado, isoladamente, não conseguiria suprir em volume equivalente. Funcionam como importantes centros de ensino, abrigando programas de residência médica e estágios práticos fundamentais para novos profissionais da saúde. Diante de todo o exposto, acreditamos que o impacto da reforma tributária sobre os hospitais filantrópicos deve merecer uma especial atenção de todo o legislativo para que esses não sofram maiores impactos econômicos,
o que provocará uma grande dificuldade na prestação de serviços de saúde suplementar pelos hospitais filantrópicos no país. Gostaria de destacar aqui as instituições associadas à FIP, a AC Camargo Center, a ACD Hospital Ortopédico, BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCOR, Associação Beneficência Síria, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Nipo Brasileiro, Santa Casa da Bahia, Hospital Santa Isabel, Hospital São Camilo, Hospital Sírio-Libanês, Rede Santa Catarina e Hospital Sabará. E aqui, Excelência, nós estamos falando de aproximadamente 6.300 leitos disponíveis e desses 6.300, 1.229 de UTI. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço também, a gente escutando os depoimentos, a gente volta ao argumento do Dr. Custódio, que disse, olha, a pesquisa pega aquilo que é tangível, porque se olharmos o intangível, isso aumenta, e inúmeras vezes até foi mencionado 9 vezes ou mais. E ao mesmo tempo, né, com toda essa segurança que esse trabalho traz para a população, né? Tranquilidade, segurança, o que é muito importante. Eu, inclusive, numa vez estive lá na Irlanda, em Cork, e eles fizeram um plebiscito, como é hábito em muitos países europeus, para ver se gostariam do atendimento na área da pessoa com deficiência público ou por terceiro setor. E pelo plebiscito disseram terceiro setor. Mais segurança, mais confiança, mudanças que não são repentinas, mudança de filosofia, de conceito, né? Muda a pessoa, muda toda a política. Então, quer dizer, ter segurança, perenidade, né? Parabéns. Olha, que exemplo bonito. Passo em seguida a palavra. Eu quero dizer que a irmã, né, Irani, já é assídua aqui. Não só aqui nas comissões, mas também no plenário, né? Então, que bom recebê-la de novo, sempre tranquila. O pessoal do Paraná, na última vez que estivemos no plenário, gostou tanto da sua fala, né? Eu digo, não, também é do Paraná, né? Mas o pessoal todo conhecido meu diz, poxa, que irmã, uma beleza de irmã, né? Irmã Irani Rúpulo, presidente da Associação Nacional de Educação Católica no Brasil. Aliás, o Papa Papa Francisco, ele até disse, olha, vamos abrir na educação cristã, né, também, né, quer dizer, vamos todos estarmos juntos. Senador Flávio Arnes, em primeiro lugar, eu preciso relevar e exaltar este momento proporcionado por esta Casa, o Senado, e pela sensibilidade, firmeza, tranquilidade, credibilidade que, na função de senador, o senhor tem dispensado ao terceiro setor. O nosso reconhecimento e agradecimento. E não é hoje, é na sua trajetória, eu preciso reafirmar isso. Muito obrigada. Quero cumprimentar o Dr. Custódio pelo FUNIF. Que beleza estarmos aqui no lançamento de uma pesquisa de qualidade e de uma pesquisa que traz credibilidade para o terceiro setor nesse âmbito, como ele afirmou. Os dados são os tangíveis, minimamente tangíveis, poderão ser exponenciais, talvez. Dr. Vanderlei, eu não vou me repetir no seu pleito, mas eu gostaria de reafirmar o desejo de que, e o pedido, doutor senador, de que o relatório de Vossa Excelência contemple essa revisão para que as nossas instituições todas, em benefício do país, não em benefício próprio de alguma organização, mas em benefício do serviço que o terceiro setor presta a essa população brasileira. Então, gostaria de me associar
e não dizer novamente o que disse o Dr. Vanderlei. Também cumprimentar o Dr. Marcelo Guerra, e respeitosamente agradecer o trabalho de toda essa rede hospitalar que o senhor representa, e também o senhor Charles London na representação das Santas Casas. Preciso lembrar, está aqui a irmã Márcia, que representa a Conferência, a Conferência Nacional das Religiosas, e somos mais de 40 mil no Brasil. E, na totalidade, senador, nós vivemos na simplicidade no serviço aos outros e a essa sociedade brasileira. Então, é afirmar quem escolhemos ser. Não há exaltação nisso. É simplesmente publicizar quem somos e o que fazemos. Bem, agora eu preciso falar em nome da Associação Nacional de Educação Católica, porque é uma associação que abrange todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, preferencialmente na interiorização do país, onde muitas religiosas, religiosos, leigos, católicos ou não importa, estão conosco na mesma identidade católica cristã, prestando na assistência social, nas mantenedoras, na saúde. E, inclusive, muitas vezes nas pastorais, daquele cuidado até da alimentação, do cotidiano de crianças que são até invisíveis ao poder público. Então, esse trabalho complementar às políticas públicas, eu acredito que ele não é complementar, eu acredito que ele é essencial, o que nós fazemos. Porque as políticas públicas não conseguem alcançar. São milhões de brasileiros atingidos pelos nossos trabalhos, pelos trabalhos das pessoas que aqui representam, e deveriam ser muitos mais, porque tem tantas entidades que cuidam da população brasileira. Despretensiosamente. E dizíamos nós no encontro prévio que tivemos, todos nós, o nosso trabalho, ele não é remunerado nas funções de liderança das nossas organizações, porque nós o fazemos por opção, por escolha, por missão, e não estamos a cobrar isto, nós sabemos, essa foi a nossa escolha, mas queremos dizer que isto tem diferença sim, porque uma missão qualifica, uma escolha de missão qualifica o trabalho. Então, quando dedicamos um momento destes no Senado ao terceiro setor, é para nós um momento de olhar quem aqui representa, mas há milhões de brasileiros que aqui representamos. Esta repercussão e os dados que o FUNIF nos traz, eles são numéricos, sim, porque precisamos ter indicadores, mas eles são muito mais qualitativos. Exemplifico com a educação. Quando uma família escolhe a educação básica nas escolas católicas, sabe que lá terá educação de qualidade, segurança, cuidado, uma educação completa. Quando, inclusive diante do modismo atual de uso excessivo de telas, temos todo esse cuidado para uma educação que desenvolva a criança na sua integralidade. Quando se pensa em universidades católicas, e nós temos isso nos documentos do Vaticano, por exemplo, Ex Corde Ecclesiae, Sapientia Christiana, que são... Ex Corde Ecclesiae é o documento, é a encíclica que trata das universidades e das escolas católicas, em que o Vaticano pede, através do Dicastério da Educação e da Cultura e Educação, me corrijo, que devam ser diferenciadas na qualidade. Por isso, os indicadores das universidades e das faculdades e centros universitários católicos se distinguem, inclusive nas avaliações do Ministério da Educação. Nós também, nas universidades, mantemos hospitais universitários, mantemos uma curricularização da extensão quase imensurável, porque
agora recentemente por ocasião de relatórios a serem apresentados ao Ministério da Educação sobre a renovação como comunitárias, nós conseguimos ler números, mas dissemos que são intangíveis. Porque, por vezes, acolhemos nas nossas universidades não 20%, mas esse número é para nós a base. O limite nós não o mensuramos. Em vez de 20, por vezes são 25, ou até mais, maior o número percentual de pessoas acolhidas, das quais muitas delas são a primeira pessoa da família em uma universidade. Que diferença isso faz? Mas eu ainda preciso destacar, e vou ser breve, a pesquisa. A pesquisa nas universidades católicas tem um comprometimento ético, de organização, enfim, de uma qualidade que se evidencia com impactos na sociedade, inclusive sobre doenças raras, sobre atendimentos na pesquisa hospitalar, farmacêutica, enfim, é bem ampla a repercussão do trabalho de estudos, de pesquisa, de extensão e de inovação das nossas universidades. Então, vejam, a sociedade se beneficia, naturalmente, aos que têm condições e lhes é caro, duplamente caro, eu quero dizer a palavra no duplo sentido, é querida, escolhida, a universidade e a educação católica, e também tem custo duplo, porque os pais já pagam impostos e pagam duplamente por escolha. Então, são universidades, faculdades, escolas, lugares de assistência social, a paz onde nós trabalhamos, formação para o trabalho, escolas técnicas, de toda essa variedade de acordo com as diferenças regionais ou locais que são atendidas. E vou concluir com alguns números, só das associadas, porque nem todas as católicas são inscritas na ANEC. São 1.190 escolas de educação básica, a maioria delas de educação fundamental e médio. As creches, muitas delas não são inscritas, mas são atendidas. Obras sociais são 260 no mínimo, 357 mantenedoras que têm essa rede de escolas, 75 universidades e faculdades inscritas. Professores e colaboradores são mais de 200 mil pessoas, portanto, isso repercute também em sustento de famílias. Estudantes, 1.500.000. Enfim, se nós temos a certificação pelo SEBAS, de reconhecimento na assistência social, é certo que não o temos graciosamente como alguém que recebe um benefício, mas que é, de fato, uma contrapartida por um benefício que essas instituições fazem à universidade. Portanto, apenas concluo reiterando no meu respeito ao senhor como senador, por trazer a discussão aqui na Comissão de Assuntos Sociais, desse tema tão relevante e tão caro e tão necessário, ou melhor, indispensável à sociedade brasileira. E que, portanto, esta Casa e a Câmara de Deputados também se sensibilize diante desse grande valor das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos em benefício da sociedade como um todo. É um serviço de valor educacional, de saúde, de assistência social, de integralidade, de formação dos jovens para o presente e o futuro do nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Quando eu vejo a irmã Irani, eu me lembro também das minhas tias freiras, né? Sim. Que 3 tias eram freiras, né? Da Ordem das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, dedicadas à educação também. E 2 franciscanos, tios.
Sim. Quase que eu fico franciscano Quase. também. Já é. Né? Também Dom Paulo, né? Bem Sim. conhecido, mas também a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus em Curitiba, né? Sim. E meu pai foi reitor da PUC, né? Também, Oswaldo Arnes. A universidade se transformou em PUC no período dele. Momento importante, né? Também, Pontifícia Universidade Católica. Mas que bom, Obrigada. irmã Irani, e uma reflexão tão boa, tão importante, e para a sociedade ver o valor do terceiro setor, a importância, a necessidade, né? Não são favores, como a senhora bem colocou, feitos, benefícios. Não, é um trabalho efetivo, de muita qualidade, a favor do povo brasileiro. Né? Obrigada. Parabéns. Dr. Charles London, também é uma alegria recebê-lo aqui, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Que é presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, e é representante da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. Com a palavra, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, senador. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, saudar o senador Flávio Arnes. O senador representa o povo do Paraná, o estado do Paraná, né? Ilustríssimo representante, um profundo conhecedor do terceiro setor, como disse a irmã, desde sempre defendendo essas causas e trazendo luz aí em várias situações de dificuldade que o setor regularmente passa, né? Saudar o presidente Custódio e parabenizar pelo trabalho, pela condução, material riquíssimo, né? Produzido pela FONIF, por quem contratado, pela FIP, riquíssimo, muito importante, extenso, mas extremamente necessário. Saudar a irmã Irani, representante feminina aqui na mesa, não poderia deixar de saudar e saudar a todos aqui presentes, também registrar e agradecer a presença do deputado Antônio Brito, né, um defensor das Santas Casas, hospitais filantrópicos, enfim, todo esse segmento. Tomei a liberdade aqui de fazer uma breve apresentação de algumas questões já apresentadas, mas necessárias de serem reforçadas aqui. A Thaís fez uma pergunta, né, o que acontece se essas Santas Casas e hospitais filantrópicos não existirem. Ninguém vai ter saúde no país. Ou vai demorar muito tempo para que isso seja, de alguma forma, reposto, de uma forma muito simples e muito direta. A estrutura, a qualidade que tem esse segmento dos filantrópicos, ele é insubstituível, mesmo em longo prazo. Eu trago aqui uma palavra da Confederação, representando aqui nosso presidente, Flaviano Venturim, por questão de agenda, não pôde estar presente. Se eu for escolher algum dos slides que eu preparei, talvez esse aqui seja o mais importante de todos, porque traz o nosso tamanho, e o tamanho, talvez, do problema, do desafio. Hoje são 1.868 hospitais filantrópicos, 900 são hospitais únicos em alguma região e cidade, atendendo de forma regional. 25%, representa 25% dos hospitais de todo o país. Mesmo sendo 25%, representa 40% dos leitos do SUS. É insubstituível isso a prazo longo, não falo nem a curto prazo, a prazo longo não se consegue. 60% do atendimento do SUS é feito no sistema filantrópico, em alguns segmentos mais ou menos, área de transplante, a oncologia, esses números beiram quase os 100% de atendimento. Ressaltar aqui, porque às vezes a gente tem uma visão parcial da situação. 80% dos hospitais eles são de pequeno e médio porte, e o problema aqui aumenta mais ainda, porque o de grande porte às vezes tem algumas alternativas para complementar seu orçamento, e esses pequenos e médio porte, na grande maioria, ainda que eles tenham
a exigência de atender 60% do SUS, eles atendem praticamente 100% do SUS. Então, ele não tem alternativa. Qualquer aumento de despesa, qualquer aumento de custo pode inviabilizar a existência dessas unidades hospitalares. Geramos hoje 1 milhão de empregos diretos. Acho que é importantíssimo sempre lembrar isso, qual é esse universo de pessoas envolvidas nesse sistema dos hospitais filantrópicos. São 1 milhão de empregos direto. Segundo o IPARD, lá do estado do Paraná, para cada direto, se multiplica por 1,8 para os indiretos. Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade e o tamanho da responsabilidade em tomadas de decisões. Aqui eu trago uma linha do tempo sobre a implantação dessa reforma tributária, né, que atinge seu ápice na previsão em 2033, com a extinção definitiva de todos os tributos e a substituição só pelo CBS e IBS, mas já com reflexos previstos a partir de janeiro do ano que vem, ainda com alíquotas indefinidas, mas nas alíquotas que estão sendo previstas já com impactos significativos. Já foi falado, mas é importante lembrar que elas têm a imunidade e isenção do CBS, do IBS, mas nas suas saídas, na prestação de serviço e fornecimento. Mas vai ter impacto porque os itens a serem adquiridos, serviços e tudo, vai ter um repasse de valores a mais, né? E a gente não tem a possibilidade de fazer a geração de débitos, né, para crédito dessas entradas. O tributo pago na aquisição, embutido nos preços dos fornecedores, torna-se custo definitivo e sem capacidade de recuperação no nosso caso. O resultado é um ônus tributário indireto, né, ricocheteado, né, como disse o Vanderlei, que acaba impactando no nosso custo. Algumas das alíquotas previstas, faladas sobre 28,5%, então vão gerar novamente aumento reais de custo. Hoje, custo é o principal custeio, custo é o principal desafio dos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, por recursos de emendas de parlamentares, conseguem, às vezes, alguns investimentos, mas custeio é o grande problema. E todas as ações, todas as medidas que impactarem em custeio dos hospitais só prejudicam e, muitas vezes, poderão inviabilizar alguns desses hospitais. Então, realizados no artigo 9º, né, são imunes também ao IBS e CBS, pela própria imunidade, mas sem a capacidade de fazer a tributação depois, né? Algumas alternativas que tem se falado sobre a questão de cashback, entendemos que ela é inexequível, até pelo tempo, né? Novamente um problema de caixa, de fluxos de caixa, até que se efetive esse cashback, o dinheiro já foi, o gasto já aconteceu, o endividamento vem aumentando. A redução da alíquota que está sendo estudado, de certa forma, não atende às necessidades dos hospitais, né? E o impacto sistêmico com a inexistência desses hospitais ou a dificuldade no fornecimento de serviço. Reconhece que a imunidade tributária foi preservada formalmente, entretanto, o imposto incidente nas compras torna-se um custo definitivo, né, resulta na redução de capacidade de atendimento, né, que é insubstituível a curto prazo. A regulamentação da reforma tributária não pode transformar essa imunidade em um custo oculto que reduz o atendimento à população. A nossa preocupação, a nossa missão, a missão de todos os hospitais filantrópicos, como o senhor bem disse no começo, não há distribuição de lucro, tudo é revertido à própria população e ela vai ser a grande prejudicada.
corrigir essa distorção, não cria privilégio, preserva a capacidade do SUS de cuidar de milhões de brasileiros. A palavra sempre é uma posição de neutralidade, não temos nada contra, nem poderíamos ter nada contra a reforma tributária em si, mas temos uma preocupação muito grande das dificuldades que isso vem a trazer e até a perda de competitividade, né? Porque outras entidades terão mesmo do segmento hospitalar, terão uma redução do seu custo, dos não filantrópicos, sem a obrigatoriedade de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Isso, do ponto de vista também de competitividade, reduz a nossa capacidade. Então, como já foi dito, a gente tem uma grande expectativa, senador, da sua condução, né, nesse relatório final, que possa minimizar ou zerar essas dificuldades que foram aqui apresentadas aí ao longo dessas apresentações. Muito obrigado. Eu agradeço assim a participação do Dr. Charles London. Também, como já mencionei, nós já nos conhecemos há muitos anos. Parabéns pelo trabalho, assim como a irmã Irani, e enfatizar do ponto de vista religioso que esse trabalho é interreligioso também, né? Todas as denominações religiosas têm, na verdade, iniciativas importantes nessa área da educação, da assistência, da saúde, né? Eu conheço inúmeras, né, no Paraná, no Brasil, e fazendo um trabalho de alta qualidade, né, de muita qualidade. E também entidades que fazem um trabalho muito bom, não participando de alguma denominação religiosa, né? Também trabalhos exemplares. E como foi colocado por todos, como carisma, né? Como missão, como vocação não remunerada na área, né, da administração também, da orientação, né? É claro que quando tem 1 milhão, né, de empregos diretos, esses empregos são remunerados, mas na quase totalidade essa administração, esse gerenciamento não regulamentado, quer dizer, não pago, né, não remunerado. O importante desse momento foi oportunizar para o Congresso Nacional e também para a sociedade brasileira a apresentação de uma pesquisa de fôlego importante, necessária para se ter os números, né? E apresentar esses números para a sociedade brasileira. Muito se discute sobre o terceiro setor. Todos nós que estamos nessa sala sabemos da importância, da necessidade, mas queremos que mais pessoas se envolvam nessa tarefa de compreensão do que seja o terceiro setor para o bem-estar do povo brasileiro. Por isso, a pesquisa que foi feita mostrando, radiografando, né, colocando, né, visivelmente, tangivelmente, né, o que acontece nessa área no Brasil. E a partir dessa primeira pesquisa, até a gente sugere que outras pesquisas aconteçam em cursos, em trabalhos de conclusão de curso, nas faculdades, universidades, nos trabalhos de especialização, lato sensu, mestrado, doutorado. Quer dizer, tendo uma pesquisa, a partir dela, muitas outras reflexões podem ser feitas, né? Então, eu tenho certeza disso, é uma coisa, né, que vai continuar por muito tempo. E valorizar isso, e dizer, olha, essa é uma riqueza que o Brasil tem, né, de atender 25% da população, por exemplo, nos hospitais, 40%,
né, dos atendimentos, todos os empregos diretos, né? Eu até diria, né, olha, em algumas áreas a população estaria à mercê, né? Ainda está à mercê, né? Em muitas regiões e muitas cidades, porque o terceiro setor também tem um fôlego que precisa receber também recursos, incentivos, para que possa expandir e atender melhor a população, né? Alguém sendo prefeito e falar para os prefeitos, ou governador, ou presidente da República, deveria chamar o terceiro setor. Olha, vamos trabalhar juntos aqui. Vamos fazer aqui o que podemos fazer, ampliar. Olha, essa região, aquela outra. Lá no Amazonas, o barco, né, o navio, né, de saúde, lá percorrendo aquelas comunidades todas, né, lá no interior do Pará, né, do norte do Brasil, lá em regiões vulneráveis, né? Quer dizer, muita coisa pode ser feita. E há necessidade de recursos. Porque, olha, uma vez eu visitei uma iniciativa lá no Paraná, e coordenada por uma freira. Ela disse, eu já estou cansada de fazer pizza, de fazer feijoada, de fazer isso. Não aguento mais, né? Perdi, já estou cansada, né, de fazer tanta iniciativa. E o poder público tem que ajudar, dizer, olha que bom, eu fui recebido nessa iniciativa da freira, nesse município, com os alunos tocando violino, né? Lá no interior do Vale da Ribeira, numa escola, essa é uma outra iniciativa, numa escola de 20 quilômetros de estrada de chão. Quer dizer, chego lá naquela escola, lá no interior, Vale da Ribeira, que é uma região extremamente debilitada também, com os alunos tocando violino também. Escola em período integral. Eu digo, olha, é isso que é necessário. O Brasil tem jeito desde que o governante fale, olha, não sou eu prefeito, não sou eu presidente, governador sozinho. Vamos nós juntos, nada sobre nós sem nós, né? É uma expressão, né? Vamos juntos, vamos trabalhar, a gente somar esforços, né? Caprichar mais nessa direção. Então, a gente está muito feliz, como Senado Federal, de ter aqui à disposição. Já combinei com a mesa, mas também com os participantes. Já está disponível o relatório, mas eu gostaria que fosse lido, né, com cuidado também o relatório, para ver também a mudança na tributação e qualquer outra necessidade que seja apontada, né, para o Senado. Olha, aqui tem um problema, lá tem outro, né, para que as soluções possam ser conseguidas. Alguém perguntou, entre uma fala e outra, né, a gente, claro que vamos pedir urgência para isso, aprovando, acho que não vai haver problema nenhum em aprovar na comissão, pede-se urgência para ir para o plenário, né, para ser aprovado também, né? Muito bom. Eu tinha dito no início desse nosso encontro, dessa nossa reunião, que teríamos que terminar assim até 4 horas, porque há o plenário hoje. E hoje discute-se no plenário o Estatuto do Aprendiz, né? Está aqui o Antônio também, que está nos ajudando bastante nesse sentido. Não sou eu o relator, mas acabei ficando o que se chama relator ad hoc na comissão. Mas o Antônio é uma pessoa que entende muito dessa área, né? Presidente também da federação, né? O Clóvis está aqui também, né? Que trabalhou com a doutora Zilda, minha tia, durante 20 anos também, né? Foi do Conselho Nacional de Saúde, o Rafael Bertoldi, né? Que coordena também, e todos e todas, né? Muito bem-vindos e bem-vindas. Agradeço, em primeiro lugar, a secretaria aí, que sempre se desdobra para tudo dar certo, aos expositores, expositora, né, irmã Irene? Animada, firme, sim? Sim, sempre. Sim, sempre, né? Agradecer aí a presença de todos e todas
aqui no plenário da comissão. Agradecer aos meios de comunicação do Senado é importante, né? Porque o que foi falado hoje aqui vai ser repetido para o Brasil inúmeras vezes e sempre haverá pessoas, olha, vou me deter mais nisso, quero ver esses dados, quero ver essa pesquisa, me interessa, é importante. Então, os meios de comunicação do Senado, todos que estão nos acompanhando, eu penso que o grande objetivo da apresentação da pesquisa foi cumprido e o chamamento para continuarmos juntos, né? Então, obrigado a todos, obrigado a todas, aos expositores, a irmã Irani, e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Os hemocentros públicos, eles são responsáveis pela coleta, processamento, distribuição e atendimento 100% da rede pública de saúde do país, para atender todos os pacientes que precisam de transfusões, seja em situação pontual, urgente, seja para atender aqueles pacientes que têm doenças crônicas e precisam de transfusão para, de fato, se manterem. Antes de mais nada, sempre trabalhar a questão da educação em saúde. Então, desmistificar os mitos, as lendas urbanas que nós temos ainda relacionadas à doação de sangue. Nós ainda ouvimos muito, por exemplo, se eu for doar sangue, eu vou me contaminar. Não existe, pessoal, qualquer possibilidade de contaminação para o doador. Você não vai, afinal, engrossar o sangue, não vai engordar ou emagrecer, não é viciante. A gente brinca que o vício é no sentido da solidariedade, do altruísmo, dessa responsabilidade social e, acima de tudo, um gesto de cidadania. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8h, aqui na TV Senado. Eleições 2026. Voto em trânsito. É o povo que produz o show e assina a direção. A
festa da democracia acontece em todo o país. E quem estiver longe de casa também pode votar. O voto em trânsito garante esse direito. Se você tiver viagem programada para o período das eleições, solicite o voto em trânsito em um cartório eleitoral e exerça sua cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar dos impactos diretos do tarifaço de Trump na produção e no emprego no Brasil. As novas tarifas impostas pelo governo estadunidense chegam a 37,5% e atingem mais de 23% dos produtos que eles compram do Brasil. Levantamento feito pelo professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, indica que os prejuízos podem chegar a quase 14 bilhões de reais e a destruição de mais de 50 mil empregos nos primeiros 6 meses das tarifas. É para nos explicar esse estudo que eu recebo o professor Oreiro aqui na Agenda Econômica. Obrigada, professor. Nada. Mais uma vez pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Esse dado é um dado que não está sendo ainda analisado, né? Não. Esse impacto real. E é a novidade do seu estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se ele é um dado já certo ou se pode ter alguma mudança ainda sobre esse impacto, né? Porque você tem um estudo aí que vai de 6 meses a 2 anos, depois a gente detalha, mas eu queria que você começasse falando desse... É isso mesmo? Então, Antônia, eu fiz uma projeção, né, com base no anúncio que foi feito pelo governo americano, né, com base na nossa pauta de exportações, naquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, e aí o que esse estudo faz é uma simulação do que pode acontecer com a economia brasileira se as tarifas forem mantidas indefinidamente. Então, tem um grande C aí, porque a gente sabe que o presidente Trump costuma voltar atrás nas decisões dele, enfim, né? Ele já acabou e recomeçou a guerra do Irã umas 15 vezes nos últimos meses. Pode ser que ele volte atrás também com respeito às tarifas. Mas, então, é uma simulação. Mas essa simulação por um período, por exemplo, de 6 meses, se ele mantiver essa tarifa por 6 meses, que é o prazo mínimo da sua simulação, esses dados podem efetivamente acontecer. São uma boa aproximação do que realmente pode acontecer. É lógico que quando a gente faz previsões de economia, né, nós adotamos aquela condição, né, ceteris paribus, tudo mais mantido constante. Então, pode acontecer do governo brasileiro conseguir abrir novos mercados no exterior e, com isso, você contrabalança os efeitos do tarifaço sobre a economia brasileira. Mas tudo mais mantido constante, o que o
a simulação mostra o efeito mais provável sobre a economia brasileira dessa segunda onda do tarifaço do Donald Trump. Ou seja, tem um impacto real na economia. Ele não é brincadeira e não é só uma firula política, não é só uma questão política. Tem efeito real na economia brasileira. Então, tem efeito real. Agora, se a gente olhar para a economia brasileira como um todo, o impacto é até relativamente pequeno. Por quê? Porque os Estados Unidos vêm perdendo espaço como mercado de destino das exportações brasileiras. Tá? Quer dizer, primeiro tivemos, no início do século XXI, a emergência da China. Quer dizer, a China é hoje o nosso principal parceiro comercial, seguido pela União Europeia. A União Europeia no seu conjunto. Os Estados Unidos é só o terceiro mercado. E em função daquela primeira onda de tarifas que o presidente Trump adotou contra a economia brasileira em 2025, a participação dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações caiu de 14% para 10%. Até porque aquele ano 2024 foi um recorde de exportações do Brasil, depois de 2025 já caiu muito. Exatamente. Então, veja, a gente está sofrendo esse segundo tarifaço, mas já de uma base mais deprimida de exportações para os Estados Unidos. Então, assim, o impacto global, segundo o modelo que eu utilizei, em 2 anos, seria algo como 0,3% do PIB de queda, o que é uma queda relativamente modesta, tá? Daria uns 40 bilhões de reais, mais ou menos, em 24 meses. Por uma economia de quase 13 trilhões de reais, que é o tamanho da economia brasileira hoje, esse não é um impacto muito significativo. Mas tem um porém, é que quando a gente olha a destruição de empregos, os empregos que vão ser perdidos são os empregos na indústria de transformação, que são empregos seritistas, ou seja, com carteira assinada, e são empregos que têm salários mais altos, ou seja, são empregos que exigem melhor qualificação dos trabalhadores e também os postos de trabalho são melhores. Vamos detalhar um pouquinho do começo, o que são essas tarifas. Okay. Elas já estão bastante divulgadas, vou pedir a Karine para colocar aqui no nosso telão, estão bastante divulgadas, mas eu acho que cabe ainda a gente fazer uma análise dos setores e também das diferenças, né? No total, elas atingem 23% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E vamos começar então com a sobretaxa mais alta, que são 37,5%, e que pegam 16,5% das exportações. E aí é indústria, máquinas e equipamentos, móveis, tem madeiras, mas tem móveis, gorduras e óleos, calçados e confecções, né? Que é uma indústria que o Brasil tradicionalmente há décadas exporta muito para os Estados Unidos, principalmente calçados. Aí estão esses melhores empregos que você falou, e qual é o significado para você, professor, dessas áreas estarem na maior sobretaxa? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos, vamos botar um nome nisso aí, é a WEG, lá de Santa Catarina, tá? Que é a nossa campeã, em termos de exportação de máquinas e equipamentos. Que tipo de máquinas especificamente? Então, são geradores de eletricidade, máquinas que produzem bens intermediários. Então, assim, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático meu, eu tenho em casa um aparelho de ar-condicionado portátil, que ele é feito no Brasil, mas quando eu comprei esse aparelho, eu fui verificar se a marca era boa e eu vi que era uma empresa que exportava para os Estados Unidos. Falei, bom, se exporta para os Estados Unidos, então é uma empresa que fabrica um material bom e realmente, de fato, é um excelente aparelho de ar-condicionado. Então, a gente está falando disso. Calçados e confecções são setores com menor intensidade tecnológica que máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é um setor de alta intensidade tecnológica, mas calçados e confecções são altamente intensivos em mão de obra. Mão de obra, porque é manufaturado mesmo, né? Realmente usa muita mão de obra. Então, realmente, ali vai ser uma destruição grande de empregos. Vamos ver a próxima faixa, que é uma faixa um pouquinho menor, que a gente tem a sobretaxa de 25%, né? Pega realmente muito pouco, 1,9% das exportações, mas pega setores muito importantes se a gente pensar no agronegócio como açúcar e etanol, né? Que assim, e aí etanol tem a confusão, tem a briga, que os Estados Unidos não só não querem
importar brasileiro como querem exportar para nós, né? Máquinas agrícolas, maquinário elétrico, você já citou alguma coisa, ferramentas em geral. Aqui também entra novamente confecções, equipamentos de mineração e calçados, que na verdade está nas duas, né? Confecção e calçados, elas estão com 25 mais 12,5, então na verdade elas estão naquela de 37. Ficam melhor lá. Mas açúcar e etanol, máquinas agrícolas, pegam um setor muito importante brasileiro, que é o agronegócio e seus arredores, né? Sim. Eu acho que nesse caso aí o que mais deve estar sendo atingido é o etanol. Tá? Mas isso particularmente não me preocupa muito, porque a gente pode aumentar a demanda interna pelo etanol, aumentando a percentagem de... Já aumentou, né? Pois é, já aumentou. Acho que agora eu acho que no limite. Esse etanol aí eu acho que realmente não vai ter muito efeito. Confecções e calçados, sim, como eu já falei, mas na verdade ele pegou na sobretaxa de 25 e a de 12,5. Ferramentas de jardinagem, acho que isso é muito pouco. Realmente, desse setor, esse aí eu acho que quantitativamente é muito pequeno. Vamos ver então a outra, que é a sobretaxa menor, sobretaxa de 2,5%, que pega 4,7% das exportações, que aqui também é mais um setor mineral, né? Pedras de gesso e semelhantes, entra aí muito na área de construção civil, né? Do que a gente exporta em termos de granito, que nós somos um grande exportador. Aí você pega estados como o Espírito Santo, tem uma cadeia de exportação de granito muito grande, o Ceará tem, a Bahia tem, ali Sudeste, podem ser bastante atingidos por essa parte, né? E de minérios também. Minérios, eu não me preocupo, porque minério você consegue diversificar mercado. Tá? Isso aí é a questão de relações diplomáticas. O que talvez seja mais complicado seja os pescados, porque são produtos que saem de áreas mais pobres no Brasil e que realmente dependem, né, dessas exportações, e são produtos perecíveis. E não dá para esperar. Exatamente, né? Se pescou, tem que vender. Exatamente, são produtos perecíveis. Ao contrário de minérios, você pode armazenar um tempo, né, e depois redireciona para outro mercado. Mas pescado é perecível e, assim, o pescador ou os produtores de pescado são, em geral, de regiões mais pobres do Brasil, que certamente vão ser muito afetadas por esse tipo de tarifaço. Na verdade, sim. Quando a gente fala desse tarifaço, ele é o atual, mas a gente, vou pedir a Karine para trocar, para colocar, que eu chamei de taxas ordinárias de 10%, que são aquelas taxas que já estão. Então, quando a gente pensa em 37,5% na nova, é uma sobretaxa em cima já são 10%, então a gente tem aí quase 50% novamente. Meio que voltou em alguns produtos aquela taxa de 50% colocada inicialmente, né? Tem uma outra taxa que coloca aqui do que está um outro quadro que coloca as taxas ordinárias de 10%. Vamos trocar, que aí a gente vê exatamente que aí sim pega 52% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que eles não sobretaxaram, porque é realmente que eles precisam muito, né? Isso. E é importante chamar a atenção que essas taxas ordinárias de 10% não é só para o Brasil, é para todos os países. Tá? O Trump, quando a Suprema Corte revogou, né, a capacidade do presidente dos Estados Unidos de, por atos executivos, aumentar tarifas de importação, que a Suprema Corte proibiu, aí então ele colocou uma tarifa cross the board, ou seja, para todo mundo, de 10%. E aí, quando a gente vê os produtos que estão sujeitos a essas tarifas, a gente vê que são produtos que os Estados Unidos não iam conseguir outro fornecedor. Por exemplo, café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Tá? E o café, ele tem uma característica de que a demanda dele é insensível à variação de preço. Ou seja, se você você vai tomar, sei lá, 3, 4 cafés por dia, por exemplo. Tá? Não é porque o preço do café aumentou 10%, 15% que você vai reduzir a quantidade de café que você vai tomar. Ainda mais num país como os Estados Unidos, que é viciado em tomar café. Né? Laranja, a mesma coisa. Faz parte do café da manhã dos americanos ter suco de laranja.
Carnes, os Estados Unidos já foram o maior produtor mundial de carne, hoje não é, hoje é o Brasil. E por uma série de questões climáticas, etc., o rebanho bovino nos Estados Unidos atualmente está no menor nível em mais de 20 anos. Então eles precisam da exportação brasileira, né, de carnes. Então, se você for sobretaxar as carnes, o que vai acontecer é que vai aumentar o custo de vida para os americanos. Se você sobretaxar café, laranja, carnes... né? E já aumentou quando eles colocaram essa taxa para todo mundo, né? Eles colocaram para todo mundo, mas já teve algum aumento de preço. Mas eles deixaram de fora aqueles produtos que realmente eles não tinham como diversificar e, senão, iam acabar dando um tiro no pé, no sentido de que ia aumentar a inflação nos Estados Unidos, ou esses, por exemplo, componentes aeroespaciais, eles usam isso na sua própria indústria aeronáutica, então eles iam tornar a Boeing ainda menos competitiva do que na relação, por exemplo, com a Airbus europeia, que, na verdade, a gente tem aí uma concorrência internacional no mercado de aviação. Basicamente dessas duas, Dessas duas, e que nos últimos anos a Airbus está tomando o mercado da Boeing. Tá? Ou seja, está fabricando mais aviões, os aviões são tecnologicamente superiores, então os americanos estão perdendo a liderança que eles tinham no mercado aeroespacial, está perdendo para a Airbus. Na aviação civil, bom, embora eles tenham lá uma indústria crescendo, que é a indústria militar, né? Com tantas guerras em que eles estão envolvidos. Sim, mas aí são duas coisas diferentes. Aí a indústria de defesa, tá? Que é uma coisa, e tem a aviação civil. Tá. A aviação civil é Airbus. A gente está falando Airbus. aqui só de peças para aviação civil, né? Essas componentes aeroespaciais e aeronaves civis. Que é a Embraer. Tá. Então, vamos então agora cair lá no levantamento que você fez, que é a próxima tela, que é bastante interessante para mostrar essa questão 6 meses, né? Vamos falar em termos de perda de PIB acumulado. Essa perda do PIB acumulado é o PIB relativo das exportações. É o efeito final sobre o PIB da queda das exportações. Então, o que acontece? Quando as exportações se contraem, isso gera um efeito inicial de perda de renda que se propaga para o resto da economia, é o chamado efeito multiplicador, né? Então, a fábrica X passa a exportar menos para os Estados Unidos, com isso ela demite uma parte dos seus funcionários. Com isso, os funcionários que são demitidos reduzem o consumo. Ao reduzir o consumo, também diminui as vendas do comércio local, que também vão demitir outros funcionários. Enfim, esse é o efeito multiplicador, né? É como se, para colocar uma imagem bem gráfica, pensa a seguinte situação. Você pega uma pedrinha e joga num lago. Tá? Quer dizer, aquela pedrinha, ao cair na superfície do lago, vai fazer uma primeira ondinha, depois uma segunda ondinha, uma terceira ondinha, né? Mas aquilo ali vai perdendo a força, né, na medida que se propaga. Isso é o efeito multiplicador. Tá? Então, o que aquela perda do PIB acumulado está medindo é o efeito final, né, derivado do multiplicador das exportações, no caso da retração das exportações. Então, veja, as exportações, a projeção é que em 6 meses elas caiam mais ou menos 8 bilhões de reais, um pouquinho menos. Isso é exportações só para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. A gente está falando aqui só de Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. 8 bilhões de contração, né, de exportações para os Estados Unidos, gerando mais ou menos 14 bilhões de contração de PIB. É um multiplicador em torno de 1,7, 1,8, tá? Que é a estimativa para a economia brasileira. Em termos de queda relativa do PIB, como eu falei, a queda relativa é pequena, 0,11%. Agora, a destruição de vagas, 54 mil vagas, elas são vagas formais, com carteira assinada e na indústria de transformação, ou seja, salários mais altos. Isso realmente é preocupante, dada a precariedade do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a gente tem 40% da força de trabalho brasileiro informal ou autoempregados. Tá? Quer dizer, ou seja, a gente tem uma estrutura de emprego que é ruim e ela vai ficar pior depois disso.
Porque são os melhores salários e são as pessoas com melhor formação e mais bem qualificadas, de uma forma total. E os empregos com maior produtividade. Então, isso vai contribuir para a redução da produtividade da economia brasileira, que é um problema que nós enfrentamos já há 20 anos, de baixo crescimento da produtividade. Uma das razões do baixo crescimento da produtividade na economia brasileira está na nossa estrutura de emprego. Porque a maior parte dos empregos são empregos de baixa produtividade. Né? Então, e onde que estão os empregos de alta produtividade? Eles estão na indústria e estão nos serviços ligados à indústria. Né? E o tarifaço vai acertar em cheio a indústria de transformação. Agora, se o governo soltou um plano, né, um plano de emergência de apoio, que é basicamente financiamento a juros subsidiados, tanto o dinheiro, né, do Tesouro, do próprio Tesouro, quanto também do BNDES. Qual é o impacto desses financiamentos para evitar esse tipo de problema? Essas consequências? Então, veja, o financiamento, a ideia do financiamento é dar um fôlego para as empresas enquanto elas tentam buscar novos mercados. É para isso que serve. Tá? Agora, o financiamento não substitui a demanda, as vendas. Entendeu? Ou seja, aqui está na primeira coluna ali, são vendas que a indústria perde. Então, 8 bilhões em 6 meses, 15 bilhões em 12 meses, 20 bilhões em 24 meses. Então, isso tem que ser reposto. Financiamento não repõe isso, apenas dá um fôlego para a empresa não fechar as portas enquanto ela não consegue um substituto para essas vendas. Mas a gente precisa encontrar substituto para essas vendas, o que significa duas coisas. Ou nós encontramos mercados externos, né, alternativos aos Estados Unidos, ou a gente tem que compensar essa perda de exportações por aumento da demanda interna por esses produtos. E o mercado interno tem condição, o consumidor brasileiro hoje tem condição de substituir, digamos assim? Não tem. Existe um grande endividamento das famílias, isso inclusive está aí o Desenrola 3, que não me deixa mentir, né? A taxa de juros está muito alta, né? E tem coisas que simplesmente são produtos intermediários que as famílias não consomem. Sim. Quer dizer, você teria que ter um aumento da demanda final para que levasse ao aumento da demanda por esses produtos intermediários. Então, o que realmente pode ser feito é buscar novos mercados. O governo já está tentando fazer isso, já há conversas com a China a esse respeito, mas eu acho que também é necessário, nesse momento, buscar o apoio da União Europeia para a gente substituir uma parte dessas exportações perdidas para os Estados Unidos. Vamos então, e Índia? Porque assim, a Índia hoje é um mercado consumidor muito carente, quer dizer, precisa de absolutamente tudo, muito mais do que a China, né? E a gente tem um caminho aí que poderia ser possível, até porque a gente está com tarifas, um dos argumentos, né, para o tarifaço do Trump é que nós teríamos tarifas preferenciais, tarifas favorecidas para a Índia e para o México. Né? Eles usam isso como argumento. Vocês estão priorizando outros parceiros. A gente tem que lembrar que no caso da Índia, a Índia ainda mantém na Organização Mundial de Comércio o status de país em desenvolvimento, que o Brasil abriu mão no governo anterior. Tá? Então, como a Índia mantém o status de país em desenvolvimento, ela tem tratamento preferencial no comércio com outros países. Então, necessariamente. Necessariamente. Tá? Agora, a Índia, ela é um mercado grande em termos de número de pessoas, mas ainda é um PIB per capita muito baixo. Assim, ela deve ser 1/5 ou 1/6 do PIB per capita da China. Tá? Quer dizer, a China, embora tenha mais ou menos a mesma população, a renda per capita é muito mais alta. Quer dizer, aquela visão que a gente tinha aqui no Brasil 20 anos atrás, que na China os trabalhadores ganham um salário de escravo, etc., isso acabou. Tá? Eles hoje já têm salários melhores do que os brasileiros. Tem salários melhores que os brasileiros. A renda per capita da China já é maior do que a do Brasil. Tá? Então, assim, se a gente quer realmente um mercado que possa substituir o mercado americano, nós temos que olhar para países com renda per capita elevada, que não é o caso da Índia.
Se não a Índia, então quem, professor? E como é que fica o Mercosul? Então, para substituir o mercado americano, a gente precisa de um mercado que tem um grande número de consumidores, mas que também tem um poder de compra, né? E, nesse caso, existem dois candidatos óbvios, um é a China e o outro é a União Europeia. Quer dizer, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a União Europeia 500 milhões de pessoas. Então, são mercados que potencialmente podem, no médio prazo, isso não é instantâneo, substituir as vendas que nós vamos perder com os Estados Unidos. O Mercosul é um problema porque o presidente da Argentina, infelizmente, gosta de causar. E ele também tem assim uma fixação com os Estados Unidos. Então, se fosse pelo desejo do Milei, ele já teria implodido o Mercosul. São os industriais e os empresários argentinos que não deixam, tá? Que tem muito interesse em manter o Mercosul e até mesmo em aprofundar o Mercosul. Mas a economia da Argentina, ela continua, que é a segunda maior economia do Mercosul, e é para onde a gente poderia ainda tentar mandar uma parte dos produtos manufaturados que exportamos para os Estados Unidos, é uma economia que ela não está bem, tá? Quer dizer, na verdade, ela é uma economia dual, como diz o meu amigo argentino Martín Rapetti, da Universidade de Buenos Aires. Quer dizer, tem uma economia que é do agronegócio, essa está bem, tá? Como também está aqui a do Brasil, mas a indústria argentina e o que é voltado para o mercado interno está passando por uma crise muito severa, com destruição de empregos, etc. Então, a capacidade da Argentina, nesse momento, de substituir os Estados Unidos como mercado exportador para o Brasil, realmente é muito pequena. Qual, então, a grande medida a ser adotada nesse momento para diminuir esse impacto no Brasil? Olha, eu acho que a melhor coisa é tentar convencer o Trump a mudar de ideia. Tá? E para isso, negociando. Seguir negociando, mas eu faria uma coisa, que seria o seguinte: eu faria um embargo de exportações para os Estados Unidos, um embargo temporário de exportações inelásticas, como café e minérios críticos, como o nóbio, etc. Faria um embargo temporário, dizendo o seguinte: olha, enquanto durarem as tarifas, as sobretaxas de exportação para o Brasil, tais e tais produtos vão ter uma cota máxima de exportação de X, que é para forçar a elevação dos preços desses produtos no mercado americano, e aí os consumidores americanos sentirem no bolso. Lembrando que lá nos Estados Unidos vai ter eleições agora de midterm. Então, eu acho que tem que jogar nessa estratégia, que é muito mais fácil e muito mais eficiente você convencer o Trump de que a mudar de ideia. E como é que você convence o Trump a mudar de ideia? Mostrando que nós também temos dentes e somos capazes de ferir o Trump aonde mais dói, que é nas eleições de midterm. Bom, então é partir para a guerra, né? Pois é. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O sangue possui diversos componentes e a gente tem as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, que são as células de defesa, os fatores de coagulação. Então,
a gente tem circulando diversos componentes que são muito importantes para as funções vitais. A gente precisa do oxigênio, né? Então quem vai carregar isso são as hemácias. E quando a gente tem uma hemoglobina baixa, a gente tem uma anemia. Quando a gente tem uma plaqueta baixa, a gente tem uma necessidade de transfusão de plaquetas. Então, a depender da necessidade, a gente precisa de um componente e aí que entra a doação de sangue. É essa busca que às vezes a gente faz para doadores específicos, né? Aquela busca ativa de doadores específicos para o tipo de sangue que aquele paciente específico precisa receber, né? Considerando esses outros antígenos além, né, do ABO. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As facções criminosas, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, foram classificadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como organizações terroristas. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados propõe uma classificação semelhante aqui no Brasil. Nós vamos conversar agora sobre os efeitos dessa redefinição com o promotor de justiça Lincoln Gakia, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Olá, doutor Lincoln, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar do nosso programa Cidadania e Justiça. O senhor tem uma larga experiência, né, no enfrentamento ao crime organizado. Aí eu peço, então, se o senhor podia fazer só um pequeno resumo dessa sua história, sua trajetória para os nossos telespectadores. Bom, é um prazer falar com vocês. Eu sou promotor de justiça no estado de São Paulo. Há 35 anos eu atuo já no combate a organizações criminosas. Há mais de 20 anos, né, especificamente nesse setor, e basicamente essa é a minha atuação aqui no Ministério Público de São Paulo. E na opinião do senhor, assim, né, a gente sabe também, eu já vi que o senhor já conquistou, né, assim, venceu várias batalhas, né, nessa luta contra o crime organizado. O senhor precisou até de escoltas e essas questões, né? Então o senhor tem um contato assim, bem próximo. O senhor avalia que essas organizações são mesmo
terroristas ou tem uma diferença aí? Não, tem uma diferença doutrinária, eu acho que preciso esclarecer. Na verdade, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC são organizações criminosas transnacionais, né? Hoje, nos termos da lei antifacção, já são enquadrados, né, na legislação nova, já são consideradas organizações criminosas ultraviolentas, né? Mas, na minha opinião, eles não podem, pelo menos frente à legislação brasileira vigente, ser consideradas organizações criminosas terroristas. Por quê? Porque nós adotamos o mesmo critério que é adotado pela ONU quando fizemos a nossa lei antiterrorismo aqui no Brasil, quando aprovamos a nossa lei antiterrorismo, e nós exigimos, né, para que se tipifique o crime de terrorismo, que a organização tenha uma finalidade política ou ideológica. E não é o caso do PCC e do Comando Vermelho. Essas organizações, como eu disse, são ultraviolentas, elas atuam com dominação territorial armada, elas, por vezes, praticam atos de natureza terrorista, mas o objetivo dessas organizações, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, é o objetivo econômico, né, de ganhos financeiros com atividades ilícitas. Então, por esse motivo, ele não poderia ser classificado como organização terrorista, né? Essa é a atual situação frente à legislação brasileira. Agora, há quem diga também, né, assim, alguns especialistas consideram que, apesar de não ter, assim, essa motivação política nem ideológica, assim, explícita, esses grupos, eles realmente, eles dominam todo um território, eles exercem não deixa de ser um poder político, né, sobre quem está ali sob o domínio deles, né? Isso não entra em consideração? O senhor não considera isso? Na minha opinião, não, né? Eu, inclusive, tenho uma classificação para o PCC e para o Comando Vermelho de organizações criminosas mafiosas, né? São organizações, inclusive, mais sofisticadas do que outras que nós conhecemos no Brasil. Veja que nós temos cerca de 88 facções criminosas no país, mas essas duas, o Comando Vermelho e o PCC, elas já atingiram, inclusive, o estágio de máfias, né? São organizações criminosas mais qualificadas, né? Com uma atuação transnacional, com uma formação empresarial. No caso do PCC, com infiltração nos poderes do Estado, com presença na economia formal, e também nós temos a situação de atuação transnacional em mais de 28 países do PCC. Mas isso não torna essas organizações organizações terroristas, né? Já tivemos, inclusive na lei antifacção, na primeira versão da lei antifacção, tivemos uma tentativa de se equiparar as organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho a terrorismo. E depois o próprio Congresso abandonou essa tentativa e classificou, né, de maneira mais técnica, a meu sentir, essas organizações como organizações criminosas ultraviolentas, né? Que são aquelas que têm aí características mais graves, inclusive, do que as de terrorismo. Veja que a lei de terrorismo tem uma pena máxima de 30 anos. A legislação nova, a lei antifacção, ela tem penas que podem chegar de 20 a 40 anos e até, em alguns casos, chegar a 60 anos, né? Com impossibilidade de progressão de regime, de outros benefícios da lei penal e processual penal. Então, até eu considero o enquadramento na lei antifacção mais grave do que se tivéssemos considerado como organizações terroristas. Que existe, talvez, no próprio imaginário popular, assim, uma impressão, né, que terrorismo seria mais grave, mas então não é bem assim, isso não é dessa forma. Me parece que essa discussão está um pouco, vamos dizer, contaminada
né, pela politização do tema, né, um determinado segmento político mais ligado à direita defende o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E outro segmento político, inclusive grande parte da academia, entende que não, né, que o PCC e o Comando Vermelho, eles não têm, como eu disse, esse objetivo ideológico político, é apenas econômico, né? Isso não tira a gravidade dos atos praticados por esses criminosos. Ninguém aqui está defendendo o PCC ou o Comando Vermelho, e até eu digo que se tivéssemos classificado como terrorista, a gente até ia, de certa maneira, prejudicar a persecução penal e as investigações no Brasil. Primeiro, como eu disse, porque a lei antifacção prevê uma pena maior, prevê ferramentas, inclusive, de confisco de bens, né, de asfixia financeira mais modernas do que aquelas previstas na lei antiterrorismo, e uma pena maior, né, que pode chegar de 40 até 60 anos. E não é isso apenas. Se tivéssemos classificado essas organizações como terroristas, o crime de terrorismo, ele é um crime contra o Estado brasileiro. Portanto, a competência para julgamento seria da Justiça Federal. No nosso entendimento, nem a Polícia Federal, nem a Justiça Federal teria condições de arcar com as investigações e o julgamento de todos os atos praticados por organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho no Brasil, né? Haveria até um decréscimo nas investigações e mesmo nos processos, porque a Justiça Federal e a Polícia Federal não têm, assim, vamos dizer, um grande número de juízes e de policiais para fazer frente a essa atuação no Brasil todo. Então, por esses motivos técnicos, né, e também doutrinários, entendo que não seria conveniente classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mas, repito, não retiro a gravidade dos atos praticados por essas organizações que estão dominando territórios, cidades, estados, cerca de 30% do país, de certa maneira, já é dominado por organizações criminosas. A gente precisa agir, o Estado precisa agir de maneira dura, mas não é com essa classificação que nós vamos obter algum tipo de benefício. Agora, a gente está falando até aqui sobre a classificação nacional aqui do Congresso brasileiro, na legislação brasileira. Só que desde junho, os Estados Unidos consideram essas organizações como terroristas, né? Isso significa o quê para a cooperação internacional, para as investigações, né? Assim, a troca de informações e o sigilo, de que forma essa mudança afeta as investigações? Os Estados Unidos considera organizações que têm objetivo econômico, né, como é o caso dos cartéis mexicanos e colombianos, né, da facção aqui venezuelana Trem de Aragua, por exemplo, de equiparar essas organizações a organizações realmente de natureza terrorista, como é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico, né, da Al-Qaeda, etc. E o PCC e o Comando Vermelho também vieram a ser classificados pelos Estados Unidos, né, e equiparados a terroristas. Então, para os Estados Unidos, não há diferença entre o PCC, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né? Quais as consequências dessa classificação para o Brasil? Em que pese ser um ato interna corporis, um ato de soberania americana, né, ele acaba tendo efeitos extraterritoriais, né, inclusive atingindo ou podendo atingir empresas, instituições financeiras e mesmo pessoas aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, quando se classifica essas organizações como o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, os Estados Unidos está, por exemplo, deixando aberto, né, uma possibilidade de bloqueio de bens, de congelamento de ativos, não só de pessoas físicas, brasileiros ou não, né, que tenham ligação com essas organizações, como o PCC e o Comando Vermelho, mas como de empresas também.
E esses efeitos não são só nos Estados Unidos. Então, eventualmente, eles podem ser aplicados e ter um efeito extraterritorial até no Brasil, porque os Estados Unidos têm uma força muito grande, principalmente no seu sistema financeiro e bancário. Então, uma sanção americana, ela pode, por exemplo, ter reflexo para instituições financeiras brasileiras e para empresas também. E aí nós temos um segundo reflexo também, que seria, claro, numa situação remota, mas é possível, a possibilidade dos Estados Unidos praticar intervenções militares fora do seu país sem o consentimento de outras nações. Então, teoricamente, pelo menos em teoria, os Estados Unidos poderia praticar ações militares no Brasil contra, ou sem o consentimento do Brasil. Então, são esses os riscos que essa classificação americana ela pode causar, mas também tem um reflexo que seria, teoricamente, de melhorar a cooperação internacional. A gente precisa ficar atento a isso, se realmente vai melhorar, e se não vai haver algum tipo de decréscimo na cooperação que já existe. A intenção é melhorar, mas pode haver um decréscimo? A partir do momento que os Estados Unidos classifica essas organizações como terroristas, então basta uma ordem executiva do Tesouro Nacional, da OFAC, que é o setor norte-americano que pratica essas sanções, para que empresas e pessoas físicas sejam sancionados. E quando essas empresas ou pessoas, no caso ligadas ao PCC, elas são identificadas, o problema sai da área de segurança pública nos Estados Unidos e vai para a área de defesa. Então, quem responde agora seria o Pentágono, que é responsável pela defesa norte-americana, e a CIA. Claro que as agências como o FBI e a DEA continuarão a trabalhar, porque, na verdade, são organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas. Mas nós não sabemos como se dará essa cooperação, se hoje ela existe. Eu mesmo aqui, pelo Ministério Público de São Paulo, nós temos aí troca de informações de maneira muito fluida e muito ágil com o FBI e com a DEA. Nós temos, inclusive, investigações conjuntas em andamento. Mas a partir do momento que há essa classificação, pode ocorrer, veja, não é algo que nós temos certeza, das informações passarem a ser classificadas pelo governo norte-americano, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, como informações secretas ou confidenciais. Se isso ocorrer, quer dizer que a gente não pode receber, pelos canais que nós já recebemos, essas informações passadas diretamente pelo FBI, por exemplo, e pela DEA, que são agências policiais norte-americanas. E aí passaria a ser a CIA quem iria tratar disso, e lembrando que o Brasil não tem nenhum tipo de cooperação com a CIA. A CIA não tem representação aqui no Brasil e nós nunca tivemos nenhum tipo de cooperação com a CIA. Recentemente, eu gostaria de lembrar que nós tivemos a sanção a brasileiros, já por esse decreto, que seriam brasileiros, 2 brasileiros, inclusive aqui de São Paulo, e 3 empresas no Brasil, mais uma em Portugal, que já foram classificadas pelo OFAC como empresas e pessoas que colaboravam para a lavagem de dinheiro do PCC. Então, já está ocorrendo isso. Houve até vamos dizer assim, houve um descompasso entre essa informação dos Estados Unidos, esse decreto, e as ações da Polícia Federal no Brasil, que já estava os mandados de prisão prontos para atuar contra essa organização, contra esse grupo, formado por esses 2 brasileiros e outros que estão sendo procurados, inclusive, e a Polícia Federal foi surpreendida por essa divulgação e essa classificação norte-americana. Então, nesse primeiro momento, já se mostra um descompasso, uma falta de cooperação. Então, se imaginar que a cooperação vai melhorar, pelo menos na primeira classificação, já houve um decréscimo.
Explica para a gente, apesar da gente ouvir muito falar nessas siglas, né, CIA, FBI, eu imagino que a grande maioria dos brasileiros não sabe muito bem a diferença, né? Todos dois são órgãos de investigação americana, né? O FBI seria mais ou menos a Polícia Federal. Qual é a diferença? Exatamente, né? O FBI é a Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos, que é uma espécie de polícia federal, porque eles têm também lá as polícias nos estados e tem as polícias municipais também, né? Os Estados Unidos tem mais de 1.700 polícias. Porém, o FBI é aquela que ela atua em todo o território norte-americano em casos, né, de competência federal. Então, a crimes mais graves, como o terrorismo, por exemplo, também, e como o narcotráfico internacional, eles são de atribuição, de competência do FBI. E eles têm também lá a agência, né, a polícia que é especializada em drogas, que é a DEA, né, que também tem uma atuação nacional em todos os Estados Unidos e atua até fora dos Estados Unidos. Mas quando essas facções são classificadas como terroristas, então sobe o nível, né, de risco para os Estados Unidos, e a CIA, né, que é o Departamento de Inteligência norte-americano, que seria o equivalente à ABIN no Brasil, então a CIA passa também a atuar, porque eles consideram isso organizações que tragam risco para os Estados Unidos, né, para o Estado norte-americano. Então a classificação sobe, o FBI e a DEA continuam atuando, mas também quem coordena essas, vamos dizer, informações é a CIA e o próprio Pentágono também, que são as Forças Armadas. E aí, nesse caso, o nível de sigilo é maior e existe menos cooperação? Olha, não necessariamente, né? Nós esperamos, inclusive, que a cooperação internacional com os Estados Unidos melhore. Os Estados Unidos, inclusive, anunciou isso, que essa classificação vai melhorar a cooperação com o Brasil, a troca de informações e até ajuda, né, ao combate a essas organizações criminosas. Eu faço algumas ressalvas, porque, como eu disse, né, conversando inclusive com policiais do FBI, estive lá em março desse ano em reuniões com eles em Boston, inclusive em operações que nós já temos em andamento em conjunto aqui no Brasil, em São Paulo, e eles lá em Massachusetts. Eles me disseram que também não sabem se haverá alguma restrição na troca de informações, porque se as informações passarem, ou pelo menos alguma delas, a serem classificadas pela CIA como secretas ou confidenciais, essas informações não podem ser compartilhadas, né, de maneira simples com o governo estrangeiro. Então, esse é um risco que a gente corre. Mas veja, eu penso também que nós devemos imaginar que a situação já está posta, né? A classificação já foi dada pelo governo norte-americano. Não há na história nenhum caso do governo norte-americano, mesmo que o Trump saia do poder, do governo norte-americano ter revogado essas classificações. Normalmente elas permanecem. E aí eu acho que o Brasil precisa sim, né, buscar através de canais diplomáticos, de diálogo com os Estados Unidos, melhorar de fato a cooperação internacional, né? E a gente espera que isso ocorra. E há um risco também que eu gostaria de mencionar: as empresas no Brasil, principalmente aquelas que operam com importação e exportação, e também as instituições bancárias, todas elas, o sistema financeiro brasileiro, eles estão ainda, né, num compasso de espera, todos eles preocupados com os reflexos que podem ter essa classificação, porque eles podem ser atingidos e impedidos de operar, né, com dólar, por exemplo, com o código SWIFT e ter outras sanções, se os Estados Unidos, por exemplo, entenda que a instituição A ou B, ela de alguma maneira, por exemplo, manteve aplicações ou contas de alguém ligado ao PCC ou ao Comando Vermelho. Então, essas instituições podem vir a ser sancionadas também,
né? Portanto, os setores de compliance interno, né? De prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, precisa ser reforçado nessas instituições aí, financeiras brasileiras e nas empresas também, né? Grupos empresariais que atuam principalmente no ramo de importação e exportação e tenham, de alguma maneira, algum negócio com os Estados Unidos. E é necessário fazer algum ajuste na legislação brasileira, nas políticas públicas, para melhorar essa relação? Olha, eu não vejo, na verdade, necessidade de alteração legislativa. Como eu disse, nós passamos por alteração legislativa agora já, né, inclusive esse ano. E está satisfatória essa classificação atual? O senhor acredita que ela funciona bem? Ela agora, eu acho que está satisfatória. Eu, inclusive, fiz parte do grupo de trabalho que foi montado pelo Ministério da Justiça para elaborar o primeiro texto, né, que foi mandado do PL antifacção, que foi encaminhado ao Ministério da Justiça, lá sofreu algumas alterações e depois foi encaminhado para o Congresso. Então, tem pontos muito positivos da legislação nova, alguns, né, precisam talvez ser submetidos ao crivo do judiciário, na aplicação, para ver como é que vai ficar, mas é uma legislação nova que prevê ferramentas, né, para nós que atuamos aí no combate ao crime organizado, ferramentas muito importantes, né, de descapitalização dessas organizações criminosas. As próprias sanções, como eu disse, são mais severas do que a que nós tínhamos. Não há nenhum crime hoje no Brasil punido com uma pena maior do que a que foi aplicado aí às organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho ultraviolentas, né? E nós já tivemos, então, a discussão, nessa fase de discussão do PL antifacção, já tivemos uma discussão se enquadrávamos ou não essas organizações, essas facções como terroristas. O próprio Congresso abandonou essa discussão no PL, na relatoria do deputado Henrique, e modificou, né, a sua primeira versão, e aí passou a considerar, então, essas organizações como ultraviolentas, mas não como organizações terroristas. Eu sei que há aí em andamentos no Congresso projetos, né, que pretendem novamente discutir esse tema. Eu acho que é legítimo, né, que o Congresso o faça, mas eu lembro que essa discussão já ocorreu em 2016, né, quando nós tivemos aí a nossa lei antiterrorismo aprovada, e ocorreu agora, já neste ano 2026, quando tivemos a aprovação da lei antifacção. Eu não vejo como necessário, para que nós tenhamos uma melhoria na cooperação internacional, que nós tenhamos alteração legislativa. Agora, é preciso ter um diálogo, né, do Estado brasileiro com também o Estado norte-americano, o governo brasileiro, o governo norte-americano. É necessário que nós tenhamos equipes conjuntas de investigação. Eu venho batendo nessa tecla que a gente precisa, de fato, para além da cooperação internacional, que a gente já tem, né, acordos de cooperação assinados com os Estados Unidos, assinado com a maioria dos países da Europa, enfim. Mas é preciso que esses acordos saiam do campo formal e que, de fato, a gente tenha ações, né, para melhorar internamente o combate a essas organizações, porque, de fato, se a população, em pesquisa recente, entende que elas devam ser classificadas, ou entende na sua maioria, que elas devam ser classificadas como terroristas, é porque a população está sentindo na pele, né, o que essas facções de fato praticam nas comunidades aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, e outros estados do Brasil, aqui em São Paulo também, mas não é com a classificação que a situação dos criminosos vai piorar. Então a gente precisa de fato, se os Estados Unidos querem nos ajudar, eu acho que eles podem nos ajudar com equipamentos, com recursos, com capacitação de policiais. Aqui, por exemplo, eles têm um sistema de vigilância por satélite que praticamente atinge o mundo todo. Então, eles poderiam nos ajudar, sim,
né, no combate a esse tráfico internacional de cocaína para a Europa, em combater, né, essa cocaína que vem aqui da América do Sul, da Bolívia, do Peru e da Colômbia, e passa pelo Brasil. Uma parte fica aqui no Brasil, mas uma grande parte vai para a Europa. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo hoje, perto só dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é o nosso mercado final. O mercado final é a Europa, mas os Estados Unidos pode sim nos ajudar, né, nesse combate. Eu acho que a gente precisa agora, a partir do momento que houve a classificação, tentar melhorar, como eu disse, a situação, né, e não piorar. Então, melhorar como? Né? Que os Estados Unidos, de fato, nos ajude aí a combater a entrada dessa cocaína no Brasil e a saída dela mesmo para a Europa. Dr. Lincoln Gaquia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania e Justiça. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no YouTube da TV Senado. Muito obrigada pela companhia e continue assistindo a nossa programação. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ao ler os romances brasileiros atuais, que país a gente encontra e quem está segurando a caneta para contar a história? Regina Dal Castanhe é professora de literatura brasileira na Universidade de Brasília e escreveu um livro fundamental sobre esse assunto, Uma História da Literatura Brasileira Contemporânea, a Narrativa. A professora Regina está aqui hoje porque entender o que está representado, mas também as ausências e os silêncios da nossa ficção pode nos ajudar a entender que Brasil é este. Regina, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. E eu queria abrir essa entrevista perguntando para você que Brasil é esse que a nossa literatura contemporânea mostra? Obrigada, Renata, pelo convite. Bom, é um Brasil conturbado, né? É um Brasil desigual, é um Brasil difícil e é um Brasil feito de muitas esperanças também, né? De muitos sonhos. Eu acho que não dá para dissociar as duas coisas, porque se a gente fica só no desespero, as coisas se perdem um pouco. Então, a literatura, que é esse espaço de sonho também, né, e essa ferramenta de reflexão, ela permite que a gente entenda um pouco melhor o país nesse sentido, do que as pessoas estão pensando, de como as pessoas estão vivendo, do que as pessoas esperam, né, das relações que estabelecem no país, entre si. E também as ausências e também aquelas pessoas que não têm lugar, né? Que estão afastadas dos lugares de fala, dos espaços de poder. E a literatura nos deixa ver tudo isso e nos deixa ver um país muito maior do que costumamos ver no jornalismo, nos livros de história, na comunicação
geral que temos por aí, desde que a gente leia o conjunto dessa literatura produzida nos diferentes estados, por diferentes perspectivas. Regina, você junta história, você junta geografia, você fala das migrações, você junta economia, você fala das desigualdades. É como se o livro fosse um roteiro, né, para a compreensão de múltiplas dimensões da realidade brasileira. Como é que foi a construção desse roteiro? Um pouco a partir das sensações do que estávamos vivendo no país, do que estamos vivendo no país. Não só agora, é claro, né, porque o que a gente vive hoje é reflexo também de um passado longínquo, mas de um passado não tão distante, né? O recorte do meu trabalho é dos anos 1970, para cá. Então a gente tem uma ditadura, a gente tem o crescimento dos movimentos civis, né, a luta, a resistência, a luta pelos direitos civis, e é um conjunto de discussões que nos afetam, na verdade. E eu acho que o roteiro foi um pouco por aí, né? Percorrer de novo, né, a história do Brasil, a história cotidiana do Brasil, a história política, geográfica, como você falou, a partir daquilo que foi efetivamente vivido, né, dos desconfortos vividos nesse período. Tentar entender quais aspectos poderiam ser considerados mais relevantes, e aí, é claro, uma escolha pessoal também, né, uma escolha de uma pessoa branca, mulher, da minha geração, que vive, professora agora, mas esse recorte é meu, é pessoal, mas eu entendi como algo que poderia atingir e agradar, no bom sentido da palavra, né, a um grupo maior, a pessoas interessadas em literatura, pessoas interessadas na história do país. Por que 1970? Bom, o meu recorte, de um modo geral, para pensar a literatura brasileira contemporânea é 1970, justamente para poder abranger um período maior e a gente ter uma noção mais completa do que está se produzindo. Quando a gente pensa em literatura brasileira contemporânea, a gente poderia pensar a partir de 2000, a partir de 2020, né? O recorte é arbitrário, sem dúvida nenhuma. O meu recorte específico tem a ver justamente com uma profunda transformação da sociedade brasileira que ocorre justamente a partir dos anos 70. A primeira delas, geográfica, como você falou, que é a primeira década em que a gente tem um censo mostrando que somos maioria nas cidades em relação ao meio rural, né? E aí essa percepção de que os escritores vão se mudando, né? Os brasileiros vão se mudando para as cidades, e aí vão também junto os próprios escritores, e as temáticas e o estilo, né, e a estética dos textos muda bastante, justamente porque é outro universo, né, é outro chão, é uma outra realidade, são outros conflitos que existem nas cidades, especialmente nas grandes cidades, né? E também, a partir de 1970, exatamente, a gente tem essa reorganização da sociedade, que tem uma tentativa da sociedade brasileira civil de resistir à ditadura, né? Então nós temos aí os grupos feministas que começam a atuar com mais força no Brasil, os grupos de negros, né? Então assim, é todo um LGBT também, então é todo um movimento que incorpora tanto essa transição do campo para a cidade, quanto essa transição de vamos defender os nossos direitos, né? Vamos lutar por um país mais democrático. E quem são esses personagens? Esses personagens urbanos da década de 1970, da literatura contemporânea brasileira, esses personagens que resistiram à ditadura? Eu acho que a gente passa tanto por trabalhadores, né? Que são muitos trabalhadores de fábricas, né? Do comércio, da construção civil. Nós temos personagens aí que justamente saem do campo e vão trabalhar nas fábricas, né? Personagens, pessoas, mas transformadas em personagens, e que precisam lutar por seus direitos também, né? É muito, muito presente isso, mas também, né, a população negra, a comunidade LGBT que quer se deixar ver, né? As mulheres são fundamentais nesse período. Você dá um destaque especial às mulheres, né? A Exatamente. trajetória, o que significa para as mulheres sair do campo e ir para a cidade, né? Mesmo que a vida continue difícil. Exatamente. O que significa para as mulheres essa transição?
Bom, em primeiro lugar, sair de uma vida muito mais fechada, né, com menos possibilidades e com muito mais controle, né? Os vizinhos, a família, né, um universo muito mais fechado. Sair do meio rural para ir para uma cidade, mesmo que o controle na fábrica, né, mesmo que a vida seja difícil, abre uma série de perspectivas, de possibilidades, né, de ser, de viver, de fazer escolhas também, né, com todas as dificuldades enfrentadas, isso não tem dúvida nenhuma. E a partir dos anos 70 nós também temos um aumento do número de mulheres escritoras, né, há uma diferença grande a partir dos anos 70. E a presença das mulheres escritoras dentro do campo literário brasileiro implica também numa modificação do que está sendo contado sobre o Brasil, né, porque a perspectiva é outra, né, as preocupações são outras, os problemas são outros. Também temos, numa escala menor, trabalhadores, né, que têm experiência na fábrica e depois viram jornalistas e vão escrever. E também, é claro, como eu dizia, os negros, né, que se formam uma comunidade importante com a Quilomboje, né, com os Cadernos Negros, então, que se organizam também junto da luta pela resistência, junto da luta pela democracia, há uma luta também por garantir espaços próprios de fala, de reflexão, né, de construção estética sobre o mundo. E o que muda? Essa construção estética, esses espaços de fala, o que muda quando a gente olha para a literatura? O que a gente vê de diferente? Em primeiro lugar, eu acho que o que a gente vê de diferente são outras questões que começam a aparecer. Por exemplo, quando nós falamos de relações familiares, né, da organização familiar, pegando a partir dos anos 1970, com a escrita das mulheres exatamente, nós vamos ver uma espécie de desmonte, né, da casa perfeita, da vida muito bem elaborada, né, marido, mãe, pai, mãe, filhos, cachorrinho, jantar de final de semana, almoço de final de semana. O que a gente vai ver com autoras como Clarice, que já vem antes, é claro, Lígia Fagundes Telles, Hilda Hilst, uma série de mulheres aí, é um pouco esse desmonte da casa, né? Desse espaço que é fechado e onde tudo parece muito tranquilo. Então é muito revelador isso, vai virando a casa, a família, vai virando um esqueleto que a gente pode olhar o que está acontecendo ali dentro, né? A violência, né? A violência dentro de casa, a violência contra as crianças, a violência contra as mulheres, o abuso sexual, né, das meninas também dentro das casas, para além desse universo. Acho que as mulheres são as que realmente revelam esse mundo para a gente, né, como uma preocupação fundamental. Regina, você não abraçou toda a literatura para contar essa história, né? Você fez um recorte de gêneros literários. Você pode explicar como é que você fez essa escolha? Bom, eu sou especialista em narrativa, né? Eu não gosto de poesia, gosto de dramaturgia, mas nunca estudei a fundo isso e tenho colegas, outros pesquisadores, amigos que fazem isso lindamente. Eu não teria por que me meter nessa discussão. Então, eu trabalhei com romances, contos, crônicas, em menor escala, e um pouco de livros, alguns livros de memórias, na verdade, né, que vão completando esse desenho. Mas, e é justamente por isso, eu sou fascinada pela narrativa. Eu acho a narrativa uma forma que dá conta da nossa vivência de um modo que nada mais é possível, consegue fazer. Porque você volta para casa num final de dia cansativo e a primeira coisa que você faz é olhar em volta e ver se tem alguém para te ouvir e você faz a narrativa do que te aconteceu naquele dia, né? Então, a narrativa contempla, para mim, a experiência de vida, né? E ela eu acho que é algo absolutamente necessário. Eu me sinto à vontade para me deslocar dentro desse universo. Eu queria voltar para o tema porque você dividiu o livro em 4 percursos, né? E o primeiro se trata do espaço, e dentro do espaço, os deslocamentos, né? No espaço físico brasileiro. E eu achei muito interessante a forma que você fala das migrações, né? Que o rico não é considerado migrante, só o pobre que é considerado migrante, né? Como que a literatura tratou as migrações no Brasil? Está presente na literatura, mas me parece que está menos presente do que deveria, porque nós somos um país
totalmente migrante, né? Tanto essa migração interna quanto a imigração, né, externa, tanto para dentro do país quanto para fora do país. Então nós temos, é claro, um grande conjunto dessa produção, mas entendo que ainda não contempla todas essas experiências, né, todas essas vivências, porque cada vez que a gente conversa com alguém de fora aqui desse eixo, né, especialmente eixo Rio-São Paulo, mas agora estou incluindo Brasília, se a gente conversa com alguém do norte do país e de repente descobre que teve uma migração intensa de japoneses para o norte, né, e parece uma coisa meio deslocada, a gente vê os japoneses no Paraná, a gente vê os japoneses em São Paulo, nesse momento eu já percebo que é uma outra história que ainda não foi contada. Né? E todas essas migrações internas também, né? do norte do país para o sul, a gente tem na literatura o mais próximo, né? A migração, os nordestinos em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Agora para o sul, como é que funciona? Né? Onde é que estão essas histórias? Justamente por ser um número menor, talvez, de imigrantes, é como se essa experiência não existisse, mas talvez seja até mais dura, né, do que outras vivências em outros estados, em outras circunstâncias. Mas não tem dúvida que estamos sempre nos movendo, né? Eu sou uma migrante, eu sou do sul, eu não sou... Só que é claro que nós não somos nomeados, como você lembrou, nós não somos nomeados como migrantes, né? Nós simplesmente mudamos de estado, né? E às vezes mudanças radicais, né? Do sul para o norte, do sul para o centro-oeste. Mas essa nossa história não é contada, né? Não enquanto migrantes. E somos, né? Em última instância, somos também. O migrante acaba sendo apenas o trabalhador braçal, né? O pobre, aquele que tem mais dificuldades. É uma questão social também da linguagem de diferenciar algumas pessoas, né? Esses aqui são os migrantes, são pobres. Os outros se deslocam porque têm todo o direito de se mover sem ser taxado de alguma coisa. Mas a verdade é que nós estamos aí misturados. E Brasília é um exemplo disso, né? A gente pode reunir em qualquer mesa de bar, né? No final de um evento, no final de uma confraternização qualquer. E basta virar, andar, olhar em volta e perguntar, né? E cada pessoa vai ter vindo de um lugar diferente, né? Então, essa experiência é muito forte aqui na cidade e é muito forte, a meu ver, no país inteiro. Acho que Brasília condensa muito isso também. Regina, no início dos anos 2000, você coordenou uma pesquisa na Universidade de Brasília que mostrou o grau de concentração do mercado editorial brasileiro. E no período analisado, na época, que era de 1990 até 2004, 72,7% dos autores publicados na amostra que você analisou eram homens, 93,9% brancos e mais de 60% deles viviam no Rio e em São Paulo. Passaram-se mais de 20 anos de lá para cá. O que mudou em relação a essa concentração? A gente deu uma continuidade nessa pesquisa e chegamos até 2014, e daí paramos um pouco, então, talvez tenha que ser retomado. Só é importante dizer que essa pesquisa, ela trabalhava exclusivamente com os romances publicados pelas grandes editoras. Três grandes editoras brasileiras, editoras, né? Até em diferentes períodos, diferentes editoras. Mas o que eu sinto que mudou, né, não foi exatamente dentro das grandes editoras, né? O que mudou foi a questão econômica e tecnológica, na verdade, né? Possibilidade hoje, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a possibilidade de você editar um livro dentro de casa, né? Que isso não existia. Você pode fazer a capa, você pode fazer a diagramação, revisão no computador e simplesmente mandar imprimir algumas cópias e vender pela internet, né? Você não depende de uma editora, você não depende de distribuidores, de livrarias. Você também pode disponibilizar em plataformas na internet, né? Exatamente, disponibiliza. Então, você pode se fazer ver. Não significa que vai ser visto da mesma forma que um autor que publica numa grande editora, que tem notícias no jornal, que tem tradução, né? Que ganha prêmios, etc. São instâncias diferentes, não tem dúvida. Mas houve uma proliferação de pequenas editoras também pelo país afora, e isso é muito interessante, né? Porque além dessa pessoa que pode publicar sozinho o livro, alguns editores, né, se concentram no interior, nas regiões mais periféricas do país,
e estão fazendo um esforço, né, especialmente os mais sérios, estão fazendo um esforço para fazer um bom trabalho, publicar os livros, ter uma distribuição mínima, sempre pela internet, né, vendendo aí pelas redes sociais, também anunciando, fazendo esse jogo. Com isso que a gente tem um aumento de possibilidade, e aumento de uma possibilidade de publicar, e o aumento da possibilidade de termos novas perspectivas, novos nomes, né? Outras pessoas de outros grupos sociais, de outras regiões, se deixando ver, né? Publicando o primeiro livro. Alguns desses autores começaram assim, agora estão conseguindo, inclusive, publicar por editoras maiores, né? Serem referendados, alguns estão sendo premiados em grandes prêmios nacionais a partir dessas pequenas editoras. Então não é romantizar isso, é um trabalho árduo também, mas acho que é significativo e é importante para a literatura nacional como um todo, né? Você tem a percepção de que a gente vive hoje um ambiente mais diverso? Mais diverso. Em relação a 15, 20, 30 anos, muito mais diverso. Até porque, mais uma vez, né, voltando para a questão material, você publicava um livro e tinha que tirar pelo menos 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, ou nem valeria a pena imprimir aquele livro. Hoje, realmente, você imprime 2, 3, 5, 50, 500 livros e dá para fazer esse processo, né? Entendendo que o mercado tem uma lógica também, não tem como gastar muito dinheiro, publicar um livro que não vai ser vendido e, no final das contas, vai ser eliminado, né, de algum modo. Então, essas condições favorecem, né, uma ampliação, né, dos espaços de voz para outras pessoas, para outras vozes sociais, é exatamente disso que se trata. E isso enriquece a literatura. Regina, a gente falou do primeiro percurso, né, da questão espacial, e no segundo você trata da relação entre literatura e história política, né? Eu queria perguntar, assim, quais são os livros que contam as histórias do ponto de vista dos indígenas, negros, mulheres e derrotados, no geral, que você fala no livro? Vamos lá, tem vários autores aí de diferentes lugares, né, de diferentes lugares de fala, diferentes perspectivas sociais que falam desse universo. Quer dizer, em primeiro lugar, as mulheres cada vez mais falam por si próprias, né, e a gente começa, como eu falei, lá de Lígia Fagundes Telles e Clarice, aqueles nomes mais conhecidos, para chegar aos dias de hoje. Uma Lília Guerra, né, uma mulher que vem da periferia brasileira, a Sandra Godinho, que escreve sobre o norte, escreve sobre indígenas, né? Mora em São Paulo hoje, mas fala sobre o norte. Então é um universo muito extenso. Mulheres negras, mulheres periféricas, como a Lília, mas eu falei de Lígia e Clarice, não poderia deixar de falar de Carolina Maria de Jesus, um nome fundamental, né? Saindo do universo da classe média ou das elites brasileiras e trazendo, como ela dizia, a perspectiva de quem entrou no mundo não pela porta da frente da sala, mas sim pela porta dos fundos, né? E a autoria negra, que é importantíssima também, né? Desde os anos 70, homens, mulheres, que dá para fazer um percurso aí gigantesco. Falei, começamos então com Carolina Maria de Jesus, vamos para Conceição Evaristo, vamos para o CUT, vamos para a Eliane Marques, né? A Eliane Alves Cruz, a gente tem a própria Lília Guerra, que eu citei aqui. A gente tem um universo muito abrangente e pessoas muito interessantes produzindo, né? Tentando dar conta daquilo que ainda não foi falado, do que ainda não foi dito e que se julga relevante, né, para esse momento histórico. Fora também toda a comunidade LGBT, com autores que assumem, né, a sua posição diante da vida, diante dos livros, do campo literário, e discutem questões importantíssimas, como, por exemplo, um Caio Fernando Abreu discutindo sobre, se expondo, inclusive, né, discutindo sobre a AIDS, né, o horror daquele momento, ou outros mais recentes falando das relações difíceis, né, com a sociedade brasileira. A pergunta que eu vou fazer agora, ela tinha que ter vindo antes dessa anterior, assim, porque eu queria... Você fala no livro da crise de representação na literatura, né? E a gente está numa casa política, eu trabalho na TV Senado, né? E a gente aqui lida muito com a crise da democracia representativa, né? E eu vejo um paralelo
aí. Eu queria que você explicasse como foi essa crise de representação na literatura ou como ela é ainda hoje. É interessante, também voltamos para os anos 70, mais uma vez, né? Por isso eu acho tão importante a gente estar lá, né? Voltar a ler essa literatura dos anos 70, que é um momento também da crise da representação na literatura, né? Da consciência dos escritores de que não dá para falar pelo outro assim, né? Por mais que a literatura seja sempre um espaço de se falar do outro, né? De algum modo. Mas acho fascinante que a quantidade de escritores ali nos anos 70 que colocaram isso como um problema, né? Então, assim, como é que eu, sei lá, Sérgio Santana, morador aqui no Rio de Janeiro, paro e vou construir uma personagem que eu não tenho a menor ideia de como é que vive lá no meio de um canavial, né? Então, como é que eu faço isso? Mas não é simplesmente a ideia de deixar de falar sobre essa personagem possível, mas sim problematizar quem está falando, né, e quem é esse objeto que é falado. E acho lindo como um Sérgio Santana, por exemplo, faz isso, ou que, mais uma vez, a Clarice Lispector faz isso com Rodrigo S.M. e Macabeia, né, que é uma discussão inteira num livro A Hora da Estrela, de um autor, Rodrigo S.M., construindo uma personagem totalmente diferente dele, né, a partir de, como ele próprio diz, do sentimento de perdição que eu percebi numa moça na rodoviária, né? Então, assim, a ideia de construir uma personagem, a Macabeia, do nada, né, só de uma impressão geral. E ele vai revelando ao longo do livro a impossibilidade de fazer isso, ao mesmo tempo em que a Clarice vai nos mostrando que a Macabeia existe sim, né? Que ela está ali, que é uma possibilidade, né? De uma experiência de vida, de um fascínio. A Macabeia é fascinada pela cidade, é uma migrante também, né? Fascinada pela cidade grande, pelo Rio de Janeiro. E aquele autor que é, na verdade, que debocha dela, né? Que ri de algum modo, mas que não dá conta, que diz que ela é inútil, mas na verdade ele que é o inútil, que não consegue construir de fato aquela personagem. Mas então citando aqui apenas 2 autores, mas são vários outros, né, que colocam um problema, e colocam muito frequentemente isso, a relação do intelectual ou do escritor com essa personagem, com essa vida que lhe escapa, né? E eu acho isso muito honesto, muito interessante para a literatura, né? Porque de fato não dá mais para sair falando de qualquer coisa sem nenhum conhecimento. O que não significa, mais uma vez, que o escritor só tenha que falar sobre ele próprio, porque daí a gente elimina a representação, né? Cada um vai falar apenas sobre si próprio e vai esquecer de olhar o mundo em volta e fazer as necessárias correlações, né, entre as nossas experiências e a do outro, que eu acho que é o que há de fascinante na literatura também. Mas aí é claro que o autor precisa estudar, né, precisa pensar no que está fazendo, precisa pesquisar de algum modo e precisa ser sincero e honesto com o que consegue fazer, até onde pode ir e onde não dá o que não dá para ultrapassar, né, o limite que não dá para ultrapassar também. Regina, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada, Renata. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre desinformação e combate às fake news no período eleitoral. E a nossa convidada é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e liberdade de expressão. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O bairro mais tradicional de Oeiras foi reconhecido oficialmente como comunidade remanescente de Quilombo.
Com a certificação, o Rosário se torna o primeiro quilombo urbano do Piauí. Vai nos ajudar a resguardar a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Na prática, o reconhecimento abre caminho para o acesso a mais políticas públicas. Há direitos especiais para essas comunidades que visam preservar a identidade e a origem, porque são povos que foram excluídos ao longo da história do Brasil e que precisam ser reparados na falta de acesso a políticas públicas, principalmente. Quando você conhece a história, você dá mais valor a você mesmo, sabendo da história de onde nasceu. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil. E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, a gente poder mostrar paisagens diferentes, e olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. E já foi instalada a comissão mista da medida provisória que vai facilitar a compra de veículos por taxistas e por motoristas e entregadores de aplicativo. Além da renovação da frota, a MP autoriza o uso de recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, para melhorar a atividade de transporte e bancar projetos que aumentem a produtividade do setor e reduzam as emissões de carbono. Por acordo de lideranças, a senadora Leila Barros foi eleita presidente da comissão mista. A relatoria será da deputada Amanda Gentil. A medida permite ampliar a utilização do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para oferecer linhas de financiamento destinadas à aquisição de equipamentos, à renovação das frotas e à infraestrutura necessária à modernização e à descarbonização do transporte urbano. A senadora destacou a importância do caráter social da MP. Mais uma iniciativa importante do governo federal, porque enfrenta um problema concreto da vida de milhões de brasileiros, o custo de trabalhar. Estamos falando de motoristas de aplicativo, entregadores,
motofrentistas, motofrentistas, mototaxistas, taxistas e outros profissionais do transporte de passageiros e de cargas. Homens e mulheres que saem de casa todos os dias e que dependem de um carro, de uma motocicleta ou de um outro veículo para garantir sua renda e sustentar suas famílias. Outro importante aspecto da medida provisória, destacou a presidente da comissão mista, é sua contribuição para o desenvolvimento industrial e também para a sustentabilidade ambiental. Essa medida vai muito além do crédito. Ela combina trabalho, geração de renda, mobilidade urbana, segurança no trânsito e principalmente desenvolvimento industrial e sustentabilidade. Ao incentivar a renovação das frotas e criar condições para ampliar a infraestrutura de recarga e de troca de baterias, por exemplo, estamos também preparando nossas cidades para a transição para uma mobilidade de baixo carbono. A Comissão de Educação vai receber na tarde desta terça-feira especialistas para discutir os desafios da escola em tempo integral. O programa, que prevê uma jornada de 7 horas diárias em todas as fases do ensino, já tem quase 3 anos, mas ainda encontra dificuldades de implementação. Criado em dezembro de 2023, o programa Escola em Tempo Integral prevê a implantação do regime presencial de pelo menos 7 horas por dia ou 35 horas semanais, cumprindo uma jornada estendida em 2 turnos. A ideia é estimular o desenvolvimento pleno do aluno com a oferta de no mínimo 3 refeições diárias, promovendo a integração de conteúdos tradicionais com oficinas e apoio pedagógico. Para avaliar o andamento do programa, a Comissão de Educação promove uma série de audiências públicas sobre o tema, com a presença de autoridades e especialistas. Nesta terça-feira, 18 de agosto, às 2 da tarde, a TV Senado transmite a 3ª reunião do ciclo de debates que avalia a implantação do programa Escola em Regime Integral. Você assiste ao vivo, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. O presidente do Senado encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo federal: o fim da escala 6x1, a chamada PEC da Segurança e o marco legal dos minerais críticos. Os textos já foram aprovados pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, determinou nesta sexta-feira o encaminhamento de 3 propostas consideradas prioritárias pelo governo para a análise das comissões aqui do Senado. São elas 2 propostas de emenda à Constituição, o fim da escala de trabalho 6x1 e a PEC que reorganiza o sistema de segurança pública, além do projeto sobre a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, as terras raras. Segundo Davi, as matérias seguirão o ritmo regimental da Casa, com análise e aprofundamento pelas comissões competentes. As 3 propostas já passaram pela Câmara dos Deputados. A proposta que determina o fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovada pela Câmara em maio. Prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 dias de descanso, sem redução de salários. A mudança deve ser gradual, para 42 horas depois de 60 dias da promulgação e 40 horas após 14 meses. E leis específicas para algumas carreiras. Para ser aprovada aqui no Senado, uma proposta de emenda à Constituição primeiro precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada lá, a PEC segue para o plenário, onde passa por 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e 3 sessões antes da votação em segundo turno. Deve ter, em cada um dos turnos, o voto favorável de 3/5 da Casa, ou seja, 49 senadores. O próximo período de esforço concentrado para votações aqui no Senado será na primeira semana de setembro. O governo brasileiro comunicou aos Estados Unidos o uso da lei da reciprocidade contra as tarifas consideradas injustificadas e arbitrárias.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores avalia que esta medida pode trazer os Estados Unidos para a mesa de negociação. Aprovada pelo Senado e sancionada em abril do ano passado por ocasião dos primeiros tarifaços de Donald Trump, a legislação permite ao Brasil adotar medidas retaliatórias. A lei da reciprocidade prevê diversas etapas antes da adoção das chamadas contramedidas, a exemplo da cobrança ou aumento de tarifas para produtos norte-americanos. O primeiro passo já foi dado. O Itamaraty comunicou a decisão do Brasil à Casa Branca. Cabe agora ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços identificar os setores que poderão ser afetados com um eventual tarifaço contra os Estados Unidos. E ao Ministério da Fazenda avaliar se essas medidas vão provocar impactos na economia brasileira, a exemplo do aumento da inflação. Deve haver aí um balanço entre o que atinge mais os interesses econômicos americanos versus o que atinge menos os interesses econômicos brasileiros. Por exemplo, inflação. Se a gente simplesmente sobretaxa os produtos que são importados pelos Estados Unidos, a gente pode causar inflação aqui na economia brasileira. Então, esse balanço de proporcionalidade ele vai ser estudado dentro do governo, junto aos órgãos especializados do Ministério da Fazenda e junto também ao setor privado, principalmente setores econômicos afetados pelas medidas americanas. Por meio de nota, o presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que o Brasil deve se valer dos instrumentos legítimos criados pelo Congresso Nacional para proteger os interesses do país. Para o senador Nelsinho Trade, a decisão do Brasil não significa a adoção automática de contramedidas ao citar as negociações diplomáticas. Ele considera importante que esse espaço seja utilizado para buscar uma solução negociada. O consultor também acredita que a lei da reciprocidade poderá fazer o governo norte-americano a negociar. E lembrou que o Brasil poderá colocar sobre a mesa pautas essenciais para os Estados Unidos, como direitos autorais que afetam as Big Techs e patentes de medicamentos. O sucesso dessa lei não deve ser medido necessariamente pela utilização efetiva dos mecanismos de contramedida. Às vezes, a mera instauração do procedimento já pode trazer de volta o governo americano a negociar. A ideia geral é a gente voltar para o estado de situação antes do tarifaço em abril de 2025. Então, se com a ameaça das medidas, a possibilidade de adoção das contramedidas aqui pelo governo brasileiro, o governo já consiga ser bem sucedido em retomar a negociação, o diálogo com o governo dos Estados Unidos, para suspender ou mitigar as medidas adotadas por eles, a gente já considera que a lei vai ter um sucesso. O presidente do Senado comemorou a descoberta de petróleo na margem equatorial, localizada nas regiões Norte e Nordeste. Davi Alcolumbre destacou que uma futura exploração do óleo na foz do Amazonas poderá beneficiar o Amapá. Em nota à imprensa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: "Hoje é um dia histórico para o Amapá e para o Brasil. Um dia que confirma aquilo em que sempre acreditamos. O Amapá é gigante e tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Acabei de ser informado pela presidente da Petrobras, Magna Chambriard, de que a companhia identificou a presença de petróleo em águas profundas da margem equatorial. Estávamos certos. Foram anos de luta para chegar até aqui. Lutamos pelo direito de pesquisar a margem equatorial e conhecer as nossas riquezas. Lutamos para que, sendo possível a exploração, essa riqueza seja transformada em emprego, renda, oportunidades e qualidade de vida para o povo amapaense e contribua para o desenvolvimento do Brasil. Esse resultado também mostra a excelência da nossa Petrobras. Meu reconhecimento a todos os técnicos e profissionais da companhia que conduzem esse trabalho com competência, segurança e respeito ao meio ambiente e às pessoas. Esse é o Amapá gigante que a gente quer, protagonista de um Brasil que cresce com desenvolvimento, preservação e oportunidades para a nossa população. Viva a nossa gente! Viva o Amapá gigante! Viva o Brasil!
Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. 27 estudantes do ensino médio da rede pública, representando cada estado e o Distrito Federal, vão desempenhar o trabalho dos senadores por uma semana. Eles venceram um concurso de redação que teve como tema neste ano democracia e redes sociais. A 14ª edição do Jovem Senador foi a última de Paulo Paim como presidente do conselho do programa. O som da banda foi o ponto de partida para dar início à cerimônia de posse dos novos senadores. E segurando bandeiras para representar os estados de onde vieram, eles subiram a famosa rampa do Congresso Nacional. Mas, espera aí, posse de senadores em agosto? E esses parlamentares estão muito jovens para o cargo, não? Sim, esses são os jovens senadores, estudantes vencedores do programa. Cada um veio de uma parte do país, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje começa a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, um dos idealizadores do projeto, se emocionou ao discursar nesta que será a última participação do parlamentar que não vai tentar a reeleição. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês, missão cumprida. Vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada. E o tema deste ano foi democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Aproximadamente 240 mil redações a gente teve esse ano, foi um recorde de inscrições, né? Que cada redação é uma inscrição. E a gente faz isso muito em parceria com as secretarias de educação do Estado. O destaque da edição de 2026 foi a participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por mulheres, o que corresponde a 85% dos selecionados. Tavínia é uma das representantes, concorreu 3 vezes e agora ganhou. Minha proposta legislativa é voltada à educação para que todos tenham oportunidades, desde os que sofrem algum tipo de violência, os que não têm nenhum tipo de apoio, para que todos tenham essas oportunidades e seja feita uma base do país, porque a educação é a base de tudo. A diretora de comunicação do Senado falou sobre a construção do tema. Eleições esse ano. A gente está aí com risco de fake news, deepfakes, né? Cada vez com mais tecnologia, com mais evolução tecnológica que vai interferindo no processo democrático. Então a gente achou que seria muito importante que houvesse essa reflexão sobre democracia nas redes sociais, sobre o bem e o mal que as redes sociais podem fazer para a política e para a democracia. A Isadora, de apenas 15 anos, falou sobre os desafios para escrever a redação. Eu usei uma parte de mim. Quando eu era criança, meu tio me deu um livro sobre mitologia grega e eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. Então eu usei esse tema, a Ágora, que era um espaço onde eles se reuniam para fazer democracia. E os desafios estão só começando para essa turma. No plenário, eles prestaram juramento, tomaram posse e elegeram a mesa diretora. A edição do programa representa a primeira vez de boa parte desses adolescentes. Primeira vez que eu saio do meu estado, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu me hospedo num hotel. Então está sendo incrível, estar em Brasília está sendo incrível. O programa Jovem Senador está sendo um divisor de água, de mares na minha vida. O incentivo à cidadania começa antes da chegada ao Congresso Nacional. Por trás de cada uma das vitórias dos jovens senadores estão professores e coordenadores regionais que estimulam o pensamento crítico e o debate político dentro e fora da sala de aula.
De diferentes partes do Brasil, 27 estudantes chegaram ao Senado Federal para vivenciar uma experiência que vai muito além da sala de aula. A Semana de Vivência Legislativa do programa Jovem Senador. Durante esse período, eles conhecem de perto o funcionamento do Poder Legislativo e apresentam propostas que podem se transformar em leis. Mas antes de chegarem até aqui, existe quem acompanhe cada etapa desse caminho. São os professores e coordenadores estaduais que ajudam a despertar nos jovens o interesse pela política. Protagonismo estudantil, o protagonismo feminino, o protagonismo desses jovens que talvez encontrem no programa Jovem Senador uma oportunidade de se destacarem e entenderem o que querem para o futuro, com certeza é a peça-chave. Porque a vivência aqui é muito importante, né, para os jovens, para nós professores, né? Não temos grandes parcerias, nós não temos, vamos dizer assim, grandes incentivos, mas o fato de estarmos aqui, como eu disse até para minha orientadora, vamos fazer a diferença. Em um ano eleitoral marcado pela redução no número de eleitores entre 16 e 17 anos, o engajamento dos estudantes no debate político ganha ainda mais importância. Foi a partir dessa reflexão que o concurso deste ano propôs o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. O diálogo comunicacional, ele faz importante em qualquer espaço e na nossa atualidade, nesse tempo tecnológico, as pessoas usam isso muitas vezes não para se comunicar, mas para se machucar. Mais do que aproximar os jovens do Congresso, o programa também leva essa experiência para além dos grandes centros. Entre os estudantes selecionados, muitos vêm de cidades do interior e mais da metade dos municípios representados é considerado de pequeno porte pelo IBGE. Na Bahia, por exemplo, a nossa estudante Lara Rios, ela vem de Pintadas, então esse estudante vem para aqui para Brasília, tem essa primeira experiência de viajar de avião, tem essa primeira experiência imersiva aqui no Senado, no Congresso Nacional. Então, de fato, assim, muitas das vezes eles não possuem contato com esse mundo, né, democrático, da política, não conseguem também pesquisar o que está rolando dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um chamado também para a juventude, para poder se interessar com as políticas públicas, com as leis. Para esses jovens, a oportunidade de conhecer o Legislativo de perto também significa levar novas perspectivas de participação e cidadania para suas comunidades. Uma experiência única e muito importante para eles já ir tendo senso crítico, né, e tendo uma visão mais democrática em compartilhar suas ideias, né, defender os seus interesses e respeitar a ideia contrária à deles. Através da história desses jovens senadores, em especial a minha, né, chamada Ana Clara Macedo, a gente escuta outras vozes, a voz da mãe dela, da avó dela, que são, infelizmente, pessoas que não tiveram acesso à educação, que ainda assinam utilizando o polegar. Então, assim, é um símbolo de conquista pessoal, mas também que representa um local, que representa um estado, né, como o nosso. A exposição Democracia nas Redes Sociais, que vai exibir as 27 redações finalistas do programa Jovem Senador, foi inaugurada hoje no Senado. O venezuelano Juan Ramírez é vencedor pelo estado de Roraima da 14ª edição do programa Jovem Senador. Juan, refugiado, aprendeu português de maneira rápida e está orgulhoso com o resultado alcançado. Eu me sinto muito orgulhoso de representar Roraima, que é um estado muito acolhedor e é um estado que está em crescimento, né? Então eu estou muito orgulhoso mesmo. O tema do concurso deste ano foi Democracia nas Redes Sociais, como construir um debate saudável. Para ele, né, ter conhecimento, falando da democracia, nós tivemos uma palestra sobre esse assunto antes, né? Ele teve conhecimento e ele chegou até mim e sentiu a necessidade de fazer a redação. Falou para mim que estava muito feliz, né? Ele disse que nunca imaginou que um dia ele pudesse estar aqui, né, em Brasília, e logo representando o estado. A redação do Juan e as outras 26 redações finalistas estão expostas no espaço Ivandro Cunha Lima do Senado até o final desta semana. A gente busca montar uma programação que seja assim interessante do ponto de vista legislativo, institucional e também cultural. Nas cartas que fizeram, eles não só ficavam na crítica,
mas é cartas com carinho, com amor à democracia, à soberania, à independência e apontando caminhos. A gente realmente renova até a nossa esperança no futuro a partir da ação e da visão de mundo que esses jovens apresentam aqui para a gente no Congresso Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje a campanha para o pleito deste ano com o tema Coisa de Pele. O TSE também inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições. O Centro de Divulgação Eleitoral, inaugurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é um espaço no edifício 7 do TSE em Brasília, preparado para atender os profissionais da imprensa que vão realizar a cobertura das eleições deste ano. A ideia é que o Centro de Divulgação das Eleições seja mais do que um espaço de trabalho para os profissionais que acompanharão as eleições. O objetivo é que se torne um ambiente de diálogo aberto com a Justiça Eleitoral, em que a transparência e o acesso à informação não encontrem quaisquer obstáculos. O Centro de Divulgação Eleitoral será palco também de atividades e programações específicas vinculadas às eleições de 2026. No mesmo evento, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, lançou a campanha das eleições de 2026, Coisa de Pele. O objetivo é aproximar a população da responsabilidade cidadã em relação à democracia e ao processo eleitoral. Transmitir essa mensagem de maneira cristalina não é fácil, mas é um trabalho que já foi feito por nossos poetas. Assim, buscamos na música popular brasileira uma canção que fosse capaz de atravessar gerações e encontramos na obra de Jorge Aragão a canção perfeita. Não dá para fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. A urna eletrônica é brasileira. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E encerramos esta edição com imagens do primeiro dia de atividades dos jovens senadoras e das jovens senadoras. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado na TV Senado.